ready for the next battle. Section 8. Get ready for the next battle. Section 8. Get ready for the next battle. Section 8. Get ready for the next battle. Section 8. Fala galera, salve, salve, sejam todos muito bem-vindos a mais uma stream. Estamos aqui com CPT, rapaziada. Estamos aqui com Cap com o Protor, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live. Hoje vai ser fera demais, assim como todos os dias de CPT, hein, pessoal? Então se prepara que vai ser muito da hora, beleza? Deixa eu já avisar aqui a galera do Instagram. Aqui também, fala rapaziada, já tô ao vivo com a Cap com o Protor 2024. Nós vamos com o Coast Throwdown, o torneio aconteceu nos Estados Unidos, que vai dar uma vaga direta para o Mundial de Street Fighter. Então chega pra poder acompanhar com a gente. Beleza? Já avisei aqui o pessoal também, beleza? Pera aí que minha gata tá trolando. Calma aí.
Beleza, deixa eu avisando todo mundo aqui então, pro pessoal já chegar aqui e poder acompanhar. Pô, Ryoran, nem sei que campeonato é esse, relaxa que você tá na minha live, então você vai ficar sabendo de tudo. Fala aí, pessoal, quem tá chegando agora e tá perdido? Fala aí, quem tá chegando agora e nem sabe desse campeonato, não sabe nem pra onde vai e tudo, diz aí, pessoal, diz aí. Pera aí que eu tô com muito gato aqui no meu estúdio, velho. Pera aí que eu tô com muito gato aqui. He has definitely been there or thereabouts in a lot of online events, and some of the players that maybe he has fallen short to aren't here this weekend. Beleza, deixa eu só avisar a galera do Twitter que nós estamos ao vivo. Aí o pessoal já chega aqui para poder prestigiar também. Deixa eu só avisar a galera aqui e aí fechou, rapaziada. Aí nós vamos começar aqui de fato a live. Show de bola. Tudo certo? E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde. Cadê a galera que tá aí no chat com a gente aí já? Cadê? Quem é que tá aí já prestigiando a nossa live, pessoal? Salve, salve, Vini. E aí, brother? Fala, Nisael, Vini, Nisael em toda a live tá aqui junto com a gente. Um salve para o Felipe, para o Red, para o Rafael, que também estão em toda a live nossa. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um dia de Major, beleza, pessoal? Galera, já deixei a bracket pra vocês. Vou comentar tudo da bracket e tal, pra você poder acompanhar e aproveitar bem o evento. Só queria pedir pra você deixar o like, tá bom? Você que tá vindo do YouTube, deixa o like, só você clicar no joinha e você vai dar aquela fortalecida braba pro nosso canal, tá bom, pessoal? Então quem puder clicar no joinha vai me ajudar muito. E bom, tá aí mostrando a premiação de $2.000 para o campeão. Por Ryoran, mas se não é baixo? No geral é baixo mesmo, tá bom, pessoal? No geral é realmente uma premiação bem baixa, assim, nos campeonatos aí, infelizmente, né, pessoal? Infelizmente aí. E bom, vamos lá que o pessoal já tá se preparando. Apesar desses $2.000, pessoal, no geral, isso aí possivelmente é a premiação extra da Capcom, porque aqui tá dizendo que vai ser $5.000 pro campeão, necessariamente, tá bom? $5.000 além da vaga para o Mundial. Bom, nós vamos ter Syncro contra Renegod. Pessoal, nós não temos brasileiros no campeonato, tá certo? Já pra atualizar vocês, temos o Picoro, né, cara? O mais próximo brasileiro que você vai ver é o Picoro. Mas bom, tem muito jogador forte. Eu estranhei que pela bracket do start do Wikipedia tem até menos brasileiros, menos estrangeiros, no caso estrangeiros em relação aos Estados Unidos, do que eu esperava. Mas vou ver direitinho tudo aqui, vou informando vocês. Caraca, a gente teve um sub, Rafael, muito obrigado por se tornar sub nível 2 aqui do nosso canal, brother. Aproveite as vantagens aí, que tem muita vantagem. Obrigado de coração por estar fortalecendo o nosso trabalho. Essa ajuda é enorme aqui pro meu trabalho, hein, velho. Aproveite aí, cara, que tem muita vantagem bacana, beleza, mano, em ser sub aqui do nosso canal, velho. Obrigado aí pelo apoio. E bom, vamos lá, pessoal, dois jogadores aqui que eu não conheço, estou conhecendo mais eles agora neste momento aqui. E vamos lá que o negócio tá pegando fogo. Primeiro round indo para o Syncro, dois jogadores aqui dos Estados Unidos. E eu vou puxar aqui direitinho todos os dados, rapaziada, em relação a esse campeonato aqui, pra você poder acompanhar, tá bom? Esse torneio que tá acontecendo em Hartford. É isso. Vou buscar mais informações que eu vou atualizando vocês aqui de tudo. Mas bom, vamos ver que tem aquele dive direto ali aparecendo. Deixa eu confirmar, a qualidade tá no máximo, pessoal. Não parece tão boa assim, mas ela tá no máximo, tá certo? Bom, vamos ver aqui o que vai ser. Tem esse level 3 agora do Syncro, que busca já aquela tentativa de hooligan OD ali, mas foi interrompido com os jabs agachados. E aí tentou levantar no reverso, deu errado. Tá no corner, agora é checkmate. Situação muito crítica. Agora é só o Renegod finalizar o seu oponente. Vamos ver se ele vai... Eita pomba, o que ele fez? Ele quis guardar a barra ali, mas bom, no final das contas deu certo. Red! O Red se tornou membro do nosso canal aqui também, mano. Muito obrigado. Logo agradeço, beleza? Já agradeço aqui, mano. Calma aí que o negócio tá pegando fogo. Tá pegando fogo e eu tô puxando tudo aqui pra poder ir informando vocês.
aqui de tudo que tá rolando, hein, rapaziada. Mas vamos lá que tem Drive Rush agora para o Renegod, combando muito bem com força, tentativa de overhead, agora mais um DP direto ali do Syncro, entrou muito bem pra ele, os dois jogadores com a vida bem equiparada. Olha só, o jogador de Kami, ele tentou fazer um anti-aéreo com o DP, deu errado e agora full combo e vai ser finalizado. Ele tentou dar um DP, realmente se desse certo ia ser, pô, cara, perfeito pra ele, mas infelizmente, né, pessoal, o Si muda tudo, né, o Si muda tudo e o Si não ganha jogo. Queria agradecer aqui também, Carol Red, que tá em toda a live nossa, mano, muito obrigado aí por se tornar membro, né, do nosso canal do YouTube também. Aproveite todas as vantagens, você tem aí um comentário destacado, tem acesso aos emoticons, ajuda no meu trabalho aqui também, tem um cargo separado no Discord, beleza? Então muito obrigado mesmo aí pelo apoio. Lembrando, pessoal, daqui a pouco eu vou passar uma curiosidade bem legal pra quem é subir membro do canal, tá? Vocês têm uma vantagem que vai ser adicionada aos poucos aqui pra vocês, mas calma aí que tem target combo com low. Tentou um DI, mas o pulo ali foi muito bom do Renegod pra poder escapar. E agora um air to air por parte do Syncro. Esse air to air ali na cama, acho meio feio a animação, mas ainda assim dá certo. E agora é Drive Impact, vamos ver, ele decidiu carregar ali o DP, não entendi muito bem a ideia dele. Bom, teve um dano interessante. Vamos ver. Neutro, quase que o chute médio agachado do Renegod pega. Mas agora se confirmou e, cara, não tem como. O chute médio agachado nesse jogo é muito forte. Tenta o DP, deu muito errado. E agora é combate pesado pra cima do oponente. Não gasta suas bases de super aí no Renegod. Level 2, conexão. Vai tentar fazer esse comeback. O comeback é complicado. Vai pro super, agora é complicado mais. Agora é só punir e correr pro abraço. Aí escou tudo nesse wake up. E aí se dá errado, meus amigos, não tem o que fazer, aí é chorar, hein? Aí é chorar. Buscando essa pessoa agora, bom agarrão, já vai derrubando bem. Tiro de spin-up, rasteira agora, bloqueado. E aí, por causa disso, vai tomar aquela punição. Meu amigo, é o play. É combo de novo agora na sequência. E aí tentou o reversal. É combo agora. E dessa vez decidiu gastar tudo, já que tava ali no burnout. Apesar de que ainda assim tinha uma vantagem muito grande. Não quis tomar um back throw e poder perder o round por causa de um possível agarrão. Isso é interessante ainda assim a ideia dele. Bom, vamos lá então. Renegod é um passo da próxima fase. Estamos aqui nas pools aqui do torneio, pessoal. E claro que se você tá comigo, você vai ficar sabendo de tudo, tá bom? Eu vou atualizar vocês logo sobre quais são os jogadores que estão nessa fase, tá certo, pessoal? Já vou fazer aquele geralzão pra você que tá chegando agora aqui no East Coast Throwdown. Bom drive reversal no recap, agora sim ele fez um bom drive reversal. DI agora conectando, target como com o Hooligan. Esse setup da Kami é muito bom, pessoal, vocês têm que ficar atento a isso. Errou, se colocou em burnout pra poder tentar o DI novamente. Tava dando certo no geral, daí riscou tudo, mas via apenas um jab. Errou a punição também. Eita, pomba, errou pra tudo que é lado. Mas o Renegod agora vai recuperar as barras. Tem um pulo, tentou um parry de anti-aéreo. Deu muito errado a jogada. E aí foi pra um air to air agora. O Syncro, um air to air que ele que tava pulando. Foi muito estranho, mas é isso. Terminando essa partida, eu vou fazer um geralzão sobre os quais jogadores estão aqui nessa fase, hein, pessoal. Você vai saber de todo mundo que tá jogando nessa wave. Quais são os players que possivelmente vão aparecer na stream. Jogadores famosos. Tem muito jogador famoso, hein, rapaziada. Tem muito jogador famoso, fica ligado. Errou ali agora, possivelmente era um dive que deu errado. Nossa, o Syncro arrisca muito, cara. O wake up DI, nunca faça o wake up DI, pessoal. Essa jogada é muito ruim no jogo. Vamos ver, o Renegod consegue um bom counter. Deu bom ali agora com ban na sequência. Super. Mas o Renegod vai recuperar suas barras. No outro jump, tem aquela pressão básica. Vai tentar um chip damage. Bom air to air. Essa é uma jogada que o Syncro tá indo bem. Ele errou agora o outro air to air. Mas aí foi, pressionou com o soco médio. O Renegod ainda assim consegue levar. Pô, o cara tem God no nick dele. O cara tá preparado pra qualquer coisa. Spin knuckle. Empurrando. Nossa, bom punish counter. E veio o drive rush no momento correto pra ele. Vai esperando ali agora o Syncro. Pula agora o Renegod foi bom pra forçar o adversário a defender. Nossa, o pulo acertou ali, não possível air throw. Só que o Syncro não pulou a tempo. Aí tomou combo. Meu Deus, vai gastar tudo? Caraca. Tá bom, eu achei estranho a ideia, mas vamos ver aí. O que importa é a play ali do jogador. Vamos ver. Nossa, arriscou. Era um DP. Nossa, errou a punição.
Ali era pra ser um DP que veio errado. Agora sim a punição do Renegod. O Renegod finaliza. Tá lá então 2-1, né? Como é que é? Como é que tá aí? É isso, 2-1, né? GG, guys. GG, FT2, né? FT2. É isso aí, FT2. Tem uma Jury ali atrás, ó, mano. Cosplay de Jury ali. E o pessoal tá um pouco perdido. Não tô reconhecendo nenhum jogador. Vocês reconheceram alguém, rapaziada? Não reconheci ninguém. Bom, galera, vamos voltando aqui e vamos falar aqui então dos jogadores conhecidos, porque eu sei que você que tá chegando agora na live quer saber, né? Então vamos lá. Jogadores conhecidos nessa wave. Nós temos o Big Bird, sim. Big Bird está nessas pools aqui. Você pode acompanhar ele jogando aqui, tá? Então fiquem ligados. Nós temos 𝗔𝗍cie. Quem aí curte um bom Mortal Kombat, pessoal? Apesar de que MK1 tá meio osso, né? Mas quem curte um Mortal Kombat? Temos 𝗔𝗍cie aqui também. Andy Walker. E o Andy Walker tá fera. Tá fera demais o jogo do Andy Walker. Fiquem atentos. Temos também o Angry Bird. Olha só que interessante. Não estão na mesma pool, tá, rapaziada? Angry Bird e Big Bird estão em pools diferentes. Mas esse Angry Bird também está aqui. 𝗔𝗽cie Box é um streamer. Também não sei se a galera conhece, mas ele também tá aqui. O 𝗔𝗽cie Box e o Angry Bird estão na mesma pool, que é a pool desses dois caras que vocês viram jogar agora, tá bom? Temos também Dual Kevin. E é isso. Na pool do Dual Kevin, não tô reconhecendo ninguém aqui, cara. Eu acho que é só ele. Tem o Metro M. Tem o Metro M também. Eu vejo pouco dele. Não ando vendo. Tem o Triumph também, mas não tô vendo muitas coisas desses jogadores aqui. Não. Quero agradecer a Mia pela inscrição de presente. Fala, Juninho. É, cara, a Mia aí tá sempre ajudando aqui o nosso canal, ajudando a galera. A Mia tá sempre aí junto com a gente. Bom, vamos lá, os jogadores vão se preparando agora. O 𝗔𝗽cie foi pra esse campeonato. 𝗔𝗍cie. Deixa eu buscar a informação pra você, porque eu sei que a galera tá no hype do 𝗔𝗽cie, mas por algum motivo eu não tô vendo muitos jogadores da gringa nesse torneio. E não, rapaziada, não temos 𝗔𝗽cie nesse campeonato aqui. Tem outro campeonato acontecendo, mas ele é online. Olha, eu não sei exatamente o porquê que os jogadores não estão viajando. Ah, eu tenho uma teoria. Eu acho que os jogadores os jogadores do Japão, tá? Teve muito jogador inscrito, Japão, Ásia no geral. Teve muito jogador inscrito, mas foi menos jogadores da Ásia do que eu esperava. Um motivo que eu acho que na semana que vem tem outro Major valendo basicamente o dobro ou mais de premiação. Esse campeonato acontece na Ásia, que é muito melhor pra eles, e pra poder alimentar um pouquinho mais minha teoria, tá lotadaço de jogador da Ásia. Lotado de jogador da Ásia, incluindo o 𝗔𝗽cie. Que já é semana que vem. Então eu acho que é por causa disso aí. Tem outro campeonato tudo junto. Então, cara, pô, os caras vão viajar pros Estados Unidos, depois tem que voltar pro país deles, depois viajar pra Singapura. Eu acho que eles decidiram isso só pra Singapura ali apenas. É o que eu acho, né? É o que eu acho. Bom, vamos lá então. kaspersky, quem pegou a referência aí pegou, contra 𝗔𝗽cie nessa partida. Vamos ver então como que vai ser. Vai agora pra joelhadinha, tentando cortar a tela. Tenta cotovelar, tá tomando tudo o jogador de 𝗔𝗽cie. Bom drive reverso. E agora é combo. Dropou. Missão. Vamos ver a ideia. Vai gastar ali o level 2. Tá confiante, hein? Acho que ele tá mais confiante com esse corner. E sabe que o mix-up mata. Acho que ele tá muito focado nesse agarrão. E agora vai pro avanço. E consegue a conexão. Acho que não foi nem chip damage. Foi sim, foi chip damage. Nossa, caramba. Chip damage ali foi bem alto, hein? Bom, vamos ver. Não deu, vai buscando um pouco agora, trade acontecendo, buscando a sua ofensiva ali agora na sequência. Trabalhando ali com o elbow da Kimberly, que é uma boa jogada ali pra poder estender combo, pra poder ficar em vantagem. Tentou um agarrão de comando, mas estava muito longe. E o 𝗔𝗽cie ali tá dropando bastante. Bom, pessoal, como estamos nas pools aqui do campeonato, deve ter realmente muitos jogadores ali iniciantes, muitos jogadores novatos. E aí pode realmente acontecer vários drops aí no jogo. Tentando trabalhar agora com o teleporte, conseguiu uma conexão. Se colocou em burnout, mas ele vai tentar o burnout também do adversário, mas ele errou a jogada. Ali, eu acho que ele ia combar e dar critical art pra colocar o adversário também em burnout, mas a ideia dele acabou dando errado. E agora level 2 na sequência, aquele combo maroto, aquele combo bom ali do 𝗔𝗽cie. Ele errou ali a play.
E o 𝗔𝗽ście tá muito focado aí nessa cotovelada no ar, que é bom pra poder mudar o arco do pulo da Kimberly. Mas com esse level 1 agora na sequência, ele acerta ali muito bem o seu adversário. Tem um knockdown, vai trabalhando com mais H1s na sequência. Meu amigo, vai pro overhead, drive verso, -6. Deu errada a jogada, agora é elbow forte. Vai fazendo aquele combo na sequência. Tem level 3, ele ganhou o level 3 no meio do combo e utilizou ele pra poder combar pra cima do adversário. Viu muito bem, ótima adaptação do Lightyear. E agora pode ir pro mix-up final e ele consegue a abertura, já que o adversário não tinha level 2, ou seja, ele não tinha um reversal invencível no recap. Bom, queria mandar um salve pro Regis Lima, que tá aí no chat junto com a gente aí. Salve, salve. Tem o Bros, que posso olhar aqui também, mano. Fala, Rafis, salve, salve. Fala, Paulo Alberto. Calma aí, já lê tua mensagem, mano. Tem um Drive Rush agora pegando de Whiff Punch para o Lightyear. Chute agachado. Se eu não me engano, o chute agachado da Kimber é o plus frames dela. Vou até puxar aqui para termos as informações precisas aqui dos personagens, temos frames e tudo. Então aqui, cara, vamos até estudando mais coisas aqui do jogo para pegar mais informações aqui. E agora é pressão, drive impact, atordoamento. Vamos ver se vai ter setup ou o que vai ser ali da ideia. É mais um, tá? Nossa, que é isso? Caraca, que setup sujo foi esse, meu amigo? Mesmo assim não deu certo. Vai tentando pressionar, o momento ali é bom para o jogador de Zangief, apesar de que pegou muito espaço ali, o 𝗔𝗽ście Lightyear. Claro, não quer estar perto de um Zangief, cara. Quem quer estar perto de um Zangief? Vai fazendo um bom knockdown, reposicionamento. É interessante que o Vento ele fez um backdash no recap dele. Overhead agora para derrubar. Dropou a jogada, mas ele conseguiu. Que isso? 3 backdash, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que isso, cara? O 𝗔𝗽ście deu tanto backdash que ele tá no corner. O que ele fez ali na jogada dele? Drive Impact não teve a reação, agora é combo e vai ser finalizado. Que é isso? Aí tá com medo de lutar, cara. Não pode ter medo de lutar. Mesmo que seja um Zangief, tem que ir em cima também, cara. Tem que mostrar confiança no jogo. Cotovelada bem acertada. Nossa, linda bait. Essa jogada agora foi muito boa. O botão deu errado. Na hora do overhead agora vai ter a inversão de lado. Vai agachado para o vento. Ótimo poke agora com a conversão. Dropou o combo. O Zento já deixou ali um chute fraco agachado para poder parar o adversário. Acabou errando a jogada agora o Lightyear mais uma vez. E isso aí é preocupante. O Lightyear fazendo de tudo pegar muito espaço do seu adversário. Chute agachado, fica mais 5 naquela situação. Consegue a entrada agora, é o bom na sequência. Reposicionamento. Se coloca em burnout para fazer o mix-up, vai ser o suficiente. Lightyar então tá agora a um round de avançar na tabela, indo bem aí no jogo. Vamos lá, pessoal, vamos lá que tem gameplay. Linda introdução agora com o chute médio em pé, né? Pra poder parar aquele drag rush. Mais um chute médio em pé, agora pegou ali em counter hit, mas tá faltando os confirms para o jogador de Kimberly, hein, cara? Tá desperdiçando algumas oportunidades. Agora é combar. Ali era colocar o adversário em burnout. Agora sim. Às vezes quando você tá errando, a melhor coisa que você faz é joga na calma, cara. Joga na calma ali pra você poder ficar mais tranquilo no jogo. Agora sim, conseguiu causar um dano bom. Vai fazendo aquela pressão, drive impact agora com um atordoamento. E aí já era. Tem barra o suficiente e vai conseguir levar isso 2 a 0 aí então. Boa tarde, Ryoran, tudo bem? Tudo ótimo, Paulo, e por aí? Já estou aqui para acompanhar a melhor transmissão com o melhor profissional. Muito sucesso e saúde, valeu, Paulo, tamo junto, cara. Obrigado mesmo aí pela mensagem, mano, muito obrigado aí. Like, valeu aí, Mancha, obrigadão pelo like, brother. Tamo junto, mano, tamo junto. Valeu aí, pessoal, obrigado pelo apoio de vocês, pelo incentivo de vocês aí também. E vamos seguindo aqui então com o campeonato. Vamos ter muitos jogos aqui hoje. Very interesting. As we progress through the first wave of pools here, welcome to East Coast Throwdown. Então assim, vai ter muita coisa, pessoal. E vamos ver, né, se algum jogador famoso vai aparecer, deve aparecer. Eles estão demorando a atualizar, então eu imagino que eles estejam atualizando realmente por papel, como menciono, que acaba realmente demorando mais para ter as atualizações aqui da bracket. Mas qualquer coisa que acontecer e tivermos informações, eu vou mencionando. Logo vai sair para vocês, pessoal.
o cronograma, tá certo? Amanhã deve começar às 11 horas da manhã. Hoje eu atrasei um pouquinho pra abrir a live por causa do evento da BGS, mas eu tô de volta aqui, então vai ser mais tranquilo. Mas amanhã deve começar às 11 da manhã. No domingo, que deve ter ali, de fato, a segunda chave, tá certo, pessoal? Mas antes disso, nós vamos ter o evento do 𝗔𝗽cije, cara. É isso mesmo que você ouviu, vai ter o evento do 𝗔𝗽cije, pessoal. O 𝗔𝗽cije vai fazer um evento 3v3 no domingo, tá bom, pessoal? Um evento 3v3 no domingo e nós vamos estar fazendo, claro, a cobertura pra vocês aqui desse evento. Então vai ser interessante, cara. Vai ter lá o evento do 𝗔𝗽cije de equipe e aí depois nós vamos para os playoffs de fato aqui do jogo. Bom, tá lá então Arcade contra Hatt. E como mencionei mais cedo, tá, pessoal? Vocês não devem ver tantos jogadores assim da Ásia nesse torneio específico. Semana que vem já tem mais um Major, tá bom, pessoal? Também valendo vaga pro Mundial, mais um Major em sequência. E aí lá vai estar a galera, principalmente a galera da Ásia, tá certo? Então só pra vocês poderem ir acompanhando aí tudo direitinho. Bom, vamos ver aqui, jogador de Chun-Li, será? Fala, Ryoran, beleza? Parabéns pelo seu trabalho, irmão. Um dia chuvoso é ótimo para acompanhar o campeonato. Fala, Jefferson. Pois é, mano, peguei muita chuva, viu? Peguei muita chuva aí por sinal, cara. Valeu aí, tamo junto. Tem vários. E só sei que 𝗔𝗽cije tá aí, a lenda, cara. Ó, vou puxar aqui a lista dos jogadores não americanos, tá, pessoal? Que devem estar lá. Só pra atualizar, o Punk e o 𝗔𝗫𝗫 não vão participar também. Pelo menos é o que tá escrito aqui pra gente, tá bom? Punk e 𝗔𝗫𝗫 não devem participar também, já estão classificados, menos mal ali pra eles. Mas vamos lá. Jogadores que não são dos Estados Unidos. Nós temos Big Bird, Angry Bird, Andy Walker, 𝗔𝗫cije Zangief, Daigo Mehara, Problem X, 𝗶𝗲, Picoro é o jogador peruano, que ele deve estar presente também. Dos principais, cara, é meio que esse. Luiman também vai estar lá, Brutus também vai estar lá, Dr. African. Esse cara, eu quero ver como é que tá o Bison dele, tá bom? Porque no Street Fighter V ele era muito bom, pessoal. E o Riddles também vai estar lá. Me perguntar em relação ao Bros, que não tô vendo Bros. Cara, como é que eu desativo esse som do F3 aqui, cara? Tem como desativar esse navegador? Pra quando eu digitar o F3 aqui e for pra pesquisa, se não achar nada, não fazer barulho? Deve ter como desativar isso, né? Eu vou estar caçando aqui daqui a pouco. Mas o Bros que não vai estar presente, cara. É isso. Bom, pelo menos é isso que tá escrito pra gente, né? Não teremos brasileiros também, tá bom, pessoal? Não teremos brasileiros no evento. Bom, e tá aí, pessoal, só assim pra vocês verem Marisa jogando. Nas pools, né? Só em pool mesmo que você vê Marisa jogando. Tô falando que não deu certo, counter hit. That doesn't necessarily mean that the character is so much weaker. The tiers in this game are very, very compressed, I would say. Nossa, lindo time, mas ele não converteu. Ali era uma opção boa pra poder fazer a conversão. Tentou um parry agora logo no cap, arriscou bastante ali na jogada, tentou mais uma vez. E agora é agarrão de comando, tem nada de vida ali, agora o Arcade. Situação pra ele bem crítica, vamos ver se ele vai conseguir aí um comeback. Tá tentando pressionar ali ainda com chute forte. Buscando muito médio, a pressão é boa, agarrão, ele tem level 2. Bom, como se ele perder, ele já era pra esse round, o jeito é mandar super mesmo, gastar tudo. Drive reverso, conectou muito bem, o Arcade pelo menos recuperou suas balas, mas ele precisa de um bom F-Punch. O Hatt tá wifando bastante, então pode ser uma opção. Olha lá, Neutral Jump, mas estava longe e ele acabou errando a play. Desperdiçou uma oportunidade muito boa. Bom, vamos ver. Bom target agora de soco médio. Tava encurtando bem a tela. Tem aquela pressão ali maravilhosa. Pulo agora aí com o voo da gaivota. Esse chute fraco da Marisa não é muito estranho. E agora Drive Impact, consegue a conexão. Você vai gastar level 1? Vamos ver. Não gastou level 1, vai pro full combo mesmo. Ainda assim o dano é muito grande. Aí finaliza com o agarrão. Bem tranquilo até agora pro jogador de Marisa. É interessante que os jogadores conhecidos até agora ainda não apareceram
na stream, mas vamos ver porque tem jogo. Essa pool desses jogadores, pessoal. Vai pegar? Linda play. Joga bem, joga bem. Pessoal, essa aqui é a wave, no caso a pool em específico do Angry Bird, tá bom, pessoal? E do 𝗔𝗽cije𝗶𝗲. Se a galera conheceu o 𝗔𝗽cije𝗶𝗲. Eu não sei se a galera sabe quem é esse cara, mas enfim. Tá ali agora tendo 3, ele é um streamer, né? Tem um pula, aí tem um personagem, chute forte. Tenta manter esse espaçamento. Linda joelhada. Agora é combo, vamos ver, chegou no level 3, vai matar. Conseguiu ver muito bem. Ele acompanhou ali, é isso. Já vai levando bem tranquilo, hein, chat? Bem tranquilo. Pessoal, queria pedir pra galera... Olha a Jory ali atrás, ó. Queria pedir pra galera do YouTube se puder deixar aquele like, pessoal. Você que tá acompanhando pelo YouTube, clica no joinha. É o Big Bird ali? Parecia o Big Bird. Não tenho certeza. Então, pessoal, quem tá acompanhando pelo YouTube, clica no joinha, dá aquela fortalecida. Só de você clicar no like vai ajudar demais a nossa live, beleza? Bom, vamos ver se talvez se for o Big Bird, talvez ele vá jogar. Mas na pool dele, o melhor jogador seria o 𝗔𝗍𝗍, tem o 𝗔𝗽ǒ também. Mas nenhum dos dois assim tem nível, né, pro Angry Bird, pro Big Bird, perdão. Pro Angry Bird também, realmente. Mas vamos ver, né? Fala Marco Shin, boa tarde, boa tarde. Bom, então veremos aqui que ainda tem muita coisa para acontecer. Pessoal, hoje está programado para ser pools e amanhã também pool, tá certo? Então é muita pool aqui no campeonato. Eu vou até puxar para vocês a informação certinha aqui de tudo. Mas logo vai sair o cronograma para vocês nas minhas redes sociais, como eu mencionei. Mas hoje e amanhã tá programado para ser pools. No finalzinho de amanhã, às 7 horas apenas, que tá programado para ser o top 96. Aí você fala, pô, se eu sair da pool eu vou pro top fucking 96. E é isso mesmo que tu ouviu, cara. Tu vai pro fucking 96. Sabe por quê? Porque eu vou puxar certinho aqui o número, tá? Pra você ter uma noção. Nesse torneio, nós temos exatamente 621 jogadores, cara. É muito player, mano. 621 jogadores nesse campeonato que tá dando a vaga pra Capcom Cup. Então, realmente é muita gente. Se você sair da pool, tu cai no fucking top 96. Então tem muito jogo ainda. Aí, eles param no top 24. Isso tá sendo coisa cada vez mais comum. Que é que eles colocarem top 24 ali. Antes era geralmente só top 16 mesmo. Mas nos majors eles estão fazendo muito nesse sistema. Top 24, pessoal, é 24 losers, tá? Porque o winners é top 16 ainda assim. E, bom, eles vão parar no top 24. Amanhã não, perdão, domingo, nós vamos ter o torneio do Daigo. E aí depois o top 24. E aí sim, sequência, o top 8, né, do evento. Enquanto isso, a Lily tá aqui, ó, deitada no meu colo. Tá aqui a gata, de boa. Porque gata é desse jeito, né, cara? Se a gente gato filhote, não é que ela não é filhote mais, né? Já cresceu, né, Lily? É fogo. Bom, vamos lá. FGCB é o time do cidadão aí, King, vai enfrentar Shinku. Não, vamos ver, hein, rapaziada. É o público aí que tá acompanhando também. E o evento é bonito, né, pessoal? Esse evento de jogo de luta é num espaço bonito aí, tudo. Legal demais. Um dia estarei lá. Um dia eu vou lá dar rolê também. This could be it. This could be the last game. It's very exciting in fighting games because we're entering territory. Look, you watch other esports and guys are saying, I've hit 24. Tem brasileiro nesse campeonato? Infelizmente não temos brasileiros. Nem nesse Major, nem no Major da semana que vem, beleza, pessoal? Semana que vem tem um Major em Singapura e também não está previsto nenhum brasileiro participando. How far these boundaries of age can be pushed. It's been scientifically proven that your reactions do not deteriorate significantly enough until you hit like 60s, 70s. Bom, vamos ver, vamos ter Manon, é isso mesmo? Manon. With the blessings that you've received in your life, it's more a case of life commitments and responsibilities and time. Bom, vamos ter os dois opostos da tier list. Manon contra a Akuma aqui pra vocês.
changes as the longer that you've been in the game, but 𝗍𝗽's still making it work, man. He's still here. He's still doing his thing. So, but yeah, he's definitely one of the players that I expect to get at least in the top 5 this weekend. Bom, vamos lá, hein, pessoal. Vamos lá ver o que vai ser dessa partida pra vocês. Bom, Artware, mandou bem ali do Dream Rage. Já onde foi interrompido agora. E perguntar qual que é a premiação. Daqui a pouco eu posso passar a premiação detalhada pra vocês, hein, pessoal. Já eu passo. Bom, Drive Reversal. Vantagem de vida até agora é muito boa para o Shinku. O jogador de Akuma tá bem tranquilo, aquele Shoryuken de antiaéreo no fundamento aí do Street Fighter. Não confirmou agora ali, não tava acreditando que esse chute fraco ia abrir a guarda do adversário. E agora é combo na sequência, hein? Tem um pulo. Se colocou ali agora em burnout, tentativa de baixo forte, não controlou nada. O counter hit é muito bom e agora é Tatsumaki na sequência já vai fazendo essa finalização ali. Ótima conexão. Aonde então pro jogador de Akuma. Frente de médio, vai pegando aquele punish counter, tentando esse posicionamento, pula agora. Essa animação do pulo ali da Manu é da hora, hein? Aquele do chute forte em pé dela. E esse cenário, inclusive, ficou legal demais. Olha o Joe aí atrás. Saiu level 1, agora esse era pra ser um Shoryuken. Mas ainda assim deu bom. Como ele tem uma barra ainda de super, não foi problemático ali pra ele não. Bom, Dream Rage agora, punish counter, Rare ali agora pegando. Vai buscando aquele Drive Impact, empurrando muito bem ali o oponente. Buscando esse Drive Rush agora com um bom agarrão, conectando, derrubando bem ali o oponente. E a vantagem é muito boa pro Shinku. Nossa, errou a jogada. Agora é combo, se colocou em burnout, mas ele tem level 2 e bem, meus amigos. Esse level 2 é bonito demais. E agora já consegue levar. Muito bem jogado, 1 a 0 então para o jogador de Akuma. Vamos ver o que o King vai tentar trazer aqui para nós de adaptação, porque para ele tá difícil. Tá defendendo muito, cara, tem que dar parry nessas jogadas. O jeito é dar parry mesmo aí, que você vai perdendo menos barra de drive. Inclusive, o ideal é que seja parry perfeito, porque senão você perde um tiquinho ali de barra de drive, o que é o suficiente para, se você precisar fazer perfect parry, você vai entrar em burnout se tiver pouca barra. E não para de atacar ali o Shinku. Meu amigo, o que é isso? Então o terceiro overhead, ele fez 2, tentou mais um, não pegou. E agora o chute bem agachado, é só finalizar, mas ele dropou o combo. E o King, cara, até agora não pegou nada de nível de medalha. Esse é o terceiro round e o King não conseguiu nenhum nível de medalha. Tá difícil ali realmente pra ele, tá complicado. Até agora o Shinku tá fazendo o que quer no jogo. Fazendo aquele Tatsumaki forte. Aquela rota foi interessante porque, como ele pegou o adversário agachado, se ele fizesse um Tatsumaki normal, não ia pegar ele no oponente, já que ele tinha feito a rota com suco médio. Consegue o punish counter, vai pegar level 3 no Shores, mas ele não fez a rota. Meu Deus, ele tá brincando. Podia ter matado, não matou. Shinku tá brincando no jogo já. Tá brincando o game. E agora sim ele já vai fazer a finalização. 2 a 0, bem tranquilo no jogo, bem tranquilo. Quem que é essa cosplay que tá aí na frente, rapaziada? Quem que é a cosplay ali que eu não reconheci? Manda aí, chat, quem conseguiu descobrir aí. Claro que não eu tô falando da Julie, né, rapaziada, lógico. Bom, perguntaram aí a respeito da premiação aqui do campeonato. Yeah, it is plus on block, so definitely something he's got a lot of options that are plus on block. Definitely has a lot of those. And all the timings are different as well, so it's not like então assim, guys, aqui na minha live vocês sabem, né, mano? Vocês têm tudo que é informação. Então, em relação à premiação, se você conseguir pegar o top 8 entre esse tanto de jogador forte, você vai ganhar $100. 120 dólares, tá? O que mais aí? Eu vou arredondando aqui. Se você conseguir ganhar mais um, pegar o top 5, né, top 6, você vai ganhar em torno de uns quase $200. Se você pegar top 4, tu ganha $1.100, tá bom? Se você ficar em terceiro colocado, tu ganha uns $1.800. Se você for vice, você ganha $2.700. Se você for o grande campeão, você ganha $5.100, tá bom? $5.100, aí dá quase uns 30 mil reais para o campeão do torneio, além de, claro, o mais importante até do que essa premiação é a vaga para a Capcom Cup. Então o vencedor do torneio que você está acompanhando vai jogar o Mundial valendo $1 milhão, $1 milhão bem grande, rapaziada. Agradecer aqui ao 𝗔𝗍, muito obrigado pelo Prime, pelos 30 meses, meu querido. Obrigado aí pelo seu apoio, aproveite todas as vantagens, ser sub, que tem muita vantagem por sinal. Ele falou, aí Ryoran, se investir só no neutro e
punish vale mais do que investir em combos gigantes? Com certeza, cara. Combos não é o principal. Inclusive, combo nem é difícil aqui, beleza? É bem tranquilo pra quem já tá acostumado. E você jogando, você vai ficar acostumado. Então, você jogando, você já vai estar preparado. Mas, cara, eu sempre recomendo assim que você treine combos, porque é simples. Você fica no treino ali 10 minutinhos ali praticando pra pegar memória muscular e você tem que combar também, lógico. Mas o principal é neutro, beleza, mano? É o principal. Se você tem um neutro forte, cara, se seu neutro é forte, você já é o top player aqui do Brasil, mano, tá ligado? Se você tem um neutro forte, cara, tu já consegue ganhar campeonato, mano. Mas se seu neutro não é forte, se você pegar alguns jogadores específicos que tem player, estilo de gameplay específico, tu não ganha do cara nem a pau, velho. Nem a pau. Tu pode tentar o que for, tu vai tomar um pau, velho. Então tu não ganha torneio. O mais importante de tudo é neutro. É o mais importante de tudo. Tá bom, galera? Combo é o que vocês menos precisam se preocupar, mas é bom praticar porque é muito fácil praticar e você tem que praticar, tá ligado? Você tem que buscar isso aí também. Bom, vamos lá, hein, pessoal. Agradecer aqui ao Winchester. Muito obrigado pelos R$2 de doação. Valeu aí pelo superchat, meu querido. Obrigado pelo seu apoio. Valeu demais. E falou, salve, Ryoran. É ótimo, Terry. Quebradinho. Pera, não sei se eu entendi, mano. Mas em relação ao Terry, na verdade, eu tô achando o Terry muito fraco, cara. Eu tô realmente achando o personagem... Não tô achando o personagem forte, não, mano. Não sei se era em relação a isso em específico que você mencionou, mas... Bom, vamos ver. Vai que nós vamos ver um Terry, né? Vamos ver que vai que aparece um Terry aqui também. Nunca se sabe, né, pessoal? Vamos ver, vamos ver. Bom, se tem um momento bom pra aparecer um Terry aqui. Tem um momento bom pra vermos justamente desse torneio. Bom, vamos lá, pessoal. Liu Evil contra 𝗔𝗫će. O Liu Evil, ele já joga torneios e tal. Ele já é um jogador mais presente aí nos torneios, tá, pessoal? Esse é um jogador já mais conhecido, apesar de não ser aquele jogador com aquele nível, né? Se eu não me engano, ele joga mais, nem é Street Fighter necessariamente. Eu vou até puxar aqui a informação aqui logo. Ih, não tem dados, tá. Mas acho que não é necessariamente do Street Fighter não. Mas vamos ver. Tem um H1 ali agora já pro Liu Evil. Um dive agora pelo punish counter. Aquele combo ali é bom. Tentou tick throw, não encontrou nada. Soco forte, vai fazendo esse avanço. O H1 foi interrompido. Tem muito espaço agora para o jogador de Akuma. Se colocou em burnout para conseguir a ofensiva, mas não deu certo. Tentou o dive agora. Acabou caindo em cima da magia, mas a situação é muito ruim para o jogador de Chun-Li. Esse comeback vai ser complicado. Ih, o Liu Evil errou. Esse erro aí é complicado. Mas ainda assim tem uma vantagem de vida muito grande. Bom DP. Cara, dá pra virar o jogo. Vamos ver se o 𝗔𝗫će vai conseguir. Mas eu tô aqui. Cooking fez parry de antiaéreo. Ali tinha que ser DP. Ali tinha que fazer um antiaéreo mais preciso mesmo pra poder pegar o oponente. Bom, vamos ver. Tem um pulo agora. Bom, o Shoryuken conectou bem. Trade acontecendo, vai tentando empurrar. Entrando ali agora na stance, trabalhando com muitos kickpokers. Dry Impact, batendo agora no bloqueio. Soco fracachado agora, batendo de anti-aéreo, isso é interessante, ainda mais que dependendo, pode colocar o adversário em jungle. E aí você pode fazer um combo na sequência. Shmed em pé, parou bem ali o adversário. Pegou, foi interrompido, tá no neutro. Shime, opa, mas acho que não acertou nada. Nossa, meu Deus, ele errou, mas acertou. É isso. Essa aí, meu amigo, é a play lendária. Que você erra e acerta por ter errado. Impact, nossa, o Ifo, meu Deus, ele não foi pra rota de counter. É o que eu sempre menciono. Vão pra rota de counter, meus queridos. Vamos ver. Nossa, ele fez gap. Ali, se ele tivesse feito um Ryakuretsu OD, ele já teria feito um chip damage direto, só que sem gap. Então, se o Liu Evil decidisse farofar, ele ia conseguir ainda ficar vivo. ODP. Ah, o Evil tomou a jogada, pessoal. Eu acho que ele tentou farofar sim. Eu acho que ele tentou fazer super no meio do gap do adversário. Só que ele errou a play, por isso que ele tomou a jogada. 𝗔𝗫će ainda não tá indo pra rota de combo. Ele tá só fazendo o golpe normal. Esse aí é o problema, tá desperdiçando oportunidades. Acalma agora pra ganhar tempo. Mais médios ali aparecendo. Tentou o Ryakuretsu ali, mas dessa forma não ia acabar combando. Vantagem muito boa pro Liu Evil. O jogador de Chun-Li tem barras. Nossa, ele colocou em burnout. Meu Deus, ele colocou em burnout também.
E agora é só tomar chip damage e é isso mesmo que vai acontecer. Lewivil vai pro chip damage pra poder finalizar. Fala, Nayara! Boa tarde a todo mundo que tá chegando pra poder acompanhar esse torneio, pessoal. Campeonato valendo a vaga pro Mundial. Quem ganhar o campeonato vai pra cá pro campo poder tentar ficar milionário, hein, pessoal? $1 milhão só pro campeão, fora a premiação pros demais jogadores. Nice Oki right there. Able to get in from pretty much full screen and still be plus. Primeiro agachado, mas aí tentou fazer um agarrão e acaba não pegando. Esse tipo de situação é interessante, pessoal, e é bom ficar atento. Quando você faz um golpe e fica positivo demais, o adversário fica preso no que a gente chama de block stun. Nessa situação não pode tomar agarrão. E é isso que o 𝗔𝗽ście está tentando fazer e tá errando. O 𝗔𝗽ście vai pressionando e aí agora chute fraco em pé para o Lewivil e ele faz a finalização. Assim, como eu falei, devemos ter realmente muitos jogadores novatos participando, mas o 𝗔𝗽ście está desperdiçando muita oportunidade nesses counters, justamente por não ir para a rota direto de counter. Meu Deus, que interação foi essa? A chuneleira fica muito baixa naquela situação e aí o golpe do Lewivil passou direto. Realmente é incomum isso acontecer, mas dessa forma ali com o Drive Impact, mas realmente a chuneleira desvia de golpes. Isso aí é utilizar sempre para desviar, por exemplo, de magias. Rasteira, agarrão de comando. Boa jogada. Em termos de frames, esse agarrão de comando do Akuma ele é muito lento, cara, muito lento. Mas esse é mais em termos de frames mesmo, porque o problema é a animação. E agora a entrada, full combo, se acerta, mata. Ah, ele errou o Tatsumaki, colocou na diagonal. E o 𝗔𝗽ście está muito focado nesses agarrões. E aí, olha só, agora sim ele foi pra bait, mas ele não fez o cancelamento da Serenity, então acabou não dando certo. É combo e Lewivil finaliza 2-0 e vai avançando na tabela. Bom, até agora nós não temos atualizações aqui. Era o Dual Kevin ali atrás? Me pareceu. E agora a gente ainda não tem atualizações da bracket. That's one of those things like you'll take it, but you don't want to go into the rest of the tournament having those kind of drops that, you know, game-winning drops right there. But good show out still from Lil Evil. Fechou, hein, pessoal? Estão curtindo o evento? Estão gostando aí, chat? É o primeiro dia, ainda é mais tranquilo também, né? Ainda é mais um dia mais tranquilo. Oh, thank you very much, production. We have got 𝗔𝗽ście coming up shortly for you guys. As 𝗔𝗽ście mentioned, there's some real top players in these first seeds. These first eight pools include the top 4 seeded players in the Beleza, quem tá chegando aí pra jogar agora é o Dual Kevin mesmo que eu mencionei. O jogador à direita na tela. E uma coisa que você pode reparar é que o Dual Kevin, pessoal, ele não tá mais com o uniforme da Fúria. E é isso mesmo. É isso mesmo que você tá vendo. Yeah, Dual Kevin, I call him like he's one of those players that's like a silent killer, like super strong, but he does it in like such a fundamental O Dual Kevin, cara, teve um dos patrocínios mais curtos que eu já vi na minha vida. O Dual Kevin entrou na Fúria pra pegar a vaga pro 𝗔𝗽ście, foi bem normal, né? Muita gente entrou em times por causa disso. Ele pegou a vaga, foi bem no 𝗔𝗽ście ali, já avançou na tabela e tudo. E aí depois, o patrocínio acabou. Aí foi osso. Aí foi osso. And this is against world-class opposition. So we get to see him for the first time now. And of course, pretty much predominantly all Rashid now as well. Tem brasileiro nesse campeonato? Não temos, mano, infelizmente. Another one of the players that switched from Luke to Akuma. Yep. And you got to look at it from this perspective. It doesn't devalue Luke in any way that. Some of them have been going back. Chris Wong went back. Yeah, and some players. Bom, tá na tela pra vocês. Vamos lá, 𝗔𝗽ście. Esse jogador que eu havia comentado sobre ser um jogador um pouco conhecido também. Não chega a ser ao nível dos outros jogadores, mas é um jogador conhecido aí também. Ele tá enfrentando o Dual Kevin, que já é um top player aí de Street Fighter, não somente dos Estados Unidos, mas do mundo. E aí
tentou aquele Shoryuken, deu muito errado. Vamos ver se vai querer pra rota ali do checkmate, vai fazendo aquela pressão. Mixer, muito mixer. E aí, antiaéreo, e o Dual Kevin conseguiu parar muito bem. Não foi pra rota ali do checkmate, de fato, pra poder focar justamente nesse chip damage. E é interessante que ele fez dessa forma, jogando dessa forma mais segura contra o seu adversário ali, porque ainda assim ele tinha uma laje super, então não podia arriscar ainda. Chimétrica chata, tá fazendo essa pressão, bom H1. And one of the things that's interesting to me about Triumph switching to Kuman is that he actually played modernly. So, bom agarrão agora. Versão de lado e aí tem level 2. Vamos ver qual vai ser a ideia. Dry Impact, olha só a maldade. Aquela tentativa de Shores ali, se pegasse um Critical Hit poderia dar muito bom. Inclusive, eu acho que ele tentou dar level 3, acho que ele tentou level 3. A qualidade tá meio ruim, tá Full HD aí sempre, mano. Sempre deixo tudo Full HD, sempre aqui, ó. Full HD. Sempre, toda live, todo vídeo que eu faço é sempre na qualidade máxima possível. Mas eu também tô achando muito estranho, cara. Mas eu sempre, tudo que eu faço, galera, sempre que tiver vídeo, live, assim, eu sempre faço na qualidade máxima. E agora aqui vai ser combo. Com o agarrão agora, tem a conexão. Perfect Parry, olha a maldade, ele tentou agarrar pra trás. E aí, pressão. Vai ser, tentando ali o Perfect Parry, não conectou, mesmo que pegasse Perfect Parry nessa magia é mais complicada. Quem que vai ser? Vai tomar chip damage? Eu acho que ele tentou escapar, vamos ver? Não, foi chip damage mesmo. Então ele tentou escapar, mas acabou defendendo também, né? Pode também ter sido isso. Overhead, agora a conexão ali foi boa. Level 2, e aí boa sorte agora pro Triumph. Vai pro level 2, mas ainda tava no ar? Tava no ar ainda. Nossa, ele chutou o tornado, a animação deu muito ruim agora pro Dual Kevin. O combo agora com o Tatsumaki, vamos ver, chute médio, pegando com o soco fraco agachado agora, o chute médio acertou em cheio ali no oponente, não foi nem counter. Trabalhou com mais magias. Fez soco forte, batendo na defesa. Bom dive, pegou em counter hit. Bom mixer. Que vai ser, vai tentando pegar espaço, tem a magia agora, bom antiaéreo. Forte, poucou o adversário agora em burnout, mais chip damage acontecendo. Mais magias ali, tentou avanço, não conseguiu encontrar nada, muito chip damage. Nossa, como é que ele escapou dessa magia? Escapou bem agora naquele pulo. Back jump e aí não deu certo. Ali era muito difícil também dele escapar, porque ainda assim, se ele avançasse, com certeza o Dual Kevin já tinha preparado um antiaéreo para poder parar ali o adversário. Então, realmente é uma situação bem ruim assim que tem no jogo. Agradecer ao José, obrigado por se inscrever no canal, seja bem-vindo. Primeiro jogador conhecido de fato que apareceu. E se o Dual Kevin fez essa luta, pessoal, já foi a semifinal da pool. Então o Dual Kevin tá na final da pool dele, que tem o Metro M como outro jogador conhecido aqui nessa pool dele. Tem outro jogador chamado Nando aqui, mas eu não... Mando, na verdade, mas eu não tô reconhecendo esse player. Jogador do México. Bom, é isso. Vamos seguindo, né, pessoal? A Shade, como sempre, um saco. O boneco chato, cara. A Shade, ele é chato e forte. Então é tudo de complicado que tem aí realmente pra você enfrentar. Bom, então tá lá, Young vai enfrentar agora o Hitbox, que é o outro jogador que eu mencionei pra vocês, que é mais conhecido aí também. Apesar de que tá um pouco diferente, tem muito tempo que eu não vejo live do Hitbox. Deixa eu confirmar se é exatamente o mesmo player. Young Matin is a player that he first started like attending tournaments in Street Fighter 5 and
Porque eu tô achando que é outro player. Não, não, pessoal, é outro player. O nick é o mesmo, também é de Xbox, mas é outro player. Tá safe, tá safe. Vai ter Honda? Cara, só pull mesmo pra nós vermos esses personagens. Comprei a Hitbox, chega na semana que vem. Eu peguei porque o controle de consoles gasta muito o botão. É, isso é uma coisa que é interessante você ter um controle específico. É justamente por causa disso, cara. Infelizmente, os pads, eles morrem, cara. Eles morrem com jogos de luta. Ainda mais agora com o Dragon Ball, hein, pessoal. Vocês vão jogar esse novo Dragon Ball? Esse Dragon Ball aí é pra destruir controle, viu? Mas bom, vamos lá, vamos ver o que vai ser. Juicebox contra Young. Tô Perfect Pair, acabou não pegando. E agora é agarrão de comando. Boa conexão. Tô Parry, não encontrou nada. Agora sim a target como Contato, tá no canto da tela. Neutral Jump agora, batendo na defesa. Estendeu bem com esse soco forte, viu? Agora é Shores ali na sequência. Tentou o Parry, vai trabalhar com o 𝗔𝗽cie, overhead de novo. Agarrão agora na sequência, o momento é bom. Pressão muito pesada com o soco forte. Agora já finaliza ali muito bem. Round para o jogador de Ken. Oh my word. Sneaking in the run overheads right there. All too much. Dry Impact, não teve a reação e aí vai cancelar direto pro level 3. Isso é interessante, chat, porque ele até poderia estender o combo, mas como ele ia estender o combo e ia ter scaling e o level 3 do Ken já dá um dano muito grande, muitas vezes pode valer mais a pena você fazer o cancelamento direto para um level 3 do que estender demais o combo. E isso aí é uma coisa que acontece às vezes, pessoal. Você faz um combo gigante, bonito e dá menos dano do que você fazer um combo simples. Looking for the tattoo to put in the corner, but he's getting straight back in with that terrifying jump fierce. We're in the corner now. Oh my god. Jump fierce still putting in work. Oh, She's got a counter hit with the light punch, it doesn't matter. Trade. É isso aí, tá lá. Então o Young numa vantagem muito boa até agora. O jogo tá bem tranquilo pra ele. Tá bem tranquilo. 𝗔𝗽cie. 𝗔𝗽cie, que é uma jogada muito forte do Ken. Tá no neutro, vai tentando chute, cabeçada, passou direto. Bom combo. Vai derrubando bem ali, agora é Shoryuken. Muitos pulos agora e o Young tá tentando trabalhar com pulo também. Nesse tipo de situação, às vezes é melhor você só andar pra frente mesmo e dar chores ali no adversário. Cara, antiaéreo é a solução pra muita coisa no jogo. Bom, o médio agora saiu com punição, mas ele acabou errando o combo, mas nada do que uma cabeçada não resolva. Errou o combo, manda a cabeçada, meu amigo, que a cabeçada resolve muitos problemas. Overhead? Tentou um H1 ali, mas não pegou. Bom suporte. Nossa, o Drive Impact absorveu o suficiente. Tá bom, tá em burnout. E é isso, tentou ali a jogada, deu errado, é combo. E aí, opa, ele errou! Ele errou o combo, agora vai morrer. Nossa! É, esse erro aí não podia acontecer, viu? Bom, tá lá, então vai avançando aí na tabela. Salve, Fala Ferreira! Boa tarde, pessoal, boa tarde. Bom, vamos seguindo. Yeah, I mean, it was a swarming first match from young Mateen. Yeah. And I feel like eventually vamos seguindo, tá, essa luta, deixa eu puxar exatamente onde estamos. Algumas lutas aqui, pessoal, nós já devemos estar lá pra final da pool. Essa luta foi a semifinal da pool, então estamos aí já rumo a ir para as finais das pools, então devemos ter mais os jogadores conhecidos já disputando logo essas vagas para a próxima fase, hein, pessoal. Lembrando que hoje e o início da live de amanhã, boa parte, na verdade, da live de amanhã vai ser tudo pool, tá certo, pessoal? Vai ser tudo pool aí ainda.
Então vamos ter muitos jogos ainda pra irmos acompanhando. E no domingo vai ter evento do Daigo, cara. Acredite se quiser, vai ter evento do Daigo. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui o evento também. Beleza? Vamos ter intervalo? Is the mobile game that was released last year, and if you haven't heard of it, where were you? It's an RPG based on Ultra Street Fighter 4, the game that really changed the landscape. Pelo visto é isso. Devemos ter um intervalozinho aqui. Street Fighter Duel. Vocês jogaram, pessoal? Vocês jogaram o Street Fighter Duel? É um jogo que a galera comentou muito, cara. A galera comentou muito desse jogo. A galera ficava muito animada, né, pro lançamento. E quando lançou, realmente, eu via todo mundo testando aí, jogando, mas jogo de celular não é muito a minha praia. Eu cheguei a jogar alguns, mas não é muito não. Porque os top players ignoram a Chun-Li. Pedro, na verdade tem até bastante jogadores de Chun-Li na Ásia, mas você vai encontrar mais nos torneios da Ásia, beleza? No Ocidente não é uma personagem tão utilizada assim. Mas na Ásia tem até bastante. Mas hoje em dia deve cair um pouquinho mais, porque caiu um pouco mais na tier list também. Então acabar que a gente deve ver menos, porque realmente ela caiu mais aí na tier list, sabe? Mas tem bastante jogador de Chun-Li na Ásia. Bom, então aí mostrando isso é uma informação interessante, galera. Esses são os campeonatos que nós vamos ter aqui ainda. Você pode ver que tá tendo agora o Coast Throwdown, que é esse torneio que você tá assistindo neste exato momento. E aí, na semana que vem, tá, pessoal? Já na semana que vem vai ter o Super Premier Singapore, né? Que é o torneio de Singapura que o 𝗔𝗽cije_𝗶𝗲 foi o campeão no ano passado. Então esse mês já tá tendo esse campeonato que você tá assistindo agora. E semana que vem já tem mais um, aí sim com jogadores da Ásia, tá certo? No horário um pouco mais complicado, mas também não é tão ruim assim, né? Em relação ao mês que vem, nós vamos ter o Premier do Japão e também um Premier que acontece na República Dominicana. Também vai ser um intervalo de apenas uma única semana. Então, cara, fiquem atentos. Vocês podem pegar as informações nas minhas redes sociais, onde eu já deixei ali os campeonatos bonitinho, tá bom? Inclusive, agora que o Twitter voltou, fica até mais fácil pra muita gente que prefere ver pelo Twitter e tal. Então, enfim, né, pessoal? Onde ficar melhor pra vocês, tá certo? Inclusive, o Ryoran tá aqui, nice. Queria confirmar que a lenda tava aqui. Fechou? Intervalozinho. Deixa eu tirar aqui pra mim não tomar copy depois. Que música nós vamos ouvir aqui no intervalo? Tá, eu vou colocar essa, mano, mas na verdade eu queria colocar o tema da Chun-Li. Depois eu procuro o tema da Chun-Li aqui. É isso. Inclusive, pessoal, eu testei o Garou. Aqui é do mais de boa, né? Aqui é só o trailer. Eu testei o Garou, hein, pessoal, lá na BGS. Juninho Nash, muito obrigado pelo gank. Sejam bem-vindos, a galera que tá chegando aí da live do Juninho. Tamo junto, cara. Obrigadão aí. Dá vaga para a Capcom Cup? Dá sim, mano. Campeão desse torneio que você tá acompanhando. Por isso que ele é um Major, né? Porque juntou a galera toda e tal, porque eles querem pegar a vaga, né? Então ele é um Major justamente porque dá uma vaga pra Capcom Cup, que é um evento que vai reunir todo mundo. O garoto ficou massa. Juninho, então, mano, eu não tô hype pra esse jogo. Eu sou muito sincero com o meu público. Eu não joguei Garou antigo, eu não joguei Fatal Fury e tal, tá ligado? Meu conhecimento com
com o Terry e a Maia é do KOF. Beleza? É, do KOF, tá ligado? Inclusive a Maia realmente tá no meu time do KOF. O Terry eu jogava com ele acho que no KOF 98, cara. Mas eu não tava nem um pouco hype. Quando eu testei, eu gostei. A mecânica eu não fui tão fã, cara. Não achei nada demais e tal, assim, eu não fui tão fã. Mas eu gostei. O ritmo do jogo parece bem cadenciado, assim, e tal, tá ligado? Eu acho que a galera do Street Fighter talvez vá gostar também. A não ser, talvez, a galera que gosta de Drive Rush, né? Talvez a galera que gosta de Drive Rush, talvez nem tanto. Mas, no geral, eu acho que a galera vai curtir o jogo, mano. Tipo assim, pra uma pessoa, que no meu caso, que não tava nem um pouco hype, nem um pouco animado, eu até achei ok ali o que eu testei, tá ligado? Eu acho que pra galera que é mais fã assim mesmo, eu acho que vai curtir bastante, sendo bem sincero. Já voltou de São Paulo? Voltei porque temos campeonato, mano. Já temos campeonato, então... Já voltei, já fiz o que eu tinha que fazer lá na BGS. Então, já fiz o que eu tinha que fazer. Encontrei a galera lá também, né, que colou na BGS também. Então, voltei aqui já pro evento. Boa tarde, fala Matheus. Eu tava bem animado pro novo, só joguei mesmo Garou 1, nos Fatal Fury anteriores mal jogava. Nem gostava muito também, saquei. Entendi, Juninho. Então, cara, como eu falei, me surpreendeu ali, mas é porque eu também não tava com nada de hype. Realmente eu tava animado. Eu tava animado pra um KOF 16, cara, pra falar a verdade. Porque, igual eu falo, eu acho que o KOF ele tá indo por um rumo muito bom, sabe? Eu acho que o KOF tá indo por um rumo muito legal, sabe? Tanto de balanceamento, quanto de competitivo, assim e tal. Se a gente for colocar a história do KOF, eu acho que o KOF 15 tá indo por um rumo excelente, sabe? O competitivo do jogo também ficando muito legal e tal, assim, saca? Então, eu tava mais animado pra um KOF por causa disso aí, porque eu acho que o KOF 16 vai, pô, mano, ficar gigante, tá ligado? Gigante. Eu acho que o KOF 16 se ele pegar os acertos do KOF 15, né, e acertar no KOF 16 já de cara, eu acho que o jogo vai, pô, mano, voltar muito bem. Mas, pois eu acho que a galera do Street Fighter talvez vá curtir o novo Fatal Fury, cara. Eu realmente acho que a galera deve curtir. Assim, claro, não acho que a galera vai dropar pra jogar, tá ligado? Mas acho que a galera vai gostar, mano. Tá te animando, Juninho? Mano, testa. Eu acho que pra galera que joga Street Fighter vale muito a pena o teste do Garou. Quem for na BGS, vocês podem testar lá, tá bom, pessoal? E quem não for, tem que esperar. O teste da BGS não tem a 𝗔𝗽cije, que é meu personagem, né? Pra mim teve esse problema, porque eu jogo com a 𝗔𝗽cije, mas eu jogava com a Mai, e é uma personagem que eu também não tava nem um pouco animado, era a 𝗔𝗽cije, né? 𝗔𝗽cije, acho que assim pronuncia. Eu não tava animado pra ela também, saca? Sendo bem sincero com vocês. Mas lá eu comecei a gostar, porque primeiro que a magia dela é muito bonita, tá ligado? Ela faz o giro que parece o tornado do Joey, né, cara? É igual o tornado do Joey, e aí o tornado ele vai, só que ele cai no chão e fica um pouquinho, tá ligado? Então é uma animação diferente e tal, assim, bem legal também. E eu acho interessante que ela tem meio um momento que ela gira e volta, e aí ela pode atacar o cara, tá ligado? Com o mix-up, ela faz um overhead, ou ela tá um ataque normal, ela dá um low. Eu gravei vídeos, pessoal, e vai sair no meu canal no YouTube, dissecando alguns personagens. E eu acho que vocês vão gostar dos personagens que eu escolhi ali, porque eu não tive muito tempo. Então eu fiz o que deu. Eu mostrei todos os movimentos do personagem, todos os golpes normais, a distância, colado no adversário, golpe em pé, golpe agachado, só mostrei de pulo, né? Mas mostrei todos os especiais normais, todos os supers, animações, mostrei tudo dos personagens. E assim, como eu fiz meio como se fosse um modo treino ali, né? 2 players e tal, deu pra mostrar todos os movimentos direitinho. Então você que tá animado pro Garou, quiser conhecer um pouco mais, assista esses vídeos que vão sair, porque igual eu falei, é bem detalhadinho ali do jeito que eu fiz, pra você ver como que é os golpes do personagem. Aí às vezes você pode ver se você curtiu ou não. Fala, Vitor. Vitor tá aí direto nas nossas lives também, cara. Salve, mano. Boa tarde. Ryoran, você vai na BGS? Eu já fui, ô Vini. Eu já fui e já voltei, mano. Eu fui ontem e antes de ontem e fiquei o dia inteiro, cara. Inclusive eu cheguei antes de abrir. Antes de abrir eu já tava lá, tá ligado? Na BGS, então... Eu fiquei bastante tempo ontem antes de ontem, mas aí eu já voltei
agora. Como tá esse garoto? Cheguei agora, fala de Sona. Então, o que eu tava mencionando você já sabe que eu não tô animado pro jogo. Mas eu achei o jogo bem legal, cara. Legal ali, ok, mais ou menos, tá ligado? Então, assim, pra quem não tá esperando nada, sabe? Uma coisa que me agradou foi o ritmo do jogo. O ritmo do jogo. É porque, tipo assim, os jogos, tem muitos jogos que são semelhantes, igual o Marvel e o Dragon Ball, né? O Marvel e o Dragon Ball, um 𝗔𝗽ście 𝗶𝗲. Street Fighter é difícil pegar um semelhante. O mais próximo talvez seria o KOF. Só que ainda assim, cara, ritmo diferente. É 3 personagens, tá ligado? Você vai pegar, tipo, uns comandos do KOF que são parecidos, algumas teorias que são parecidas, mas ainda assim são jogos bem diferentes. Agora, o Fatal Fury, ele já tem algumas, pelo menos no tempo que eu testei, me deu a sensação de ter mais semelhanças. Ainda mais porque o ritmo de jogo é mais cadenciado, tá ligado? Pelo menos me pareceu também ser mais cadenciado. Então, eu acho que pra galera do Street Fighter vai curtir. Eu acho que talvez quem é muito fissurado no Street Fighter 6 talvez não vai gostar tanto, né, cara? Porque Street Fighter 6 você, pô, dá drive rush o dia inteiro lá. Não sei, né? Não sei, acho que aquela mecânica não serve pra isso. Acho que o 𝗔𝗽ście parecido com o Street. Sério, mano? Pô, cara, eu não acho que não tem nada a ver, mano. Queria ter ido, mas o ingresso tá muito caro. Cara, ingresso caríssimo, cara. Caríssimo da BGS. E sendo sincero, eu acho que nem vale a pena, mano. Eu fui na BGS e assim, talvez um dia talvez vale, cara. Porque, querendo ou não, é uma reunião de quem gosta de jogos, né? Uma reunião da nossa comunidade gamer e tudo. Então um dia talvez vale. Mas, cara, pô, velho, esse ano eu achei que ia ser maior. Porque se você for olhar o número de patrocínios, tá ligado? O número de marcas, acho que até maior que o ano passado. Só que as marcas não estão lá necessariamente. Elas estão, tipo assim, todo mundo junto em um stand. Quem for lá vai ver isso, saca? Pô, zoado, saca? Não tem o stand da marca, tá ligado? É só a logo dela, tá ligado? Deve ter chamado uns caras que ficaram lá pra representar só, sei lá. Uma pergunta, não seria interessante fazer um torneio nacional de Street? Continuo com um formato tipo Brasileirão ou seria inviável? Matheus, depende exatamente de como você tá falando. Eu já faço um circuito que é pontos corridos, cara. Não sei se esse sistema já se encaixa no que você tá dizendo. Saca, eu não sei se já se encaixa, mas eu já faço um circuito que é pontos corridos, que inclusive aconteceu agora há pouco, né? No último sábado, nós fizemos uma etapa. A gente até tem uma ideia de um formato fechado de Série A e Série B, não sei se é isso que você tá dizendo, pode ser que seja. A gente até tem uma ideia de fazer sim formato de Série A, Série B e Série C. E a galera disputando e subindo de posição. Mas pra isso ser viável, a gente precisa de um número maior de jogadores inscritos. Por isso que eu falo pra galera, pra gente que é novato, se inscreve no torneio. Porque se a gente tem muito jogador se inscrevendo, aí sim eu consigo fazer, mas como a gente não tem, não seria viável por enquanto, né? E bom, vamos lá que é a combo agora do Big Bird, hein, meus amigos? Vamos ver aí, vai buscando aquele low, Drive Rush agora em sequência. E aí finaliza ali agora muito bem. Tem ali agora o Punish Counter aparecendo. Com o Drive Rush com chute forte. Então, Perfect Parry é uma ideia interessante, um Perfect Parry contra o Sumo Smash. E é uma coisa legal porque tem pra todos os personagens. Consegue esse avanço. Vamos ver aí que a pressão é muito boa. E, pessoal, eu acho que esse aí é a final da pool, tá? Eu vou confirmar se é a final da pool, ok? É isso mesmo, é a final da pool, tá, pessoal? E a vantagem é muito boa pro Big Bird, mas agora tem entrada, hein? Vamos ver se vai ter cansado pro Crit. Não, ainda, porque não ia matar. E agora o Big Bird consegue a entrada, vamos ver. Level 2 na sequência. Faz o agarrão ali, a vantagem é muito boa. Meu amigo, essa jogada do Tornado aproveitando tudo. Nossa, ele conseguiu a entrada, mas ele não cancelou. Nossa, ele realmente não tava talvez esperando que ia realmente conectar. Acontece. Bom, vamos lá que tem jogo, meus amigos, tem jogo. Mais cabeçadas ali aparecendo.
Dando mais cabeçada ali o Station. Tá conseguindo punir bem ele o adversário. Jump, Artware, vai fazer esse agarrão, derrubando ali o adversário bem. Para o Big Bird, quem ganhar aqui avança para o top 96 aqui do campeonato. Olha essa abertura, vamos ver aí, meus amigos, tem level 1 e vai fazer o level 1 e aí já era. Lá então o Big Bird é um round de avançar na tabela. Se vencer esse round, avança e vai jogar só amanhã à noite, hein, pessoal. Bom, Perfect Parry. É, como eu falei, é uma mecânica universal que countera bem ali as jogadas do Honda. Tentou a rota de counter, mas ele acabou errando o tempo da jogada. Bom combo. Tem o corner. Até agora não tá fazendo muitos agarrões de comando. O Station tá totalmente focado nos golpes de strike. E assim, no geral tá dando certo, realmente. E mais um bom agarrão, tem level 2. Reverso, nossa, menos 6. Vai tomar combo agora, se coloca em burnout pra mandar aquele level 2 pra poder combar mais ainda. E aí finaliza com esse buff do 𝗔𝗽cije𝗶𝗲. Sem dificuldades, hein, pessoal? Sem dificuldades. Big Bird vai avançando aí então na tabela. E uma coisa que é interessante mencionar também, olha a camiseta do Big Bird, pessoal. Pode ver que entre aspas não tem nada escrito, né? Porque ele saiu da equipe da nossos. Isso aí é uma coisa até difícil de nós vermos assim, né? A gente acostumou tanto a Big Bird, Angry Bird ser da equipe da nossos. Tem tantos anos, cara, tantos anos que eles estão nessa equipe e agora não estão mais, então fica até estranho, saca? É, sim, ele e o Angry Bird, os dois jogadores saíram do time. Restou agora apenas o Tech Master de jogos de luta, se não me falha a memória, cara. Acho que só sobrou o Tech Master, então, pois é. Logo, logo eles têm patrocínio, com certeza. Logo, logo eles vão ter patrocínio porque os jogadores são absurdos. Mas é estranho. Bom, vamos ver. Ah, galera falando em Guilty Gear, pessoal, tem Guilty Gear na BGS pra vocês testarem. Tem um stand da Dark System lá. A propaganda que tem lá é da 𝗔𝗽cije. Inclusive, lá no meu Instagram, eu já postei lá pra vocês poderem ver como é que eram os banners e tudo mais. Na BGS, inclusive o stand lá mostrando a 𝗔𝗽cije e tudo, mas não tinha 𝗔𝗽cije pra testar, então acabou que eu nem cheguei a testar de fato, porque, se eu não me engano, acho que era uma versão vai sair pra Nintendo Switch, então, cara, pô, é o mesmo jogo, então eu nem testei não, mas tem uma nova personagem que vai chegar. É que o pessoal é muito carismática, cara. Eu quase joguei com ela na época do X-Art. Que era o Heavy, na verdade. Pra se acostumar com o Hitbox leva quanto tempo? Depende muito da prática do jogador. No geral é igual um arcade, um torneio aí de uns 3 meses, mais ou menos. Se você já joga com arcade, a sua mão direita, cara, vai, pô, com uma luva, cara, vai rapidão. Porque é a mesma coisa, né? Agora a mão esquerda, se você já joga em arcade, cara, esse tempo aí vai depender do teu personagem também do jogo. Um Guilty Gear eu acostumei na hora. Tekken também, pra mim foi na hora. Cheguei, já conseguia fazer tudo no Guilty Gear, no Tekken. Guilty Gear demorei um pouquinho mais, uns 2, 3 dias, mas o Tekken foi na hora. O Street Fighter, o básico, cara, acho que uma semana já tava de boa. O problema era coisas específicas. Instant Overhead era um cão. Instant Air Legs era um cão também de fazer, tá ligado? Então assim, daí dependendo do teu personagem, tem coisas que são mais complicadas, tá ligado? Stomp era, pô, mano, era um cão. Mas, pô, tem muito personagem que não tem Stomp. A maioria não tem, na verdade. Tem Street Fighter na BGS. Street Fighter pela Capcom não. Você vai encontrar em alguns stands ali um Street Fighter. E também vai ter o torneio da 2Game. Mas pela Capcom não tem nada não. Bom, vamos lá, hein, pessoal. Vamos de match. One of the things that Manon does have going for her is that her standing medium punch is deceptively long range. Yeah, she's got great. Boa rasteira. Legal, foi interrompido agora. Sei que também é a final da pool. Que ganhar já vai avançar pro top 96 e vai jogar amanhã. Se colocou agora em burnout, mas vai fazer aquele level 1 direto pra já conseguir levar. E pra quem não tá sabendo, pessoal, essa personagem que eu falei, a 𝗔𝗽cije, ela foi anunciada no Guilty Gear, tá?
Ela é a esposa do Kai. É, né, isso aí, né, a esposa do Kai, e ela tem um jogo de zone e tal ali no Guilty Gear Heavy, que é bem legal. Ela tem um visual da hora também, que tem uns bichos, tá ligado, do lado dela. É interessante ali os movimentos da personagem. Mas ainda não mostrou uma, se não me falha a memória, ainda não mostrou gameplay da personagem, né? Só mostrou um trailer ali mostrando a personagem. Vamos ver aí que a vantagem é enorme agora pro Kevin. E aí tentou o H1 de comando, não deu certo. E aí agora é só punir. Yeah, so definitely CG looked a little bit flustered right there. Looked like he was a little bit overcome by the pressure. Esse level 3 da Manon, inclusive, pessoal, é reagível, beleza? E agora tá no nível 3 ali de medalha. Bom H1 de comando. Executou a punição, ainda pegou nível 4. Drive Reversal. Tá em burnout, mas a vantagem é boa pro jogador de Manon, galera. Vantagem boa ali pra ele. Vamos ver, trade acontecendo. Buscando soco médio. Punch. Ah, ele não puxou o adversário. Se ele puxasse, ele seria um momento importante pro jogador. Vai fazendo aquela pressão agora, trabalhando com esse mixer. Conseguindo buff ali na sequência ali, por sinal. Vai fazendo aquele posicionamento, neutral jump, pressão, overhead, bloqueado, consegue os counters mais uma vez. E agora tem o H1, ainda tem level 2. Do Kevin pode conseguir esse comeback. Olha só a maldade, como o cara pulou muito atrasado ali, o jogador de Manon. Deu tempo do Kevin executar a punição e finaliza bem. Bem jogado, bom overhead. Aí diz, vem agora no final do mês, você tem a data certinha, Adiciona? Ah não, foi o Aoki que falou, né? Aoki, tem a data certinha de quando vem a 𝗔𝗽cije? Por favor. Não teve trailer de gameplay não, né? Foi só aquele trailer inicial mostrando a personagem, não é? Eu confirmo, por favor, se a gente tiver saído gameplay, eu tenho que assistir. E vamos ver que tem combo agora, vamos ver. Tem level 1 ainda, deve finalizar agora, na sequência. Olha, ficou um limite. Drive Reverse no recap e aí não deu certo. Finalizado, o Kevin vai avançando, então, para o top 96 aqui do Major. Tá jogando bem, cara. O Kevin tava numa crescente excelente e agora tá aí classificando para 𝗔𝗽liche, quase classificando para Capcom Cup, ainda não pegou, mas tá muito perto. Ficou muito perto, na verdade. Então vamos ver que tem muito jogo, hein, galera? Tem muito jogo. Obrigado a todo mundo que tá com a gente. Não esquece, você que tá pelo YouTube, deixa aquele like, tá bom? Pra fortalecer aí, pessoal. Só se você clicar no joinha vai ajudar demais aqui essa live que você tá assistindo. Estou respondendo todo mundo. Pode mandar suas mensagens aí no chat, suas dúvidas também, tá bom? Não precisa necessariamente ser de Street Fighter, tá bom, pessoal? Pode mandar suas perguntas aí que eu tô respondendo todo mundo. Estamos trocando uma ideia aqui também. Hoje é logo vai sair no meu Instagram ali os horários certinho, mas amanhã vai ser às 11 horas, tá certo? Ainda assim já atualizando pra você. Tem evento Daigo no domingo, que também vai estar no programa pra você saber tudo que tá acontecendo. Fechou, pessoal? Já saiu o gameplay? Ah, então eu vou ter que dar uma olhada, cara. Se tiver o link, por favor, que aí depois eu vou assistir direitinho. Do Kevin da Fúria. Então, cara. Ah, tá pegando a data, né? Ah, não, ele tava falando da data. Dia 31, me falaram ali, então. Vou até anotar aqui, cara. Guilty Gear. Deve ser Disney. Obrigado aí, cara. Valeu pela informação. Já anotei aqui. Então, sobre o do Kevin estar na Fúria, vocês podem ver que o Angry Birds não tá mais na Nasser, né, pessoal? Você pode ver ele com a camiseta do Street Fighter, então já dá pra ver que ele também saiu da equipe. O do Kevin, ele teve o patrocínio mais estranho de todos os tempos. Ele foi contratado por causa do 𝗔𝗽liche. Não é todo jogador lá, né, pessoal? Um monte de jogador foi contratado pelo 𝗔𝗽liche. Então, ele jogou o 𝗔𝗽liche, ele também disputou a vaga, conseguiu a vaga, jogou o 𝗔𝗽liche, foi bem no campeonato. Foi muito bem lá no campeonato, venceu, passou da primeira fase, né, e tudo. E depois que acabou o 𝗔𝗽liche, ele foi demitido. Saiu da equipe. Cara, foi o patrocínio mais estranho da história. Cara, durou que uns 3 meses. Só que o que foi estranho? É porque ele foi bem. Cara, eu tô puxando aqui, foram... Pô, mas terminou, foi no dia 30, né? Então vou arredondar pro mês seguinte. Foram 3 meses. 3 meses de patrocínio.
Cara, vocês têm noção do que é isso? 3 meses de patrocínio com um cara que foi bem. O cara teve o melhor desempenho da carreira dele, velho. O cara foi bem e durou 3 meses. É isso, acontece, mas vamos lá que tem gameplay aí, então rolando, hein, pessoal. E aí vai fazer essa finalização agora muito bem na sequência. People have a character that can do that, but then they just opt not to do it. But Yeah, just not ready for that green flash, you're right. Yep. Always ready. J-Rai. Vamos ver, suporte. Tem um perfect parry. Ficou médio ali, pegou, mas não acreditou na jogada. O que vai ser? Mais pressão, vai fazendo aquele agarrão ali pra poder pegar uma vantagem boa. Shoryuken, e tá vivo no jogo. Overhead, bateu na defesa. E agora vai pro chip damage, jogando muito rápido. Nossa! Meu Deus, o que aconteceu com o Angry Bird? Morreu. Morreu, já era, checkmate. Checkmate. É isso. Perdeu. Nossa, galera. Ele confiou muito no chip damage e aí não tinha mais o que fazer. Ali já era checkmate. Oh, vai fazer aquele agarrão pra trás. Ô, time. Nossa, é combo agora e a situação complica para Angry Bird. Overhead, pegou em counter. Nossa, ele errou a play. Isso aí pode atrapalhar tudo. Tá vivo ainda. Esse Ken tá atacando, ele tem chance ainda de ganhar. Você tá vivo, tem chance e agora o Young leva essa partida. Aquele erro do Angry Bird foi fatal, hein, pessoal? Perguntaram ali sobre Mortal Kombat 1. Pelo que eu vi no cronograma, cara, eles não iam nem sequer streamar as pools do Mortal Kombat. É isso mesmo que você ouviu. Assim, pode ser que eles streamem depois e tal, tá bom? Mas pelo cronograma, eles nem iam fazer isso. Não ia ter nem live. E aí você deve estar se perguntando, mas por quê, cara? É porque é um campeonato menor mesmo pro Mortal Kombat. Teve 80 e poucos inscritos, o que não é um número grande para os Estados Unidos. E tem, cara, pouquíssimos jogadores conhecidos. Vou até puxar aqui pra você. Tem o Might and Just, o 𝗔𝗍 e o Gear. Esses são os principais, tá ligado? 3 jogadores. 3 jogadores. Até tem outros aqui, mas não são... Não que eu me recorde muito deles. Mas bom, vamos lá, né? Vamos lá que tá com um momento bom agora o Angry Birds, depois daqueles erros ali que ele cometeu. Mas agora tá voltando pro jogo, agora tá voltando. Médio, boa conversão, trabalhando com esse target. Tatsumaki na sequência. E vai fazendo Dragon Lash. Tentou agarrão, e aí tomou o time. Agora sim o Shoryuken foi bem conectado. O Choice na verdade não foi tão bom, né? Se colocou em burnout, seria melhor ter mandado o super. Era melhor ter feito um level 1 naquela situação. E agora vai ter que fazer tudo, e aí tomou bait e vai morrer. Cara, realmente o level 1 ia ser uma decisão melhor. 1 a 1, tudo igual. Nossa, o jogo tá tão flopado assim. É, cara. É, então, né? Tá complicado as coisas pro Mortal Kombat. Tá complicado as coisas pro Mortal Kombat 1. Foi um dos piores. Aí, por exemplo, foi um dos piores em número de inscritos pra Play Store no Mortal Kombat, pra vocês terem noção. Situação complicada. Mas vamos lá, né, pessoal? Vamos torcer pra tudo se resolver bem aí com o jogo. Bom, bora lá, hein, pessoal. Galera, aproveitando pra lembrar. Aproveitando pra lembrar que o Twitter voltou, né, pessoal? O Twitter voltou e eu tô fazendo os conteúdos novamente lá pelo Twitter, tá certo, pessoal? Então acompanhem lá. A gente tá postando bastante coisa pra vocês por lá. E agora, nossa, DI e reagiu. Caraca. É, como o Caster falou ali, rapaziada, 7 point agora. Pra vencer essa matchup aí.
7 pontinhos, então, agora para o Young. Será que Angry Bird vai para Losers? Será, meus amigos? Angry Bird na Losers? Double dash up. Jumps back. Wow, just catches it Vamos with a ver. jump back after walking forward. No counter hit or anything there. Both players sitting on full Shoryuken AD. 3. Oh my god. Nossa, lindo soco forte. Cara, se ele acertar a próxima, ele mata. Se ele acertar... Nossa, ele acertou! Young! Manda Angry Bird pra Losers! Caramba, galera! Defeats Angry Bird É... in the mirror, on Unbelievable. stage, in front of this NA crowd at East Coast Throwdown. That is your breakout performance, and we're only in the first block. That was unbelievable right there. I don't think anybody saw that happening. I saw Caramba, pessoal, caramba. Ó, seguinte, eu sempre falo pra vocês me seguir no Twitter e no Instagram, né, pessoal? Vocês sabem aí já. Então, já postei lá pra vocês. Então, quem perdeu, pô, Ryoran, cheguei atrasado e tal, muito fácil. Vai lá no meu Twitter, vai lá no meu Insta, dá uma olhada que eu sempre posto resumo pra vocês por lá. Já postei, já tá lá. Então, Angry Bird vai pra Losers. Deve jogar novamente? Não, não vai jogar novamente. Ele tá classificado para o top 96, porém pela chave da Losers, tá bom? Então ele tá classificado, mas pela chave da Losers, então vai ter que remar mais num campeonato como esse. Você cair pra Losers na pool é complicado, ainda mais porque nem tá tão difícil assim as pools. Nem tá tão difícil assim as pools, cara. Então é isso aí, pessoal. Vai ser só os textos, né? Eu tirei uma print, eu ainda tirei, não sei se você tá falando comigo, mas eu tirei uma print da tela ali e tal, postei pra ficar bonitinho. Então já deixei a informação pra vocês por lá, tá bom, pessoal? Já deixei por lá pra vocês as informações aí do que tá acontecendo. E mais importante pra vocês, então voltei a fazer aqueles conteúdos de sempre. Acompanhem no meu Twitter e no meu Instagram. Então tá aí, Andy Walker. Andy Walker, que parece que veio do anime, né, pessoal? Playstyle in Street Fighter 6, you want to be leading the dance, and young Matt Teen sends Angry Bird to losers bracket here in pools. What an incredible result for him. As we move on, one of the other top seeds here, Ending Walker, another young player to come to the forefront. Of course, he's had a lot of glory very early on in his career, vamos de match. qualifying for Capcom Cup in what is effectively his first competitive season in Street Fighter 5. He's continued that form. Ryoran, quando jogar, pegava o Chuchu, Dark e os caralho 4 na pool. Angry Bird pega o Ken Randall, número 17, toma fumo. Pra você ver, cara. Você vê. O SF6 é complicado. Esse jogo aqui é complicado. Vamos lá, pessoal, vamos de match. Andy Walker contra Flex. I don't think you'd get very good odds on that. The return on that gamble would probably be quite low. He's definitely one of the favorites. Bom, vou puxar aqui rapidamente só a informação, pessoal. Essa luta é a final da pool, tá? Então vamos duelo. Dry Reversal tentando trabalhar aí agora com a cordinha ali numa distância grande. Bom, perfect parry. Chute médio achado ali agora para Andy Walker. É interessante porque é um chute, mais animação soco, né? Claro, ele é um boxeador. E agora Dry Reversal com o Sh-Buster, fazendo aquela inversão de lado. Opa, não, foi para rota direto de ataque e agora finalizou na sequência. Round para Andy Walker. To make guesses on his pretty safe offensive pressure. Very reminiscent of the way he played in Street Fighter 5. Meu amigo, lindo Sparrows. I'm gonna make you block. I'm gonna be plus. And on defense, you're gonna have to guess on me as well. Rasteira, punição boa. Punição bem aplicada.
so good on like these like little micro interactions, like they perfect. Vai carregando. Como tava muito longe, não tinha muito o que fazer, ia ter que cancelar ali mesmo. Agora sim, soco forte, pegando full screen. Esse é um combo muito bom do Ken, né? Um combo full screen ali. A inspeção, vai derrubando bem. Trabalhando com o 𝗔𝗽cie, pegou agora em counter hit. O que vai ser? Vai carregando, tentando tiro de flicker mais uma vez. Tentou a bait? Opa! Oh, não conseguiu ele punir agora de fato. Soco forte, batendo parry. Agora puxou, vamos ver se vai querer combar. Vai querer combar com o level 3, decide gastar tudo. Ele gastou também porque não vai ser só um level 3, né, pessoal? Nesse caso aí vai ser um critical art, então dano amplificado. Então é muito bom, por sinal. E agora vai tentar um chip damage, vamos ver se vai conseguir. Perfect parry, nossa! Que lindo Perfect parry! Ótima entrada. Vambora, pessoal. Vambora que tem jogo. Flex aí tentando mandar o oponente pra losers. Vamos ver se vai conseguir. Bom combo. Chimado. Endwalker consegue esse combo bem. Vai fazer mais alguns Hadoukens ali, Flex, mas não conseguiu a abertura que ele queria para poder escapar do canto da tela. Reverso -6, nossa, deu errado. E agora é combo na sequência. Acabou errando ali, mas ainda assim pegou na sequência com o agarrão. Mas ali era para ter finalizado o oponente, mas acabou errando. Vamos lá, tem jogo, meus amigos. Vamos que tem jogo. Com o combo agora ali pegando para o Endwalker, jogador vindo direto da Grã-Bretanha. Tem combo agora fazendo Shoryuken. Bretanha, na verdade. Counter hit aparecendo, cordinha para poder ficar positivo. Já manda aquele Shoryuken para não respeitar nada. 𝗔𝗽cie agora na sequência, buscando o overhead. E agora pegou level 2, não quis fazer level 2 ali ainda. Preferiu esperar na situação, acho que ele tá focado para um level 3. Vai buscando o Perfect Pair. Ou ele economizou, eu acho que ele fez foi economizar, hein, chat. Eu acho que ele quis economizar. E economizou de novo ali, ele podia ter feito level 3. Endwalker tá confiante no jogo. Ele tá nem aí pra gameplay do seu oponente, mas agora vai pagar caro. Agora vai ser finalizado, porque isso aí, como tem pouca vida, vai virar um critical art. E aí já era. Tentou, pessoal, tentou. Guardou as barras, mas é como eu falo, quem guarda a barra, meu amigo, é instrutor de academia. Você tá no Street Fighter, você tem que gastar elas, cara. Vamos lá que tem partida. Já vai conseguir o knockdown. Puxou bem agora. O adversário tentou escapar, mas não deu certo. Boa pressão. O Gão foi interrompido. Nossa, a intenção do Endwalker foi muito boa. Quando o Flex fez o Dragon Lash, ele tentou dar o jab pra poder colocar o adversário em jungle e aí continuar combando no oponente. Acabou errando, mas a intenção da jogada foi muito boa. Vamos, Chores. Tentou agarrar agora, soco fraco, pra poder acompanhar o pulo. Dry Impact, aí conseguiu pegar. Agora é só combar, meus amigos. Endwalker tá em apuros, meus amigos. E aí ele errou o DP. 7 points então para o Flex, meus amigos, tá lá. Será que vamos ter mais um top player caindo para losers das pools? Veremos. O jogo do Endwalker é muito forte. Ainda assim é difícil, mas o Flex tá um passo. Trade acontecendo e o Flex não para de atacar. Ele quer jogo, ele quer ofensiva, ele tá de Ken, ele tem que fazer isso mesmo. Bom Tatsumaki tem o corner. Pressão, tentou agarrão ali, não encontrou nada. Agarrão pra trás agora, Endwalker no corner. Meu amigo, ele tem level 3. Gente, se o Flex combar, o Endwalker vai pra losers. Se o Flex conseguir o confirm, é Endwalker na losers. Lembrando que o Ken tem o chute mais agachado dele, que é sensacional. Tem abertura, agora tem que finalizar. Meu Deus, Endwalker gasta barra, meu amigo. Nossa, ele vai morrer. Endwalker vai pra losers bracket na pool.
Meu amigo, gasta essas barras, meu querido. O que aconteceu com o Andy Walker? O cara tá com barra pra 3 jogos. Ele não gasta nada. É isso, é isso. Já vou deixar a informação pra vocês, hein, pessoal. Deixa eu só fazer a postagem aqui pra já avisar pra vocês. O que ele fez? Caraca, mano. Alguém me explica por que ele se recusa a gastar essas barras? Tá certo. Bom, a informação já tá lá pra vocês. Pessoal, obrigado a todo mundo que tá acompanhando nossa live. Queria pedir pra galera do YouTube deixar aquele like brabo, beleza? Clica no joinha, obrigado, que temos mais 150 pessoas acompanhando nossa live. Então quem puder clicar no like, tá certo, pessoal? Só de clicar no joinha vai ajudar demais a gente. Pode mandar suas mensagens no chat que eu tô respondendo todo mundo, tô conversando com todo mundo. Tô só fazendo a postagem aqui pra já deixar pronto. Tá lá no meu Twitter, tá lá no meu Instagram. Quem quiser ver os resultados das coisas mais importantes que aconteceram, já tá disponível pra vocês. Vai pra casa cheio de barra. Quem tá nesse campeonato? Evans, cara, todo mundo que tu imaginar, com exceção da galera da Ásia, porque eles vão pro evento Singapura. Mas da Ásia tem o Big... da Ásia tem... o Big Bird e Angry Birds, tecnicamente a Ásia, né, chat? O Daigo e o 𝗔𝗽cije tá lá. De resto, tá os principais jogadores da Europa e dos Estados Unidos e alguns da América Latina. Mas é basicamente isso, cara. Dos Estados Unidos tá praticamente todo mundo, tirando o Punk e o Bena, porque os dois já estão classificados. Então, eles não decidiram não ir lá pra... Eles iam mais pra treino, né? Fala, Gusta! Salve, salve! Bom, vamos lá, pessoal. Então a galera da Ásia, pessoal, tirando... Tem o Big Bird, Angry Bird e o 𝗔𝗫cije e o Daigo. Mas de resto tem muito jogador da Europa e, claro, da própria América, né? Digamos assim, a América inteira, né, no caso. Na verdade, eu tô sentindo até falta de alguns jogadores da Europa, cara. Sendo bem sincero, eu tô sentindo até falta de alguns jogadores da Europa. Eu não sei se eles estão focados em ir pro evento de Singapura também, mas eu tô sentindo falta de jogadores da Europa que sim, não é necessariamente todo mundo não. Mas enfim, ainda assim é um Major e tá vendo vaga pro Mundial. E olha só. Nossa, meu amigo, o que ele fez? Trunks agora pode ter condenado o jogo dele. Agora sim ele condenou o jogo. Ué, dá pra matar não? Tá bom, vamos ver. O Trickster agora sim acerta o DI, agora sim vai finalizar e pega nível 4 de medalha. O Trunks acabou de mandar um tutorial pra vocês, pessoal do chat, de como você jogar uma partida fora. Você quer perder, cara, faz exatamente o que ele fez. Tutorial de como perder um jogo. Putz grila, cara, o que ele fez, viu? Vamos ver, chute mais agachado, boa entrada. Vamos ver, opa, vai pro Super nível 2, bem jogado. O Trunks é jogador bom aí de Manon. Nossa, boa entrada, o soco médio ele pegou no Punch. O pessoal tá falando aí. O Trunks não, é o Trunks, né? Não, acho que é o Trickster, né? Não é não? O Trickster que você tá falando? Que é o de Manon? Bom, vamos ver aí então, vamos ver quem vai ser, cara. O Trickster tá uma vantagem muito boa aqui no jogo. On counter. Nossa, errou o Chores. Aí vai ser punido com a gama de comando. Vamos ver se colocou em burnout. O Trickster tá bem tranquilo até agora no jogo, viu? Mais um H1 de comando e finaliza. Tá indo bem, tá indo bem. Dropkick, então tá um round de avançar na tabela. Vamos ver. Fazendo ali os parries. Counter hit aparecendo, vai fazendo mais magias agora na versão OD. Mais parries aparecendo, ótima abertura agora para o Dropkick. E vai pegar nível 5 de medalha. Meu amigo, aí
A guria vira um trator, vira um caminhão, pô, um chores. Antiaéreo, olha só, overhead, apertou o botão no capa ali o Tropic, mas acabou dando certo. Olha o F-Punish, joga na parede, finaliza, não precisou ele gastar mais barras, conseguiu levar muito bem. E agora o level 3 agora pega muito bem no recap. Fully powered up, level 5, level 3, just over 50%. Yeah, close to 60 right there. What makes that so scary though is that like Tá buscando estiver agachado. he's dead. One grab will do it now. Yeah. On that 9,000. Bom drive rushing. E aí, pega na sequência. E finaliza muito bem com o overhead. É isso, o Tropic avançando então por 2 a 0. Showing that the Manon can get it done. Yes, there you go. Yeah, feeling himself a little bit after that one. Yeah, definitely how you want to feel after you win your match. And Shout out to the dual sense edge, by the way, the weapon of choice of pros. all right. Bom, chat, estamos indo rumo a terminar essa wave, tá certo? Estamos indo rumo a terminar já essa wave pra seguirmos com a próxima. E aí, na hora que começar a wave, eu vou passar todos os detalhes aí pra vocês. O problema do Endwalk foi o cabelo dele cair na frente do olho. Ah, o cara fica jogando com metade da visão, dá isso. Menardi tá participando, o Menardi e o Punk em especial, ambos não estão participando. Lembrando que o Mena, hoje, ele mora nos Estados Unidos, tá, rapaziada? Então acho que ele realmente decidiu não participar mesmo, que ele não quis mesmo, já que ele poderia. Mas deixa eu verificar aqui se ele não tá no torneio de Singapura. Pelo visto ele não tá no evento de Singapura também não. Bom, o Punk não tá, mas o Punk não viaja também muito. Mas alguns jogadores vão sofrer nas viagens, pessoal. Olha só. Problem Max e Endwalker. Os caras moram na Europa. Eles estão agora nos Estados Unidos. E pra semana que vem eles vão pra Singapura. Cara, o jet lag deve caçar esses caras em um nível absurdo, viu? Eu espero que eles estejam bem de saúde, porque... Nossa senhora, haja viagem, haja viagem. Esse cara vai, literalmente, esse cara vai rodar o mundo. Esse cara vai dar uma volta no mundo inteiro, desse jeito. Boa sorte pros jogadores aí pra ficar bem. E aquele norueguês, nunca mais vi ele, o Fale. Tá meio sumido mesmo, Ricardo. Tá meio sumido mesmo, não anda tão presente assim. Eu posso verificar daqui a pouco. Eu ainda tô olhando muita coisa, mas eu posso verificar daqui a pouco como é que ele tá no World Warrior. Assim, talvez ele esteja muito confiante no World Warrior dele. Eu vou passar aqui uma estatística, tá bom? De como que foi o ano passado do Fale. Pessoal, o Fale, ele disputou não foi ano passado ou retrasado? Cara, perdão se foi ano retrasado, tá, chat? Mas foi por aí. Ele disputou 5 World Warriors. Ele ganhou todos. Tu não ouviu nada, ele foi campeão de tudo. Aí ele disputou a CPT e ele foi campeão. E aí ele pegou a vaga. Aí ele disputou a final do World War só por disputar treino, premiação e tudo mais. E ele foi campeão. Cara, o maluco jogou 7 torneios da região dele pra pegar a vaga. Ele ganhou todos. O cara pegou 2 vagas pro Mundial, velho. Cara, o Fale, ele, tipo assim, ele é o deus da região dele, sabe? Ele é o deus da região dele lá, não tem nem como. Então, eu acho que ele deve estar bem confiante. Eu posso puxar aqui depois as estatísticas em relação a esse ano, porque é outro ano, né? Mudou as coisas. Mas ele realmente é um deus lá na região dele. E agora finaliza e o Mando já vai levando esse round. E o Mando que vem do México. Second guess himself, just went straight for the OD-SPD. Vamos lá, garoto de comando. Syncro Express agora dando aquele dano enorme. Mas aí consegue a conexão, vamos ver. Trabalhando com magia. Ó, que combo bonito, pessoal. Nossa, levanta direto no super. E agora vai matar. Aí não tem mais o que fazer.
Eu tô confirmando aqui, o Fale ele realmente não viajou pra esse campeonato. E na região dele... Ó, vamos lá, vamos para as estatísticas. Não, depois dessa partida, tá? Salvatore tá jogando? Tá não, mano. Ó, terminando essa partida, eu vou passar pra vocês as estatísticas do Fale desse ano e vocês vão ver pô, mano, a dificuldade que o Fale tem na região deles. Realmente é sofrido, vocês vão ver aqui daqui a pouco como que está a jornada do Fale. Aí vamos lá que vai conseguindo já aquele agarrão de comando, mando numa vantagem muito grande aqui no jogo. Aquele Dry Impact ali pra ver se o adversário reage com o DI também, aí realmente ia ser finalizado, já que não ia ter vida o suficiente. Agora consegue essa entrada e já finaliza muito bem. And you see that at a high level as well, like world-class players will try and make each other flinch with the drive impact if they know that the armor won't hold on. E aí finaliza bem, rapaziada. Mais um agarrão de comando tá lá. Absolutely plants him. Put him straight into the earth right there before we could even get our thoughts out. Zangief just completely destroyed Akuma right there. Yeah, that's definitely one of the matchups that Akuma players don't really like too much. Scary. Yeah, it's one of the scarier matchups. Very dangerous. And it's hard to call it a bad matchup because Akuma still certainly has all the tools to keep him out. The aerial approach is horrible. Yeah, he still has like all the tools to deal with Zangief, but it's just that you can't make any mistakes. No. Yeah, it's brutally painful against Zangief if you make a mistake against him. Bom, pessoal, vamos lá, vamos passar uma estatística aqui. Quem é fã do Fale? Fala aí, chat. Inclusive, eu já conversei muito com ele, cara. O cara é super gente boa. Quem é fã do Fale? Diz aí, galera. Manda aí no chat, que aí eu passo as estatísticas pra vocês verem a incrível dificuldade que o Fale está passando esse ano. Realmente a maior dificuldade que ele já passou até hoje na carreira pra conseguir pegar essa vaga pela região dele, né? Um jogador da Noruega que pega vários países ali em volta também na sua região. Bom, cadê? Enquanto a galera vai falando aí, né, pra ver se temos fãs do Fale aqui, ele participa de uma super região, tá, pessoal? Então é o campeão e o primeiro colocado classifica e o segundo e o campeão também da final regional, tá? Então são duas vagas. Beleza, pessoal? Vamos lá. No primeiro World Warrior, o Fale ficou em segundo. Olha só, galera, ele perdeu, mano. Ele ficou em segundo, acredite se quiser. Ele perdeu para o 𝗔𝗽ście𝗶𝗲. 𝗔𝗽ście𝗶𝗲 ficou na frente, então, e o Fale ficou em segundo no primeiro World War. No segundo World War, olha só, a final foi entre os dois de novo, só que dessa vez o Fale não ganhou. Fale ficou em primeiro, 𝗔𝗽ście𝗶𝗲 ficou em segundo. E aí no terceiro World War, cara, o Fale, ele ficou em segundo. Olha só, ele perdeu, cara, perdeu. Ele ficou incrivelmente em segundo, cara, péssima colocação. O cara ficou em segundo, só que dessa vez ele perdeu pro Lord Fale. Então, o Fale ficou na segunda colocação. E no quarto World War, olha só, cara, o Fale enfrentou quem? O 𝗔𝗽ście𝗶𝗲, sabe onde? Na final do campeonato, e dessa vez ele ganhou. Então o Fale foi o grande campeão do evento. Uma estatística pra você entender, tá bom? Só pra você entender o quanto que tá difícil pro Fale aqui no torneio. Ele jogou 4. Ele ganhou 2, os outros 2 ele ficou em segundo. A pior colocação do cara é segundo colocado. Esse é o Fale na região dele, no pior desempenho da carreira até hoje, onde ele conseguiu ficar em segundo. Esse é o pior desempenho do cara. Só pra vocês terem noção, o Fale tá na liderança do circuito. Então se acabasse hoje, o Fale já estaria no Mundial. Ele tem fucking 180 pontos. Ele tem 180 pontos. Só pra vocês terem uma noção, nós estamos aqui com o 𝗔𝗽ście𝗶𝗲, que tem muito ponto no nosso World War. A gente tá exatamente na mesma etapa que a deles, tá? O 𝗔𝗽ście𝗶𝗲 tem muitos pontos. O 𝗔𝗽ście tem 130. O 𝗔𝗽ście tem 130. E ele tá quase pegando a vaga direta com 130. O Fale tem 180, cara. Cara, o Fale tem um título a mais de pontos do que o 𝗔𝗽ście𝗶𝗲, cara. É um título a mais, cara.
Mano, pô, é absurdo, cara. É absurdo. Convenhamos que a região dele não é lá essas coisas, né? Cara, a região dele não tem nenhum jogador de nível mundial mesmo. E ele é nível mundial. Ele é absurdo, o Fale é absurdo e não tem mais nenhum jogador que nem tem nível internacional. Alguns jogadores que viajam mais é o 𝗔𝗽cie. Mas o 𝗔𝗽cie, ele viaja, ele joga bem. Mas não tem nível mundial, cara, infelizmente. O Juice Joy joga bem, o Lord Venom joga bem, o 𝗔𝗽cie Impostor até tava tendo um crescimento legal, mas não tem aquele nível mundial. Um cara que tava bem no Street Fighter V era o Ricky. Ele jogava, acho que era de ouro, tá ligado? Ele tava indo bem, mas aí o ouro lançou no finalzinho do jogo e tal, e acabou o jogo, veio Street Fighter 6, o Ricky não tá, essas coisas. Então realmente é uma região que tem um cara de nível mundial e outros jogadores que infelizmente não conseguem bater de frente. Tem o 𝗔𝗽ście também na região dele, mas... guys, não tem muito o que fazer nessa região, cara. Ele ganha tudo. Não tem muito o que fazer nessa região. É quase como a região do Emirados Árabes, porque o Angry Bird e o Big Bird domina, mas são dois jogadores. No geral, os dois jogadores pegam as vagas mesmo. O Big Bird e o Angry Bird pegam as vagas mesmo, no geral. Só que tem outros jogadores que às vezes conseguem derrubar eles, tá ligado? Já aconteceu deles caírem ali e tal, e ter umas dificuldades ali. Ainda assim, não é aquela dificuldade absurda, mas sim, eles perdem, tá ligado? O Big Bird e o Angry Bird, às vezes eles perdem. O Big Bird tá dominando total, na verdade, né? O Big Bird tá dominando total, dessa vez. Mas o Angry Bird já perdeu várias vezes, saca? Mas no geral, ainda assim, como eles têm uma consistência grande na região, porque eles são mente nível mundial, eles acabam pegando a vaga mesmo assim, né? Putz, o Radinov é fogo, viu? Ai, velho. Meus bem aqui cuspindo sangue pra tentar classificar. Mas, mano, eu prefiro muito mais do nosso jeito. Cara, muito mais legal a gente acompanhar aqui no nosso World War, tá ligado? A parada lá, pô, pegando fogo e tudo, a galera se matando, do que assistir o Fale ganhar tudo, do que assistir a região, né, do Emirados Árabes ali, que é Big Bird e Angry Bird esperando pra ver se alguém vai conseguir derrubar eles, sabe? Às vezes acontece, mas se não acontecer, é os dois na final. Eu acho o nosso muito melhor, velho. Eu acho a nossa região muito mais legal, é muito mais disputado e tal, sabe? Agora, ver o Fale ganhar toda hora, cara, dá nem graça, viu? Dá nem graça, é só chegar lá e é um cara destruindo tudo. Bom, é isso aí, pessoal, intervalozinho, beleza? Obrigado a todo mundo que tá com a gente. Não se esqueça, pessoal, o Twitter voltou, tá? O Twitter voltou e pra quem não tava acostumado, tá, pessoal? Lá no meu Twitter, tanto no Twitter quanto no meu Instagram, tá? Porque eu replico, né? Eu posto muitas atualizações pra vocês de tudo que tá acontecendo. Então é uma fonte de notícias pra você em relação ao jogo e outro. E em especial o Dead by Daylight, que é um jogo que eu gosto muito também. Mas lá tem muita coisa legal pra vocês, tá bom? Já teve 2 top players que caíram pra losers aqui no torneio, cara. Andy Walker e Angry Bird caíram pra losers bracket. Pô, Ryoran, cheguei agora, não tava sabendo. Como é que eu faço pra saber dessas coisas? Só você me seguir no Twitter e no Instagram, beleza? Já postei lá e aí eu tô sempre postando, você sempre vai sendo informado de tudo. Intervalozinho, vamos esperando. Eu acredito que nós fechamos essa wave, tá, pessoal? Eu acredito que nós fechamos essa wave aqui agora. Então devemos estar indo para a próxima. Quem vai jogar na próxima, eu vou pegar a informação para vocês. Vamos ver quem vai jogar a próxima wave. Tá, deixa eu pegar aqui. Vamos ver quem quer jogar. Salve, fala Wagner, de boa? É muito mais competitivo. Eu tenho uma proposta pra você, caraca, Hatsona vai me fazer uma proposta, mano. Putz, o que é, Hatsona? Fala aí.
Tá, pessoal, próxima wave, nós vamos ter Problem X na primeira pool. Eu acho que só ele de conhecido aqui nessa pool. Tem a Marine também. Beleza, na segunda pool temos o Lex, medalhista de Evo Japão. Parece que só ele. Na terceira pool temos o Nephew também. Deixa eu tirar aqui. Temos o Nephew na terceira pool. Tem um cara chamado Command Grab, velho. Não, Command Crab. Eu acho que realmente só esse. Cara, as pools estão muito fáceis, cara, pros top players. E na quarta pool, o JB. Ficou bem dividido aqui o seed dos players. Bem, você eu tô bem demais, cara. Você cancela todo o seu cronograma e joga só Street Fighter. E eu gasto meus pontos pra sair do platina. Que tal? Negócio da China, hein? Eu aceitaria. Cara, pô, mano, pior que eu quero zerar o Silent Hill 2 Remake. E tá muito legal o jogo, eu tô adorando. Também tem... Ô, droga, eu mutei a parada, eu abri a música e esqueci de ligar a música. Que droga. Pior que eu quero zerar o Silent Hill 2 Remake, que o jogo tá muito fera até onde eu estou. Eu quero jogar a DLC do Mortal Kombat ainda, vou jogar aqui na live também. E ainda tem o Dragon Ball, cara, que lançou. Eu consegui a chave, rapaziada, consegui a chave. Jogarei o novo Dragon Ball aqui também. Então também tenho que jogar ele, pessoal. Então ainda tem muita coisa. Tem muita coisa da hora que eu quero jogar aí também, além de Street Fighter. Angry Bird is one of the predominant players in the world, right? An Evo champion. Cacei chave de Silent Hill e achei Dragon Ball, é tipo isso, cara. É tipo isso. Be excited about that dub, right? Like we're all, everybody here watching is watching along for the journey. That's one of the wonderful things about watching a pro circuit like this. Marine voltou aos campeonatos, viu muita partida dela na SF5. Cara, eu acho que talvez não, foi mais tipo assim, ela tá lá e vai jogar esse campeonato. Acho que nem nem que ela voltou muito assim, tá? Acho que ela só tá lá e aproveitou pra jogar. Eu acho, porque realmente vejo pouco dela nos torneios. Ou voltou, né? Voltou, vai que. Pô, Hatsona, queria te ajudar aí de alguma forma, cara. Pior que a próxima live de Street Fighter vai demorar um pouco. Mas... Pô, cara, se der depois do torneio, a gente se encontra no Discord. Não sei se vai dar certo. Mas se desse, a gente colava lá no Discord, cara. Eu te ajudava lá, mano. Amazing turnout here for this. I mean, as ECT, right in my backyard, right? Connecticut, I'm up in Massachusetts. Your backyard comparatively too, down in New York. Yeah. So to get talent the likes of the Birds, Ending Walker, and Problem X, who Problem X is in this next wave of pools. We have Daigo and 𝗔𝗽cije also here. Not an opportunity you always get to see. Inclusive, isso é uma coisa que eu até cheguei a fazer antes, né? Mas é muito difícil. Mas eu gostava de colar no Discord com a galera. Depois das lives e tudo. Não, mas eu tô falando sério, Hatsona. Eu tô falando sério, cara. Nós vamos te ajudar a você pegar esse Master aí, cara. Tu vai pegar esse Master, cara. I'm always a big fan of Problem X, so I'm actually excited that he's in these blocks here, so I can see his trajectory in this tournament. Obviously, one of the favorites to make it to Capcom Cup, but them slots is running out, you know. Sure, we got the World Warrior, right? So we have a shot on that one as well on their side, but I always love when they just punch in their ticket. They don't got to worry about anything, no stress, just get to business, and Problem X is definitely one of those. Tá querendo ver o Silent Hill também? Cara, esse jogo tá bom demais, viu, chat? Tô jogando o game e até onde eu estou, joguei pouco ainda, joguei umas 2 horas e pouco. Eu quero, se tudo der certo, não sei se vou conseguir, mas eu queria
jogar ainda hoje eu queria jogar um pouco mais do Silent Hill aqui na stream. E, pô, cara, espero que dê certo, porque, pessoal, quem não tá assistindo a minha jornada no Silent Hill, assista, tá bom demais, cara. Que jogo da hora. E eu sei que a galera gosta de ver streamer tomando susto. E, pô, cara, eu sou a pessoa que mais toma susto desse planeta. Eu tomo susto qualquer coisa. Tipo, tem altos clipes aí, né, de eu tomando susto qualquer coisa mesmo. Então, pra galera que gosta, pô, mano, eu sofro nisso aí, viu, chat? Eles acham engraçado e tudo, mas, cara, me ferro demais, mano. Me ferro demais, pô, vamos esperando. As long as you have that hunger, that pride to keep going and get better, that's all that matters, man. Yeah. Well, I know Logan and Javits were talking on the last block about ainda vai se organizar. in longevity in the FGC versus other esports and how Isso é campeonato, é torneio, o que seria essa luta de hoje? É torneio, Bad Boy, um dos maiores campeonatos do mundo de Street Fighter 6 e o campeão vai pro Mundial. Basicamente, o torneio tá acontecendo nos Estados Unidos, é pra reunir todo mundo, mas como muita gente tá indo pro torneio de Singapura, que é literalmente na semana que vem, e você não ouviu errado, vai ter 2 Majors, sequência, cara. Aí muita gente acabou optando pra ir só no campeonato de Singapura. Outros vão pros 2, né? Aí aquela que vai pros 2, boa sorte. Porque, pô, o jet lag vai comer ali, né? Mas enfim, aí são os maiores campeonatos do mundo. Aí você vai ver, pô, um monte de top player, cara, participando do torneio. Pô, vamos lá então, galera, se preparando, nós vamos para a segunda wave aqui, pessoal. Hell yeah, this is fate. This is supposed to happen. Oh yeah. Oh yeah. That's right. I'm here to put hands on you. The Kenneth Coles is popping with this beautiful woman here. This is going to be a crazy slugfest of a match, right? Because I feel like Marissa does such an effective job at dealing with people who Vamos lá então ver o que vai ser essa partida. Nós temos, olha só, meus amigos, chegamos aqui no fundo do poço da Samara. Nós temos aqui 2 Marisa. Aproveitem esses momentos, pessoal, porque vocês nunca mais verão isso que tá acontecendo agora na tela. Nós temos uma mirror match de Marisa, algo que vocês possivelmente nunca mais vão ver aí na vida de vocês, então aproveitem esse momento. E agora, olha lá o Drive Impact pegando a tentativa de Phalanx. Vai combando, pressionando. E agora é combo ali na sequência. Opa, não foi pra roda com o Super, mas aí o Overhead pegou e finalizou. É, a galera tá faltando gastar essas barras, hein? Usa ali agora a armadura. Tentou Drive Rush, mas aí já tinha um ataque na frente dele, não deu certo. Pressão mais uma vez. Ainda tem level 3, vamos ver se vai querer gastar tudo. Não ia matar. Oh, ativo H1 de comando. Tem nada de vida. Tem nada. E aí vai pro Gladius, realmente, porque se batesse na defesa, ia finalizar da mesma forma. O chip damage realmente é bem perigoso, pessoal. O chip damage é quando você defende e toma dano por defender mesmo assim. Absolutely. Absolutely. Can I get a command throw? No, the wake up Gladius. Dano, tentou o overhead, ele agora foi defendido. This is just using the armor Marissa's toolkit just way more effectively than Goose is right now. Oh, we're looking for that whip punish. The roundhouse. Good igloo button. Oh, good interruption. Tá impressionando ele pesado agora, o tamanho do dano, cara. É a Marisa causando dano pesado na Marisa. Get off of me. Unhand me.
Tentou ali o agarrão, acabou ifando, mas não teve a punição. Counter, tentou um soco médio ali pra ver se conseguia pegar em punish counter, né, pra tentar combar, mas agora tem um H1 na sequência, faz mais um agarrão, jogou safe e consegue levar 2 jogadores de Marisa nos Estados Unidos aí se enfrentando nessa segunda wave B aqui, hein, pessoal. Aí combando, tá lá, vantagem boa agora para o 𝗔𝗽cie, que continua trabalhando com os glides. Aí tentou o glides agora, mas na hora do pulo do adversário aí não deu certo. Opa, vai pro super, pegou. Vai conseguir espaço. Tá no neutro agora, já impact, batendo na defesa. Fazendo ele agora o chutão pra ver se consegue a abertura. Vai pro 50-50, tentou o H1 normal ali, o 𝗔𝗽cie não encontrou nada, vai pro target combo, tentando fazer o low, da de parry, mas não encontra a abertura ainda, e agora sim vai fazer o cancelamento direto, e tá lá, 1-1 no placar, tudo igual até agora. Por isso eu gosto de você e suas lives, você explica tudo certinho. Teve um dia aí que entrei na live de um fulano no BR, até famoso, e perguntei um negócio e o cara tratou mal. É osso, Wagner, é osso, cara. Mas tamo junto, mano. Valeu aí pelo comentário aí também, mano. Que bom que você curte o nosso trabalho aí, tamo junto demais. Me sacanearam quando eu disse que jogava de Marisa. Putz, grila, baú dos arcade. É osso, cara. É um personagem que infelizmente na tier deixa bem fraca aí, infelizmente, né, cara? Personagem é legal, mas em torneios é difícil de ver. A gente pode ver o Big Bird que disse que adora a personagem. O próprio Brian também, né? O Brian Job aqui no Brasil também disse que adora a personagem, mas infelizmente para campeonatos é complicado aí a personagem. Eu só pra agora pelo Punish Counter, vamos ver, traz soco forte. Inclusive é o personagem que fica forte, galera. Calma aí que tá pra finalizar, vamos ver aqui a ideia do 𝗔𝗽cie. Pressão pra buscar aquele burnout, e aí tentou escapar ali o Ovis, não conseguiu, foi finalizado. É um personagem que, se ela ficar forte, eu acho que ela pode virar realmente um problema grande aí nos campeonatos aí pra galera, porque realmente não tem o que fazer, ela tem um dano muito grande, mas é difícil. É difícil, e acho que a Capcom também tá tomando muito cuidado com isso, porque se ela ficar, cara, vai virar tipo um Abigail. Quem lembra ainda do ápice do Abigail, hein, pessoal? Aquilo lá era fogo. E agora vai pro 50-50 ali, se o 𝗔𝗽cie acertar ele finaliza, tá se adaptando bem melhor. Tentou espaçar. A ideia do 𝗔𝗽cie é ficar bem espaçado pra poder conseguir fazer a punição. Chutão, mas faltou o cancelamento. Mesmo assim a vantagem é muito grande, tá lá, 𝗔𝗽cie então fazendo 2-1 e vai avançando na tabela. Avançando aí, muito bem. Baú dos Arcades, muito obrigado pelo subprime, obrigado pelos 6 meses aí, cara. Valeu mesmo por estar fortalecendo o nosso trabalho. Espero que curta todas as vantagens de ser sub do nosso canal. Inclusive, já tô até adicionando aqui, ó, vou adicionar aqui agora, ao vivaço aqui. Pessoal, estamos com a meta de doação, tá bom? Estamos com a meta de donate aqui. E quem quiser ajudar a gente, pessoal, estamos com a meta de doação, que é pra fazer alguns emoticons animados. A gente quer fazer 3 novos emoticons animados aqui na nossa live. Você pode ajudar, tá bom, pessoal? É só você usar ali o QR Code aqui embaixo e mandar uma doação. Pode ser superchat também, a gente adiciona aqui, tá certo? Eu posso ir alterando aqui, adicionando também, pode ser superchat. Mas quem quiser ajudar a gente, pessoal, quero fazer novos emoticons animados. Emoticon animado é caro, mas, cara, vai ficar muito bonito aqui os emoticons e tal. A gente tá com as ideias bem legais, então esses emoticons aí vai pra todos os subs da Twitch, tá bom? E pro YouTube, a gente precisa ter mais membros no canal pra desbloquear mais emoticons. Então você que tá acompanhando pelo YouTube e não é membro do nosso canal, se torna membro, cara. Você tá vendo que eu tô fazendo muita coisa aqui pra você, cara. É muito conteúdo que tem aqui sobre jogos de luta em específico, apesar de eu fazer outros conteúdos também, apesar de que o foco é sim jogos de luta, mas sim tem alguns conteúdos de outros games também. Mas você tá vendo que a gente tá fazendo muita coisa aqui e tal, então fortalece, se torne membro do nosso canal, que vai ajudar a gente a desbloquear mais emoticons, tá bom? Na Twitch a gente já tem espaço, então se a gente conseguir bater a meta aqui, nós vamos ter novos emoticons e todos os subs já vão ter acesso a isso, tá certo, pessoal? E bom, vamos lá, né? Vai lá, Jorginho. E aí, brother?
Cara, eu acho que o problema da Marisa também é os golpes normais, cara. É, sério mesmo. Putz, Guilherme, só. Ai, meu Deus, jogadores de Akuma. Marisa é melhor que Zangief, pô, cara. De jeito nenhum, cara, de jeito nenhum. Punk e Tokido estão nesse campeonato. Punk não tá porque tá classificado. O Tokido não tá porque ele vai pro torneio de Singapura. A galera da Ásia, no geral, tirando o 𝗔𝗽cije e o Daigo, o 𝗔𝗫cije e o Daigo estão nesse campeonato aqui, tá, pessoal? Tirando os outros jogadores da Ásia, tá, tirando o Angry Bird e Big Bird também, né? Os jogadores vão pro torneio de Singapura. Então, os jogadores da Ásia, vocês não devem encontrar eles nesse torneio, com exceção do Big Bird, Angry Bird, Daigo e 𝗔𝗫cije. O resto vai estar tudo no torneio semana que vem. Deu uma data muito ruim, né, galera? Pô, 2 eventos colados. Deu muito azar aqui da data. Because everybody feels like they could just react to it, but that's not the case, man. I'm telling you, you can stick that boy in. Oh, you absolutely. I got a new controller with a different button that I could map DI to, so it is right at my thumb, and I still missed that. It's because everybody's trying to play clean neutrals. Like, I get it, you know? Not to say that throwing a drive impact, it could be nasty. I mean, it could get nasty in terms of what it could turn into, right? But I don't know, everybody's trying to play clean neutral. And I feel like at this point in time... Bom, vamos lá, vamos ver o que vai ser. Trying to play Street Fighter, but I feel like now the whiff punish game has excelled in terms of you see something whiff or assume and you drive rush right after. And that's what sets the tone instead of take throw, the delay counter hits, etc., etc. The game is going to evolve in terms of opening people up. Again, man, human error is a big thing. Quero muito ver ele tá baixo, faz tempo que não olho. Eu nem quero, hein? Be on your feet at all times. Loading in for our next game here, Ryu versus DJ. I like this. Back alley brawl, the island boy versus 𝗔𝗫će. 𝗔𝗫će is vicious. No? Let's get a goofy hours here, bro. Hey, it's all good. I just spent 2 hours in a car getting over here. Oh, man, was you at lunch? No, it was just me. Bom, vamos lá, hein, pessoal. Vamos ver o que vai ser essa partida agora, hein? 𝗔𝗫će contra Boy, não conheço os players, tô conhecendo aqui agora. Já vai fazer aquele agarrão, derrubando bem aí. DJ que ainda assim tá muito bom no jogo, apesar das mudanças. Mas as mudanças é até bom pra ele, né? E agora faz o dragão e finaliza. Saúde, amém. Ryoran, dá tempo de dar AA depois de um throw loop, mesmo de Marisa? Cara, no geral sim. Eu teria que testar pra ter certeza se a Marisa consegue. Mas no geral, sim, cara. No geral é possível. Você dá um agarrão, o cara pula pra frente pra escapar e aí você vai e acompanha o cara. O problema é que depende do arco do anti-aéreo da Marisa, pode ficar meio ruim, tá ligado? Pra você acertar como anti-aéreo, você tem que testar um treino certinho. A Chun-Li, por exemplo, ela consegue. Ela vai fazer isso aí. Galera que tem Shoryuken também geralmente consegue. E agora vai ver o que vai ser, hein, velho. Vantagem é boa agora para o Boy. Mas teve a inversão de lado. 𝗔𝗫će pode aproveitar. 9 frames o anti-aéreo dela, cara. Não é DP, tá ligado? 9 frames, não é DP, tá ligado? Talvez a Marisa vá ter dificuldade. Contato. Forte. Espaçou, nossa, mas não tem a punição. Tem o Drive Rush. Usei cancelamento, foi pra uma rota bem simples pra poder finalizar. Não vai ficar guardando barra ou coisa do tipo, né, pessoal? Claro. Então consegue levar muito bem. E tá lá, Boy, então abrindo 1-0. Vamos ver aí da Manon. Cara, Manon acho que sim. Manon acho que sim. Ela tem um anti-aéreo com golpe especial. Acho que ela consegue acompanhar ele, o adversário, cara. Geralmente quem tem golpe especial consegue acompanhar o adversário. O problema é quem tem que fazer gancho. Sabe? Porque às vezes vai ter que funcionar e tudo. Mas quem tem golpe especial, no geral, dá agarrão, o cara pula, mano. Só manda. Só manda que você acompanha o cara. Pode ter uma exceção se um Luke pular e dar knuckle. Mas aí, pô, cara, ainda assim, geralmente você pega, né? Quando o negócio especial vai bem alto, então geralmente você pega a tempo ainda assim.
Mas magias agora batendo no parry. A magia com 2 hits é bem ruim pra você dar perfect parry e executar a punição. O chute tiver agachado, mas eu tava confiante na jogada. Tentou o perfect parry e aí aconteceu exatamente o que eu comentei que vai ser um pouco complicado. Ele deu o perfect parry no primeiro hit, o problema é o segundo. E agora tem um pulo e o Island Boy leva agora esse round, tá um round de avançar na tabela. Onda kick. E só uma curiosidade, pessoal, $5.200 que tem nesse campeonato são da própria Capcom. Pra quem não sabia, a própria Capcom coloca dinheiro nos campeonatos também, tá, pessoal? Tem uma grana extra da própria Capcom aí. E nesse torneio é $5.200. E agora, cancelamento. Deve sobreviver, mas com pouquíssima vida. E nada de vida. E agora vai ser finalizado. E é isso aí. Island Boy, então, vai avançando na tabela. No, I don't think so either, but just what a tricky situation, right? The fireball feint, DR, I mean, you're not expecting, that was like 3 layers of obfuscation away from the DI in the corner. Island Boy really running away with that one. I think between it's the crouching strongs and at no point was the aerial approach. A Marisa tem. Cara, ela tem o gancho dela, mas no geral, geralmente o jogador de Marisa faz air to air. O personagem ela acaba sofrendo um pouquinho mesmo nessas situações. Então geralmente o pessoal fazer air trap, faz o chute da garça, né, cara, lá do pulo dela. E olha, ainda chegaram personagens novos em Street Fighter 6. Queria muito ver Scatt, Sakura. Vai sim, Wagner, vai sim. Olha, cara, no geral, costuma ter... Ó, assim, eu diria que até um 2030 deve ter personagens chegando aí se brincar, cara. Ou perto disso, tá ligado? Talvez um 2029, sabe, talvez. Pelo prazo, assim, geralmente dura pelo menos uns 5, 6 anos aí de jogo. E a tendência, pelo menos no que foi dos outros jogos, é aumentar o prazo. Então, deve até perto disso aí, cara. 2029, talvez, tá ligado? Talvez até estenda até mais. Então o jogo deve durar bastante, ô Wagner. Nesse período deve ficar lançando muitos personagens. Tá bem lerdo pra lançar personagem, tá bem lento. Porque ele tá lançando só 4 personagens por season. No Street Fighter 5 foi 6 personagens por season. Então realmente tá demorando bastante. Mas bom, é isso. Magical moments that like made me always remember ECT. So it was pretty dope, man. Pretty dope. Good memories here, man. Ela tem um gancho entre aspas, né? Entre aspas. Tem várias opções, nada presta, mas enfim. São várias opções e você que lute pode tentar fazer funcionar. Not fluffy enough. They didn't whip the batter long enough. They microwave their pancakes. That's why it's flaccid like that. Yeah. You don't see, like, you know how you're supposed to see that dark crust? Right. They don't Meu amigo, não tem skins, cara. Mano, não tá saindo personagem no Street Fighter 6. Não tá saindo skin. Os caras tá trabalhando o quê? Eu quero conversar com a equipe que tá fazendo esse jogo. Cadê a equipe que tá fazendo esse jogo? Não tá saindo personagem, não tá saindo skin. Pô, tá complicado, viu? Assim, personagem tá saindo. Eu acho que é porque a gente acostumou com 6 personagens, né, cara? A gente acostumou com 6 personagens também, cara. Acabou de sair o Ter. Saiu o Ter depois de quê, mano? Quanto tempo? Tá saindo um personagem por trimestre, em média, tá ligado? É um personagem por trimestre. A gente aqui antes, né, a gente passou, pô, cara, quase 5 anos com personagem, com 6 personagens, né? Um personagem por bimestre. Agora tá sendo um por trimestre, cara. A diferença é bem grande, assim, do que a gente tá acostumado aqui nos campeonatos aqui. Mas, como eu falei, a gente pode estar realmente acostumado com o que foi. Mas, cara, eu ainda assim acho 4 personagens pra um jogo lançamento, eu acho muito pouco ainda, cara. Não pouco, necessariamente, né? Como se fosse pouco de fato. Mas acho 6 muito melhor, tá ligado? Mas não sei, vocês acham que um personagem por trimestre é bom, cara? Pra mim o Ter tinha que ter sido lançado há muito tempo, tá ligado? Há muito tempo. Ele chegou extremamente tarde, sabe? Aí vamos lá, cara. Tá lá, então 1-0 até agora para o Flacid. Driver chegou com suporte na sequência, ele pegando bem.
DPS is heavy. I know he lost a little E bit mais of damage counter throughout hits. the part. I think he lost about like 600 damage, I Bom believe, combo. in his max damage combo. You can correct me if I'm wrong. Esse combo em jungle, quando o Ken consegue pegar com o suporte em pé, é muito bom pra fazer Shoryuken. 𝗔𝗽cie sequência, que essa é uma jogada fortíssima do Ken também, inclusive que tem mix-up tanto do hit do low e com overhead, também, claro, um hit pra poder combar ali no adversário. E agora é target combo, com combo Contato 𝗔𝗍cie, overhead, consegue a conexão, meu Deus do céu, ele girou o volante e matou. Caraca, cara, vai matar, isso aí vai ser bom demais. Arriscou e deu muito certo. Arriscou e deu muito certo. Tá lá 1 a 0 então. Eles podiam botar 2 skins no passe de batalha. Pô, como o negócio é caro, podia ser, cara. Podia ser. De jeito de outro, eu acho que tá sendo pouco personagem, pouco entre aspas, igual eu falei. Não é como se 4 fosse pouco de fato, mas eu acho que o ideal seria ser 6. Mas e skin, pô, cara, não tem nada de skin. Não tem nada de skin, tem skin pro Battle Hub. O Battle Hub tem skin. Mas pros personagens não vem nem a pau. Nossa, tentou ali o Storm, aquilo ali pega, mas olha o H1 de comando, vai deixar um pouquinho da vida. Agora JKM. Errou o Shoryuken. Possivelmente era apenas uma magia, e aí colocou um input. E aí veio realmente o Shoryuken na sequência. O socão ali passou direto. Overhead, batendo na defesa. Bom suporte pro encounter, hein? Lindo chute forte em pé. E agora é cancelamento direto pra colocar em burnout. Conseguiu. Tá lá, tá em burnout. E agora, vamos ver, level 2, consegue a conexão. Isso é importante por causa do toque de lado. Pode cair em situação de checkmate se conseguir recuperar logo a barra de drive ali, mas aí o Facete perdeu a opção, cara, perdeu o corner. Forte, recuperou agora as barras. Bom combo. JKM tá muito longe do corner. E aí, o H1 de comando no setup da maldade. E Facete consegue avançar na tabela. Falando em Terry, olha lá o cosplay ali atrás, hein? Só tá empolgado, olha o Problemax aí também. Inimigo da sociedade, muito obrigado, cara. Valeu demais pelo Prime, valeu pelos 20 meses de Ryoran, exemplo. Último mês de Prime, foi bom enquanto durou. Pô, mas muito obrigado ainda assim por ter mandado o sub aí pra gente. Aproveite as vantagens em ser sub que tem bastante coisa, beleza, mano? Muito obrigado mesmo aí pelo seu apoio. Tamo junto. It's really Tamo easy junto, mano. to Obrigadão read aí. into like how the person Deixa eu who's deixar using aqui must do lado. feel, and you're like, damn, wow, that feels like it would be demoralizing, and you're like, well, if you're that Tá certo. demoralized, you probably Obrigadão aí, brother. Tamo already junto. lose, right? But hey, Os caras só querem saber de Battle Hub. Cara, igual eu tô falando, eu acho que o Battle Hub, não sei se na Ásia ou o que, deve ser hiperlotado. Tudo bem que o Battle Hub até tem bastante gente, mas direito lotado, assim, talvez. Mas na Ásia deve ser lotado, sei lá, cara. Ou pelo menos o pessoal deve comprar muitas skins, porque vinha muita skin pra Battle Hub. Os caras encheram de skin pra Battle Hub, inclusive de Cross, cara. Skin Cross, veio tudo pro Battle Hub. E o personagem tá aí, cara. Os personagens tá aí sem as skins ainda. Fala, Andy. Valeu aí, brother. Essa reação foi eternizada no react com a aparição da Helena. Pô, vocês vão ter que me perdoar, pessoal. A Helena, eu acho que eu posso gostar dela no Street Fighter 6, porque a mudança que eles estão fazendo nos personagens no Street Fighter 6 tá muito da hora. Já falei em relação ao DJ, que eu não gostava do DJ antes, mas o DJ do Street Fighter 6 é incrível, viu, pessoal? Esse personagem, por mais que a gente odeie tomar drive rush dele, tem que admitir, o personagem ficou muito fera, muito fera. Então eu acho que eu posso gostar da Helena no Street Fighter 6, mas eu não minto pra vocês não, pessoal, eu sou muito honesto, não gosto da Helena não. Okay. Yes, still playing Cammy. Has been a Cammy player for I think AJ was playing Cammy in 5 as well. Okay. Oh, okay. Yeah. Okay. Familiar. Yes, I remember AJ. Yeah, Cammy Hatt. Remove the W. Just say Hatt. Versus Master Bison. Does he even remember? I just want to know who braided the horse's hair. That's the question that needs to be answered. We already know Bison, but who braids the hair? That's what I want to know. See, I want to know. We need to incorporate the horse more into what Dictator's doing, right? Like, I want to see some Master Asia stuff from G Gundam where the horse gets incorporated into the stuff. I don't see you.
I see ya. All right, a lot of neutral jumps out of AJ, really wanting to try to catch the possibility of scissor kicks at this range. Good check. Ooh, set up. Ooh, I thought it was gonna be a crouch fierce. AJ put himself, I wouldn't say in danger, but a close range for a back throw. So you better be careful with your setup. Ooh, I like that. The delay dive kick on that jump. It was in a spot where Problem X was very likely to be able to land. Fechou, hein, pessoal? Bora lá, tava só resolvendo uma coisa aqui rapidão. Getting absolutely abused. Mas Perfect vamos parry ver. from Problem X. We find the throw. Yeah, naturally, Vamos ver o que vai ser essa partida. Problem X, né, vindo da Grã-Bretanha, aí na live pra vocês. Ele que foi campeão mundial jogando de Bison na época do Street Fighter 5. Agora tá aí voltando com um personagem, sei que pra muita gente chega a ser o top 1 do jogo. Eu ainda prefiro o Rashid, mas cara, pô, é um personagem absurdamente forte. E agora vai caindo no time, tentou H1 ali, mas não pegou. Vai trabalhando ali agora com o Scissor pra fazer aquele chip damage da maldade. Buscando o dive, mais Scissor ali. Mas ainda assim, esse comeback é difícil. Mas tem o knockdown. Vamos ver. Cyber Crush, a ideia era pegar de anti-aéreo, mas não deu certo. H1 na sequência, Problem Max vai tentar o comeback. Cara, se ele pegar, ele mata. Ele tem CA, pegou, matou. Meu amigo, nem vai precisar do CA. Vai pro level 1 ali. E o comeback era complicado, mas como o jogo tem um dano muito grande, Problem Max conseguiu a abertura e aí já finalizou. Pessoal, diz aí pra você, qual é o personagem top 1 do jogo? Mais forte de todos. Mais forte de todos. Vocês acham que é o Bison ou vocês acham que é o Rashid ou é outro personagem? Vai que a galera manda outro personagem aí que acredita que seja o mais forte. Fala aí, pessoal. Quero ver a opinião do chat. E agora combo. Aquele dano pesadíssimo. E aí, não tem nada de vida, vai levantar no super. E aí vai pra uma rota onde o Bison ia ficar no ar e ia ficar muito, muito difícil realmente de fazer ali um super. Tinha que fazer um super com um delay muito grande. Muito grande. DJ, tem o Ed também, cara. Tem o Ed também, que inclusive tá muito, muito forte. Mas diz aí, pessoal, quem que vocês acham? Nossa, tentou DP. Aí, meu amigo, é um abraço. Nossa senhora. E aí, tomou time, toma Psycho Crusher, OD e já era. A vida vai sendo explodida. Yo, Problem X is investing in some New England real estate with how much he is moving into AJ's head right now. Combo na sequência. Anything with a pressure is very strong. Mainly off of the jab back, you see that on a lot of the setup. The perfect parry again. Bota de counter. Okay, I don't know if that was a drop or if we were trying to go for a weird frame trappy situation, but gives AJ the chance to breathe. Corner carry. Pra reverso no recap pra poder parar ali a tentativa de setup. Onde é? Try to hold up. Nice, vai ser buscando o gancho. Perfect Parry, respondeu com o DI, vai ser a rota de versão de lado pra colocar aí a bomba. O que vai ser? Overhead, agora já era, não tem segredos. Finaliza muito bem, Problema X. Avança na tabela. Sem segredos, pessoal, sem segredos. Ken o mais forte, 𝗔𝗽cie o mais forte. Pera, você tá falando sério? 𝗔𝗽cie? Akuma mais completo e roubado, porém tem questões da vida dele. Achei tipo um DJ cheio de maldades. Pra mim é o Zangief, boneco nojento. Eita porra. Pra mim, se não colocar o DJ numa cadeira de rodas, vai ser ele sempre. Depois Bison e Rashid. Caraca, mano, a galera aqui tá na raiva aqui com esses personagens. Não é fácil não, não é fácil não. Bison também. O DJ não dá, depois que o Brian Job deu Drive Rush finta e deu 50% do HP do cara no BK, acabou a discussão. Cara, mano, mas o Brian Job ele aproveitou. E tá certíssimo, tá certíssimo.
Bom, vamos ver, né, pessoal? Vamos ver como vai ser. Ainda tem muito jogo. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Não esquece, galera do YouTube, de deixar aquele likezão pra fortalecer. E lembrando você que tá assistindo pelo YouTube, se torne membro do nosso canal, cara. Tem muita opção bacana aqui, tá bom? Você vai ganhar várias vantagens em ser membro do nosso canal do YouTube. Vai ter acesso aos emoticons, comentários destacados, vai ajudar no nosso trabalho aqui. A gente tá fazendo muita coisa. Em breve vai sair conteúdo exclusivo aí para os membros também no YouTube, tá bom? Já gravei alguns, tô esperando ali a terminar a edição, tá bom? Assim que eu terminar a edição, vai ter vídeos de tutoriais aí específicos para os membros, tá bom? Pessoal, planejei uma parada bem bacana pra você, então se torne membro do nosso canal. Vai ser para os membros do nível mais alto, tá, pessoal? Mas, no caso dos vídeos. Mas ainda assim tem muitas vantagens para os membros aqui também. E bora lá, boa pro DJ, realmente nada a ver. Cara, pior que jogo de luta tem muito dessas coisas. Sabe, infelizmente jogo de luta tem muito dessas coisas. Você vê um personagem top tier sendo buffado. Oh man. All right, yeah, it's gonna be a solid match. Let me see what y'all bringing to the table. É zoado, cara. Infelizmente é zoado e às vezes acontece. Bom, vamos lá então para a próxima partida. Do the same but better. With a lower ceiling. Okay. I like that. Yeah, I mean, the name of the game is like, obviously you need to have a lot of checkmate scenarios, right? In terms of understanding how she approaches. But that's bom, vamos ver aí, pessoal. Valendo ainda pelas pulls aqui. O dia inteiro vai ser das pulls aqui do campeonato. Nós temos então Ciano enfrentando Mykev. Tentou fazer o Drive Rush aí, deu tempo de poder executar um Dry Impact também para poder reagir. Combo agora muito bem conectado. Nossa, foi pro overhead muito baixo, difícil de defender. E agora o Ciano já começa na vantagem. É Shan que pronuncia, né? Acho que é Shan Y que pronuncia. Olha o nick. Talvez não seja nem nick, né? É o nome também. Pode ser que seja o nome do cara. We're just taking photography over here. We just love it in our natural essence. I love you, man, for that, for sure. That's how you do it. O agarrão, já pegando punish counter. Showing some love. You already know the vibes. Tentou fazer o Perfect Parry, mais tentativas de Parry, faz o Furra. Esse Furra da 𝗔𝗽cije que é punível, mas tem que estar mal posicionado. Então se estiver bem posicionado fica realmente muito difícil. Vai pra rota do setup, fez 3 overheads e agora vai finalizando na sequência. 1-0 então agora no placar para o jogador de Shuri. Vamos ver qual vai ser a ideia do Mykev aí nessa match. That's Miss Zane, man. She's the strongest woman in the world. I still believe that to this day. Vambora, então o agarrão ele acabou infando, não foi pra rota do counter. Ou talvez ele até achou que tava na distância, né? Se ele saísse mais próximo ali, talvez ele pudesse combar. Tem um pulo, tentativa de parry, não acertou nada. Derrubando bem ele agora no agarrão. Médio, batendo no bloqueio. 11 Yakuretos aparecendo. Mais air legs. Agarrão já vai derrubando bem ali o adversário. Entrando na stance, cancelando e mais air legs. E agora a reação contra o Impact, cara. O Shan tá dominando por completo aqui o jogo. Tá bem de boa até agora pra ele. Sem dificuldades, a vantagem é toda dele. Vai combando agora com o SBK, tem um corner. Drive Rush com médio, vai tentando fazer esses furras. Pressão é boa agora, fazendo muito soco fraco. Counter hit. Drive Rush com a extensão de combo. SBK agora vai pra rota ali do setup, deu certo, vai pro level 3 e o dano é enorme. Vamos ver aí se chega a finalizar e finaliza sim, consegue levar agora muito bem na sequência. É isso aí, chat.
Bem dominado, bem dominado. Agradecer aqui ao Jefferson Luiz, que mandou R$2 de superchat. Valeu pelo apoio, meu querido. Muito obrigado mesmo pelo superchat. Valeu por estar junto com a gente. Falou, Ryoran, saiu um bem comitê de Pocket Bravery. Jefferson, eu já fiz um bem comitê de Pocket Bravery. Inclusive, foi um dos BKs com maior premiação via Materino, cara. Foi um dos que nós mais conseguimos aí arrecadar no Materino. Foi uma premiação bem bacana, assim, que a gente conseguiu. Deu o quê? Uns 100, 150 dólares? Alguma coisa assim, eu não vou lembrar agora, mas foi um valor bem legal. Nós fizemos sim um BK de Pocket Bravery, mano. Foi muito bom. Enfim, né? A gente ainda tá analisando aí pra poder continuar e tudo. Amor, obrigado. Ryoran, onde tem a tabela pra acompanhar o torneio? Escalação bracket, mano. Cara, aqui na minha live, se tu chegou na minha live, tu é bem informado. Chegou na minha live, tu é bem informado. Só digitar a estação bracket, tem tudo aí. Lembrando que eles não atualizam na hora, tá bom? Porque eles devem estar atualizando aí com o papel e tudo. Mas da primeira wave, vocês já conseguem pegar as informações, tá? Da primeira wave já tá aí pra vocês. Mas dessa wave agora tem que ir esperando. Mas cara, bracket, chegou na minha live, mandou a estação bracket, tá aí pra vocês. E mano, pera aí que meus gatos entrou aqui. Pessoal, é o seguinte, como a minha live vai ser bem longa, tá bom? Como a minha live vai ser bem longa, eu vou estar conversando bastante com vocês e tudo mais. Eu vou lanchar aqui, tá certo? Eu vou parar aqui pra lanchar enquanto nós vamos assistir junto aqui o jogo, as partidas e tal. Então eu vou estar lanchando aqui e assistindo agora com vocês enquanto isso. Can't wait to see what he brings to the table. I like his rushdown style versus Meeper Doodle. Let's go. Let's get busy. I love that name as well. I'm always happy for a name that's fun to pronounce. Gives that little joy in you. But yeah, Anthrax, Dictator player, got 33rd at DreamHack. Nice. Got 17th at Boston Blue Beats Beach episode. Would have been, I think, 2 or 3 months back. Okay. So, still been going around, still been traveling through. I mean, DreamHack Atlanta, that was what, last weekend? Killers. Oh, she's out here going across the world. That's right. Get that EXP. Salve, fala Macari. You don't know when you'll be back here, man. Mano, eu vou aprender Chun-Li. Nunca mais vou ficar sem char. É difícil, Ryoran? A Chun-Li, cara, eu diria que é mais difícil do que a média, sim, do jogo. Mas não é nada demais, não, cara. Tu aprende, mano, tu consegue, de boa. Modern Lily. Nada difícil não. O bom da Chun-Li é que já tem o tutorial completo, cara. Tem o tutorial de combo e o tutorial de neutro da Chun-Li lá no meu canal do YouTube. Lá no YouTube já tem os dois tutoriais já prontos dele dela. Então eu vou pra Kami mesmo. Pô. Esse cara é fogo, velho. Lily's very strong in the department. I just wonder how much she's going to be able to do that in this matchup. I feel like Bison can be so oppressive, has so much control. Bom, galera, vai estar rolando a partida. Eu vou estar lanchando agora, tá certo? Porque a live é longa, vocês já sabem. É isso aí. Frames. The throw. Shake my hand. I could have been in the league. Says the Anthrax. I use both hands. Plus frames. Ooh. That was a tech. Absolutely. Put yourself in that burnout. Now you in danger. Ooh, that was a hungry DI. Good up back out of Meeper Doodle. Okay, Meeper. Get your plus frames going. Yeah, I think just a little bit too hungry to try to get the big cash outs. That is one hell of an unscaled level 1. My goodness. I think the big problem with Bison is that he could keep the same toolkit. If we're talking about buffs and nerfs, guys, I promise you, I'm not trying to mess it up for y'all Bison. But just the scaling a little bit on the starting of like a standing roundhouse or the fish. Just a slap, just a tad bit. You don't gotta go overboard, just a tad bit. Yeah? Yeah, you agree? Yeah. I don't disagree with that. I think I tend to prefer characters be stronger than weaker. Yeah, I like that. Okay. Oh, try to make a reset or just messed up on the cross strong with a link. Oh, what an interaction. That's going to be really plus. What? Right on time? Ooh. If the Anthrax didn't press the button, it would have caught him on punish counter. So yeah. I see why Meeper Doodle went for that. Well, so I wonder whether that was intended to be an anti-air in that situation, in which case I'm like, you're on modern. Mano, 𝗔𝗽ście foi pra losers. To get that on the anti-air, so I'm hopeful that maybe it wasn't and that there was something else going on there. Eu tô postando no meu Twitter e no meu Insta os principais resultados, ainda mais porque como é pool, eles vão demorar muito pra atualizar. Então já tá lá no meu Twitter e no meu Instagram pra vocês, tá bom, pessoal?
Whatever the case, though, Nas minhas duas redes sociais, se vocês entrarem lá, já tá nos meus stories do Insta e nas minhas postagens normais do Twitter. Já pra resumir pra vocês. Thankfully, too much plus frames off of the drive rush jab. Okay. We're able to get a store, but yeah, see, Dictator can just sort of answer the store coming out and try to bulldoze through the mid-range. Drive reversal. Oh, I thought that was gonna be an anti-air. A fully dash drive rush into a crouch fierce. I thought that's what she was sniping. Uh-oh. Is that enough? Já está podendo usar o Terry, tá assim, mano. We smelt the panic. There you have it. Smart stuff from the Anthrax. That's how you know you're looking for it when you get the parry as the punish just to get some cash. Unnecessary, but you know, it's a way to feel yourself. Yeah. I think it really just feels like there's so much aggro coming out of Meeper Doodle, and I would love to see a little bit more passive play, because when they're standing at like the standing fierce, crouching fierce range, they're doing decently in the neutral. It's just they overcommit after. What a call! Yeah, no double reverse. I go to church, says Lily. You ain't know? I pray to the tribe all day. Oh, the back dash. That's 0 for 3. Whoa. Okay. That was, all right, now you're just feeling yourself. See? Man, listen. I know you try to lather in your own, you know, but man, goodness. All right, didn't kill. That was a lot of scaling, but no blocking on Wake Up. Meeper Doodle gets caught out. Curtiu a BGS, Ryoran? That was all for the clip, man. Somebody, one of his homies must have been Cara, watching, eu like, hey, man, gostei, watch this. mas foi mais por ver a galera, né? Trocar uma ideia com What a scumbag at the same time. What a o great pessoal que guy. acompanha meu trabalho e tal, assim. Essa parte foi boa, mas, cara, eu fui meio que beitado, tá ligado, também, porque tava falando que ia ter um monte de marca e tudo, mas não era stand das marcas nem nada, tá ligado? Elas estavam com outros stands, mas elas não estavam lá necessariamente. Então, enfim. Esperar um pouquinho mais, cara. Quando eu comecei a ir na BGS já não tinha mais Twitch, já não tinha mais YouTube lá e tal. Quando eu comecei a ir na BGS já não tava tendo mais essas marcas e, enfim. Foi legal, mas pro maior evento assim, não sei, cara. Testou o Fatafuri, testei. It was more commitment to like every pressure, drive rush, any chance she got in, it was always a throw, a command throw. Como eu moro em Campinas, é fora de mão pra eu ir, por quê? But, you know, acho que tu mora mais perto que eu, pô. the hard way through experience of getting your ass kicked in these tournaments, man. I mean, it is what it is. I have no remorse. Apesar de que eu não sei se você tá falando da BGS, né? Você tá falando comigo aí? It's okay. It's coming. It's coming. You're gonna smack that lifeguard right across the face, right? You're gonna say, "Hey, I made it." It's all right, man. That's everybody. There's been situations where I never made it out of pool, so like 25% of people who enter a tournament go 0-2. It's tough, man. This is commitment. Look, at the end of the day, people play this casually, but when they lose in a tournament, they'll feel bad. Nobody likes losing, dude, at the end of the day, you know? But it's about taking that learning experience with that loss. You know, I've said this many times before. Man, it's a broken record at this point, but please, use your salt to season your next win. Like that. Put that on a t-shirt. Oh, yeah, oh, it's coming. It's, I mean, real Confucius, too. Yeah, yeah, like that. I'm just missing a curly mustache. Yeah, I mean, I think that's one of the magic things about fighting games in general, too, is, you know, you get that experience, you go to a tournament, and everything pushes you forward and propels you to be hungrier and hungrier. Next match coming up, Onset versus NYC Master Mike, 2nd and 4th seed in their pool, respectively. Oh, Master Mike? Mikey? Magic Mike? That's what I like to see, man. And this guy plays so many fighting games. Obviously, his bread and butter, from what I've seen throughout the years, is definitely Street Fighter. Garnered great results with Street Fighter 4 to 6. Ryoran. Very nasty. Always has an opportunity to play New York's best. Eu encontrei ele assim, mano. From 4 to 6, which is pretty cool. Não consegui trocar muita ideia na hora. Mas, pô, cara, é super gente boa, viu? But what I'm more worried about is, he looked like he about to mug somebody. Okay? I'm not even it gotta be the hat. It gotta be the hat. We gotta check this guy out. Well, from my reading when I looked up, I believe Onset is from Canada, so probably not mugging anybody. Yeah, what? Whoa! What? No, I'm just joking. I was just joking. Okay, that is a modern Dictator. So I knew they were, I think they play Marissa and Bison, but I did not realize it was going to be modern. You have to rep DI against an Aki. So many of Aki's tools in mid-range are DI-able. Wait, what the hell does he lose in modern, actually? I want to see how his kit look on modern, just straight up, because the game plan looks the same. Oh, the crouch short. Okay. Okay. Still have access to double reverse, all the same move. Oh my God, does he have a
Vaz mandou R$10. God. Seu trampo é muito bom e comecei a jogar SF por causa dos camp. It was already a quarter circle. Vaz, muito obrigado pelos R$10 de doação, cara. Obrigado mesmo aí pelo seu apoio, cara. Valeu aí pelo donate aí do Pix ainda por cima, né? Obrigado aí pelo apoio, cara. E pô, que da hora, tu começou a assistir os campeonatos, curtiu e aí começou a jogar Street Fighter, tá se divertindo com o jogo? Valeu, porque isso aí ajuda também, inclusive, a gente a pagar os emoticons, né? Tô querendo organizar aqui novos emoticons aqui também. Então, pô, cara, brigadão aí pelo teu apoio, cara, valeu mesmo. Inclusive, vou colocar até o bot aqui a ser moderador do canal. Okay, I'm gonna play the burnout game. Let me see. Anti-air. Yeah, Mike is just choosing to play second, and I love that. Finding the initiative off of divertindo com o jogo já é pouco demais. The wrong thing gets around on the board. Both fully locked with 3 bars here in this last round. What is that? Lavender bison? Is that salmon? No, I'm bugging. No, that's purple. Pô, o Hatsona é fogo, né, mano? I would say lavender. Yeah, it was giving me salmon vibes for a second. Se dependendo do Hatsona, todo mundo desanima de jogar esse jogo, cara. I just like seeing stuff, cool stuff, you know. Pô, velho. Like salmon, I associate that with more like a pale pink kind of thing. Yeah, okay. All right. Stop holding up, Mike. Block Oh something. man, that was a shimmy, but walked back too far. You got É, exactly esse what torneio you tá wanted acontecendo out em of that Connecticut, interaction. acho que é assim que You just pronuncia, weren't prepared to follow up after. Nos Estados I'm Unidos. expose people just cause. Yo, master Mike, your shit, man. Justamente na costa leste, né? Dizer o nome do torneio. Well, hopefully Onset recognizes that. Man, asleep at the wheel. Onset's able to get the stun. We have level 3 full cash out. Please finish your play it. Is this enough though? If they did the input. Oh, okay, absolutely. Okay, I'm about to say. No, sometimes Minardi tá nesse torneio? Ele não viajou. Acredito eu que porque ele já tá classificado e tal e quer mais assistir, apesar de não ser uma decisão que muita gente concorda, mas ele não viajou não. I didn't realize that he had swapped over to Aki. Last time I saw him play, he was playing DJ. Which makes sense. I think once he knew Aki was announced, right? Because as he was a Fang player in Street Fighter 5, so you know he's just staying with the poison. He just loves not giving antidotes out, so it kind of fits his style. Okay. Oof. What an anti-A. I like that. Turn it into offense. Looking for the shimmy, but Onset ready for the defense. That's what's scary about modern players too, man. With bar, you can react to Quando uma joga, gostei dele na Capcom Cup. Okay. Finds the throw. This is a strong. Os cara é troll, né, mano? Plus frames. Good throw tech out of Master Mike. Trying to inch forward, ensure that Os he's cara not é stuck in fogo, the hein? corner. Onset, what you gonna do? You almost had burn now. Better back off. Vaz mandou R$10. Minha vida tava muito tranquila. Agora estou passando raiva no SF6. VLW. Putz grila, mano. There is a gap. Or just the crouch fierce anti-air is going to be enough to do it. Set point for Onset. Set point for Onset, man. It just sounds so nice. Oh, Pronto, confirmou a teoria do Hatsona. Catches the, I think that caught a backdash. O pior é isso, o Hatsona sempre esteve certo, chat. Tá lá, mano. Vaz, muito obrigado pelos R$10 de doação, mano. Valeu mais uma vez aí pelo seu apoio. Isso ajuda muito daqui a gente. Estamos aí com a meta, né, pra colocar novos emoticons aqui no canal. Emoticons animados, inclusive. Então, muito obrigado por estar ajudando a gente. Pô, minha vida tava muito tranquila e agora estou passando raiva no Street Fighter 6. Putz, mano. Pô, cara, eu fico um pouco me sentindo, tipo, culpado, tá ligado? Porque o cara assistiu os torneios na minha live, aí ele animou, começou a jogar Street Fighter 6, a vida dele tava de boa e agora ele tá passando raiva. Eu ajudei ou eu piorei a vida do cara? Mano, agora eu tô me sentindo mal, velho. Ah, mano, agora eu tô me perguntando o que eu tô fazendo na minha vida. Agora quem tá no problema sou eu, mano. Eu tô me perguntando, mano, o que eu tô fazendo na minha carreira, velho. O cara começou a jogar a parada que eu jogo, o cara tá passando raiva, velho. O cara tava de boa, tá ligado? O cara tava com a vida próspera. O cara tava lá, pô, cheio de grana. O cara tava de boa lá andando com um carro de luxo.
cartucho e tal. Agora o cara tá lá no meio da rua, tá ligado? E aí quando chegar lá o cara, tá ligado, do bombeiro, perguntando por que o cara se perdeu na vida, ele vai falar, pô, mano, eu era uma pessoa bem sucedida, mas aí eu assisti a live do Ryoran, comecei a jogar Street Fighter e me perdi na vida, cara. Pô, agora eu tô com pena do cara, velho. Acho que eu tô fazendo coisa errada, mano. Eu tô fazendo coisa errada nessa plataforma. I don't know. I know he's here. I saw him in the crowd earlier, so we can ask after, or somebody in the chat is yelling at us. We're like, no, he did, or yes, he played it this time. Go to this YouTube channel and you'll find out. All jokes aside, like no shilling. Can we get like pagodas up here? That'd be sweet. I'm dead serious. You hungry right now? I'm a little hungry, and I ain't gonna hold you. I ate bacon, egg, and cheese earlier. Yeah, man. Oh, okay. Yeah, there was like Pelo menos você tirou o cara da zona de conforto. Yeah, it's pretty good. I ain't gonna front. Was it? All right. Realmente. I gotta check them. Like, if y'all claim. Se algum dia alguém reclamar, pô, Ryoran, tu me trouxe pra esse jogo horrível aí e tal, eu falo, pô, mano, eu tirei da zona de conforto, nem bem, mano. Tava precisando precisando mandar desse. See, usually I'm fine with just. Kusanagi tá aí, o Kusanagi não tá não, José. Eu acho, o Kusanagi, ele realmente viaja pros campeonatos, cara, mas ele não tá aqui não. Eu acho que é mais porque ele pegou a vaga mesmo. Ele realmente tava viajando, sabe? Ele realmente viajava. How you supposed to say it. You know, with no say, spaces. Yeah, they say bacon, egg, and cheese. No, no. Throw that in the trash. It's bacon, egg, and cheese. I say that when I'm at a coffee place in New England. Right. That gets the spaces. When I'm at like a bodega or somewhere that's New York style, no, you omit those spaces for cultural authenticity. And I do think so. We did cut briefly to the players who were sitting down. I think it was Sean Y and Lex. Oh, that's Lex. Speaking of a bacon, egg, and cheese enthusiast. My guy Lex, I'm so proud of you. Oh my goodness, I remember. Uma ficou milionário, não quer saber mais de campeonato. Look at you now, bro, chucking booms, removing the diapers and slapping them across the face. Pior que é isso mesmo. That you're taking a deuce on the competition. My goodness, Lex. C9, the Brothers of Destruction, Kane, Undertaker. O que é triste pelos motivos lá que eu já expliquei pra vocês, não sei se todo mundo pegou a explicação, mas yeah, that's right. Oh yeah, let's go, Lex. But all jokes aside, I'm very proud. Eu acho meio complicado isso aí, cara. Obviously trying to aim for that coveted Capcom Cup shot spot. He's very well capable of winning this tournament. I'm just throwing that out there. No, absolutely. But I think right now, Sean Y is trying to have a conversation about that. And I think Chun can fight Guile decently well. I think she has decent anti-fireball tools. She loses out in the zoning game, but if you force him Tem muito jogador que between Odi Hozanchu, your level 2, Slide MP, e assim, pelos padrões do país do cara, o cara é rico, tá ligado? O cara é milionário. É cara que tem sim muita grana. Mas na verdade não, talvez no máximo teria que pensar no Japão, tá ligado? Nos Estados Unidos não necessariamente. Teria que pensar no Japão. Mas tem muito cara que tem muita grana, sabe? Mas o cara não aposentou. Agora ele tem literalmente um título e uma aposentadoria. Look at that. That's the thing. So I personally don't like the Guile matchup, even though I could do well in it depending on who's the player. Because you gotta fish out if they're super aggressive or super lame. But Lex is like right in between. He's the perfect balance. Pessoal, uma curiosidade. You think he's not gonna flash kick? Oh, I promise you, he will. Oh, gets the Hozanchu through, but was too far away, I think, for the follow-up, or maybe just didn't have the charge. O Lex que tá jogando aí é o irmão do JB. Vocês lembram aquele Rashid doidão dos Estados Unidos? Então, o Lex e o JB são irmãos. Tanto é que right? And then the counter poke choice would be the drive impact. Os dois são da Cloud9, inclusive. Nobody expects it. No, nobody expects it. I've seen that a lot, like a good 90% win rate if I have to throw it out there. You know what I mean? Success rate, if you will. And I think, particularly if Chun's in Burnout, right, like the ranges where you're going to want to DI are spots where if you are in Burnout, you're sort of forced to commit to like legs or Fireball, and legs is unsafe if you space it wrong, and Fireball loses out to DI. Or you go for stance cancel stuff, but DI can smoke that as well. Yeah. Lex very close to Burnout, nice, finds the edge here. No stance cancel stuff, but Lex is away. Bom, pessoal, obrigado demais aí a todo mundo que tá junto com a gente. Eu vou ali na cozinha deixar o prato, tá bom? Tava lanchando aqui rapidão, porque a live vai ser gigante, então... Enfim, né, tive que parar pra lanchar um pouquinho. Inclusive, talvez eu vou jogar... Silent Hill hoje, hein, pessoal? Vamos ver. É bom que seria bem tarde. Então, pô, vai dar um clima legal, hein, chat? Dá um clima legal. Vou ali rapidão e já volto, tá bom, pessoal? Já volto aí.
what a shimmy from Lex. Hit the brakes. That was the minorest of adjustments, too. Oof. Damn. Locking with his face. Sean, why? Pressing the issue, that extra little bit of patience. No, we don't quite find the anti-air that we wanted. Hits counter hit, so I imagine maybe Lex tried to go for an anti-air, just didn't quite find it in time. Kind of pokes through, but yeah, look at how much Sean now has to commit drive gauge in order to try to force the issue and start to get mix-ups. And on a strike throw, for throw, because Chun doesn't have a throw loop, you just don't get as much off of it. Eating the throw from Chun is such a great decision. Now in burnout here is Sean, and Lex firmly in the driver's seat. This is going to be a mighty tall hill to climb. Absolutely. Too steep, if you ask me. Oh. Unfortunate. Had the right idea, but damn, he just casually walks under it. I'm pretty sure it was like an attempt to walk up throw, but he's like, oh yeah. Probably. I do the limbo over here. Yeah, that's Scott with a million. Is he in this pool as well? Yes, Scott is in these pools, in pool 106 with JB and Flaccid Pancake. Okay. So that might be a match that we get to see a bit later on. All right, yeah, man, listen, all this action has been fan-freaking-tastic, but I think we're going to take a quick break. We're going to throw it to an ad break. We'll be right back with some more East Coast Throwdown. But before you go, guys, just know that Street Fighter Duel is a mobile game that was released last year. If you haven't heard of it, it is an RPG based on Ultra Street Fighter 4, featuring more than 40 of your favorite characters, such as Ryu, Akuma, Chun-Li, Cammy, and Guile. Enjoy a new mobile twist on a fighting game classic. Head over to your app store to download and play now. I feel like that's going to open up the Ryu versus Ryu debate. There's other debates that can be answered with SFL. Street Fighter League. Me libertei de MMORPG. O bagulho de passar horas pra subir gear é coisa pra quem tem tempo sobrando. E se Street Fighter 6 eu entro, apanho e fico de boa. Pô, mano, tô saindo de uma droga, foi pra... Quer dizer, realmente, cara, MMO tem esse problema, realmente, cara, de que tem que farmar mesmo e tal. Eu gostava muito de Tibia, cara. Eu adoro Tibia, sabe? E pra mim é o melhor MMO que eu já joguei. E, pô, o jogo ele também realmente tem esses problemas, cara. Bom, intervalozinho, né, pessoal? Intervalozinho pra continuarmos aqui o campeonato, tá bom? Tem um intervalo a cada 1 hora. Aqui na Capcom. Cara, lá na BGS, eu testei um jogo que eu gostei muito. É o Path of Exile 2. Gostei bastante do jogo, viu, rapaziada? Eu gostei muito do Diablo. Eu joguei Diablo 3, não cheguei a zerar, mas gostei muito. Joguei Diablo 4, incrível. Eu sei que a galera do Diablo não fala muito mal, também por causa de que... Eu acho que é por causa da parte do farm, não é? Eu acho, não sei exatamente. Mas eu não gosto de farm. Eu não sou muito fã. Eu vou jogar mais pela história e tudo. E aí, pra quem vai chegar a jogar e parar ali, né, não vai continuar jogando pelo farm, eu achei Diablo 4 muito bom. Eu tava até bem animado pra DLC. E aí eu quero jogar os outros jogos da franquia. E o Path of Exile é mais ou menos na ideia, né, dele também. Eu achei muito bacana, cara. Eu achei muito bacana. Inclusive, pra você que é fã de Diablo, cara, você que é fã de Diablo, eu tenho um livro aqui do Diablo, cara. Mas eu vou até mostrar aqui pra vocês. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui, ó. Aqui. Cara, quem é fã de Diablo, leia esse livro. Eu comprei esse livro, eu ganhei, na verdade, né? Eu ganhei esse livro antes de eu jogar Diablo. Então eu ganhei ele e ganhei um Assassin's Creed de um amigo meu. Lá em Goiânia ainda na época. Li esse livro e eu adorei, cara. Mano, eu adorei esse livro. Se você é fã de Diablo, cara, leia isso aqui, cara, porque eu amei o livro. Aí depois de muito tempo que eu comecei a jogar Diablo. Rafa, muito obrigado pelo Prime, pelos 11 meses de sub. Tamo junto, cara. Obrigado mesmo aí pelo seu apoio. Aproveite todas as vantagens de ser sub no nosso canal. Lembrando que se a gente bater a meta aqui, tu ainda vai ganhar 3 novos emoticons animados, beleza? Então, brigadão demais aí, cara. Valeu pelo teu apoio aí, pelo seu incentivo. E aproveite todas as vantagens de ser sub no nosso canal. Tem pra vender ainda? Se estiver falando do livro, acredito eu que sim. Acredito eu que sim. Oi, Ryoran, cadê o server de Minecraft dos subs? Caraca, velho, precisava, hein? E o pior é que eu gostava de Minecraft, cara. Eu joguei bastante, cara. Eu joguei muito Minecraft na minha vida, cara. Eu gostava bastante. Cadê, cara? A gente tá precisando fazer isso aí, rapaziada. Bora, vocês animam de jogar o Minecraft aí, chat?
Fazer um Hadouken lá no Minecraft. Yori, tu tem conhecimento do Blazing Strike? Não tenho, mano. Felizmente não. MMO, vender a alma por itens raros, tipo isso. Eu joguei The Witcher 3 e acabei comprando todos os livros, é muito bom. É. The Witcher 3 é um jogo que... Eita, mano. Então, cara, The Witcher 3 é um jogo que eu reconheço todas as qualidades que o jogo tem. Mas, pô, não gostei não, viu? Eu não gostei de jeito nenhum. Uma coisa, uma vez eu comprei no AliExpress. Quando eu comecei a fazer compras no AliExpress, eu comprei uma camiseta do Final Fantasy. Aí quando eu recebi a camiseta, tinha um lobo, era do Final Fantasy VII. Realmente tinha um lobo, mas era só lobo. E eu não entendi, tá ligado? E eu não entendi o que era da camiseta e tal. Mas não era a camiseta que eu pedi. Mas, pô, o negócio veio da fucking China, tá ligado? E a camiseta era bonita ainda assim. E aí eu fui no rolê com um amigo meu, tá ligado? Eu fui num rolê com um amigo meu e fui com essa camiseta. E ele falou, pô, mano, não sabia que você era fã de The Witcher. Aí eu falei, mano, o que é The Witcher? Eu nem sabia o que é essa saga, tá ligado? Eu nem sabia. E aí ele explicou que o símbolo lá era o lobo do The Witcher, mano. Não sei se o cara que foi entregar a camiseta, tá ligado? Confundiu o lobo do Final Fantasy com o lobo do The Witcher. Aí eu recebi lá a camiseta errada, eu nem sabia que era do The Witcher, mas era bonitona, cara. Era bonitona ainda assim. Mas do nada tinha uma camiseta do The Witcher, eu nem sabia que jogo que era esse, velho. Tipo, tem que entrar no Street Fighter 6, tipo, tem que entrar no Tekken, mano. Tipo, no Tekken ia combinar muito. Já pensou? Vamos ver, cara. Vamos ver se eles vão continuar fazendo esses DLCs, né, de convidados. Vamos ver se o Tekken 8 vai continuar igual fez o Tekken 7. E se o Street Fighter 6 vai realmente estar procurando novas parcerias, né? Porque, não sei, vai que foi uma coisa momentânea. Eu tenho medo disso aí, cara. Medo entre aspas, né? Mas pode ser que a parceria deles seja uma coisa momentânea com o Garou, sabe? Então, tipo assim, eles não tinham intenções de fazer parcerias, mas fez com isso aí, porque foi uma coisa muito específica. Vamos ver, vamos descobrir isso aí exatamente se tiver novas parcerias. Vamos descobrir exatamente nas próximas seasons se vai ter ou não, né? 𝗔𝗽cie no Street, caraca, ia ser... O problema é que a 𝗔𝗽cie, ela usa uma arma, cara, ia ficar meio estranho, mas assim, pô, velho, ela é uma personagem da hora. Ela é uma personagem da hora. Tá no 𝗔𝗽cie, tá no Soul Calibur também. Algum top player já rodou? Fala, Janderson. Tem sim top players que foram para losers, mano. Eu já postei nas redes sociais, tá bom? Postei no Twitter, postei no Instagram já pra galera, pra resumir, né? Porque aquele resumão brabo. Basicamente o Angry Bird e o Andy Walker caíram na pool. E caíram pra losers, tá? Não foi eliminado. Ambos caíram pra losers bracket e avançaram, tá? Mas eles avançaram pra losers. E não temos brasileiros, não temos brasileiros. Ah, você tava falando do Fenon aí, ó. Aí, ó, tem Fenon aí, ó, cara. Não tá no torneio, mas tem Fenon. Não tá no torneio, mas tem Fenon. Pronto. Tá só no merchan, né? Nunca mais vi nada do Soul Calibur, o jogo morreu total. Sim, sim. É meio que a ideia mesmo, meio que a ideia da empresa mesmo, sabe? Então, eles estão focados no Tekken. Talvez venha o Soul Calibur 7, mas deve ser bem depois. E assim, no caso, eu acho difícil eles trocarem, tá ligado? Geralmente a empresa fica trocando de jogo. No jogo que eles focam, tá ligado? Igual o KOF agora, que vai ter uma queda, pô, brutal, tá ligado? Esperem uma queda brutal no KOF, pessoal. É a tendência. Se não acontecer, algum milagre aconteceu, espero eu que aconteça, mas a tendência é que o KOF agora tem uma queda brutal, sabe? Mas enfim, né? Aí eu não sei o que eles vão querer. Se eles vão querer trabalhar com Soul Calibur e Tekken ao mesmo tempo, porque o Tekken tá muito bom. Eles não podem perder esse hype do Tekken de jeito nenhum. Joga de quem ainda? Fenon sim. Mas, cara, Soul Calibur é muito bom, mas os problemas que eu sempre reclamo, cara. Pô, delay netcode, eu não gosto dos impactos dos golpes, sabe? É fogo. O principal é a compilação das duas empresas e vai juntar as duas por trás dos planos. Eita.
Eu tenho falado de Dead or Alive também. Dead or Alive também tem esse problema que eu falo dos impactos, que eu acho muito feio. Tipo assim, não é... É tipo um Tekken. Se você não joga Tekken, mas se você assistir, pô, mano, é muito doido, tá ligado? Tu pode até não entender o que tá acontecendo, mas é muito doido. Agora um Dead or Alive, cara, tem esses problemas aí. Eu adoro o jogo, cara, eu adoro Dead or Alive, mano, mas... Esses problemas é complicado e eles investiram no jogo no início, depois pararam. O pior é que o Doa, cara, tem ideias muito boas, sabe? O jogo ele tem ideias muito boas. Mas enfim, né? Uma empresa ela investiu no início, depois parou. Foi bem rápido, sabe? Eu achei que ia durar muito mais. Eu realmente achei que ia durar muito mais. Soul Calibur é muito bom, MK1 é complicado. Mano, MK1 era pra ser bom, velho. Esse é o problema. Hoje em dia eu ainda acho ok, velho. Eu ainda acho ok. Saca, eu ainda acho ok, mas eu acho que eu gosto mais do MK1 do que os caras que estão competindo no MK1, pra você ter noção. É triste, é triste. Ladies and gentlemen, you heard it right here. Phenom is getting to the bag. Phenom, appreciate you always, man. Been a pleasure talking to you. Os caras fez trailers de Dead or Alive na Tog Game Show, mas era simulador de namoro. Simulador de namoro? Qual que é o nome do jogo? Porque tem o Dead or Alive Extreme, mas eu não sei, é o Extreme que você tá falando? Eles vão fazer outro Extreme? Rocking through the pool. So today you should call us your lifeguards. And I feel like anybody that commentates watching pool plays the lifeguard. Do Venus Extreme 2 é do Carvalho. I like that. Yeah, we all bay watching. Só não jogo porque eu moro com meus pais, se não jogava na TV da sala. Actually a thing that I don't do. Don't eat before you go in the pool. If I play right after I eat, I play worse. No, that's a golden rule. I'm glad that you follow that. It's not a bad idea though when it wash you down the salt though, for sure. Oh no, that's absolutely you do that. After you lose, you go and get the saltiest thing that you can stomach. Yep. That's absolutely what you do. But we are continuing here with this Pools B wave. Some of the players that have been playing through problem. Okay, we have Onset and Marine sitting down for this one. So that Ué, por quê? This is Pool Ó, Marine aí, vocês estavam comentando dela. Putz grila, mano, o Macari não sabe por quê. Fica sem saber, cara. Fica sem saber, mano. He showed me that earlier. It's pretty much representing his local. He's throwing a tournament. I forgot where it was. He gave me the card earlier. Hold on. Did I switch hoodies? Mas, mano, Extreme 2 deve ser outro Extreme, cara, porque eu acho que já tinha. O último foi o 2? Pior que eu nunca joguei, tá ligado? Mas eu tinha um monte de amigo que jogava. Mas esse jogo aí era um intervalo do Dead or Alive até um novo. Então lançava um Doa, aí a gente tinha que esperar lançar Extreme pra depois lançar outro, cara. Aí é fogo, viu? Bom, vamos lá, hein, pessoal. Vamos ver o que vai ser. Vamos de match. Marine então enfrentando Onset. Overhead. Ele agora já conectando. Troca de poucos agora bem pesada. Tem um pulo, buscando um chute forte. Boa entrada, mas se colocou em burnout. Pode não ser muito bom. Vai ter a explosão agora, entra em burnout ali. Agora a Marine acaba tomando a jogada ali completa. O agarrão foi interrompido. Com o H8 de comando, vai tentar fazer o comeback, mas não deu certo. E o Onset consegue levar. Um avanço. Vamos com o Observer Crush, tem a explosão, traz forte ali que deixa o Bison em vantagem. Tô agarrando, não controla nada. Aí tentando acompanhar o pulo ali do adversário. Drive reverse, vai empurrando bem. Pulo com chute forte, acabou não conseguindo nenhuma entrada. E agora é combo. E agora é só finalizar. Ele não quis gastar. Segurou a barra de drive. Ali era a finalização de uma vez. Vai ser. Tá no nível 4.
Oh, he's thirsty for the burnout. Are you gonna go for it? Pressão. Yes, I knew it. The roundhouse one, of course, get a little range on that. Oh, E agora não tem nada de vida. A possible level 2. She had the right idea, just didn't think it was gonna be a stomp right away, right? oh man. Traz soco forte. Big drop. Vai tentando pressionar. Até agora o Onset vai só defender. Daí tomou um gol de comando e vai morrer. Defendeu demais. Defendeu até demais. This round 3 situation great for her. Gracias. Gotta refresh your beverage. You want one of these, E brother? a bomba agora ali para o Onset. Momento bom pra ele. Tem a bomba. Levanta no super de uma vez para poder parar o adversário. Oh my gosh, she got the 5 medallions. Mais médios ali aparecendo para poder manter essa pressão. Coloca o adversário em burnout. Agora o momento é bom para a Marine. Esse soco médio fica positivo. Meus amigos, isso é uma jogada real, hein? Não é nem trollagem. Isso é uma jogada real ali da Manon. É combo agora. Tem um dano amplificado mesmo assim. Esquerda muito alto. E o play. Agora é burnout. É isso mesmo. Vai gastar tudo. Tem que gastar mesmo. O cara não pode fazer como o Andy Walker fez mais cedo aí na stream. O momento ali agora é bom. Veremos, vai fazendo um chip damage, atacando ali muito bem, vai tentar esse comeback. A Marine errou antes. Ele errou o tempo do agarrão. É, cara, aí não dá, Errou o tempo do agarrão e tomou a jogada. Entregou. Vai forte, ficando mais 5 naquela situação. Bom, bate soco forte agora, puxou muito bem ele o adversário. Overhead, pegando ele agora um hit, agarrão de comando agora no punish counter. Soco forte em pé, ficou positivo, mesmo assim teve a contestação. Forte em pé do Bais naquela situação, ele vai ficar mais um. E agora a Marine pode pressionar à vontade, tentou dar impact, mas ela não fez a rota correta. Desperdiçou ali a oportunidade, acabou se colocando em burnout. Agarrão de comando, começa a acelerar. O DI conecta, é combo pro Onset. Vamos ver aí, ele pode ir para o checkmate. A Marine ainda tem barra, tentou o super, deu errado. É combo na sequência, o dano é grande. A Marine ainda tem mais uma oportunidade. Vamos ver quem vai ser nesse mix-up. E tentou o super de novo e não deu certo. Dropou o combo, meu Deus do céu, mas ele foi de novo. O que aconteceu ali, chat? O que aconteceu? Vambora que tem jogo. Fazendo o Caesar, batendo na defesa. Vai reverso. Pegou bem. E a culpa agora com o cancelamento na sequência. Marine mais uma vez na situação difícil do burnout. You don't gotta respect the stand strong too much, although you can look for a whiff punish and then whiff punish yourself with a scissor kick. That is what he excels in. Control jump ali, mas não acertou nada. E agora é combo. Vai recuperar as vagas de trás, mas vai tomar muito dano ainda assim. Vai pro low, consegue pegar. The double dash. Waiting for a scissor kick, neutral jump. Are we looking for it? No. Oh, Ponte aéreo. Isso aí. Tá ali agora pra poder colocar mais nível. É isso, finaliza bem o Onset. Então está na vantagem. Vamos lá que tem jogo, meus amigos. Cadê o emoticon do M, Ryoran? Vocês querem, pessoal, o emoticon do M? Vocês querem, pessoal, que a gente coloque o emoticon do moderno pra vocês? Olha, eu acho que eu consigo colocar inclusive pra seguidores, talvez não vai precisar nem ser sub necessariamente. Vocês querem? If he remembers. One game apiece, still trying to find these anti-airs. I think it's really important to try to find your button anti-airs against Dictator, because you don't end up. O problema é que não dá pra colocar pro YouTube, cara. Acho que pro YouTube só dá pra colocar pros membros mesmo. Okay, so he just killed that for me. I thought he didn't have a practice shot, but he does. Meu amigo tem um corner, hein? Neutral jump, boa entrada. I wouldn't mind playing a lazy bicycle, you know, if I turn like 60 or something. I mean, we'd probably be a Street Fighter 8 by that time, but I mean, it is what it is. Scoop.
Tentou um wave punch, conseguiu um forte em pé ali. Se aquilo ali pegasse, cara, ia ser um punch pesado. Vantagem muito boa pro Onset. Jogador que tá na modernidade. No neutro ali agora os dois jogadores. Quem acertar pode matar. Superan no finalzinho ali da barra. Ficou em vantagem agora, mas colocou ali em burnout. Vamos ver a ideia de mix-up. Vai esperando um pouco mais. Nossa! Tentou um DI que deu muito errado. To be able to force the chip damage kill in burnout, but Onset finds his way to set point. Free Psycho C4. Bora lá, bora lá. Are we gonna respect the plus frames? No. Oh, nice! Empty into throw. That is how weak the anti-air situation from Anon is in that interaction. Nível 5 de medalha, meus amigos. Olha pra isso. Agora sim a guria tá forte demais, hein? Tá no neutro. Tem o pulo, perfect parry. E aí o Bison ele tem um air to air muito bom, mas ele tem que ter pulado antes pra poder acertar de forma consistente. Meu Deus do céu. Não tem nada de vídeo overhead, é isso. Adaptações. Com essas adaptações, então, a Marine e o Onset estão a um round de avançar. Nossa, vai pro super, pegou. Quer saber de ficar esperando isso aí não. Opa! Isso aí vai tirar mais que metade da vida, hein? Se tomar outro já era. Lembra que o Onset tem muita barra. E a Marine tem que tomar cuidado, ela tá errando muito esses anti-aéreos vindo do Reverse. Tem um pulo, pressão, drive reversal, pegou bem. Air to air, combo. Ô, louco, mas dropou, meu Deus, ele dropou a punição também. E agora vai pro super, vai pegar ali. A Marine vai entrar em... Olha a cara da Marine, cara. Entrou em burnout, a situação pode mudar. Vamos ver, Psycho Crusher conectou. Psycho Crusher dá um dano muito grande na defesa também. Tem que tomar cuidado, pegou só uma pontinha ali. Onset tá tomando cuidado, a barra dele tem que voltar. A Marine vai andando pra frente pra recuperar a barra logo. O que é isso? Skull em burnout, por quê? Nossa, o Edge Press entrou! Caramba, meus amigos, que foi isso? Oh my god! It was to the wire though, nonetheless. We got no free promotions, Que foi isso? Put that out there on the Twitter or some on the X. Nah, it's love. I'm just talking smack. But yeah, there you have it. They just showing love to que tá acontecendo? Sei lá, nem me pergunte. Throw out the bat signal. We want to know where you're seeing from, where it reps. Maybe we come and take your cash on top of that. Now, real quick, I'm hoping Mothership can tell us. Tá, pessoal, seguinte, eu vou providenciar o emoticon do controle moderno pra vocês, tá bom? Eu acredito que vai dar pra colocar para quem é seguidor da live. Acredito que vai dar certo colocar para seguidores. Vocês não vão precisar nem necessariamente ser sub para ter acesso ao emoticon. Se isso der certo, mas não vou garantir pra vocês. Mas eu acho que vai dar certo colocar para os seguidores, tá bom? E a gente tem muito espaço para emoticons animados aqui. E aí por isso que nós temos ali essa barrinha que você pode ver aqui, ó, a barra de doação. Se você quiser ajudar a gente a colocar mais emoticons animados aqui pra galera, basta mandar o seu donate, tá bom, pessoal? Pelo Pixel, inclusive, né? Tem o QR Code ali do lado, onde você pode fazer a sua doação aí com a sua mensagem pra ser lida, com a voz por IA e tudo aqui, bem legal, tá bom? E eu quero colocar pros membros do YouTube também, tá bom, pessoal? Já tem muitos emoticons pra vocês, mas depende do número de membros. Então, por isso que a gente fala, né? Se você quiser ajudar o nosso canal e ter essas vantagens, se torne membro, que isso vai ajudar a gente a ter mais espaços ainda. Hatsona sonhou com a Manon ganhando do Bison. Não, cara, acabou com todos os sonhos da Hatsona. É, cara, acabou com todos os sonhos aí do Hatsona. Já imaginou uma Manon ganhando um Bison? E o pior é que foi uma pessoa conhecida que tava de Manon. É os astros se alinhando pra poder provar que a Manon não vai ganhar de ninguém. Que tristeza, viu? A Marine vacilou muito. Infelizmente, aquelas jogadas ali contra o Red Press dela estavam realmente muito ruins. Contra o Red Press, infelizmente, ela realmente jogou bem mal, tá ligado? Bem mal.
All natural, lean proteins, you know? Vamos lá, Lex contra Guto. It goes right through, right through. I don't know how I expect that Aki would No do idol. in this matchup. I don't think that it's a matchup I've gotten to watch super often. I feel like her fireball game doesn't function in a way that she would need it to. I guess she has the snake slide to be able to deal with fireballs, but I just feel like the pace that Guile would play at mid-range. Era pra estar absurdo nesse jogo, mas vamos ver, vai que, né, pessoal, vai que. Idol tá crescendo, tá crescendo. Bom, tá lá então, o Lex já vai levando agora esse round. Vocês podem reparar, pessoal, que tá escrito ali, né, que o Lex é da Europa. É porque eu acho que ele nasceu realmente na Grã-Bretanha, mas ele mora nos Estados Unidos. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, exatamente. Bom, tá lá fazendo muitas e muitas magias, paizoneando realmente e neutralizando o espaço ali para o adversário. Mais Sonic sai buscando esses parries. Boa entrada agora com o forte. Okay. Oh, wow. Cross up, landing in that spot, having the very slight light. Nossa, oh, the delay tech works out as Lex's button whiffs over the crouch, one round apiece. Now, mind you, that is what Lex was looking for, the delay tech, so he could blow it up with that roundhouse. But I guess he did it a little too fast for comfort, maybe delayed it a little more. Bom flash kick. All right, starting to play a little bit more belligerent, but I'm here for it. Get to the throw, corner control. Guto has been living in the corner. Ótimo tiro. That real estate is coming for sure. É, o K na verdade é Reino Unido, né? Bem lembrado, bem lembrado. My reversals is crouch jab and flash kick. It's a rare chance that you're gonna see a really tech. Trade acontecendo, muita opção. E isso vai pro Super ali direto. E agora o Guto vai ficar com pouquíssima vida. Vamos ver se vai conseguir fazer esse comeback. E aí faz o Wave Punch. E é isso. Consegue. E aí levava muito bem. 1 a 0 até agora. Eu topo de colocar Manon no Legend. Cara, eu até animo de colocar no Master. No Legend eu não animo não. Manon não, cara. Vamos ver que o combo ali agora é muito bom. Vou agarrar agora e a vantagem é muito, muito grande. Agora a combo vai só finalizar. Blocking with his face. No style. Yeah. And Guto went for that drive rush there. I think there's É isso aí, até agora o jogo tá muito tranquilo. sense of urgency in how it feels like Guto is trying to play because they've muito, not been muito able tranquilo. to really establish anything outside of that one round. Lex with corner control Lady. once again. Já deixando ele agora poder prender o adversário. Down. Oh, you do not get to snake stride out of here. Dan, this is clearly from my country ass whipping right here. I mean, Guile. Oh, yeah. Vantagem gigantesca, realmente, bem tranquilo, é isso. O Lex sem dificuldade nenhuma, hein, pessoal, sem dificuldade nenhuma. Jogador direita na tela. Jogador do Reino Unido, né, sendo mais específico aí. Que agora colocaram ali como controle moderno. Não é moderno, mas tudo bem. É isso. That's right. You saw the modern symbol too. And that was not a mistake. He's just a modern player, guys. It has nothing to do with the actual switch of the controllers. He's just modern. Bom, vamos lá, hein, pessoal. Vamos lá. Cadê os Terry do Major? Então, cara, Terry não tá aquele personagem que a galera tava falando que era não, hein? Inclusive, vai sair, tá, pessoal? Uma tier list de um top player do Japão. Tudo bem que tier list japonesa, vocês sabem como é que é. É o pessoal do Ocidente falando que o pessoal do Oriente é maluco, toda hora. É o pessoal falando, pô, cara, esses caras não sabem o que falam e tudo mais e tal, é desse jeito. Mas vai sair uma tier list nesse final de semana no meu canal do YouTube. E eu vou estar analisando essa tier list, tá bom, pessoal? Então acompanhem lá e vocês vão ver a opinião desse top player do Japão em relação ao Terry. E eu acho que vai surpreender muita gente. Quando sair esse vídeo, cara, talvez amanhã ou domingo. Talvez amanhã ou domingo. Talvez amanhã já saia. Mas é porque nós vamos fazer muito vídeo, cara. Nossa, a gente tá com muito vídeo aqui. Vai ser uma bateria de vídeo pra vocês. Todo dia vai estar sendo vídeo. Então, enfim. Vocês vão ver lá a opinião do jogador. Inclusive, ele não deu tantos detalhes. É muito estilista se os caras não dão tantos detalhes. Mas o que ele deu ali, eu falei no vídeo também pra vocês. Então não é só a tabela lá, tá ligado? Eu comento algumas coisas também. Faço algumas comparações pra vocês entenderem um pouquinho. Ficar uma coisa bem legal. Então, só acompanhar lá. Galera do
YouTube, não esquece de deixar o like, hein, pessoal, pra poder fortalecer. E vamos aguardando, estamos aqui na segunda wave do torneio. Tem muita coisa, tá, pessoal? Tem muita coisa aqui no campeonato. Estamos apenas na segunda wave e já estamos terminando ela, inclusive. Nós vamos logo para a terceira wave aqui. Deixa eu verificar quais que nós vamos ter hoje. Nós vamos até a Wave D. Então é isso, serão 4, tá, pessoal? 4 waves aqui no campeonato. E olha, o que é wave? Não sei o que é isso. Sabe o que é uma pool? Um grupo, né? Pool é um grupo ali onde os jogadores jogam, certo? O grupo, por exemplo, A1, tá bom? Tem os primeiros grupos. Tem o grupo A1, grupo A2, grupo A3 e grupo A4. São só 4 grupos diferentes que todos rodam ao mesmo tempo. Isso é o que a gente chama de wave. Wave A. São todos os grupos A. A1, A2, A3, A4. Depois, o Big Bird tava no grupo A1. O Angry Bird acho que tava no A3, tá ligado? É tudo wave A. Então é basicamente isso. Bom, vamos lá então. O JB, o irmão, chegou aí pra jogar. Então eles estão em pools diferentes, né? O Lex e o JB estão em pools diferentes, mas é tudo a Wave B aqui, por isso que eles jogam ao mesmo tempo, mesmo sendo, eles não se enfrentando. My man is a multi-blood killer, so I like that he's using all of his talents in fighting games and bringing it over here on the world of Street Fighter. I appreciate that. That's what I love about Street Fighter 6. It brings a lot of all the different communities to just come and meet up in under one umbrella as a conglomerate, right, to play some Street Fighter 6. And it's kind of cool seeing the characters they pick, right, it represents. Yeah. Luke, of course, on Scott's side, but maybe he switched it up as the game progressed, so we'll see. Yeah, I feel like I had seen Ed when I was looking around, but I might be wrong. That actually makes sense. Tá aí então os jogadores se preparando para as partidas. Upgraded a little to other characters. Mainly Ed is one of those characters, so I wouldn't be surprised. That would be a Scout Vermillion thing to do. I do find it intriguing that Luke, okay, no, we're sticking with the Luke. All right. Yeah, you have maybe the Ed is Luke contra Rashid happened upon this weird microcosm of trying it out, but JB on the Rashid, no surprise to us there. I love when they stick to their characters. Isso mesmo. It's not even because, not that they don't want to switch, but you know that's the foundation that built them how to play Street Fighter 6, right? So why steer away from it, right? One of the last remaining. Vamos lá, pessoal, vamos de match. It's just all about the experience at this point, right? He plays. Veremos quem vai ser toda essa partida. But it's more grounded, if you will. Waiting it out, wanted for the big punish counter there, but Scout Vermillion finds the delay. Combo legal agora trabalhando aí com o Knuckle. So much damage available to him. Scout Vermillion. Get the hell up off of me. Buscando um Drag Rush igual com chute médio, essa jogada dele que é boa. O Rashid, inclusive, tem 2 golpes positivos. Isso é uma coisa bem interessante, de golpes normais, né? Sem ser contando o único ataque. E agora é combo ali, trabalhando com o Eraser, que é esse level 2. Dano muito bom, mas tá vivo ainda ali o JB. Agora é level 2 pra ele. Tem que aproveitar para acertar em burnout. Esperou muito bem, conseguiu pegar no time correto. Bem jogado. Ótima entrada ali. Jonathan Kent, Jesus. Let's go, get money. Jonathan Kent? Shout out to Logan. We don't jack. Combo legal agora ali também por parte do JB para empurrar o adversário pro corner. Jonathan Kent. Entrada agora com punish counter. Drag Rush agora tentou fazer ali um possível parry. Foi jogada de Luke, mas deu errado. Counter hit, fez a rota de counter direto ali agora JB. Lindo, perfect parry no neutro. Agora a extensão de combo, tem barra pra gastar e é level 1. Sem segredo, o JB então vai levando essa primeira partida. Ele que antes jogava num arcade, não sei se ainda tá jogando arcade aí. Mas veremos. Ele já foi campeão uma vez da CPT regional, onde ele venceu o jogador Brian F. E uma coisa que ele tava comentando depois disso é que ele mandou as prints da conversa dele com a namorada dele. O que aconteceu foi, o JB tinha, se não me engano, acho que ele tinha perdido pro Brian F. E aí quando ela viu que o JB ia enfrentar o Brian F, ela foi no canal do Brian procurar um tutorial do Brian ensinando como enfrentar Balrog. E aí ela falou pro JB, o JB foi e eliminou o Brian F. Depois ele postou falando sobre esse coach que ele recebeu da namorada dele. Tá lá, combo agora para a jogada de Luke.
Foi pro Super ali, possivelmente ao Rising, mas ainda assim deu certo. Pegou bem ele o adversário ainda. Tem pouca vida, o Million, mas ainda assim tem barra. Vamos ver aí se vai querer ir pro level 1. Não foi, não ia matar ainda. Tentou o parry. E aí finaliza na sequência. É isso, tem que confiar na ofensiva. Tem que confiar na ofensiva. Nossa, tentou um anti-aéreo, deu errado. Ótimo combo. Man, credit to Scatt though for not burning the meter, right? Using it for a wake up just in case. So I'm loving that. Great awareness. JB, get your ass in this corner. You think because I'm mashing dehydrated, I'm Bom not gonna punch agora, inclusive confiou muito ali, já que ele fez o Eagle Spike direto. Coming in, says. Ali é confiança no jogo com o overhead. E esse target combo agora também foi muito bom por Scrawl. Level 2, tá no finalzinho da barra do burnout, já deve recuperar, então fica mais tranquilo pra tentar fazer a defesa, apesar de ser ainda muito difícil. Esperou agora, só que interessante, JB atacou com um delay pra ver se o adversário ia levantar no DP. É combo agora na sequência, ainda tem um level 1, mas aí não precisou, gastou apenas as barras de drive. E o JB então é um round de avançar aí na tabela. Scatt's doing an excellent job. I want him to tie this up. Get a breadstick, my boy. Man, add a put Ó, agarrão. on your side, huh? Waiting it out, just about to get level 2 here is JB. Scatt still Tá has no neutro ainda, até agora os dois jogadores tomando cuidado aí na ofensiva e fez um 𝗔𝗽ście muito longe. Naquela distância ele dava para ter uma reação, apesar de que não tentou. Perfect parry. Ótimo combo agora também fazendo inversão de lado. Vai tentar defender logo. Overhead na hora do tempo do tornado e deu muito certo. Combo do JB. Boa sorte agora, hein, cara. Vamos ver. Tentou um shimmy, esperou ali, depois fez um pulo. Agarrou mais uma vez. A vantagem é gigante pro jogador dos Estados Unidos ali, 𝗔𝗽cije. E agora pegou em counter, fez a extensão de combo. Sem muita dificuldade na sequência, consegue a finalização. É isso, meus amigos. In JB's offense to try to start bringing stuff back, but I think what happened was JD's adaptation to that was just to stop overextending, go back to neutral, and trust his fundamentals. And I think Scatt ended up in a spot where he had to commit so much to create opportunities for himself. Já pode ser usado no World Wars, nos torneios? Pode sim, cara. Pode usar o Terra à vontade. O personagem só é banido em torneios da CPT na primeira semana. Depois da primeira semana, cara, pode à vontade. Tanto é que teve isso com o 𝗔𝗽ście também, não sei se vocês vão lembrar. No lançamento do 𝗔𝗽ście também teve isso, sabe? Quando lançou o 𝗔𝗽ście, o World War deu exatamente uma semana depois do lançamento, então por isso a galera pôde utilizar ele. Aqui no World War do Brasil, no caso. And that's definitely key in Street Fighter 6, man. Especially if you want to abuse the parry mechanic. Yeah, definitely. Bom, vamos ver, né, pessoal? Tá, a gente tá terminando essa wave, a próxima wave é a wave do No, acaba, Just a Kid, a wave do Daigo. Daigo Mehara jogará. An artifact of that is you get a sense for the common setups and the common playstyles of each character, and you can approach that situation defensively much better when you've been on the other side and you know how, as the offender, you're evaluating the risk reward. I am breaking it down to a science. You hear that? You freaking hear that? You better have your apron on, son, when you listen to Brad talk. You hear me? Enough of our talk. Enough of our talk. We got Nephew versus Anthrax. You know who he dealing with. He knows the position that he's in right now. This is something that he don't get to see every day in the tournament scene, right? Going up against one of the heavy hitters. O Nephew que finalmente, né, virou jogador profissional de fato, apesar de que ele já era patrocinado pela Team Liquid, mas ele não se dedicava 100% ao jogo ainda, né? Agora sim ele tá se dedicando 100% ao jogo como profissional, de fato. E vamos lá, pessoal, vamos de match. Imagina o Daigo ganhando. Vocês acham, pessoal, que o Daigo vai se dar bem no campeonato de hoje? Vocês acham, pessoal? Ou vocês acham que vai chegar lá na frente e vai perder? Fala aí. Vocês acham que vai dar bom? Ou vai chegar lá na frente, vai enfrentar os jogadores mais conhecidos e vai perder aí? The Anthrax, though,
Diz aí. E é isso, nós vamos ter então um Nephew enfrentando Anthrax. But I mean, she has between the move speed and the length of her buttons. I mean, she can. I suppose she can compete. She can be like just outside of scissor kick range and really create threat. O Mena já jogou, o Mena não tá participando. A galera que tá classificada, no geral, eu não tô vendo eles participando mesmo aí dos torneios. Tem o Fat que vai dar bom, vamos ver. Vamos ver, não esqueçam também, pessoal, que vai ter evento do Daigo. E tu não ouviu errado, cara. Vai ter um fucking evento do Daigo no domingo. E eu vou fazer aquela cobertura como sempre aqui pra vocês, né, pessoal? Então, acompanha aí, beleza? Vai ser nesse domingo o evento do Daigo Mehara aqui pra vocês. Vai sair os horários certinho do evento, claro, no meu Twitter e no meu Instagram. Por isso que eu sempre falo, fique por dentro por lá, porque lá eu vou postar pra vocês aí direitinho. Tá no neutro. Descansa, avança, tô overhead, não controla nada. Eu tô H1 ali, acabou ifando. E aí tentou fazer uma posição mais pesada. Perdeu o Nephew, né? Com o soco médio, mas acabou não pegando a tempo. Soco forte, funcionando bem. Vai fazendo ali aquele furra. Ativo de pair, mas foi cedo demais. H1 agora bom ali, tem level 3 o Def. Vamos ver. Perfect Pair, vai colocar a bomba. Vamos ver, vai querer gastar barra? Será? Acho que não. Vamos ver, vai gastar o level 2, mas talvez não entre em burnout ainda. Vamos ver, talvez fique no limite. Porque começou a recuperar a barra já ali o Nephew. Agarrão agora, meu amigo, e aí matou. Bem jogado, cara. Bem jogado. I like that he staggered, walk up after the level 2 and then stand jab. That's what set the tone, because at those ranges the low forward can get sniped out. So he was looking for that whiff punish. The Anthrax, he set. Vai fazendo um furro ali já, vai fazer mais um agarrão agora, né? Usando o Drive Rush pra poder pressionar bem ele no ICAP. Faltou o médio. Ele com certeza apertou o médio ali, mas deve ter feito cedo demais ou tarde demais. E aí deu errado. E é isso, vai pagar caríssimo agora. O dano é brutal essa situação. Vai tentar fazer o comeback, meu amigo. Ele tem barras pra isso. Ele tem CA. Meus amigos, existe um mundo. Tentou overhead, não deu certo. O problema é que o Nephew recuperou as barras. E aí tentou o DI, mas o Nephew levantou. Eu acho que ele que levantou no DI, pra falar a verdade. E é isso, consegue agora a finalização. Which is a wise choice, but you know what, the Anthrax, I'm not even mad at that option. It's up to Nephew to react, right, and he did. So, credit to both of those guys. But Nephew, though, with a chance to move forward here. 1-0. Okay. That's my favorite button with Bison. The max distance stand jab is what sets the tone to whiff punish low forwards. It's so good with Bison, man. Boas entradas ali agora que o Anthrax tá conseguindo. Lá no início do jogo, sendo muitas entradas boas. Soco médio ali, já pressionando mais ainda. Esse soco médio já é bom ali pra 𝗔𝗽cije. É bom, inclusive, até pra pegar alguns counters aí no jogo também. Ele jogou positivo dela, mais 2. E agora é level 1 para o Nephew, jogando o adversário pro canto da tela. Mais pressão com o soco médio. Vai entrar em burnout agora. Ele acabou tentando fazer de tudo para escapar, para não entrar em burnout, mesmo tomando dano. E o Nephew vai aproveitando. Agora sim, tá em burnout. Trade acontecendo e aí vai pra magia para poder fazer a punição. O Nephew é um round, então, de avançar agora na tabela. Mas a partida não tá fria não, hein, pessoal. Por mais que o Nephew esteja ganhando, não tá de graça não. Set point aí, como mencionaram. E agora, trabalhando com furro aí pra poder estender ainda mais. Esse furro é muito importante aí pra ela. Também pra ir farmando, né, o furro. Tem apenas um uso ali até agora para o Nephew. Um agarrão, já vai derrubando. O que vai acontecer, meus amigos? Traz chute forte para poder manter essa pressão boa. Entrada. Opa, reversal. Nossa, ficou menos 2, apertou o botão mesmo assim. Ficou safe, mas apertou o botão e aí o Nephew aproveitou.
Inversão de lado. Consegue o contra-ataque. O Dente tem muita barra. Entrada agora, meus amigos. É combo. E level 3. Que vai virar agora um Critical Art e vai finalizando. É, galera. Tá vivo, tá vivo. O jogo tá bom. O jogo tá bom. Por mais que o Nephew realmente esteja ganhando, como eu falei, não tá frio não. You want to be able to play with that, and that's what's creating this situation now in this third round. Nephew's got a huge cash out available to him. Pressão com furro ali mais uma vez. Já conseguindo esse charge ali dela, né? Conseguindo uma carga. E aí sendo feito num bom espaçamento, a Julie não tomou punição. Entrada, punish, counter. É agora. Reposicionamento, vai trabalhando agora com o Psycho Crusher, meus amigos, é explosão ali, o dano é bom e o jogo vai se complicando, explosão de novo, é overhead, Diante vai tentar levar esse round, será que pontua? Overhead defendido, apertou o botão Nephew, deu errado e agarrão agora e finaliza, cara, que pressão, hein, parecia Street Fighter 5 agora, que pressão foi essa? Consegue empatar 1 a 1, tudo igual. Não é fácil não, viu? Temos o jogo. É, como eu falei, por mais que o Nephew tava ganhando, não tava free não. Então agora fica tudo igual. Vamos lá pra esse combate e ver o que vai acontecer. Vamos de match, meus amigos. Vamos de match. Combo. Chute médio, fazendo furra mais uma vez ali. A vantagem é muito boa para o Nephew. Consegue a entrada e agora já era. Bem finalizado. So you know what it is sometimes about Bison, you can't make it too obvious you're trying to whiff punish, because you know he can instill his offense at any point, right? Especially random drive rushes. Bom DP, riscou bastante ali, mas deu certo. Às vezes tem que ser isca mesmo, cara. Pode deixar o adversário ficar tranquilo no jogo também. Tentou agarrão, reposicionamento. Mais o fraco. Torchware, mas não pegou nada. Psycho Crusher. Tem a conexão agora, vai pra rota de counter. Consegue pegar, tentou o Stomp. Agarrão ali, agora pegando Punish Counter. Stomp de novo, mais Punish Counter. O que é isso? 3 Punish Counters seguidos. E o resultado é esse, né? Nephew consegue aí levar. É, cara, esse é o problema de quando um jogador aí vai enfrentar um player profissional, né? Que é a adaptação, cara. O Dante jogou bem, mas aí é que ele complica na questão de leque de estratégias. Quando a partida começou a ficar ruim, o que ele iria fazer? Ele tava sem planos, tá ligado? Pra esse tanto de estratégias que ainda ia continuar acontecendo no jogo. Já o Nephew ele já tava mais preparado, então tava indo bem até que a partida começou a ficar mais longa. Quando a partida se estendeu demais, aí foi onde complicou de verdade. Bom, pessoal, é isso aí, galera. Eu vou tentar organizar aqui, vamos ver se a gente consegue colocar o emoticon do moderno pra vocês. Vamos ver, deixa eu tentar aqui, pessoal. Vou deixar na tela aqui do jogo, porque eu vou tentar colocar o controle da modernidade pra vocês aqui. Colocar o emoticon, deixa eu ver. Fala, Arcanjo. Deixa eu ver aqui, pessoal. Even though he looks kind of dangerous out there on the damage side, Bison still gets mauled, okay? You just got to pick your spots. And yeah, man, that's, you're gonna, and I'm only saying this because you're gonna see a lot of Bison. I mean, I'm not complaining. I mean, I love the villains. I mean, I will say, I think this is my favorite version of Bison's design. Free. The mix of 4 with 5, right? Splash of both, best of both worlds is really good. You know, I think for basically every returning character in Street Fighter 6, I think this is among the best versions of the designs of the characters. Swapping over, this is 𝗔𝗽cije and 𝗔𝗽cije. I would say Richie. I think he's just XO. 𝗔𝗽cije. Yes, thank you. Don't worry, I would have said it too like that. So this is pool 104 𝗔𝗽ije, Connecticut. Tá certo, pessoal. Coloquei aqui. Parece que ficou no tamanho bom. Preciso da confirmação aí, pessoal. Vai dando um F5 aí, galera que acompanha aqui na Twitch.
vai dando um F5 e vê se apareceu pra vocês aí o controle, o emoticon do controle moderno. Pra seguidores também tá ativo, tá, pessoal? Não é só pra sub, não. Se você é seguidor, você também tem acesso aí. Só tem que ver se o tamanho ficou ok pra todas as plataformas. I've played a lot of great players online, man. That's what I love about the rank now in Street Fighter 6. The fact that I get a chance to just play so many great players. The connection is so stable, solid. Foi, aê, tá aparecendo pra mim. Pra mim parece que o tamanho ficou bom, hein? Pra mim parece que o tamanho ficou bom. Bom, tá aí, ó, pessoal, pra vocês. Tá aí, agora vocês têm acesso ao controle moderno aí no chat também. Pronto. Só de ser seguidor vocês já vão ter acesso a esse emoticon aí, pessoal. Bom, vamos ver o que vai ser. Não aparece pra mim, tenta dar F5, demora aí, porque como eu acabei de colocar, ele vai atualizando aos poucos. Vamos lá de luta, hein? Pegou muito espaço agora depois que entrou em burnout. E foi a jogada. E pior que ele foi pra rota certa de punição. Ele fez soco médio e depois soco forte. Aquele whiff, ele custou muito caro. O jogador de campo sendo muito ativo no jogo. Passou agora, soco fraco ali fazendo a punição no punish counter. Ótimo punish counter agora de novo. Vai tentando pressionar. Olha essa rota da maldade. Ele fez ali o drive rush, o soco médio, ele conectou depois na defesa e aí cancelou direto um hooligan rápido. Vai tentando pressionar pesado e olha só, cara, ele consegue a interrupção. Errou ali a punição, tentou a punição mais pesada. Agora o jogador de Kami desperdiçou a oportunidade. Spinnacle aparecendo, ainda sem a vantagem do jogador de Kami. E, cara, os dois jogadores não param de atacar. O 𝗔𝗽cie pegou o oponente, mas ele não tava confiante. Novamente ele ataca, mas não tava confiante. Nossa, faltou a punição! Meu Deus do céu, ninguém matou ninguém. Drive verso menos 6, agora sim realiza a punição. Caramba, cara. Meu amigo, o que foi isso? Não é fácil não, e aí caiu no time, só que executou uma punição com o chute mais agachado. Não é o ideal, eu sempre falo isso pra vocês. Faça a punição com um soco médio agachado pra fazer uma punição mais forte, porque o scaling vai ser menor. Drive rush com soco fraco, o H1 foi interrompido agora. Médio pegando com o adversário no ar ali para o 𝗔𝗽cie, mas acabou não encontrando mais nada. Dois jogadores dos Estados Unidos se enfrentando aqui no Major. Chute fraco agora ali na pressão. A ideia do jogador Torne-se foi boa, né? Tentativa de perfect parry contra o mix-up do low. Muito ataque, cara. Os jogadores não param de ser ofensivo. Acabou entrando em burnout agora. Isso aí é muito perigoso. Aí Fando. Spin-up. Ótima interrupção. Chute forte pra poder pressionar mais ainda. Vai trabalhando agora. Gastou a barra ali, aparentemente. Não, gastou a barra não. Apenas apareceu ali na animação, mas estava sem elas ali na hora. E agora vai estar o chip damage, não conseguiu. Conseguiu parar bem ali no parry, mas aí sim o jab acerta. E cara, que jogo frenético, viu? Que jogo frenético é esse? Só fraco, vai pra rota agora do counter, boa conexão. So there was a scenario where 𝗔𝗽cie definitely wanted to do a defensive dive. No, excuse me, 𝗔𝗽cie tried to do a defensive dive. Bom dive, agora conectando, soco forte pra counter hit, aí se coloca em burnout. Pra poder parar ali o adversário. Vamos ver se valeu a pena. Anti-aéreo, tentou sobate, acabou não pegando nada. Tem um pulo agora no cross. Hooligan rápido agora e bem baixo. É esse hooligan, é uma forma de mix-up ali no meio da pressão. Dá tempo de reagir, o problema é reagir. Let's go. 𝗔𝗽cie. Is it 𝗔𝗽cie or 𝗔𝗽cie? It's 𝗔𝗽cie. Is it? Okay. I believe so. We'll take it. Works for me. Both of them works for me. Nossa, meu amigo, a Kami atacou muito ali no meio da animação na hora do low e acabou enganando o adversário. Ótima troca de lado agora. Meu amigo, haja mix-up. Level 3 e aí já era. Caraca, quantos mix-ups, cara. Realmente é bem pesado. A Kami desse Street Fighter em específico, a gente pode ver ela
utilizando muito o Hooligan, que é uma jogada que já era utilizado, mas não nesse nível que nós conseguimos ver aqui no Street Fighter 6, o que é muito bom pra ela, porque é o jogo mais acelerado, e aí, com esse jogo mais acelerado ali, né, facilita ainda mais essas jogadas dela de mix-up do Hooligan, ainda mais porque ela tem um overhead agora também. Vamos ver, combando ele agora com o Sobat, mais uma vez ele pegando, drive versus no cap. Apertou o botão, então toma combo, cara. Tem que tomar cuidado com esses jabs no e-cap ali, que eu já vi que tá utilizando, errou o dive. E o pior é que esse agarrão não saiu como punish. Não acreditou ali o jogador de Kami que o adversário ia errar a jogada. Tá lá. Dandruff is flying. Oh my god. Oh, could very well build a level 3 for the O que vai acontecer? Mais um bom combo ali agora aparecendo. Trocação ali, baixo forte da Kami, ficando bem positivo. Meu Deus do céu, a punição foi muito fraca. Mesmo assim consegue o atordoamento, só que não vai conseguir mais aproveitar o burnout. O dano achei até bem baixo ali, mas agora é como para o Jafig, que errou a jogada. É punição agora na sequência. O que tá acontecendo aqui, meus amigos? O que tá acontecendo? É critical art pra buscar a finalização. Ninguém quer ganhar aqui o jogo, hein, galera? Ninguém quer ganhar. Nós vamos para o final round agora. Vamos pro final round. Set point finally finds that background house anti-air. We're placing it a little bit better as the set goes on. But you can see, dissuaded with all of the dive kick and hooligan stuff that's been going on. Nossa, errou a jogada novamente, ele já vi. Errou o punch também agora. O jogador de Kami. Tá todo mundo errando tudo aqui, hein, pessoal. Aí tá complicado. Agarrão, já vai derrubando. Reverso direto. Esse reverso da Kami nessa situação é muito bom. Mas agora é só finalizar se o jogador de DJ não errar. Ele errou de novo. Ele errou de novo. Mas agora sim é punição. Teve mais uma chance. Agora sim ele conseguiu. 2 a 1. E aí o Javig vai avançando na tabela. Ô, fechou, Vini. Valeu demais por ter acompanhado a live, brother. Obrigadão aí, tamo junto. Tamo junto demais. Rapaziada, seguinte, ó. Aproveitar pra falar uma coisa pra vocês, pessoal. Nós anunciamos um novo circuito. Vocês estão ligados, né, pessoal? O novo circuito do BRComitê. Esse circuito é em parceria com a Logitech. Inclusive, tô aqui, ó, cara, utilizando o meu headphone aqui da Astro, tá bom? Galera, vocês podem ver que no meu vídeo ali que eu postei, né? No vídeo não, perdão, no anúncio que eu fiz durante o BRComitê, eu falei de alguns equipamentos da Logitech. Eu tô aqui, ó, utilizando esse teclado. Olha aqui a espessura desse teclado, rapaziada. Olha a espessura desse teclado, cara. Fininho aqui. E eu gosto, porque eu gosto de coisa mais minimalista, tá ligado? E tal, assim também. Então eu tô utilizando ele. Tô utilizando meu mousepad novo aqui, gigante. Eu tô adorando. Tô aqui com esse mouse da Logitech, que tem uma tecnologia bem interessante também. Inclusive, ele é a pilha. E aí, você utilizando ele no modo Bluetooth, ele vai durar, cara, basicamente um mês, né, cara? Que dá uns 600 horas, mais ou menos. Então é bem legal que, inclusive, você pode só apertar e desligar ele, pronto, tá ligado? Tá desligado, se eu apertar aqui de novo, pronto, liguei o bichinho e já tá funcionando. Então, sim, eu tô gostando bastante do setup aqui do Logitech também. Mas não é nem disso que eu ia falar aqui, né? Só uma coisa que eu comentei aqui com o pessoal, que eu ia falar depois, né? Que eu falei que eu ia comentar do equipamento. Vou fazer um review depois pra vocês, tá? Isso aqui é lançamento, inclusive, esse teclado e mouse é lançamento. Mas o que eu ia falar pra vocês, pessoal, é que eu fiz um vídeo de anúncio do novo circuito. Se você não viu ainda, corre lá, tá bom, pessoal? Tá aí o link pra vocês. Acabei de postar, dá essa moral aí pro Ryoran, tá bom, pessoal? Assiste o vídeo, deixa o like, comenta qualquer coisa, fala aí, pô, tô no hype, comenta o coraçãozinho, tá ligado? Bota foguinho e tal aí, comenta qualquer coisa aí, pessoal, deixa o like nesse vídeo que vai me ajudar muito. É um anúncio do novo circuito, beleza? Ainda mais que é em parceria com a Logitech também, então fortalece aí, beleza, pessoal? Que vai ajudar muita gente. E bora lá, vamos de match, vamos ver o que vai ser essa partida. Strong mid-range pokes. I think DJ was standing medium kick using Sobot, having access to the fireballs and the fireball feints. I think he can control from a slightly farther out range and might be able to tamper the pace of this matchup just a little better. So Placid Pancake naturally opens up with relentless aggression. Relentless. Oh, what a backdash. My goodness, I heard the sneaker squeak and he don't even got shoes on. Nail bomb. Okay. Oh, this guy looking real familiar. Oh, abuse
Quais mínimos do Logitech para quem ganha esse circuito? Então, cara, nós temos um equipamento da Logitech para o campeão do circuito do World Warrior e também o líder do ranking do World Warrior. Os dois jogadores que vão para o Mundial, além de toda a premiação, além de também o troféu que eu vou estar entregando ali pessoalmente do meu bolso mesmo, ali para o campeão. Isso aí tudo é do meu bolso, tá, pessoal? O troféu, medalha e tudo mais. Além de tudo isso aí, também vai receber os dois jogadores que vão para o Mundial, um equipamento da Logitech e no circuito... o top 3 da final do circuito, ou seja, o top 3 do BRK Final também vai ganhar equipamento da Logitech. Então, cara, pô, muito fera, viu? Muito fera. Vai ser os dois jogadores que vão pro Mundial, vai ganhar equipamento da Logitech e também o top 3 do BRK Final. Early jump in button, plus frames, backdash. Nella's really E tá lá, ótimo reversal. Em burnout fica difícil parar essas magias do DJ, porque dá um chip damage muito bom. Esse aí na versão forte, que é 2 hits. Olha só, tentou um drive impact, mas foi na hora do H1 de comando e aí não tem o que fazer. Pois é, né, Adson? Aí é osso, hein, cara? Aí é osso, falar pra você. Vamos de match, cara. Tá lá buscando esse forte em pé, pra ver se encontra ali um counter, mas não apareceu nada ainda. Mais agarrões ali, conectando. Errou o tempo do Mitch. Errou o tempo ali agora do Mitch, aí consegue acertar muito bem esse agarrão. Esse aí que tem uma mudança de animação quando o Zangief está mais próximo, por isso que fica mais difícil reagir. Se ele fizer o Siberian numa distância maior, aí fica mais fácil a reação. Reset ali agora é muito bom, mas acabou não conseguindo continuar. Tá no neutro, atitude de pulo pra poder ficar mais perto. Atitude de Perfect Parry. E aí finaliza muito bem na sequência, tá lá. Round para o jogador 𝗔𝗽cie. Trabalhando agora com o cancelamento ali do 𝗔𝗽cie. Counter hit towards medium kick, wanted for the plus frames, we're gonna get it. Nice jab check. E agora consegue acertar muito bem agora o DI. É combo agora, meus amigos. E olha o reset! Na maldade! Caramba! É isso aí, na maldade conseguiu levar muito bem. Muito bem jogado. Neutral jump, ótima distância agora ali para o Flacid. Bom suporte. Meu Deus! Caraca, que volante. Não, já até levantou. Já até levantou, cara. Que volante foi esse? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Cara, é engraçado essa jogada do Zangief, né, mano? Porque os caras nunca tá esperando que o cara realmente vai conseguir fazer isso. Pô, não é fácil não. Muito boa essa parceria, os produtos do Logitech são muito bons, cara. Eu uso há muito tempo. Eu já mencionei várias vezes aqui na live que o melhor mouse que eu já usei era o mouse do Logitech. Eu não vou lembrar agora qual que era, mano, mas era um que até era mais alto aqui na parte de trás dele. Cara, eu usei ele por muitos anos, mano. Eu não vou lembrar agora, mas ele até tinha essa pecinha aqui também embaixo, tá ligado? Você podia colocar um peso a mais. Eu esqueci o nome, mas ele era o melhor mouse que eu já tinha usado. Aí agora eu tô usando esse aqui que é um lançamento e tô gostando. A única coisa que é mais estranha é que ele é pequenininho, tá ligado? Aqui, ó, ele é bem pequenininho mesmo esse mouse. Mas eu tô gostando dele, tá ligado? Até agora eu tô curtindo bastante. Pô, eu queria mesmo coisa sem fio, assim, porque aqui é fiazada pra tudo que é lado. É complicado, cara. E eu tá tanto tempo fora do street que ele acha engraçado. O cara foi apavorado e ele acha engraçado. Pô, cara, é porque eu não tô na partida. Se fosse eu que tivesse na match, pelo amor de Deus, cara. Se fosse eu que tivesse
dessa lá, mano. Mano, mas, cara, é louco, né? Tu tá lá pressionando e aí tu não faz ideia que tem um cara girando um volante ali, ó, na loucura, tá ligado? Tu tá lá pressionando de boa e o cara tá lá girando na loucura. Não é fácil, não. Tem brasileiro na disputa? Não temos brasileiro, cara. Não temos. O meu é um M105 vermelho. Usa quase 6 anos, M105. Qual que é esse? Deixa eu ver. 6 anos, cara. Ah, tô vendo aqui. Ele é pequenininho também? Aparentemente ele é, né? No geral, os equipamentos que eu uso duram muito tempo, cara. Dura muito tempo os equipamentos. I did not see that. I do have that they're 13th at Defend the North this year, though. Oh, yes, that's right. Okay. Familiar. I gotta remember what he played, but yes, I did definitely see him play in the pool side. Is this the modern Ken? I think this is the modern Ken. Yeah. Okay. Let's go. He get busy. Watch this, your nephew. You better be ready. This ain't enough said neither, B. You better respect your opponent. Bom, vamos lá, pessoal. Mais no moderno, hein? Cadê, galera? Cadê o emoticon do moderno? Vamos lá, estreia esse emoticon aí, pessoal. Manda o emoticon do moderno. Inclusive, tá tendo muito controle moderno aqui nesse momento. Mais magias ali, vamos ver. Ó, o Datos aí, essa rota é boa pra empurrar. Olha a maldade, o Nephew tentou um instant overhead logo no início da partida, inclusive. Good parry. Wow, that was a lot of respect to get the walk forward as long as he did there. Interessante a ideia do Aneda, ele continuou andando pra frente pra buscar uma abertura no jogo. Falta de counter, todo de perfect parry, isso é uma coisa interessante do jogo do Nephew. Ele raramente tenta fazer um DI pra parar um DI, ele tenta muito ir para o parry, fazer um jogo mais safe. Muitas magias. E agora pegou muito bem ali no Furra. O Furra tem suas vantagens e desvantagens, né? O Furra fraco, onde ele passa por baixo das magias, mas o adversário também, dependendo da jogada, pode passar por cima ali dele. Nós podemos ver, pessoal, que o enquadramento do Nephew na câmera dele tá perfeita, cara. O enquadramento do Nephew tá 100% ali, eu tenho certeza que o cameraman tá muito feliz. E ao mesmo tempo que ele tá muito feliz com o enquadramento da câmera do Nephew, ele deve estar muito salgado com o enquadramento da câmera do jogador de Ken. Reparem que a diferença é... Cara, esse aqui é o ápice do exemplo da câmera ficando muito bom e a câmera ficando muito ruim. Nossa, tomou o agarrão agora em punch. Mais agarrões ali aparecendo. Agora tem a entrada, vai querer gastar tudo, né? É isso mesmo. Level 3 ali virando Critical Art, colocando o Nephew em Burnout também. Vamos ver se o Nephew vai querer gastar barra. Trabalhando a magia e Shoryuken o AD. Depois do pulo. Boa jogada. Zé esperou bastante pra não errar ali a play de jeito nenhum. Mais agarrões ali conectando. Linda reação. Agora sim o Nephew reagiu com o DI também. E aí agora sim na sequência já vai fazendo ali o seu super. E é combo na sequência, tá lá, estendeu muito bem, o Nephew vai fazendo essa finalização. Como eu falei, essa é uma das coisas que acontece quando um jogador que joga bem acaba enfrentando um jogador profissional, que é ao longo prazo, a adaptação do jogador profissional, as estratégias ele acabam sendo maiores, mas claro que tudo pode acontecer. O Aneda tá indo bem, mas precisa da finalização ali antes. Vamos lá, vamos seguindo pra segunda partida. Nah, if somebody believes in themselves enough to be like, nah, I'm gonna sit on the floor. It's like you choose to play in this amount of discomfort. You're punishing somebody for something. It's about to be me. Okay. E vambora. Primeira agachada fazendo ali a punição. Encurta a tela. Nossa, tentou um instant overhead, mas ele tentou de novo a sequência deu errado. Boa jogada. Na verdade, a câmera tá posicionada da forma igual, rapaziada. É porque o jogador ali que se jogou pra frente ele mesmo, né? Ele tá colado, deve estar igual o jogador de CS que fica lá comendo o monitor, né? Deve estar desse jeito aí. E agora, olha, super, ótima play.
É como eu falei, esse aí é literalmente o enquadramento perfeito de um lado e o pior enquadramento do outro, tá ligado? É o exemplo que o cameraman vai estar super feliz olhando uma câmera e vai estar super triste olhando a outra, velho. E agora o Nephew finaliza na sequência. Cara, o cameraman deve estar tendo um ataque, ele não sabe se fica feliz ou triste. O shitpot agora batendo muito próximo ali do oponente. Corrida agora com o step kick, essa jogada que é menos 4, mas ainda assim a distância foi tranquilo. Counter hit agora aparecendo, tem que tomar cuidado. O primeiro entrou normal, o segundo em counter hit. Olha lá, instant overhead de novo por parte do Nephew, ele tá confiante nessa play. Tá muito confiante. Vai ser full, trabalhando com a magia ali no mid. Apertou o botão, confirmação, meus amigos. Vai pro como, será que mata? Não mata ainda não, hein? O Aneda tá vivo. Dragon Lash Punish Counter. Meus amigos, o Nephew tá em burnout. Vai tentar o comeback agora o jogador de Ken. Nossa, que cancelamento lindo. Que cancelamento lindo. É, e aí finalizou muito bem. Pô, mas o Aneda é baixinho também, cara. Olha lá, o cara do tamanho da cadeira, velho. Quantos anos tem o Aneda? Que isso, mas o cara é baixinho também, pô. O cara não ajudou ali a câmera, hein? O cara também não ajudou ali o cameraman. Bom, é isso. Vamos seguindo aqui com o torneio. Que reação, cara, que reação. Jogou muito bem. Essa play no final foi... E o pior que a ideia também do DI ali também foi boa. Mas o Nephew fez um cancelamento animal. O Nephew, ele é muito bom mesmo em reação e tudo, assim. É um jogador que eu acho que ele é bem completo na gameplay dele, assim, sabe? E bom, vamos ter intervalo, tá, pessoal? Nós finalizamos agora essa wave. E vamos seguindo aqui com o campeonato. Então o cameraman fez milagre pro cara aparecer. Pois é, né? Pra você ver. Galera, esse aí é o evento que tá mostrando agora, é o evento de Singapura. Então você não tá vendo errado. Você tá acompanhando um Major aqui agora no meu canal. E semana que vem tem outro. Então sim, nesse final de semana vamos conhecer um jogador que vai pro Mundial de Street Fighter. E na semana que vem vamos conhecer mais um jogador que vai pro Mundial de Street Fighter. Seguido, aqui nós temos os principais jogadores dos Estados Unidos, do Canadá ali também, né? Alguns jogadores viajando, alguns jogadores da América Latina chegaram ali também, e alguns players da Europa, e em especial na Ásia nós tivemos o Big Bird, Angry Bird, Daigo e 𝗔𝗽cie aqui participando do evento, tá bom? Na semana que vem, um ou outro dos Estados Unidos vai estar lá, vai ter um outro da Europa, mas a galera da Ásia vai colar em peso no evento de Singapura. Então se prepara, cara, é 2 semanas de campeonato muito bom, beleza? Obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Se tiver alguma mensagem, pode mandar no chat que eu tô conversando com todo mundo. E se tiver sugestões de emoticons, manda aí. Colocamos o emoticon do controle moderno pra vocês aí, da Twitch. Pro YouTube a gente precisa ter mais membros pra poder liberar mais espaço pra emoticons. Mas eu quero colocar o emoticon do controle moderno também pra vocês, tá bom? Guys, do YouTube no caso. Vamos lá, próxima wave. Nós vamos ter aqui... Nessa próxima wave, Noah, o prodígio, vai estar jogando aqui também. E na pool dele nós temos o maior nêmesis do Punk na época do Street Fighter V. Quem lembra da lenda Prototype? Cara, eu quero ver se alguém lembra do Prototype. O cara que chegava no torneio, o Punk no ápice da carreira, o Punk surrando todo mundo, passando o carro, o trator, o caminhão na galera, pegava o Prototype mandava o Punk pra losers. Aí todo mundo olhava e falava, caraca, o Prototype vai ser campeão. O cara eliminado na sequência. Cara, foram 2 ou 3 Majors que isso aconteceu, cara. O Prototype chegava... mandava o Punk, eu acho que no último ele até eliminou o Punk, se eu não me engano, pela losers. E aí depois disso ele era eliminado. O Prototype chegava no torneio pra acabar com o Punk, cara, pra acabar com a onda do Punk, era só isso. E aí ele perdia depois, né? E bom, nessa pool também temos o Ray pra galera do Marvel aí. Não sei se a galera aí acompanha a Marvel, mas é isso. Na outra pool nós temos o 𝗶𝗲, Alex Smith e, bom... não reconheço mais nenhum outro jogador, tô reconhecendo só esses dois agora. Na outra pool,
desta mesma wave, nós temos 𝗔𝗽ście𝗶𝗲, que agora é Jack, né, pessoal? Agora é Jack. E tô reconhecendo só ele agora. É isso. E na outra pool nós temos 𝗔𝗽ście𝗶𝗲, cara. 𝗔𝗽ście𝗶𝗲. Então eu sei que a galera quer ver o 𝗔𝗽ście jogando. O 𝗔𝗽ście, ele deve jogar... ele deve jogar nessa wave. Então talvez ele vai jogar na stream, tá bom, pessoal? Na wave D nós temos Kingman. E bom, acho que é isso. Só pra ficar legal, tem um cara chamado Toguro. Então, enfim, né? Nunca se sabe, cara. Você vai enfrentar um cara chamado Toguro, é bom você ficar, pelo menos ficar atento. Pelo menos ficar atento é bom, né? Our world is not headed for disaster, as you say. The exalted one's awakening is simply É esse intervalozinho, rapaziada. Eu tô curtindo muito esse campeonato, mas estou ansioso para acompanhar essa jornada de terror no Silent Hill 2 Remake. Sério, cara? Assim, se der tempo e tal, eu vejo de jogar um pouco do Silent Hill 2 Remake hoje, porque seria legal que eu ia jogar na madrugada, tá ligado? Porque o torneio vai terminar mais tarde. Ó, vai começar, essa wave começa agora, 19, 21, e eu começar... O torneio deve terminar às 11 da noite. Ih, vai ficar muito tarde pra mim, mano. Vai ficar muito tarde, mas seria legal jogar pelo menos um pouquinho. Pô, e pior que isso é muito bom, hein, cara. Meu medo é de eu acordar os vizinhos gritando. Se ele usar 100% da força essa, o Toguro usar 100%, acabou, velho. Galera do Marvel, calma, Ryoran, eu tenho 27 anos, não 70. Pô, esse cara é fogo, velho. O susto é garantido. Cara, eu tomei muito susto na... Cara, eu joguei 2 horas e pouco de Silent Hill. Mano, eu tomei um monte de susto. Imagina jogando à noite, tarde da noite aqui, e ainda... Não, na verdade é isso, né? Na verdade é isso. É porque eu não posso tomar... Eu não posso gritar, né, velho? Não vou poder gritar, senão eu vou acordar todo mundo. Bom, rapaziada, vou aproveitar o intervalo e vou ali pegar uma água, tá bom? Obrigado a todo mundo. Ixi, se bem que eu não posso ir agora, senão eu posso tomar copyright aqui da parada, velho. A Capcom, ela paga uma outra empresa pra fazer algumas músicas. E aí, essa empresa, ela dá os copos, tá ligado? Aí, pô, uma canseira depois pra poder tirar. Tem que esperar um pouquinho aqui. Uma coisa que eu nunca entendi, já que a Capcom tem, pô... a Capcom tem sua divisão de músicas ali e tudo mais. Nunca entendi essa parte. O jogo tá ótimo, tô com 18 horas e jogando. Caraca, mas não zerou ainda? Com 18 horas ainda tem jogo? Ou já zerou e tá fazendo New Game? New Game mais. Mas assim, o pouco que eu joguei, eu adorei. Realmente achei o jogo, cara, sensacional. Saudades madrugoran. O meu problema de madrugar hoje é porque... O meu problema de madrugar hoje é porque amanhã... Aí, ó. Aqui. Amanhã o torneio começa muito cedo. Então, a live deve começar às 11 horas da manhã, tá, pessoal? A live não. A live começa mais cedo. Meu live eu sempre... A não ser que algo aconteça, hoje realmente eu abri mais tarde, infelizmente. Hoje eu acabei abrindo a live mais tarde. Devido a... Acho que eu tava voltando de viagem, né, pessoal? E aí eu acabei abrindo mais tarde mesmo. Tá, deixa eu colocar aqui de novo. Tá, fechou. Galera, vou ali rapidão e já volto, tá? Vou ali pegar uma água. Já voltei, galera. The Capcom Pro Tour. I have to bring this up. Yeah? I have to do it. So we saw one of them go down. Definitely a fan favorite, pretty much a household name. We saw it go down off stream. Anything that happened off stream didn't happen. Marie versus I don't know what you're talking about. I've got no idea what you're talking about. 0-2 in pool play. Now we were watching that. Like we were invested. Logan more so than I was, but anytime I got to see him play, I was like, you know what, obviously I'm going to catch that because we don't get to see it. That was, as you should. I totally get that. But that's just the caliber of the experience that we're getting here pretty much throughout the entire day, and even more so for the rest of these pools, right? Oh, wow, yeah. You know, as we work our way through these pools, we've got 3 days of action. Who knows what's going to happen? Because, of course, there's only one of these players
that will qualify for Capcom Cup. It's brutal, absolutely brutal. And we've got so many big names still to see, still to play. We've had so many big upsets. Huge upsets. I mean, you can't even call it. The way that it's been played out too, like game for game, round for round, you were thinking to yourself, like, what is actually in the water in the East Coast? It's genuinely baffling, and that's been kind of surprising, but there's plenty more to look forward to. Obviously, we're looking through the rest of the C pool. If you guys want to follow along over at 𝗔𝗽cie, it starts off with C103. You have Noah the Prodigy in there. You have Prototype as well. Floki is actually in there as well. Really cool to see. I actually got to touch up with 𝗶𝗲 a little bit, part of C104. I asked him who his biggest threats were. He's like, you know what, I got Alex Smith in my pool, and he has been a legacy player for so long, and also still a big threat with Jerry, in my opinion. I think it's proven now that, you know, with the results of iReflex and young Matt Teen. It was young Matt Teen, yeah. Young Teen Matt. YMT. But that just shows you, you know, players that I'm not massively familiar with. They haven't announced themselves on a world stage previously. Obviously known regionally, but it just shows you that you have to really respect everybody. Those guys weren't even, you know, like top 2 seeds in the pool either, by the way. To be honest with you, 3rd and 4th seeds in the pool. I agree with you. I agree with you wholeheartedly, right? I've seen the YMT play before. I've seen his presence on like Twitter every so often, but Reflex took me by surprise. And I got to watch the replay of it all too, and how it went down. That was actually insane. But there's a bunch of people in here too. We actually have the Daigo pool happening later on. Superan's in there as well. Yeah, I do believe so. And then 𝗔𝗽cie too. That's a name that's pretty much known on the East Coast, I feel like. But yeah, that's going to be the pools that we're covering majority of the time, right? So this is going to be a pretty explosive one in regards to like the superstar power. I think Noah the Prodigy also has had a pretty big chip on his shoulder coming in and out of EWC beforehand. Trying to make a big name for himself. He's actually doing pretty big things, but right now we got to see those results at this point. Well, that's the thing, right? The consistency is very difficult. Popping off and having a great run. Pô, Hatsona. O 𝗔𝗽cie conseguiu, pô. O 𝗔𝗽cie conseguiu, mano. O Hatsona é o cara mais pessimista que existe, cara. Que é isso, mano? Precisa ter mais motivação, Hatsona. Tá faltando isso aí, cara. Hatsona tá muito pessimista. A gente tem que ajudar ele aí, cara. Confiança é tudo. Dani Panda, muito obrigado pelo seu subscriber. Valeu demais aí pelo seu apoio. Tamo junto. Obrigado mesmo por estar fortalecendo o nosso trabalho. Espero que com esse mês estadia junto com a gente. Aproveite todas as vantagens de ser sub do nosso canal, beleza? Que tem bastante coisa, beleza? Tem bastante vantagem em ser sub aqui da nossa live. Você tem acesso já aos emoticons, todos os emoticons estáticos, todos os emoticons animados aqui também, beleza? Você já pode aproveitar as vantagens, por exemplo, de acompanhar a nossa live de boa sem ver anúncio. Eu tenho um cargo separado no Discord, que eu inclusive vou estar em breve, né? Eu tô vendo ali e tal, pra poder arrumar as coisas ali no Discord direitinho, mas eu vou estar disponibilizando os links que eu utilizo de frame data dos jogos, beleza? Os links dos mods que eu utilizo também. Então vai ter muita coisa bacana que eu vou estar colocando para os subs ali e para os membros também do YouTube, né? Lá no nosso Discord, beleza? E obrigado demais aí, espero que curta esse mês estadia junto com a gente. Eu nem tenho esse straight ainda, mas eu sempre vejo, ô louco, tamo junto, que bom que você curte nossa live aí, valeu demais aí pelo apoio. Dude, it's gonna be so hard to travel back. I can't do every event, unfortunately. Porque o 𝗔𝗽cie não é um modelo a ser seguido. Any event that Capcom wants to send me to. Meu amigo, cara, é isso, mano, é isso. Dani, obrigado pelo follow, Pones, valeu pelo follow, sejam bem-vindos. Let's get into it. Our first set of matches coming in from the C block. Toguro versus Carolo. Toguro! Ah, you know the name, huh? I don't know. Vamos lá. Cara, não, pior que Silent Hill dá uma vibe de medo muito grande, ô Paulo. Dá uma vibe de terror pesada, cara. Você é louco. Não, e o Silent Hill é fogo, porque aonde eu tô, tá ligado? Tinha acabado de chegar numa área que ia ser, entre aspas, mais tranquila ali pro cara. E aí pra chegar lá foi uma das piores cenas que eu já vi no jogo. E lá dentro ainda tá pior, tá ligado? Lá dentro tá pior, então o negócio é louco, cara. Vamos lá, vamos ver. Se tudo der certo, nós vamos jogar um Silent Hill hoje. Não vou garantir pra vocês, mas tentarei, tá bom, pessoal? Porque amanhã eu tenho que acordar muito cedo, o campeonato começa bem cedo. Então vamos ver aí, mas ia ser muito da hora. Vamos lá então de Carlito, jogador que joga em alguns campeonatos aí também. Vai enfrentar o Toguro, olha lá, eu falei pra vocês. Certeza que eles colocaram esse cara na stream por causa do nick dele. Vocês querem apostar, pessoal? Certeza, foi por causa do nick dele. Você tem que ter um nick da hora, porque se tiver um nick da hora aí os caras te colocam na stream, olha lá. Mas de preferência não se coloca em burnout assim muito cedo. A ideia dele ali foi meio complicada.
Tá no burnout agora, antiaéreo já vai conectando, H1 foi interrompido. Busca nessa pressão, tem o Furra agora pra poder trabalhar. Drive Impact, coloca o adversário ali em burnout, vai poder combar à vontade agora ali o Carlito. O momento é dele, opa, mesmo assim deu certo. So how many times have we seen that from Carlito? At least like dropping some of the things in the corner. I guess he wants better question mark. I'm not too sure, but either way, Tem agora ali a magia, acabou não conectando agora e tem o DP, derruba muito bem. You knew that was coming. You absolutely knew that was coming. What is Não, happening? agora vai derrubando, vai trabalhando contra o Rush, soco médio. Mais um Furra agora ali na sequência. E o Carlito tá na vantagem, tentou avançar, mas deu errado. H1 interrompido. Interrupção. Boa jogada agora, só que o Toguro tá em burnout, vai gastar tudo. Vai conseguir um tempo interessante, mas vamos ver se vai ser realmente o suficiente, porque esse burnout pode mudar tudo aqui no jogo. Olha o tamanho do dano disso, caraca. Drive Impact, e aí, olha só, finalizar, o Carlito conseguiu uma excelente entrada. Meu Deus, cancela! Ele não cancelou! Meu Deus, o Toguro recuperou as bases e vai matar! O Carlito teve duas oportunidades de finalização e errou as duas. Não pode acontecer. Aquele Furra forte, cancelado pro level 3 também seria o suficiente, porque ele tava True Block Stun, então ia finalizar o oponente também. Tem um Furra agora, Drive Impact, agora o Toguro já fez o cancelamento direto. Daigo vai jogar esse campeonato? Vai sim, estamos na pool dele, ó, wave dele, na verdade. Então, a qualquer momento, inclusive quem ganhar aqui enfrenta o Daigo. Calma aí, acho que quem ganhar aqui enfrenta o Daigo. Então, a qualquer momento, Daigo pode aparecer na stream. Cancelamento. E é isso. Já vai acertando ali o adversário para poder combar bem. O que vai ser? Soco forte, trabalhando com a magia. Mais um gol H1 agora na sequência. Fez o dive, agora acabou ifando e aí tem a punição. Errou novamente. H1 interrompido agora, trabalhando ali com o Flicker, empurrando bem o oponente. Acabou tentando fazer ali a jogada, não deu certo e o antiaéreo conecta muito bem. Realmente não pode errar esses antiaéreos de jeito nenhum. Ainda mais quando o adversário tá caindo muito próximo. Blows up, low forward with the Superman punch, but no real optimization of that. And now we're back. Tentou o Blitz. Tentativa de punição agora do Carlito, mas o Blitz ficou muito longe. Soco forte agora para tentar fazer a punição, não deu certo. Nossa, tentou o dive, mas isso aí era uma bait. Quando ele começa a carregar essa jogada da cordinha, ele já tem que decidir se ele vai jogar pra frente ou se ele vai jogar pra cima. Então a decisão já é feita antes. Vamos ver, trabalhando mais uma vez aí com essas magias para estar zoneando. Bom cancelamento agora com level 2 na sequência. Olha esse combo, meus amigos. Esse aí empurra muito. Flicker carregado, então fica em vantagem. Mais agarrões ali conectando. Nossa, tomou DI. E o pior é que o DI é uma das piores jogadas que precisa utilizar nesse momento, porque o Toguro podia ter feito um cancelamento com backdash. E aí o Drive Impact ia whiffar. Blitz, agora sim vai ter punição. Acabou errando mais uma vez. É muito Z's por parte do Carlito. Errou de novo. E agora toma a jogada. Não foi finalizado ainda. Agora sim o soco forte conecta e consegue levar. E assim, eu acho que o Toguro, ele nem puniu. Eu acho que ele não puniu o adversário. O adversário que acabou tentando fazer alguma coisa ali depois. Briga de drive rush, agora é o Carlito que leva melhor. Boa. Já era de novo. Drive Impact, consegue acertar, agora é combo na sequência. Bom DP. Bom antiaéreo, esperou bem ali agora no arco do pulo para executar a punição. E é isso, o Carlito a um round de avançar agora na tabela e poder enfrentar o Daigo. H1 agora, esse H1 do Ed empurra bastante. Buscando mais fuas ali, mais uma vez magias. E é isso mesmo, pessoal. Quem ganhar aqui enfrenta o Daigo, já confirmei aqui pra vocês. Dive agora bem rápido. Carlito conseguiu executar a punição, mas ele esperou ali ainda assim a magia sair pra poder fazer ali a jogada. Magia agora pra poder bater ele como Mitch, forçando o Toguro a defender. E aí o Toguro nem quis saber, mandou um DP direto ali no reverso. E posicionamento agora do Carlito. Dive,
o rifado e o H1 agora conecta. O que vai ser? Mais Dive Rush. Consegue pegar agora. É isso, level 3. Mas ele errou. Tinha que ter cancelado antes. Toma, combo. Agora é só finalizar, Carlito. Manda o Critical Art. Dei muito scale. Ainda assim eu acho que é o suficiente. E é isso mesmo, pessoal. Não vai ter o que fazer. Já era. Muitos erros. Nem só alguns. Muitos erros aconteceram. Mas ainda assim deu bom para o jogador ali de Júri. Beleza, então, pessoal, vamos seguindo. Vamos seguindo aqui pro campeonato. Vai ter uns sons aqui do meu Windows agora, tá, pessoal? Ignora aí, vai ter uns barulhinhos do meu Windows aqui, mas é rapidão. Coast Throwdown atmosphere. People are having a good time. It's been very infectious too. Like listen to like the commentary all across and listening to the people react to it. It's been very. E vamos seguindo aqui com o campeonato. Obrigado aí a todo mundo que tá com a gente, hein, pessoal. Energetic. Yeah, hopefully not an egregious experience though. Toguro não quer saber de barra de drive. É complicado segurar as barras nesse jogo, controlar as barras, na verdade, desse jogo, cara. É bem difícil, então acontece muito. Às vezes o jogador tá querendo fazer uma ofensiva ali, nem quer gastar tudo, mas acaba gastando muito mais ali do que deveria, até do que o próprio jogador gostaria de gastar ali no momento. E acontece, né? Principalmente com o Drive Rush, que na defesa, o hit, no caso, né? O gasto de barra é muito alto. No neutro, eu acho que até pouco, mas na defesa realmente é muito alto. E às vezes o jogador acerta alguma coisa, quer combar, e aí quando ele vai combar, pá, acaba com a barra dele inteira, entra em burnout, e burnout desse jogo pode destruir um jogo, cara. Pode destruir o jogo. By design. By design. We call that. Beleza, vamos ver quem que vai lutar aqui agora, pessoal. I'm sure we'll have many more of those. Perhaps some big upsets. We've had some big upsets already. I know we're going to be talking about some of our favorite matches. Vamos lá, vamos ver quem que vai ser. Thrift Money contra Kev Raider. Kev Raider 44 versus Thrift Money. Thrift Money is quite the name. I like that. Thrift Money. Yeah, he doesn't look It's not Thrift Money, right? I don't know. Eu uso um mod para a Maísa, que é uma... But if it was Thrift, it'd be like with an E, right? Perhaps. Meu amigo, é isso. É isso. Thrift Money? We'll take Tá certo. Thrift Money, excuse me. I like that. The 44th Kev Raider on the set. Coming in. Conheço uns caras que vão aprovar isso aí. Bom, vamos lá, vamos ver. Coming in CPT representation. Just lately. Yeah, Zangief not allowed to be good for more than 2 months. It's weird, man. Immediately gets shot. It's so weird. From the rafters. Come on, man. But let's give him back the knee. Vamos de match, hein, meus amigos. That knee is... It was a little obnoxious. Tem mais quantas horas de evento? Em torno de umas 3 horas e meia. A word with 3 letters in it that you can say. Yeah, you know, I see what you're putting down, and so does Zangief with the SPD. Put him down a bit harder than me. Ow. Running bear grab. Here I come. Still a very competent character, man. Oh yeah, he still has the same win conditions. It's just he's not as abusive. Damn. Trip is getting scooped. He's maximizing the scoop, and he gets the flex on you towards the end. I still don't know how he keeps his suit together. Like, there's no way. He's got the flexi pants. E vamos lá, pessoal. Lembrando que hoje é as pools aqui do evento. Quem ganhar vai classificar para o top 96. Amanhã é mais pools e depois vem o top 96 do campeonato. Mas no domingo não vai ser apenas o top 8, não. Vai ter o top 24 ainda no torneio, tá bom, pessoal? Vai ser o top 24 e aí depois o top 8 no domingo. Vai estar tudo no cronograma que eu vou postar depois pra vocês. E tá lá, Perfect Pair na magia. Perfect Pair na magia é bonito. Agarrão de comando. Fazendo aqui dano enorme. Tem o pulo, o trade acontecendo. Tentou agarrão de comando, não deu certo. Punição agora com o forte. E vai fazendo a finalização ali, pegando muito bem.
happy accidents, you get the kill, and you still go into the last round with those 3 bars. Buscou o agarrão agora, mas foi interrompido. It's funny you mentioned the OS too. Oh boy, I always get kind of scared when Zangiefs try to go for like a medium dash up and not go for the jab. Tem pulo, não encontrou nada, tem mais pulo agora por parte do Drift. Defendeu agora o overhead e aí é exatamente o que eu comentei. Olha lá, foi tentar fazer, nossa, errou a jogada. O Drift, eu acho que ele nem queria necessariamente se colocar em burnout, mas aí foi fazer uma punição mais forte, daí acabou entrando em burnout aí. Bom, por enquanto tá dando certo, Target combo com a magia, derrubou bem, H1 interrompido. Parou agora bem na sequência, busca o médio e aí finaliza com a magia, perfect, bem encaixado. Try some F money. Yeah. Press F in chat. Brian F money. In the corner. Médio pegando no poke. Brian money. I thought he was here, but I was just mistaken. My eyes are bad. Bom, H1 pra trás. I apologize, Brian F. Only comes out for Seijan Slam. As he should. That was a pretty dope. Ice Perfect, voando muito bem o oponente. Soco fraco agora pegando no counter hit, H1 de comando, vai tentar fazer um drive rush pra encurtar a tela. Bom knockdown, mais drive rush. Olha o Superan! Caraca, talvez ele poderia até dar bom por não ter conseguido fazer muito próximo. Quando fez muito próximo, ele o mix-up fica mais forte. Quando é longe, é sempre muito de boa. Acabou errando a jogada do Drift Money. E aí o Kevin tentou pegar o oponente no meio e aí deu errado também. Antiaéreo, overhead, não conseguiu o bloqueio, apertou o botão no cap e acabou dando errado. Nessas situações, o melhor é, se você for apertar o botão, é melhor você dar um parry mesmo, porque realmente se você apertar o botão e for um meet, você toma a jogada. Pulo, antiaéreo, overhead agora na defesa, bom agarrão, vai derrubando bem. Mais uma vez, tentou um shimmy, não encontrou nada. Mas o bom soco forte agora, encurtou a tela e o agarrão foi interrompido. Bom soco forte, apesar de que bateu muito longe. Ficou ruim, olha só, agora sim é gastar tudo pra poder finalizar sem segredo. Vai combando muito bem e o Money vai fazendo 2 a 0. Por mais que o Zangief tenha ali realmente mais vida, muito difícil sobreviver a esse ataque. Ainda mais que é um look, né? Ainda mais que é um look. É isso aí, vai avançando na tabela. O jogador que tá jogando na Hitbox. A Hitbox dominando, hein, pessoal. Vai dar pra assistir o campeonato da academia? É isso aí. A gente tá estamos na Wave C agora. E depois dessa Wave nós vamos para a Wave D. E aí finalizaremos o torneio aqui por hoje. Amanhã teremos mais Waves e depois seguiremos com o top 96, basicamente. A Hitbox da Hitbox, exatamente. Isso é um detalhe importante. Nós falamos Hitbox, mas na verdade é o nome da marca. Hitbox é o nome da marca, né? You know, you always get a couple of them. It's amazing that we've had a couple already. And it's only day one. E galera, como a gente mencionou, esse torneio tá dando a vaga pra Capu Cup. Vamos fazer uma recapitulação aqui dos jogadores que estão classificados. Olha o Alex Smith aí. I love seeing this man. He is OG as hell. Still playing Jury? Bom, deixa eu puxar quem que já tá classificado até este momento. Nós temos apenas 3, né? Apenas 3 jogadores classificados, que são os jogadores das CPTs offline, já que nenhum World Warrior ainda encerrou. Então nós temos o Punk, temos o Menardi e o Kusanagi. Esses 3 jogadores não precisam mais se preocupar em relação à vaga deles para o Mundial. Yes, you can. Yeah, we can as well. Oh, nice. Like I think like a multitude of them have. But not our McDonald's. Funnily enough, as much as we do love beans. Yeah, I mean, I feel like you guys are the market for it. Absolutely. But going into it, Alex Smith, I think he's still going to be playing. It's funny as well, actually, because Alex Smith, you said he's in the same pool as Jack, right? Oh, no, he's not. No, he is in the same pool as Kaba. Yeah. E vamos seguindo aqui com as pools. Some baked beans. Specifically British ones, yeah. He told me. Was he just like trying to gas you up, or? No, I don't know. Have you seen him eat? He specifically said to me that he enjoyed the baked beans. I think at DreamHack Summer.
Was that like an introduction? He's like, hey, Logan, good to see you. By the way, I love beans. I don't know Yeah, if you probably. Like he would have seen me. Did you just not remember the conversation? He would have seen. No, it was a while ago, bro. Dream wasn't that long ago. It was a conversation about beans. I didn't. That should be like a big memorable point. What do you mean? The memorable point was that he spoke to me about beans and liked them. That was as much space as it's getting in my mental capacity. That I already am overflowing. That's fair. With all of this useful information. There's like 5% bean talks is what it is. Bro. The pie chart is very small for beans. Okay, got it. Baked beans in a pie. Your thoughts? Your thoughts? True. Yeah, go for it. Yeah? Yeah, absolutely. I'm sure that's really nice. Baked beans and a shepherd's pie, actually. Do you have shepherd's pie in America? Yes, we do. Yes. Yeah, baked beans and a shepherd's pie is quite nice. Interesting. Yeah. I've never heard of that. You can keep that one. Try that. I'm not going to try it. You should do. I don't even want to do shepherd's pie. Why? I don't know. Delicious. Mashed potatoes. E bora lá, hein, pessoal. Vamos seguindo aqui então com o campeonato. Lily contra Jully. Anyway. I'm actually going to circle that for sure. Veremos se a Lily vai aparecer mais agora nessas mudanças aí que teve. Vamos ver se vamos encontrar mais jogadores de Lily. Lily started with any of her win stocks, right? Vamos seguindo, que o Alex Biff tem uma vantagem já agora logo no início do jogo. Ele que já é um jogador que já participou mais de campeonatos. Não lembro agora de um grande desempenho assim, mas o jogador já esteve mais presente aí também. Tá lá agora trabalhando com esse level 1. Neutral jump pra poder pressionar e aí apertou o botão e não deu certo. Round para o jogador de Jully. Boa jogada. Como o D acertou, pode combar à vontade. O que vai ser? Mais um penseirinho ali agora para poder estender mais ainda esse combo e finaliza sem dificuldade nenhuma. 1-0 já. Como a gente tá nas pools, né? Como estamos aqui nas pools ainda do campeonato, deve ter realmente algumas partidas mais unilaterais. Será que vai ter mudança? Gaio ali, será? Será que vai puxar um Gaio? No, you can press it a good couple of times. Literally 3 times in a sequence. Standing, medium punch twice over, and then crouching. To really catch that last button. It's so difficult, man. She could stop, she could throw you. That's all I guess. Alright, made the switch to Gar. Let's see if that controls vamos para o Coliseu. some neutral a little bit better. That is a good, like, set of characters to keep under your belt, right? Lily and then Guile. Tá tentando fazer esse pulo ali Alex Biff, né? Já pra tentar cortar agora a tela. Soco médio já ficando positivo, então já força ali o meio que o adversário a defender, então fica mais difícil ainda conseguir uma reação quando o adversário estende demais ali no Dry Rush. Tenta o flash kick, deu errado, Alex Biff indo para a rota de punish counter. Olha o tamanho do dano agora por causa dessa jogada. Agarrão agora fica positivo, pressiona pesadíssimo, Dry Impact. Agora o Alex Biff sem dificuldades vai conseguindo combar e finalizar o seu adversário bem tranquilo. Tá lá então. Bom Drag Rush, ótima extensão. Olha o tamanho desse combo, meu amigo. Dry Impact com a reação e vai ter um Perfect não oficial ali, será? Não vai ser oficial, não chegou. Ficou no limite, mas sem dificuldades. Eu tô puxando aqui até o histórico. E o jogador compete há muito tempo, galera. Já são 10 anos de competição do Alex Smith. Chegou a ter boas colocações, inclusive, principalmente em Anime Fighters. E joga realmente vários jogos. Vários jogos diferentes. Olhando aqui, ele competiu bastante na época do Street Fighter 4, principalmente. É bem presente. Não chega a ter resultados tão absurdos assim, tem alguns resultados bem bons aqui, mas não é tão absurdo assim, mas realmente ele está presente aí de fato nos eventos.
Bom, é isso aí, né, pessoal? Vamos seguindo e vamos ver quem que vai jogar. Vamos ver se o Daigo vai aparecer na stream. Se aparecer, acho que vai aparecer mais lá na frente. Eles não estão colocando tantos jogadores profissionais agora no início. É uma coisa que eu tô reparando nesse torneio aqui em específico. Eles estão focando mais nos jogadores regionais e estão deixando para mostrar os top players depois. Acredito que eles já estão imaginando, né? O top player vai avançar, então ele é meio que garantido que vai jogar na stream. Acho que talvez seja esse o pensamento que eles estão tendo agora aqui no evento. Eu não sei, mas vamos esperar pra ver. It still has that intimate vibe to it, though. In terms of like the size of it all, it feels like an Evo from like the older end Evos too, which still feels pretty intimate. Yeah, I feel like all the games as well. These convention halls, they all feel very much of a muchness. But one thing that I do love. Quer que é legal, cara? Pior que o legal desses eventos é isso, a gente vê um monte de controle diferente. Inclusive teve um torneio que eu vi o cara jogando volante. Um torneio de 𝗔𝗽cije𝗶𝗲. O cara jogou no volante ali. Acredito que ele tava apertando pelos botões, né? Claro, tava se movimentando, mexendo ali no volante. Mas a gente encontra de tudo nisso. Tem de tudo. All follow they end up looking very much like a combo breaker or e agora é esperar, né, pessoal? Esperar enquanto os jogadores vão se organizando. Fale vai enfrentar vai enfrentar agora o Murdoch. Concrete floors and the same walls. It's very difficult to maintain that unique feel, but they've done a good job with at least the color palette here. Vai lá, cara. Tá aí mostrando o espaço. Tem um monte de arcade ali no fundo também. Evento bonito, né, pessoal? Eu gosto bastante desses eventos. Bonito demais. That I gotta pick up. I did actually notice the ones that you were wearing. I just stopped you over before you went live. I was looking at it closely because I couldn't tell exactly what that was, but it looks pretty damn cool up close. And I think it's the only ones to have vinyl records as the trophy. Yeah, it's that is insane. It's cool to see everybody at these events like work on unique. We've had the belts at CEO, for example. Vamos seguindo. Tiger Uppercut had like the. Tem mais quantas horas de evento, tá? No fim? Deve ter mais umas 3 horas, cara. 3 horas e pouco de evento. Deve ser em torno disso, cara. Umas 3 horas e pouquinho aqui ainda de evento. E vamos seguindo. Fale contra 𝗔𝗽cije𝗶𝗲. Vamos lá, 𝗔𝗽ście agora. Tá sendo ali agora o low. Ele foi bem bloqueado. Mais uma magia agora. Olha só, ele combou. Mas não conseguiu pegar na sequência. Pior que ele foi combo. Ó, tá com o target. Vai empurrando bem. Agarrou agora. Tem que aproveitar o momento. É isso. É target de novo. E vai fazer a finalização. Round pro jogador de Ken. Knockdown. Vai tomar uma cabeçada, ficou muito positivo. Aí já respondeu com aquele Shoryuken pra não deixar o adversário ali trabalhar no mix-up. 𝗔𝗽ście pegou bem. Mais 𝗔𝗽ście. Treveu de novo. Tentando chegar mais perto para poder aproveitar esse burnout. Conseguiu ali. Level 2 e deu certo. Pegou o finalzinho da jogada e matou. Ótimo dano, ótimo dano. Matou ali no finalzinho. Treveu com soco forte. Pegou no counter hit. Com o empty jump com o agarrão. Drive Impact não conseguiu fazer a reação. Errou o tempo do Meet. A intenção da jogada foi boa, mas acabou errando ali o tempo. E assim, é interessante porque o Zangief do Anthrax ainda não tem acesso ali ao level 2. Mas agora com esse level 3 vai ganhar muita barra ali. Vamos ver o que vai ser. Fale tem muita barra ali do drive que ele conseguiu por causa do tempo. E aí conseguiu realmente executar a punição. Tá lá, Fale então ganhando mais um round e abrindo 1 a 0. Isso é uma coisa interessante, porque o Canon é um personagem de pressão, um personagem que tem que estar perto do adversário para poder fazer o seu jogo, mas à distância, ele ainda assim tem ótimas jogadas. Ele tem um chute forte em pé que pega muito longe, que se acertar em punish counter tem um combo pesado. Ele tem ainda assim a sua magia, onde ele pode sair correndo igual um lunático ali para pegar com o drive rush também, para poder combar o full screen ali o seu oponente. Jogadas bem interessantes. Olha só! Fale pegou muito bem ali na tentativa do 𝗔𝗽ście.
forte. Tem agora ali o agarrão. KX só queria escapar da magia. Deu muito errado e vai ser finalizado por causa disso. Tem level 2. Podia ter feito level 1, mas ele tava... o campeonato é assim, né, pessoal? Às vezes acontece, cara. O campeonato, o jogador fica nervoso e tudo. Melhor gastar o level 2 do que errar um combo e deixar o adversário vivo e piorar tudo. Wild conversions into level 2 these last couple of days, even off of like jump medium punch. Like let's say you want to get like a Vamos lá que tem shorts. Right? Jump medium, it's the backdash shot me to dude, land and do so, that. Yeah. It looks so clean, man. Ficando mais forte, tentativa de parry, mas não acertou nada. Com o shorts. Ah, overhead, vai pegando, agarrou agora, pode focar num shape damage, aí acertou na sequência. Bem tranquilo, consegue levar e tá ali falando alguma coisa. Falou alguma coisa ali pra câmera, não sei o que ele falou, mas é isso. Pretty massive out of it. He's even talking to the crowd. He's like, I don't know if you guys saw that, but that wasn't real. And I don't know if... I mean, you don't have to worry about combo scaling if it's not a combo, right? That's always good. Is that the way around? It's like, you don't have to really worry about it. Bora lá, nunca será um Zangief bolado. I think Bolado tá bem demais, cara. Com o nível internacional, ele provou isso pra galera. Infelizmente não tenho coordenação para jogar em Hitbox. Ah, Trano, tem sim, cara. Praticando ali, cara, separar, praticar direitinho e tal. Tem que se dedicar. Querendo ou não, tem que se dedicar sim. Mas eu acredito que sim, cara, que você conseguiria sim jogar numa Hitbox. Mas como eu falei, exige sim a prática, de preferência a prática diária ali, fazendo as jogadas e tudo. Mas eu acredito que sim, cara. Você conseguiria jogar sim. Arcanjo, não é fácil não, cara. Não é fácil não. Bom, vamos lá, pessoal. Estamos chegando já na metade dessa wave. Devemos ter algumas partidas já aí de semifinal aqui já bem organizada pra gente. Logo, logo vai ter um intervalo por parte da Capcom, que eles sempre fazem ali a cada 1 hora mais ou menos aqui de evento. E espero que vocês estejam gostando aqui do campeonato. Lembrando mais uma vez que nessa quarta-feira tem BR Comitê, tá bom, pessoal? E no final de semana, no outro final de semana, já vamos ter mais um Major valendo vaga pro Mundial. Como o torneio em Singapura, o horário vai ser bem ruim, tá, pessoal? Quem chegar à tarde já vai ter acabado o campeonato. Então, pra você saber o horário, já sabe, né? Vai estar nas redes lá pra vocês. Esse é o torneio que o 𝗔𝗽cie_𝗶𝗲 ganhou no ano passado, e com esse torneio que o 𝗔𝗽cie_𝗶𝗲 ele se classificou para a Capcom Cup. E vamos lá. Vamos ter última Léo enfrentando o Superan. It's not worth it trying to check, but it's same with DJ. It's not worth it trying to check that drive rush. I'll just let it rock, and then you let it rock, and then they're just in with plus on block heavies that are stealing your drive gauge and pushing you back and giving him free turns and free get-ins. So yeah, psychologically, I think that's super important. Vamos de gameplay, hein, pessoal. Bora lá. Explaining it because man, I was literally on the receiving end of that not too long ago, and also dishing out that exact same philosophy too. So. Yeah, no, I think it's então os jogadores se preparando para a partida. I love it when I see people playing really like scummy tactics in first two. Steal that win. It don't matter. Like once the set's done, early, it doesn't even matter like what point of the pool you're in. How did you get the win? So far. Doesn't matter. Give me the win. It's facts. It's facts. E nós vamos ter Honda contra Bison. Só pool mesmo pra nós vermos esse tanto de Honda. Superan up now. A bit of E-Honda. Not many E-Hondas. We've seen a couple today, but a character you don't really see a lot of. Very much. Vamos de duelo, vamos de duelo. Scary. Honda. Cameraman só esqueceu de colocar a câmera full screen ali, mas foi. Cabeçada ali do Honda que é -4, é uma cabeçada que ela bem espaçada vai ficar safe, nem é tão difícil assim espaçar bem essa cabeçada, então fica bem complicado realizar uma punição. Inclusive talvez nessa distância era possível punir, mas não tá nem tentando ali agora o último Léo. Dano bom. Superan tentando trabalhar com mais cabeçadas. Soco forte ali, vai sendo muito ofensiva. Consegue agora o soco fraco e agora sim faz ali a punição. Consegue levar. 1-0 até agora nos altos. Nossa, lindo gancho. Conexão. Bom dano. Bom instalado. Drive reverso, conseguiu empurrar bem.
Ótimo gancho. Soco médio. Pegou ali em counter, mais Scissor aparecendo agora e punição com soco fraco. Vai pro médio, mais uma boa cabeçada pegando. Tive em outro jump, mas não encontrou nada. Cabeçada de novo, pegando em punish counter. Drive reversal, vai empurrando bem. Tentou o gancho, não encontra nada. Agora é punição na sequência. Meus amigos, é level 3 agora e o dano é pesado. Vamos ver aí se finaliza ou chega no limite. Tá vivo ainda com nada de barra de drive. Vai pro soco médio, é isso. Superan abre 1 a 0. 1 a 0 ali então. How Honda was being played earlier on, she didn't want to succumb to just abusing the cheap stuff. A cabeçada OD do Honda, ela já é bem punível. As cabeçadas normais o Honda pode fazer à vontade. Já a cabeçada OD, ela é full punish, cara. Se defender, eu tô mato em Honda. É menos... Puxando aqui certinho, pessoal, a cabeçada na verdade é menos 3, tá? Eu falei que é menos 4, mas na verdade ela é menos 3, tá? Sendo mais específico aqui pra vocês. Então é 100% safe mesmo a cabeçada. Mas a cabeçada OD do Honda, ela tem armadura. E aí por causa disso a jogada acaba sendo bem punível, né? Mais cabeçada. Vai pro super e não deu certo e agora já era. Faz a punição. E assim, geralmente a gente recomenda, pessoal, que vocês façam a punição quando vai matar o adversário, fazer um agarrão de comando, porque aí você ganha mais barra de super nesse tipo de situação. Drive Impact agora, ótima reação. Vamos ver a ideia ali de combo, acho que não vai gastar barra. Acabou errando no finalzinho, última level não conseguiu encontrar nada. Mais cabeçada. Cabeçada OD, colocar a armadura. Acabou se colocando em burnout agora ali a Ian, mas aí consegue o agarrão. Menos 3 ali apenas. Vai pro sumo smash, versão de lado. Mais cabeçada, de novo. Mais cabeçada, meu amigo, pode focar no chip damage. E se o level 3 bater na defesa já era, hein? E aí consegue o anti-air, é isso. 2 a 0 e vai avançando na tabela, tá lá. É isso aí, tá aí fazendo a animação aí do personagem. Ryoran, já jogou Sparking Zero? Ainda não joguei, mas eu recebi o jogo, cara, deu certo. Recebi o game. Logo, logo vou estar jogando ele aqui na live, cara. Logo, logo vai ter gameplay. Mas no recap de Reversal, cara, eu não recomendo a cabeçada do Honda. Por mais que ela tenha invencibilidade na primeira frame, a invencibilidade dela, pessoal, é em tempos diferentes. A invencibilidade do Honda, tá ligado? Então pode dar ruim, cara. Pode dar ruim. E ainda assim é 9 frames e tal. Eu não curto muito a cabeçada de Honda pro recap, não, cara. O do Blanca é Reversal mesmo, né? Foi invencível. O do Blanca é. O do Blanca é 100%. Por isso que é importante que o seu reverso no recap seja 100% invencível mesmo, que aí passa de tudo e fica tranquilo. Agora o golpe que é a armadura que é mais complicado, ainda mais que geralmente o golpe com a armadura tem um startup muito maior. Então dependendo do seu ataque no mid, você pode fazer, bater na armadura de Honda e defender depois. Palhaçada, voa pro tech, a Azucena massa demais. Pô, na moral, cara. Pô, Radinov, mas tu também não ajuda com esses personagens. Vamos de match, cara. Vamos de match. Vamos ver o que vai ser. Acredito que vai ter intervalo aqui agora. Vocês já estão jogando Sparking Zero, chat? Fala aí. Já estão jogando o jogo do Dragon Ball? É isso mesmo, vai ter intervalo agora, tá? Vai ter intervalo agora. Diz aí, vocês já estão jogando o jogo Dragon Ball? Eu recebi ele, mas, cara, é fogo. É Diablo. É o jogo do Dragon Ball, né? O Sparking Zero. É a DLC do Mortal Kombat. Teve 𝗷𝗽cije. E, cara, tudo junto, sabe? Teve mais alguma coisa que eu esqueci aqui, cara. É Silent Hill, 𝗷𝗽cije, DLC do Mortal Kombat, Sparking Zero. E teve alguma coisa que eu esqueci. Mas é isso. Cara, muita coisa acontecendo tudo junto. Major também, Major semana que vem. World War chegando. Cara, ainda tem Black Ops 6. Ainda tem 𝗔𝗽cije esse mês. Caraca, por que todo mundo coloca isso no mesmo período? Por quê? Aí fica fogo, viu?
You can enjoy this new mobile twist on a Mas fun bom. classic by heading over to your app store and downloading É it isso, to né, play pessoal? now. É isso. QR code there in the bottom right-hand corner of your screen. Go and check out Street Fighter Duel. Ainda não tá jogando, não. O pior que o pessoal tá elogiando muito. Uma estatística que eu vi é que o jogo bateu um pico na Steam, pessoal, de 135, eu acho, mil jogadores simultâneos. Talvez tenha batido mais do que isso. Quando eu olhei, tinha isso. Se alguém já viu aí batendo mais do que isso, me avisa aí, por favor, porque eu quero saber o recorde certinho do jogo. Mas só pra vocês terem noção, 130 mil é o recorde de jogos de luta. Então, em termos de jogadores jogando simultaneamente, SparkZero já é o maior jogo de luta da história. Ele passou o Multiversus, que atingiu acho que uns 101, alguma coisa assim. Bateu 100 e poucos aí, tá ligado? 1000 jogadores jogando simultaneamente. Só pra vocês terem noção, Street Fighter 6 tá com números incríveis. Incríveis. A gente tá com o quê? Uns 30? Uns 30 mil? Aí, talvez? Cara, e tipo assim, é surreal. Por isso que você acha a partida inteira. É um número absurdo também. Eu tenho que olhar certinho qual que é o número. Cara, eu não sei olhar um site. Qual que é o site exatamente, pessoal? Porque me fala um monte de opção. Eu vou nas opções e não acho a parada. Eu tenho que ver exatamente onde eu olho o número de jogadores que estão jogando simultaneamente. Que eu consigo puxar os números mais precisos. Porque eu olho lá na Steam, o pessoal fala das opções, eu procuro as opções, não acho nem a pau. Mas eu quero olhar isso aí. Mas, cara, o Street Fighter tá com um número muito bom. Sabe? Aí na Fighter não conta, pô, mas aí é fogo, hein? Meu galo, muito obrigado, cara. Valeu aí pelo sub, obrigado pelos 9 meses de ryoranfgc. Tamo junto, cara. Valeu mesmo pelo seu apoio. Espero que esse mês esteja junto com a gente e aproveite todas as vantagens de ser sub do nosso canal, mano. Tamo junto demais. Plataforma Fighter também não, pô, mas esses é fogo, hein? Vale todos os jogos de luta, só não vale todos, né? Só vale o quê? Só vai valer o Tekken Street. É isso. Pô, cara. Ai, mano, a zoeira não tem limite, viu? A zoeira não tem limite. Mas, pois é, o SparkZero tá com números absurdos. Sabe quem tinha tido um número muito grande? Quem foi o jogo que quebrou esse recorde e colocou os números lá pra cima mesmo, nessas ideias de 30 mil pessoas jogando assim e tal? Foi o Dragon Ball FighterZ. Ele foi o primeiro jogador que teve um pico absurdo, sabe? Absurdo. SteamDB, deixa eu ver aqui se eu acho. O Dragon Ball FighterZ foi o primeiro jogo que conseguiu fazer isso, colocar os números lá pra cima. Ah, tá aqui, cara, tá aqui, ó. SteamDB, Counter-Strike tem agora 523 mil pessoas jogando, mas nas últimas 24 horas o pico foi de 1.300.000. É isso, a gente tá quase lá, cara, 1.300.000. A gente tá muito perto disso, cara, muito perto. O SparkZero tem atualmente 114 mil pessoas jogando, cara. Cadê? A gente consegue puxar um pico total? Como é que vê aqui? Tô aqui no jogo. Pico de todos os tempos, 122 mil. É isso, 122 mil pessoas jogando, pessoal. Vamos pegar uma comparação aqui, só para nós termos uma noção aqui melhor e tal. Só para vocês verem o quanto que isso é muita coisa. Eu tô falando para vocês que esse número é absurdo. Ó, Street Fighter 6. Agora tem 8 mil pessoas jogando. Isso é Steam, tá? Aqui eu tô falando tudo Steam, tá, pessoal? Não estamos colocando plataforma, consoles e tal, que, pô, muito importante também, claro. Mas é porque não tem as informações. Ué, por que quando eu coloquei Street Fighter não apareceu aqui o pico de todos os tempos? Ah, apareceu. Ó, o pico do Street Fighter 6, que é, pô, um dos grandes jogos de luta, né, pessoal? Claro. Ele teve 70 mil pessoas. O Dragon Ball tá com mais de 120. Vocês veem que realmente é um número muito grande mesmo. O Tekken 8 tem atualmente 6.500 pessoas. O pico foi de, arredondando, tá? Eu tô arredondando tudo, tá, pessoal? 50 mil pessoas jogando. 50 mil pessoas no jogo. Ó, o Dragon Ball FighterZ que eu falei, que foi o jogo que colocou esses números absurdos, ele pegou 44 mil no pico. E foi justamente o jogo que conseguiu fazer isso, né? Colocar esses números realmente gigantescos. Atualmente tem 930 pessoas jogando, mas, cara, é um jogo que realmente já tem tempo, né, pessoal? Já tem tempo.
Ó, só pra vocês terem comparação aqui. Então, assim, agora eu vou comparar com coisa que já tem muito tempo, tá? Então a comparação vai ficar mais ou menos porque, pô, cara, os jogos cresceram muito, chat, tá? Agora eu vou comparar com um jogo que é muito antigo. Então, assim, os jogos cresceram muito e tal. Naquela época era arcade e tal. Então, assim, não vai ficar uma comparação muito ok. Mas Street Fighter 4, o pico foi de 5.500. 5.500. Mas aqui é outros tempos também. Então, enfim. O Street Fighter 5 foi de 14 mil. Mas quer saber uma coisa interessante? Pô, cara, isso aqui é fogo, viu? Atualmente tem 153 pessoas jogando Street Fighter 5 na Steam. 153 players. E Street Fighter 4 tem 138, cara. Tem 138. É isso. O negócio é xingar, o negócio é criticar o jogo do momento pra quando vir o próximo xingar o novo e elogiar o anterior. É assim que as coisas são. É exatamente isso. Eu falo isso direto pra vocês e a galera acha que é zoeira. Na época do Street Fighter 4 eu vi um monte de gente criticando também Street Fighter 4 e tal, elogiando que Street Fighter 3 era muito melhor e tal. Lançou Street Fighter 5, do nada Street Fighter 4 virou o melhor jogo de todos os tempos e tudo mais e tal. Também, claro, tinha um monte de gente que elogiava, lógico, né? Mas aí a galera falava que o Street Fighter 4 era melhor porque Street Fighter 5 era horrível. Aí eu até tava falando pra galera, mano, quando lançar Street Fighter 6, um monte de gente vai falar que Street Fighter 6 é horrível e que Street Fighter 5 era ótimo e tudo mais. Resultado, lançou Street Fighter 6, um monte de gente, tá ligado? Ficou criticando Street Fighter 6 também, falando que Street Fighter 5 era ótimo. E é sempre desse jeito, cara. É sempre desse jeito. Ah, não lembra que na época do Fight Money, cara, na época do Fight Money, mano, o que eu via de crítica do Fight Money não era brincadeira. Eu fiz live desse jogo, do lançamento até o encerramento do jogo. Cara, quase que toda semana eu podia ver um comentário de alguém criticando o Fight Money. Lançou Street Fighter 6, o pessoal implora pro Fight Money voltar pro jogo, cara. Aí eu fico vendo, na época o pessoal criticava, agora o pessoal quer ir de volta, é desse jeito. É desse jeito. A empresa fica maluca. A empresa fica louca. E fica difícil. A Sherry Jenks é ligada com essas coisas de automobilismo, né? O Instagram dela é lotado, cara. Lotado desse tipo de coisa. Mas ela é uma pessoa bem ativa. Inclusive, ela já veio pro Brasil. Uma vez ela veio pro Fighting Rio, se não me falha a memória, foi Fighting Rio que ela veio. Mas isso aí, pessoal, a cada uma hora mais ou menos, como eu falei, tem esse intervalozinho. I got busy, that's what happened. Evo was coming up, I didn't have time to give you a run back. You're gonna have to earn it. Sherry, you one of my goddamn close homies, definitely my dog. It's been a pleasure. I've been working. Não consigo competir no SF4, muito set play. Não consigo competir no SF5. Vertical tô muito leso. VT muito ruim, não consigo competir no SF6. Perfect Pair, Drive Rush, muito idiota. Cara, tipo isso. Mas, mano, o negócio é jogar o que gosta. O negócio é jogar o que gosta e meter bala. Eu gostei dos três que eu joguei muito, né? Que é o Street 4, 5 e 6. Eu gostei dos três. Apesar de que eu fico de lado com o Drive Rush, o Drive Rush louco e tal, mas ainda assim as demais coisas do jogo eu gosto e que eu falo, cara, Drive Rush em combo eu acho legal. You gotta invest in your own brand. I loved it. And I'm like, all right, he's got his own jersey. I like that. It's not even like a sponsored jersey. He just made it himself. I'm like, bet. If you're not drinking your own Kool-Aid, no, who else is gonna have a cup? You know what I mean? Exactly. Gostar de MK1. Então, mano, eu achei que essa... Eu quero ver mais dessa nova... do Reign of Chaos, né, cara? Reign of Chaos. Que é a DLC nova do MK, pra ver as mudanças que eles fizeram no jogo e tudo. Eu ainda não pude testar muito, mas eu quero olhar mais justamente pra ver, né, as mudanças do jogo. Me falar que o jogo agora ficou mais sombrio e tudo assim também, que é uma coisa que eu falava muito. É uma coisa que
o Mortal Kombat ele sempre foi muito sombrio. E o MK1 é, pô, tudo claro e tal. Vai ser chegar lá no menu, mano, os negócios tudo bonitinho e tal. Pô, eu gosto de MK10, tá ligado? Tu chega no jogo lá, o jogo já tá trevoso, mano. Ali era louco. Mas vamos ver. Vamos ver, ainda vou testar mais. E vai ter vídeo, tudo mostrando pra vocês aí da DLC também. Mas torcer pro jogo pegar um bom rumo, cara. Mortal Kombat é muito legal. Specifically two that happened here on stream. And certainly not one that happened off stream. We're not going to talk about it. Bom, vamos seguindo, pessoal. Nós devemos ter agora as finais, tá bom? Deve ter muitas finais agora de pools. Lembrando que tem dois grandes jogadores que já caíram para a Losers Bracket, Andy Walker e Angry Bird. Ambos perderam na final da pool e caíram para a Losers Bracket, tá certo? Se você quiser acompanhar tudo, tá no meu Twitter. Voltou o Twitter, tô usando ele já, tá bom, pessoal? Tá no meu Twitter e também nos meus stories do Instagram. Vocês sabem que eu sempre deixo você informado, então é só você me acompanhar nas redes sociais. Já postei lá que o Andy Walker caiu e que o Angry Bird caiu, tá bom, pessoal? Já tá lá disponível pra vocês ali as notícias. Agora já tô falando pra você aqui, né, pra você já ficar ligado. Mas, como eu falei, olha nas minhas redes sociais, cara, porque lá eu tô sempre informando vocês de tudo. Ó, vamos esperar aí, né? Vamos esperar aí que, cara, é muito intervalo. É muito intervalo. Tem um cachê que tinha botão de rush. Ah, mas não ficava positivo, né, cara? Tu não dava botão. Tu não dava corrida, botão e ganhava mais 4 frames, né? Pra cima do adversário, né? Pô, cara. O Inscreva-se ele é muito bom, mas o que eu achava muito problemático era o número de 50-50 que tinha no jogo, sabe? Principalmente pra competir assim e tal, sabe? Nossa, cara, era muito 50-50 que tinha no jogo, isso aí era osso, viu? Mas pô, pra assistir principalmente era bonito demais. Esse evento até que horas? Deve ter umas 11 da noite, assim, mais ou menos, cara, o que tá previsto. Tá bom? But what had happened afterwards? It didn't go down that way. O Daigo está nesse torneio, o Daigo tá nessa pool que a gente tá transmitindo, essa wave. E assim, ele pode jogar a qualquer momento na live. A qualquer momento o Daigo pode aparecer jogando aqui. Estamos só esperando aqui pra ver, porque a qualquer momento pode ser a luta do Daigo aqui na live. And then he wasn't ready for the Oki afterwards as well, because he kind of like messed up and missed the Oki as well. Yeah. Shinnok Tremor. It's a tale as old as time. It's 3-5-6. Shinnok era muito bom com o Tremor dele, viu? Your opportunities to close things out, then as true as anything else is, and as true as the sun will rise. Pior que no de Mortal Kombat, assim, o que eu acho que eu mais gostei foi o 10, depois acho que o 9, cara, depois do Mortal Kombat 11 e aí, de fato, o Mortal Kombat 1. Os outros Mortal Kombat eu até cheguei a jogar um pouco, mas é tão pouca gameplay, naquela época eu não jogava jogos de luta mesmo, que acho que nem conta, assim, necessariamente, porque eu não vou ter uma opinião melhor ali. Mas eu cheguei a jogar mesmo, cheguei a jogar pelo menos um pouquinho, eu joguei do Mortal Kombat 4. E eu acho que só, cara. Se bem que eu acho que foi só. Achei que jogava do Super Nintendo, mas não lembro exatamente qual que era, porque tem muito tempo. Então, o 4 eu cheguei a jogar até bastante ali, mas né, na época eu não jogava mesmo jogos de luta. Aí eu comecei mesmo no 9, e aí o 9 eu gostei muito, e aí o 10 eu apaixonei no jogo, né? O 11 eu gostei, só que eu não jogava de Kitana. Sempre joguei de Kitana, né? Mas o 11 eu jogava com a Scarlet. Aí no 1 eu voltei ali a jogar com ela. E vocês, rapaziada, quais são o top 3? Manda aí o top 3 melhores Mortal Kombat que vocês já jogaram, pessoal. Fala aí, ou vocês não gostam de Mortal Kombat? Diz aí no chat, galera. Fala aí, pra mim é isso, Mortal Kombat 10, 9 e 11. O 11 tinha coisas boas, mas eu achava... sei lá, não sei se eu diria que é repetitivo e tal, mas eu achava a gameplay um pouco mais chata de jogar a longo prazo. Aí mas Mortal Kombat 11 infelizmente não gostava de jogar tanto assim. On the back of qualification in the current format. Surely. But you know what?
Caraca, tu via os vídeos no Facebook? Caraca, Hatsona. Cara, eu tô falando, Hatsona, esse cara aí, cara, é meu amigo do céu. É o patrimônio mesmo dessa live, não tem como. Não tem como. MK39 Shaolin Monks. Quando eu for fazer a saga do Mortal Kombat, eu tenho que jogar o Shaolin Monks. O número de elogios que eu vejo nesse jogo aí é absurdo. O pessoal fala muito bem. Parece que não é necessariamente jogo de luta, não é? Shaolin Monks parece ser um jogo de aventura. Me corrija aí se eu estiver errado, pessoal. Mas eu tenho que jogar esse jogo, não tem como. É muito elogio. E assim, é uma coisa que... Tudo bem que Mortal Kombat foge muito da bolha já de jogos de luta. Já é um jogo que é muito conhecido, muito fora. E também tudo bem que todo mundo já ouviu falar de Street Fighter. Mas eu acho que hoje em dia ainda assim tem muita gente casual que ainda joga Mortal Kombat, Street Fighter. Tudo bem que o 6 trouxe muita gente de volta também. Mas antes não via tanto. Mas Mortal Kombat ainda assim, as vendas eram absurdas, cara. As vendas do Mortal Kombat eram absurdas. Cadê a galera mandando aí? MK3, MK9, MK11. É só aventura, né? MK2 do Mega Drive e 11. MK2, MK3 e MK9. Mas pra jogar, prefere MK11? É, foi Shaolin Monks, é tipo Final Fight, não é? MK11 é muito bom, é meu favorito. Log. Cara, o Mortal Kombat 10, ele é uma das oportunidades sim que eu mais desperdicei com jogos de luta. Mas não me arrependo porque não tinha muito o que fazer. O que acontece? Naquela época do Mortal Kombat 10, eu odiava terror. A minha vida inteira, eu sempre odiei o tema terror. Seja jogo, seja filme, eu não aguentava e eu odiava, tá ligado? Eu achava realmente muito ruim. Junior mandou R$15. Fog? Uma ajuda no energético para aguentar a transmissão. Tô acompanhando aqui. Ô louco, valeu demais aí, mano. Pagou o energético, hein, mano. Pagou o energético de hoje. Obrigado demais aí, velho. Valeu demais aí, Valdemar. Obrigado pelos R$15 aí de doação. Valeu aí pelo seu apoio e pelo seu incentivo. Isso aí que também, inclusive, ajuda a gente aqui com a nossa meta aqui de colocar novos emoticons animados aqui para os subs também. Então, obrigado mesmo por estar fortalecendo o nosso trabalho aí, velho. Valeu mesmo aí pela sua doação. Tamo junto aí. Espero que esteja curtindo a nossa live. Inclusive, Valdemar, me passa o teu nick aí no chat. Aproveitando pra falar também pro Vaz, você tá no chat também, cara? Me confirma, por favor. Galera, esse mês, a cada R$5 em donate em live normal, 10 se for BR você tem um ticket pra participar de um sorteio de um arcade da REVOLUTION, tá bom? E o sorteio é mês que vem, tá, pessoal? É mês que vem o sorteio, então manda aí, cara, você que mandou doação aí a partir de R$5, né? Então, no caso, o Valdemar que mandou R$15, tem 3 tickets pra participar do sorteio. Me manda aí qual que é o teu nick da Twitch, tá certo? Que eu anoto aqui o teu contato. Se você for sorteado, eu entro em contato e te aviso. Quem quiser participar, pessoal, você pode participar do sorteio mandando uma doação. A cada R$5 você tem uma chance de ganhar. Só que você precisa me passar o contato, de preferência o nick da Twitch, ou o nick do Twitter ou do Instagram, tá bom, pessoal? Acabou as lutas, não acabou as lutas não, cara. Não acabou as lutas não. Hoje tá jogando DBD. Então, eu sempre odiei terror, pessoal. Por quê? Porque quando um amigo chega e te recomenda um filme de terror, um jogo de terror, ele vai recomendar coisa boa? Não, ele vai recomendar o quê? Ele vai recomendar coisa que é ruim, que é pra te dar susto. Tipo quando alguém vai te recomendar um jogo de terror. O cara vai te recomendar, por exemplo, a jogar ali, sei lá, um próprio survival horror, né? Recomendar um Resident Evil, vai recomendar um Silent Hill, coisa do tipo. Não, vai te recomendar o quê? Jogo ruim, tipo 𝗔𝗽cie. Pra quê? Pra ele ficar lá atrás te assistindo, tomar susto. Então ele não recomenda coisa boa, cara. Mano, cara, os amigos, cara, só recomenda coisa ruim. Então a minha vida inteira eu odiei terror. E aí na época do MK10, cara, tinha Alien, tinha Jason, tinha Predador lá também. Cara, mano, era uma maravilha. Só que eu odiava, então eu não jogava com essa galera. Hoje, terror é meu gênero favorito, se brincar. E aí, pô, mano, eu queria muito... Cara, eu tô quase fazendo uma tatuagem do Alien, cara. Eu queria ter jogado com ele naquela época, mas, pô, eu não gostava, né, mano? Então, se você, eu só não me arrependo porque, pô, naquela época eu realmente odiava. Mas sério mesmo, velho, não tinha um amigo que recomendou coisa boa pra mim, cara. Nunca aconteceu. Comecei a gostar de terror quando eu conheci a minha noiva, cara. Porque meus amigos não recomendaram nada de bom. Ô, beleza, Valdemar, já adicionei aqui, cara. Tá aqui o teu nick da Twitch já. Você já ganhou os seus tickets, tá certo? 3 tickets aí, pode torcer, hein, brother. Pode torcer aí,
Porque se você for sorteado, eu vou mandar uma mensagem no seu privado da Twitch, tá bom? Vou te mandar um DM na Twitch, então você nem precisa estar na live no dia. Tem bastante gente que gosta de Outlast. É, os loucos, né, mano? No meu chat, inclusive, tem um monte de gente no chat aí. Vocês é tudo doido, velho. Outlast é horrível, cara. Não sei como é que vocês gostam dessa porcaria, cara. Outlast é muito ruim, cara. Pô, mano, eu quero pedir meu reembolso lá do jogo, cara. Na moral, vou pedir reembolso dessa porcaria aí, mano. Desvia aqui, jogo ruim. Sério mesmo, cara. Te compreendo, tinha Fatality ali que era pesadíssimo. Primeiro do Kano, se tu tivesse desprevenido, era complicado. Mano, eu lembro do... Eu acho que é MK4, né? Que quando você perdia, o teu personagem caía num... Pô, sei lá, mano, o que eu falo? Num buraco, tá ligado? E aí era a tela de continue. Se você não desse continue, o teu personagem caía num monte de lâmina, né, cara? Era MK4 que era assim? Porque esse foi o que eu joguei. Eu tô achando que é o 4. Mas como eu falei, cara, tem muito tempo essa parada, tá ligado? Muito tempo, tá ligado? Então não posso estar confundindo total. Mas é esse aí que eu joguei. Eu acho que era o 4. Cara, essa cena quando ele caía, velho, era no fosso, né, mano? Caía no fosso, era MK4 mesmo, né? Cara, na hora que ele caía lá, velho... Mano, como eu falei, eu odiava terror, sangue, essas paradas assim, pesadas, assim, mais pesado, né, cara? Se fosse, sei lá, um God of War, tal, da vida ali, isso aí é de boa. Mas os outros assim, nossa, eu odiava. E aí, nossa, essa cena aí, quando eu era criança, velho, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Achei que você era viciado em Outlast. Pera, você tá falando sério ou você tá zoando? Se estiver zoando, é só digitar a exclamação Outlast que você vai entender por que foder esse jogo, mano. A história do Outlast é muito boa. Eu não sei se eu acredito, tá ligado? Tem muita cara de bait também. Eu não sei se eu acredito em vocês, cara. Eu não sei. Não sei. Sei lá, hein, cara. É fogo. Ô, louco! Alexander, muito obrigado pelos 10 reais de superchat. Valeu pelo teu apoio, cara. Muito obrigado. Falou, boa noite. Você viu o novo Double Dragon? Que gráficos, adorei. Eu cheguei a ver, cara. Não é uma saga que eu sou muito chegado, não, pra falar a verdade. Mas não, cara. Teve anúncio aí e tal? Acho que teve alguma coisa deles até na BGS, não teve? Eu acho. Não lembro se teve alguma coisa deles na BGS, mas não é uma saga que eu sou chegado não, cara. Mas eu posso dar uma olhada depois, mano. Mas, cara, valeu demais aí. Obrigado pelos 10 reais aí de superchat, cara. Tamo junto. Obrigadão aí pelo apoio. Odeia Gore e joga de Han Lethal. Enfim, a hipocrisia. Pô, cara, ela fatia a galera, né, mano? Mas eu não parto o cara no meio também, mano. Calma aí. Não, mas Gore eu não gosto mesmo não, cara. Tem aquele filme agora de terror que tá fazendo a galera passar mal no cinema e tudo, mas é puro Gore. Eu não jogo, eu não vou assistir aquele negócio nem ferrando, velho. Já jogou The Evil, enfim. Então, cara. Esse é um jogo de terror bom. Essa é a questão. Devil Whip é um jogo de terror muito bom, cara. Se você gosta, joga essa parada, cara. Esse jogo é fantástico, cara. É fantástico. Eu joguei os dois, joguei DLC e tudo. Adorei esse jogo, cara. Adorei esse jogo. Você acha que algum amigo meu me recomendou esse jogo? Ninguém me recomendava essa parada, tá ligado? O cara só recomenda coisa ruim, cara. Então os amigos aí também certeza que é desse jeito, cara. Ninguém recomenda coisa boa quando é falar de terror. É só coisa ruim, cara. Esse jogo aí é fantástico, mano. Então você não curte Jogos Mortais? Então eu não gosto de Gore. Mas Jogos Mortais eu curti o 1 e 2 e um pouco do 3. O resto eu odiei todos, inclusive o 10, cara. O 10 é puro gore, eu odiei. Eu sei que a galera adorou, a galera elogiou pra tudo que é lugar e tal. Eu vi um monte de gente falando, pô, é a volta dos Jogos Mortais. Jogos Mortais 10 é muito bom. Odiei, cara. Odiei. Acho que odiar não, mano. Acho que odiar não cheguei a odiar não, mano. Mas eu não gostei. Não curti esse filme não, cara. Hopefully we will see them in this next hour. Who we still got left? Jogos Mortais depois se perdendo no plot. Os primeiros eu gosto também. Pois é, cara. O plot e o twist do primeiro filme é muito legal, cara. É muito legal. Então lá eu curti essa, cara. Bom, vamos seguindo, pessoal. Vamos seguindo aqui que tem mais campeonato. Como demorou aqui algumas lutas, alguma coisa aconteceu no evento que eles aumentaram aqui o intervalo. Não sei se vai colocar todas as finais winners aqui da pool, mas eu acredito que como o Daigo é Daigo, eu acho que eles vão colocar ele. Vamos esperar para ter certeza.
Yeah, Ele tem certeza que ele avançou pra final da Winners também, inclusive. Mas acho difícil ele não ter ido. That makes sense. So you know who I'm As really, really pools no excited geral to see estão muito de actually boas. play offline. É, o Seed aqui ficou... conseguiu afastar bem porque teve muito jogador inscrito, tá, pessoal? Em relação a Seed, Seed só vai ser realmente muito bom quando tiver muito jogador inscrito. Se não tiver, cara, não tem como, mano. Vai ter top player contra top player. Mas aqui teve, então deu pra separar bem aí a galera. É, inclusive eu esqueci de falar, Alexander, me passa qual que é o teu nick da Twitch, por favor, aí no chat. Se você não tem Twitch, me passa qual que é o teu Twitter ou Instagram, mas o mais fácil pra mim seria a Twitch, beleza? O sorteio, pessoal, do arcade ou Hitbox da REVOLUTION, se você for sorteado, você pode escolher se você quer um arcade ou Hitbox, tá certo? O sorteio vai ser dia 1º, ok, pessoal, de novembro aqui no nosso stream. Vai ser dia 1º de novembro ao vivo. E quem for sorteado pode escolher. A cada R$5 você tem uma chance de ganhar, tá bom? A cada R$5 você tem um ticket. Qual jogo você falou que é bom? Devil Within. Inclusive a capa desse jogo é doida, cara. A capa desse jogo, quando eu vi, eu achei que ia ser uma parada... Pô, é macabro, né, mano? Mas eu achei que ia ser muito pior. Você olha a capa desse jogo, mano, nossa senhora. É uma edição de entrada, adiciona. Vai ser uma edição de entrada da Revolution. Is not that wide. Right. You know, if you can do it online, you can definitely do it offline, and I think it's a great thing to see these players show out. You know, we already saw Noah the Prodigy. Bom, vamos aguardando, né, pessoal? Alguma coisa aconteceu lá no evento que até agora não... Até agora não voltou ali, então alguma coisa realmente... problema lá, cara. You know, we'll have some of these big names in this last hour of this block. Vamos lá, vamos lá. É isso, eu falei, aí ó, falei, cara, falei. No way that they have to face off against each other. Is this early? Come on, man, hold up. Você quer jogar na stream? Apareça na pool do Daigo. É isso, você quer jogar na stream? Esteja na pool do Daigo. Sabe o que é o pior? Essa partida é a semifinal ainda. Nem é a final, rapaziada, é a semifinal da pool. Opa, travou? Stream? Caraca, mano, eu sei que a história do Daigo é pesada, mas, pô, mano, travou a live, sério? Sério? Não, esperou até aqui pra travar? Caraca, mano, o Daigo derrubou a stream, velho. Que isso? Pô, eu sei que a história do Daigo é pesada, mas, pô, velho, precisa derrubar a stream também, pô. Que isso? Que isso, cara? Caraca, com tanto tempo pra travar, 5 horas e 20 live, travou na hora que o Daigo chegou, mas vamos lá. T-Net contra Daigo Merrara, vendendo pela semifinal da pool. Vamos ver o que vai ser. Buscando aquele neutral jump ali já. Vantagem de vida levemente para o Daigo. Buscando soco forte, poder pressionar. Slide agora teve trade. Soco fraco para poder manter aquela pressão e volta o jogo pro neutro. Então rasteira para ver se o adversário ia se aproximar. Não chegou a acertar porque passou ali no vento. E Shoryuken OD. Tem o corner. Sir Crush OD, essa jogada aí que tem invencibilidade, né? A magia, então consegue passar bem. É a vantagem até agora do Daigo. Os dois jogadores ainda trabalhando nesse neutro, tentando fazer uma bait agora. Agora sim, o Sir Crush OD ali foi o suficiente para poder pegar a tentativa de magia. Cai em cima da magia agora, o Daigo aproveita para encurtar a tela. Soco forte, conseguiu olhar a conexão. Red Press, lindo, ele esperou bem agora. E é combo com o Shoryuken. Não finalizou ali ainda. Fica em vantagem e o Daigo acabou errando a play. Errou a leitura, na verdade. Errou a leitura e aí foi finalizado. Eu achei que o Daigo ia mandar, na verdade, era um super naquele Shoryuken. Achei que no super level 1 poderia finalizar. Vamos ver, conseguiu pegar muito bem agora, tá no smack forte. Soco médio, vai mantendo essa pressão. E aí tá lá cancelando tudo agora pra colocar o Daigo nessa situação bem difícil. Tá trabalhando com o Siso numa distância boa. Não tomar punição. Red Press agora acabou ifando. E o Net ele quer as baits. Agora que o Sir Crush ele pegou bem. Overhead bloqueado. Aí buscando os pairs ele agora. O Daigo acabou tomando o F-Punish. Errou, meu
Deus! Mandou o choice pra poder corrigir. O Daigo pressiona o overhead, agora pode finalizar. E aí, o jogador de Bison fez de tudo pra tentar escapar, porque se o Daigo conseguisse um golpe na defesa, ele ia cancelar no super. E aí, era chip damage. Bora lá que tem jogo. Shores ali conectando bem. Mais um bom H1, agora tem um corner. Vai agarrando, já pode colocar aquele jogo mental. 3 vezes, se brincar faz mais um. Whiffou, mas agora foi muito próximo. Errou a jogada ali, podia ter pegado muito bem. O que vai acontecer agora? Tem o cano até pro jogo de paz, mas aí toma o pulo e agora é só finalizar. Sem segredos, o Daigo abre 1-0 agora no placar. O jogador de Bison tá com algumas ideias ali interessantes, mas precisa da finalização, cara. Precisa da finalização. That's actually kind of rough. You know, would you have rather like fallen on it? Consegue derrubar bem. Taken the rest of like the drive rush damage, or just kind of like wait for that pressure afterwards? I'm very confused about 𝗔𝗽cie_𝗶𝗲's approach. Drive rush de novo. É um interrompido. Look, he keeps doing a lot of these. Nossa, meu amigo, como é que aquele soco forte pegou? Eu não sei, mas eu sei que deu certo. Perfect pair na magia. It worked in the first couple of rounds. Tá no neutro. Muito longe ali agora o Daigo, mas o pulo foi bom. É bomba agora. O que vai ser? Vai ter a explosão. O overhead. Defendeu todos os overheads até agora ali na mão. Não foi nem um parry. Star Crusher fica apenas -3 ali, então fica safe ainda. Acabou gastando as balas, colocou em burnout pra tentar ficar positivo e fazer o mix-up. Vai pro super, mas não pegou a tempo. Tinha que acertar no início ali, mas não foi o que aconteceu. Bora lá. Head press mais uma vez, ficando em vantagem. O Daigo tentando fazer o perfect pair pra executar a punição. Não teve Shoryuken de anti-aéreo. Bom agarrão. Trabalhando com mais magias. Boa jogada. Mais que tem o scale, ainda assim tem a bomba na sequência. Como que tem menos vida, fica ainda melhor. Pressão. Médio pegando, boa rasteira. Agarra pra trás agora e o Daigo tem um posicionamento pra ele. Soco médio, acerta em counter hit agora. Tem muita barra, Adamant Flame. E agora é só finalizar 2-0 e bem tranquilo. O Daigo vai para a final na sua pool. Tá ali então na final da Wiz. Olha lá, pessoal, lotou de gente, hein? Olha lá, lotado de gente, cara. Tinha ninguém aí atrás, ninguém. Só foi o Daigo chegar. Lotou de gente aí atrás pra poder acompanhar o Daigo lutando. Inclusive o 𝗶𝗲 tá ali, o 𝗶𝗲 deve lutar agora em sequência. Agradecer aqui ao Praia Grande, muito obrigado pelo Prime, 53 meses, um dos mais antigos da história desse canal. Obrigado mesmo aí pelo seu apoio, brother. Tamo junto demais, hein? Muito obrigado por estar junto com a gente. Aproveite todas as vantagens que você soube nas canal. Lembrando que a galera que tá aqui na live já ganhou o emoticon do M, tá? Tem emoticon do moderno já pra vocês. Tá bom, pessoal? Isso aí é na Twitch, tá? E a gente tá aqui com a nossa barra pra poder colocar mais 3 emoticons animados para os subs também. E se tudo der certo aí, tu vai receber os emoticons aí também, beleza? Praia Grande, valeu pelo apoio, mano. Eu acelero a live, tá, rapaziada? Pra sincronizar, pra gente não ficar atrasado aqui, porque, bom, a live travou e aí às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Aí tá safe. Da regra deu boa conexão. Já jogou BioShock? BioShock eu nunca joguei. Nunca tive muito interesse assim, não. É bom mesmo, pessoal. Se for bom e tem algum novo BioShock anunciado, vai ter algum outro jogo. Porque eu gosto de jogar por sagas, né? Eu pego uma saga e jogo todos os jogos dela. Então, por exemplo, pegamos Devil May Cry, zeramos todos os Devil May Cry aqui na live. Pegamos Resident Evil, zeramos os canônicos, né? Aqui na live. Até uns que não são também, eu cheguei a jogar também. Então, eu gosto de pegar uma saga e jogar por completo. O Devil May Cry também, né? A gente jogou tudo e tal, então eu curto fazer assim, mas eu tô dando preferência pra jogos que vai ter lançamento. Alexander, muito obrigado pelos 10 reais aí de superchat. Valeu demais pelo apoio, cara. Tamo junto, ele passou aqui o contato. Já vou adicionar aqui os seus tickets e pode torcer. Tá bom, cara? O sorteio é mês que vem, pode torcer aí. Já adicionei os seus tickets. Muito obrigado pelo seu apoio, cara. Valeu demais aí pelo incentivo. All manner of things that, you know, it's very hard to deal with everything
when Akuma's in the air, but the other way around is Vai achar que é legal. Vai achar que enjoa. Ih, alguém desempata aí, pessoal. Alguém opina aí. Alguém opina aí pra desempatar. Bom, temos aí o Kaba, jogador aí que foi medalhista da EVO, inclusive, na época do Street Fighter 5. Ele que é um jogador de Guile muito ofensivo, um jogador que vai pra cima mesmo. E você pode ver que o público ali começou a ficar mais disperso agora que saiu o Daigo. O Daigo pode não estar mais ganhando campeonatos e tudo mais, mas ainda assim ele fez história, né, pessoal? Ele fez história em jogos de luta. Bom, vamos de match então, tá aí na tela pra vocês, Kaba contra Mini. Vamos ver como é que vai ser essa partida, vai fazendo aquele dive pra poder pressionar. Mais Sonics ali aparecendo, vai tentando cortar a tela, tativo de parry, a gente aí acabou não pegando. Interrompido. Tenta pular agora, dive, pegando counter hit. Faz um forte ficando em vantagem e teve a contestação ali na situação. Muito Sonics. Soco médio agora com a conexão e é isso, é combo. Aí foi um soco forte ali, jogou bem. Entra em burnout agora o Mini. Acaba pressionando bastante, apenas com os golpes normais. E agora sim pegou em counter hit e aí fez a conexão e finaliza. Tá lá, round para o jogador da República Dominicana. São os parries ali, vendo o Drive Rush com o Nibazuka. O Gaia vai cortar bem a tela e o Mini vai respeitando muito. É uma Kami respeitando o ataque do adversário. A gente pode poder acompanhar ali o pulo. Soco médio, arriscando ali agora pra ver se consegue uma abertura, mas não encontrou nada. Time agachado, forte ali, a trocação tá muito grande entre os dois jogadores, muito grande. Vai segurando esse parry agora. Soco médio pegou no counter, agora sim conseguiu confirmar, mas não conseguiu continuar. Drive Rush agora com o overhead, é o cascudo ali do Gaio. Drive Rush com o soco fraco e ticket throw. Pra poder aí sim fazer um ticket throw mais verdadeiro, né? Busca agora ali o Nibazuka, dessa vez acertou um hit, agora é só finalizar, vai para o target com o direito ao level 3 e tá lá, 1 a 0 para o Kaba, uma trocação muito grande, onde o Gaio levou bem aí a melhor, né? Levou bem melhor aí. O Daigo tem a aura, onde ele vai, lota de gente. Bom, vamos ver, hein, pessoal. Tá lá, flash kick. Fazendo muitos parries. Tentou ali agora pegar o Kaba pra ver se o adversário vai apertar o botão, mas o Mini desceu ali no pulo e apenas defendeu. Tá no neutro, o Mini fazendo de tudo pra cortar a tela, tem o pulo agora. Tá indo mais pra calma ali, né? O Mini não tá tentando fazer muitas leituras até agora. É como? Mudando aí o ritmo da partida. Agora que o Sonic o Kaba pegou espaço, tá focando nas magias e agora tem a punição. O Mini errou a distância do seu ataque. Kaba com um controle muito bom do jogo. Tá lá então um round de avançar. Tá bem tranquilo até agora. Tem mais parries. E agora a conexão e o Kaba vai chegar no level 3 daqui a pouco. Se acertar pode finalizar e é isso. Tá lá, vai cancelando tudo. Pouco scale, mas vamos ver se finaliza. Não finaliza ali ainda. No início do dano, do ataque, ele não tinha um dano muito grande, né? E agora tem um agarrão pra derrubar. Mini vai tentar fazer o comeback, só que se colocou em burnout. Preferiu ir pro Sparrow Arrow ali do que ir pra rota com o mix-up, mas ainda assim ia ficar tudo muito difícil. Acaba finaliza, bem tranquilo pra ele, hein, pessoal? Bem tranquilo. É isso, vai avançando na tabela. E nós vamos para as últimas lutas dessa wave na stream, tá bom? Últimas lutas na stream dessa wave aqui, que é a penúltima da live de hoje. Depois disso nós vamos para as últimas pulls da nossa stream, que aí depois continuaremos tendo mais pulls amanhã, tá bom, pessoal? As pulls não encerram hoje. Vou aproveitar aqui enquanto os jogadores vão se preparando para pegar uma água ali. Já volto, hein, rapaziada? Já volto, rapidão. Start GG, just Google it. Just search East Coast Throwdown. East Coast Throwdown Easiest search 2024. Everything's on there as well. All your favorite
fighting game titles on the extensive roster of games that are present here at East Coast Throwdown. But of course, all of our attention is right here on Street Fighter 6 as we move through the brackets and seeing some of the big names that are here in attendance make their progression as well. We're still to see Noah the Prodigy and Jack on the stream. Hopefully we'll have them up real soon. We have not seen. I actually haven't been able to see it. Do I dare open up those brackets? Look who it is. Do I dare open up? Oh. Yeah. Okay. We got 𝗔𝗽ście versus Superan, ladies and gentlemen. Let's go. I feel like this is not the first time they played against each other in general, in their lifetime together as Street Fighter players. Superan's definitely been up on the big stage for 5 and 4, if I'm not mistaken. So this really is going to be like a really cool callback between the two. But this is indeed winners finals of the pool. That's what I'm talking about. This is your jam, right? Yeah, I love this song. Do you have like every variation down? Sorry? There's like different starting points of the song. Are there? I think so. Bro, I think there's like 2 different rounds. I don't have the menu music on in my version of it. What is wrong with you? Are you kidding me? You gotta gear up for the fight of our lives. Yeah. That's not even the same. You know what? It's not even in the same sequencing. Superan versus 𝗔𝗽ście. How would I know? Ignorance is bliss. Honda versus Akuma. Oh, we'll take that. Ooh! That was actually kind of sneaky. She did what now? Akuma is bleeding. Don't get command grab. Voltei, pessoal, voltei. A lenda chegou. Bora lá. Bora lá, Superan joga bem, hein, pessoal. Isso aí que falaram aí é verdade. A Superan, ela joga bem. Bom, vamos ver o que vai ser dessa partida aqui então. Muito obrigado a todo mundo que tá com a gente. Galera, eu até ia jogar Silent Hill depois, mas eu tô olhando aqui pelo horário. Vai ficar realmente bem ruim pra mim amanhã. Então, pra eu poder fazer uma live legal pra vocês amanhã, eu vou deixar a live de Silent Hill pra depois, beleza, pessoal? E bom, vamos lá, vamos ver o que vai ser. Bom hardware agora por parte do 𝗔𝗽ście. Fazendo mais algumas magias ali. Continua trabalhando. O Shores agora pegando de antiaéreo. E agora é focar realmente nesse zone, Adamant Flame, e aí vai pro level 2, e olha só que interessante, Adamant Flame com o Palme na frente, né, pra poder fazer o cancelamento, e o 𝗔𝗽ście, ele não quis saber de ficar no zone ele não. Porque vai que o adversário faz uma leitura ali, um pulo, coisa do tipo, com um pulo, né, então poderia dar bem ruim. Akuma Zoner, cara, já diria Juninho Haas, Akuma Zoner. Buscando a pressão agora com o soco médio, mais pressão ali acontecendo, a defesa ali é interessante para o 𝗔𝗽ście, não tô fazendo parry em nenhum momento, o soco médio acertou direto agora, o combo ali é interessante que ele fez o target com o Tatsumaki forte de uma vez, né, já que ele não tava usando o chute médio, o adversário acaba ficando ruim ele pra ter combate com o Tatsu fraco e estender o combo. 𝗔𝗽ście já toma um dano bom agora, mas ainda assim tem uma vantagem de vida muito boa, soco médio pegando em counter, muito counter acontecendo, nós temos aqui os opostos na tier list, hein, meus amigos, os opostos na tier list. Bom Shoryuken na inversão de lado, H1 agora e já era. 𝗔𝗽ście Mehara abre 1-0 no placar. Começa bem então o jogador de Akuma. E vamos ver porque a Superan ainda não conseguiu uma boa abertura nessa matchup. Precisa encontrar essa abertura. Overhead, vai tentando fazer o parry. O que vai ser? Tenta o parry agora, mais uma vez, não encontrou nada. Buscar mais alguns pulos. Se acha alguma abertura. Boa smash. Um agarrão de comando, derruba bem ali o adversário. Tenta o parry na inversão de lado, mas não acertou nada. Ainda assim conseguiu a inversão de lado. O 𝗔𝗽ście tecnicamente foi bom. Tatsu, rasteira, com a conexão. Fazer ali agora bait. Aí reposicionando. Vantagem de vida da Superan agora, mas nossa, pegou! Meu amigo, achei que talvez não ia dar tempo ali, já que já tava voltando na jogada, mas é isso, deu certo, deu certo. Bora que o jogo tá bom, meus amigos. Já vai fazendo o agarrão, colocando o adversário no canto da tela, cabeçada. Encurta a tela, o momento pode virar muito bem agora para a Superan. Mais magias.
Nada mais Flame, agora com cancelamento para o level 3. E é isso aí, dando muito bom para o Daigo. As magias ali aparecendo, Drive Rush, vai tentando fazer Sparrows, inversão de lado. Busca o counter, reposicionamento agora muito bom para o Daigo. E focando no Artware para não tentar fazer aquele Shoryuken que pode dar errado e aí condenar o jogo. Mas que o Daigo também tá fazendo mais parry e Artware. Tá muito longe, Daigo vai zoneando tranquilo agora com as magias. O Superan tá chegando perto do level 3. Lembrando que o Akuma tem pouca vida. Meus amigos, como é um Akuma, dependendo do confirm, a Superan mata. Vamos ver aí, levanta no Shoryuken. A lenda não quis nem saber. Vamos lá, round agora para o Daigo. Superan quis nem saber, encurtou a tela de uma vez, hein? Mais um Drive Rush, como o Caster falou, 7 point agora para o Daigo. É derrubando bem, tentou agarrar agora, acabou ifando. É combo na sequência. Demon Rage com agarrão, pega em counter hit. Frente suporte. Vai ifando. Um agarrão. Corta a tela agora. E mais uma vez, Artware. Agora a Superan tá em burnout. Ela tem muita barra de super. Boa rasteira, pegou em punish counter, overhead, já é positivo naturalmente. Em burnout é melhor ainda. Daigo fazendo a bait ali, esperando um possível uso de critical do adversário, mas agora o Daigo vai pro chip damage e finaliza. É isso, a lenda então avança na tabela e vai para o top 96. Tá lá, galera, Daigo Mehari então avançando, ele que tem inputs extras ali na sua hitbox. Daigo avançando pela winners. Com uma boa gameplay, vários chip damage, né? Acho que foram 2 aí que ele fez, 2 chip damage que ele executou com o level 3 ele dele, né? Trabalhando com a Diamond Flame, fazendo um dano pesado e aí cancelando o super. E aí o Daigo vai para o top 96, vocês vão ver ele depois. Só para avisar, pessoal, como vocês já sabem, né? Minhas redes sociais vai ter o cronograma do evento, né? Isso que acho que já tá todo mundo ligado. O cronograma vai ser postado ali hoje ou amanhã para vocês no meu Twitter e no meu Instagram, tá bom? E aí, no cronograma você vai ver uma coisa interessante, tá, pessoal? Vai estar escrito evento Daigo. E eu não tô zoando. Nós vamos ter hoje as pools, amanhã vai ter mais pools e depois top 96 até o top 24, tá bom? E aí, no domingo, nós vamos começar com o evento do Daigo 3v3. É isso mesmo, cara. O Daigo vai fazer um evento ali no 3v3. E aí depois, só depois que nós vamos ter ali, de fato, tá bom? Ali, só ali depois que nós vamos ter de fato o torneio com o top 24 e aí depois o top 8. Então, você tem umas coisas bem legais. Você tem tutorial de parry no canal? Cara, um tutorial específico só de parry não, mas é uma ideia boa. Nós podemos fazer, dando algumas dicas de situações onde vocês conseguem acertar melhor um perfect parry no adversário, situações do porquê melhor utilizar, sabe? Dá pra fazer um tutorial sobre isso, eu tô com muito vídeo gravado, pessoal. Galera, eu tô com muita coisa gravada, então aos poucos vai sendo lançado. Alguns conteúdos são exclusivos para os membros do canal, tá bom? Os membros nível 3 e 4 do canal, então vai ter algumas coisas bem legais aí que nós estamos fazendo. Então a gente pode fazer alguns tutoriais aí de parry também, tá, pessoal? Pode ser. Entender melhor a mecânica. Eu vou ver sim, ó, adicionar uma boa ideia. Eu vou fazer eu tô refazendo alguns tutoriais também. Eu também tô refazendo alguns ali. Enfim, né? Então tem muitos tutoriais que eu já fiz que serve pro Street Fighter 6 tranquilamente, mas como não foi gravado no Street Fighter 6, acho que muita gente não tá preferindo que eu refaça, tá ligado? Não tá assistindo muito ele, acho que por causa disso aí. Mas o tutorial ele serve totalmente, tá ligado? Isso que eu não gravei no SF6 é porque serve no SF6. Mas eu vou refazer muitos tutoriais ali. É porque eu vou fazer meio que cursos separados. Vocês vão ver lá, rapaziada. Tipo assim, gratuito no caso, cara. A parada. Mas eu vou mostrar pra vocês lá em breve, vocês vão ver lá no meu canal. Mas vambora. Just the Kid, jogador medalhista de Evo, né? O jogador Jack vai enfrentando agora Mozart. Olha o nome do cara, mano. O cara é Mozart. Bora.
Para ver como vai ser essa partida. I just feel like he needs that extra push, that one breakout performance to really put him even further into Bom stomp. an even bigger presence. Perfect parry. He's mad good. Did you get the perfect parry on the overhead? Já vai empurrando bastante. O agarrão da 𝗔𝗽cie, principalmente no canto da tela, é muito, muito bom. E agora tem a punição na sequência. Oh, that's awkward. But nothing from it. E vai ser, nossa, foi beitado. Aí é combo. Toma a punição ali, a jogada do 𝗔𝗽cie deu errado, hein? Jack vai tomar um dano muito bom. Vamos ver aí, porque o Mozart tem barra. Lancachan, opa, escapou? Não escapou. Não, escapou, ainda assim tinha a volta, né? Acho que ainda assim com a volta, acho que não daria certo do mesmo jeito. Posicionamento. Bom anti-aéreo, vem combo de novo. O slide ali foi muito bom. É isso, é combo de novo ali. Mozart tá indo bem. Agora que alguns top players caíram aí pra luzes, hein, meus amigos? Então tem que tomar cuidado ainda. Bom agarrão, pegando depois de counter. Mozart vai tentar fazer um perfect. Boa reação agora de 𝗔𝗽cie. E ele reagiu na hora da troca de lado. Então o golpe da 𝗔𝗽cie foi pro lado correto, mas aí ainda assim o Mozart acertou e aí tem a finalização. Tentou olhar o time. Aí foi bem conectado. Tá fazendo furra. Naquele espaçamento ele ficou muito bom pra 𝗔𝗽cie. Mas o Drive Rush agora ele tentou reagir ao Drive Rush, só que deu errado. Esse aqui já aproveitou bem. Anti-aéreo. Tem o Stomp mais uma vez. Stomp tá virando um problema pro jogo do Mozart. Drive Rush agora do overhead. Ótima jogada. Com isso, o Jack tá em burnout. O Mozart vai combando. Vai ter level 3. Ele não fez. Inversão de lado. Vai fazendo chip damage. Tá atacando bastante. Tem o Stomp. Momento agora do Jack. Tenta o shime. Lindo dive. E agora vai pro Super. Mas trocou de lado. Isso mesmo. Ele trocou de lado e aí fez a punição. É, meu amigo, não é fácil não. Não é fácil não. Bora lá que tem jogo. Com o agarrão pegando punch counter. Tentou fazer o Drive Rush. O jogador de Blanca apenas esperou. O Drive Pack batendo no parry. E vai entrar em burnout, hein? E entrou em burnout também o Jack. Mas ele tentou fazer uma leitura de um perfect parry ali, aparentemente. Furra pra poder pressionar. Consegue pegar na sequência. Ambos os jogadores tem um level 1 ali. Tenta o Airtware, o Mozart não pegou, agora sim ele pegou o Airtware, apertou o botão quando caiu ali o Jack, tomou punição de novo, o Mozart está conseguindo boas jogadas. Ontem seria levanta o reverso, o Mozart vai devolvendo. Opa, acho que acabou errando a jogada, o Verde, nossa, ele não cubou, o Verde de novo, troca de lado, Electric! O Mozart manda 2 hits e cancela no especial para quebrar o Drive Pact. Mozart é um passo de mandar Jack para losers. Será que é mais um top player caindo para losers da pool? Que a magia, Mozart tentou passar ali agora e depois tentar passar por cima, mas não deu certo. Tentou um anti-aéreo mais pesado. Esse anti-aéreo é meio complicado de fazer por causa do frame, mas se pega é um dano muito grande para um anti-aéreo. Bom reverso. Reverso na vertical. Opa, pegou? Nossa, meu amigo! Que play agora, o Mozart usando a invencibilidade. Acerta muito bem a tentativa de magia. O Jack pode ir pra luz. Olha a tentativa de bait da maldade, mas aí tem Critical Art. O Jack agora sim já faz o cancelamento. Esse cancelamento deu certo porque ele fez a jogada já focado ali no cancelamento direto, né? A leitura mesmo. Desce errado ali, dá tudo errado. Opa, acabou inflando o agarrão ali, e agora sim tomou o shime e é finalizado. Pega fogo, meus amigos, pega fogo. Fazendo mais uso ali dos fuas, para já deixar esses charts. Tem ali 2 cargas, agora tem apenas uma. É combo agora.
O que vai acontecer agora? Sim, o Montiel pegou. Olha o dano, apesar de que não foi muito grande agora, porque ele foi pra rota ali do Blanca-chan. Meus amigos, tá lá, level 1. Bom, uma galão pra trás, isso pode mudar tudo. Tenta o Perfect Parry, não conseguiu acertar. O jogo esquenta bastante. Jack não tem nada de vida, meus amigos, e toma a punição e é isso! Vai sendo finalizado. Mozart manda Jack para a chave da Losers. É, meu amigo, não é fácil não. Não é fácil não. Nossa, ele faz a encarada do Jack. Meu Deus do céu, o que é isso? E o Jack foi lá e fez também, cara. O Mozart fez a encarada do Jack. Hollywood, Mozart. Yeah, that's right. That's pretty good, man. That is pretty good. Hey, man, plenty of space for you over here, man. I'll tell you what. But what is happening? That last sequence and a half, the drive impact getting blown up with jab electricity. One, that was amazing. Two, how the hell did we even get to that point? I can't remember the entirety of that sequence because there was a lot more. Tá lá, hein, galera. Mais jogador. It was certainly all over the place. Mais top player indo pra Losers. Did a very good job of being able to come on top of the scrambles because you saw that. Bom, eu acho, cara, que é mais questão de jogadores regionais. Eu tô vendo muito player aqui, galera. Eu tô vendo muito player aqui que é jogador da região mesmo, tá ligado? Dessa região específica. A própria Superan, né, que disputou aqui também. E interessante. Então lá, Jack vai ter que remar pela Losers Bracket. Até é difícil ficar falando Jack, cara. Acostumei tanto falar dessa Kid. Acostumei tanto, tá ligado? Que é até difícil falar Jack. Pô, então vamos seguindo, vamos para as últimas lutas. Se não for de fato a última luta dessa Wave, e aí nós vamos para a Wave final, para fecharmos aqui a noite de competições. Idol tá jogando? Uma boa pergunta, cara. O Idol tá no torneio? Deixa eu verificar aqui. Deve estar, ainda mais porque, pô, tem o Guilty Gear, tudo, ele joga bastante, tá? Inclusive, o Idol tá ganhando o campeonato de Guilty Gear, rapaziada. O Idol não tá vingando ainda muito no Street Fighter 6, mas ele tá ganhando campeonatos de Guilty Gear. E tá sim, tá sim. Nós temos o Idol disputando o torneio de Guilty Gear, de Street Fighter, de Marvel 3 e o torneio 3v3 do Daigo. That's gonna be like every premiere going forward. Yeah, literally every premiere going forward is gonna be just like that. The fact that we get another one next week is wild. Absolutely wild. But here we go. Right, not sure whether this o Idol competindo é muita coisa. I'd imagine it's also within the winners finals, but it's E vamos seguindo o Floki contra Dice agora. But it's gonna be Floki either way you spin it. Doing a great job for himself as the Ken player that we'd seen a little bit earlier. It started this with this block. This Dice. Bom Perfect Parry. É, mesmo com muito skill, será que vai querer continuar? Vai, e vai pro level 1. É isso, bem finalizado. Tô falando que o negócio dele é Guilty Gear, é Marvel, ele coringou. Manon cobrou mais um. É, cara. Os jogadores de Manon aí tá tendo que ir pra outros jogos aí até a hora que a Manon vai ficar top tier. Vocês acham que em alguma season a Manon vai ficar top tier, pessoal? Vocês acham? Eu tenho fé. Eu acredito que em alguma season aí eles vão fazer alguns buffs e aí uma hora a Manon vai realmente ficar forte no jogo. Igual aconteceu também no Street Fighter 5, né? No finalzinho, alguns personagens ali mais fracos ficaram mais fortes também. Acho que pode acontecer, cara. Eu acho que pode acontecer. Nossa, ia com a play agora e é combo na sequência. E finaliza. 1-1 nos rounds. Vocês acham que não? Bora ver. Vai que... Assim, como os caras não bufaram de verdade ela... Mas nem bufou, né? Como eles não bufaram, realmente é preocupante. Mas tem muitas mudanças nas seasons. Vamos ver. Apesar de que eu achei que ia mudar muito mais a Season 1 da Season 2, cara. Eu realmente achei que as mudanças iam ser muito maiores. Vamos ver. Mas tá lá, faz H1 agora.
Mais agarrões, agora aparecendo. Dragon Lash da sequência. Mais overhead. Bom drive reversal. A reversal também, agora o adversário até tinha uma rifada jogada, mas preferiu fazer o reverso na situação. Fazendo um soco fraco agora, soco médio. Nossa, eu esqueci aqui. Thiago TK, muito obrigado pelo sub. Valeu demais aí, mano. Calma aí, já agradeço. Calma aí, já agradeci. Tá lá, faz o cancelamento. Critical Art para o DICE agora. Vamos ver ele, porque não vai matar, né? Tinha muita vida ainda. O problema é esse burnout. Vamos ver. Cancelamento com a cabeçada, isso com tudo, mas o chip damage é alto, mas não o suficiente. E o pior é que chipou muito ainda, cara. Ainda assim chipou demais. Cara, eu olhei pra aquilo e falei, não mata. Mas ainda assim o chip damage, meu Deus. Meu Deus do céu. Bom, vamos seguindo. Veremos. Impediu pra voltar. Bom, enquanto isso, valeu demais, Thiago TK93. Valeu pelo sub 43 meses, um dos subs mais antigos da história deste canal. Valeu demais aí pelo apoio, meu querido. Obrigado mesmo por estar junto com a gente aí, fortalecendo o nosso trabalho aí. E aproveite as vantagens de ser sub no nosso canal. Em breve tem 3 novos emoticons. E lembrando que todo mundo que é sub e seguidor aqui, né, tem acesso já ao emoticon do Amy também aí pra vocês. Então, brigadão, rapaziada. Valeu mesmo pelo apoio, valeu demais aí, Thiago TK, tamo junto. E agora, vai fazendo esse avanço, soco médio, boas conexões. Shoryuken OD. Confiando ele na play. Nosso forte, tá em burnout. Drive Impact. E é isso, agora é só com barra ali, tem barra, vai gastar pra poder garantir aí e levar ali o adversário. O cara que não apareceu na stream foi o Noah. Noah não apareceu na stream até agora, né? Ele tá lá, Drive Impact agora. O Prototype também não, inclusive, pessoal. Olha, a não ser que eles podem não ter ido pro evento também, tá, pessoal? Os jogadores podem não ter viajado. Isso é uma coisa importante. Mas se eles viajaram, quer dizer que o Flock ganhou do Noah e o DICE ganhou do Prototype. Essa é a final da Winners. Ah, e o Floki também teria ganhado do Ray, né, do Marvel. Mas os jogadores podem não ter viajado também, tá? Pode ter acontecido. Vamos esperar pra ter certeza. E dependendo é mais top player na Losers. E agora H1 de comando e finaliza. Explode ali a vida do oponente. Tá lá, o DICE é um round de avançar. Vamos ver. Punch, counter. Ótima jogada, já deixa o buff no finalzinho. Ótimo level 1 no recap. Fazendo aí a inversão de lado também. Esse Hadouken do Ken com Drive Rush em sequência, cara, é uma play fenomenal. Drive Rush com soco forte. Ótima jogada, overhead, bateu na defesa. Vai fazendo um pulo agora, soco forte, conectando. Tem combo agora pro jogador de Honda, que tem o buff ele ainda, se preciso. Fez o chute médio, início do triplo flash kicks. Vamos ver o que vai ser. E agora vai pro super. Oh, linda jogada. Isso é importante porque ele vai recuperar a barra, hein? Vamos ver. Recuperou bem a barra agora. E agora tem um ataque. Vai chegar o level 3. Vai chegar o level 3. E aí vira Critical Art. Vai finalizando ele agora. O jogador de Ken. E consegue empatar tudo igual. E pessoal, repara lá atrás. Olha lá, a galera foi embora. O pessoal foi embora. É, só foi o Daigo sair. O Daigo saiu, o povo foi junto. O Daigo saiu, a galera foi junto. Immediate drive rush cancel and he closes it out with a level 3 as vamos ver. Nossa, ótima play. Tocou bem ele agora com o adversário no ar. Essa situação coloca o adversário ali em jungle, por isso que ele conseguiu combar. Problema com a cabeçada na sequência, soco forte, pegando no counter hit. Pegar um pra trás. Bom, soco forte, punch counter. Botou soco forte mais uma vez pra acompanhar o pulo. Boa jogada, empurrou bem. Super e não deu certo, foi pra bait, puniu com Shoryuken pra ficar bonito.
You gotta reach out to the screen when No, you do we it. only do the Jonathan Kent for the Rashid level 2, so. What it is. The classic. Cabeçada já pra empurrar, ali vem. Drive Rush, extensão de combo com soco médio. Vai ficando no canto da tela e tem um buff ainda o jogador de Honda. Olha lá, mais uma vez aí, tentando fazer soco forte anti-air e dessa vez deu certo. Blockhead. What Vai an combando. old man insult to say, you blockhead. Esse soco forte não deu certo. O low ali conectou. Mais um bom combo agora com o Contato Sumaki. That's an interesting frame kill. Drive Rush com soco forte, é isso, combo com o Shoryuken. Drive Reversal, inversão de lado e agora já era. Level 3, bem mais tranquilo agora, realmente, conforme o jogo vai avançando, ficou bem mais tranquilo. E é isso, vai avançando a tabela e pode ver aí a diferença absurda de gente atrás, cara. Cara, é brincadeira, viu? O Dive leva o público junto. O Dive leva o público junto. E olha, você acha que a 𝗔𝗽liche e a Helena chegam com o top 2 em suas respectivas franquias? Olha, a 𝗔𝗽liche eu chuto que não. A Helena ela pode vir. A Helena eu acredito que possa vir. Agora, é mais por causa dos golpes normais dela, tá ligado? A Helena eu acredito que possa vir. Agora a 𝗔𝗽liche eu acho que não. Acho que não. Val Master irmão que vai pro campeonato de Singapura. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu ver aqui. Val Master, não. Moke. Moke vai, Moke vai. Bom, tá inscrito, né? Mas faça a Laura voltar do que a Manon ser S-Tier. Cara, eu não vou duvidar, porque... pô, Street Fighter 5, Street Fighter 4 teve isso, né, mano? O personagem foi ruim durante 5 anos e aí no final o personagem ficou forte, tá ligado? Então, assim, pode acontecer do personagem ser ruim a vida inteira e só na última season o personagem ser forte. Mas uma coisa que me deixa um pouco pé atrás é justamente que eu achei que a mudança da Season 1 pra Season 2 ia ser maior. Na verdade, muita coisa no jogo ainda eu tô achando muito sutil, tá ligado? Igual o personagem lançando apenas 4, pouca skin, pouca mudança, assim, também nos pets e tudo. Então, enfim, né? Mas vamos ver aí, vamos ver. Ou não vai, né? Ou vamos ficar assim até o final do jogo, não vai ter Marisa, não vai ter Manon. E GG, fala Cass. Pode ser também, né? Pode ser também. Bom, vamos ver. E minha gata tá aqui no meu colo. Tá aqui meu gato. A Lily é a Lily do Tekken, tá, pessoal? Não é a Lily do Street Fighter, não. C103, tem quantos nesse campeonato? Tem 600 e poucos jogadores, mas o número 103, ele é deita um pouquinho, tá? Não quer dizer que tem 103 pools. Deixa eu puxar aqui, porque eu acho que não tem nem o número 1, necessariamente. Tipo, por exemplo, pool A, 103, 104, 105, 106. Aí pool B, 103, 104, 105, 106, tá ligado? 4 pools por wave, basicamente. Então meio que o número pode baitar um pouco, mas 600 jogadores é muita coisa, ainda assim 600 players é muita coisa. Mas o número aí pode dar uma baitzinha também. The way everything has been going on stream, I don't want to be up there. That's literally what he said. And I'm like, you know what? I respect it. I hear that. Best of luck to you, sir. Oh. Getting the fierce out. Set up for the booms as well. Alex Smith pretty much forced the E bora lá que vai fazendo essas magias agora pra ir fazendo o controle. Maybe gather up a fireball of your own if you wanted to as well. Alex Smith contra Kaba agora. Alex, inclusive, pessoal, fez uma partida muito boa. O Kaba também fez uma partida muito boa. Bora ver. Oh my god, Bom super. Vai fazer um setup agora com o Perfect Parry ali para o Alex Smith, mas estava muito baixo e agora finaliza na sequência. Veremos o que vai ser 1 a 0 até agora para o jogador da República Dominicana. O Alex Smith que é um jogador já bem antigo do cenário competitivo, está completando 10 anos de competição nos grandes campeonatos do mundo. Fazendo agora o rua, mais magias ali, a pressão é boa. O terceirinho acompanhou bem o pulo do oponente. Vai fazer um agarrão, bom uso agora do slash kick. Iverson overdrive, vai buscando muitos parries. Time agora, mas colocou em burnout. Agarrão pra trás, ele conectando. Curta até a trade na sequência. Tenta rasteira, passou direto. A intenção da punição foi boa, mas não pegou. Flash kick. Tem que lembrar que o Alex tá no burnout.
Vamos ver se o Cabo vai querer focar no chip damage apenas. Pelo visto é isso aí mesmo. Overhead cascudo do Gaio é combo agora. Tem level 1 e o Cabo abre 1-0 no placar. Overhead preciso, hein, pessoal? Overhead bonito. The more the merrier. Let it happen on stream even more so. You know what's funny? It shakes up guys like Alex Smith tremendously. Yeah. Look how much time. Vamos ver, 1-0 até agora na tela. Acredito que depois dessa partida talvez tenha um intervalo. Bom, é pra ter um intervalo. Vamos ver se eles vão realmente manter. E aí depois nós vamos para a última wave do evento. Oh, you can't do that against 𝗶𝗲. That man reacts to green flashes in his sleep. True. I've seen it. I've seen it at the VR. Oh. A trocação tá grande. Flash kick. Alex, you got it. Come on, Flash brother. kick no target. You got to recover from that one. Bom drive rush, ótima extensão de combo e agora é só finalizar. Ainda tinha uma barra ali se preciso. Levou bem tranquilo agora, bem tranquilo. Perfect ainda por cima. Nossa, a magia ali acompanhando mais a magia da Judy. Até vai longe ali e tal, mas não é tudo isso, né? Fez um pulo ali rápido agora o Alex Smith. Mais perfect parry, mais parries agora e aí tentou a leitura. E ótimo posicionamento do Cabo, ele fez ali um walk pra frente, ele andou pra frente pra poder inverter o lado e colocar o oponente no canto da tela. Aproveitou muito bem essa jogada, apesar de que errou bom. Jogou pra trás. Mais parries aparecendo, chute médio, furra. Grand Impact agora ele consegue acertar. Vai tentar fazer comeback. Vamos ver aí, vai querer gastar tudo. Vai recuperar bem a barra de drive. Se fizer um ofensivo de drive rush, o Cabo vai defender. O Cabo entra em burnout. Vamos ver se ele vai querer fazer isso. Tem o pulo, eu acho que escapou. Escapou muito bem. E agora já era. O Cabo foi beitado e perdeu tudo. Perde todas as barras agora por causa dessa decisão. Bons pokes. Nossa, forte agora pegando, apesar de que se colocou em burnout. Nossa, lindo o instant dive. E o pior é que ele fez isso muito longe, menos 2 apenas. Sofrar conectando, vamos ver. Pode ser um mix-up final. Aí tá fazendo bazooka agora. Nossa, que time preciso! Olha esse time rápido do Cabo. E aí já era. Tá lá então, o Cabo vai avançando para a próxima fase aqui do Coast Throwdown, cara. Bem jogado, bem jogado. E o pior é que a situação tava ruim pra ele, mas ainda assim jogou muito bem. Bom, vamos seguindo aqui. Acredito que pode ter personagens novos nas próximas seasons do Street Fighter 6. Cara, é certeza, mano. Certeza absoluta que vai ter novos personagens. Isso não precisa nem se preocupar. Certeza que nós vamos ter novos personagens sim, sendo lançados para o SF6. Ih, travou. Voltou. Beleza. So even if you do get the chase down, like one false move, one slip up, and you lose all that momentum. Yura, pode usar drive reverso. Platina Diamond, não vejo os pro play usando, mas meu Platinum ninguém peita isso. Não, os pro players eles usam, mas é porque eles usam muito no wake up. É porque tipo assim, geralmente os pro players usam drive reversal ou em alguma situação específica, tipo assim, o cara tá pressionando um golpe que vai ser vários hits, um target, coisa do tipo, e aí ele usa entre os golpes que ele sabe que vai acertar o adversário, entendeu o que fazer, ele vai acertar o oponente. Por exemplo, um Rashid que usa um tornado, aí o tornado acabou, ele vai e gira e você fica girando lá te dando chip damage, tá ligado? Sua barra de drive. Aí como ele tá acertando vários hits, é um momento bom pra você usar drive reversal, porque você já vai acertar o cara, assim, a não ser que seja mid-round, lógico. Mas você usa drive reversal e para ele. Ou então você pode usar, por exemplo, que é o que geralmente o pessoal mais usa, que é drive reversal no wake-up. Isso aí é pra quê? Pra, por exemplo, o cara fez um setup que tá avançando em cima de você, tá ligado? E ele vai atacar de um jeito ou de outro, aí você pode usar o drive reversal pra poder parar o setup do cara. Geralmente eles usam nessas situações que é mais certeza que vai pegar, tá ligado? Mas em
leitura no meio do ataque, aí depende. Mas, cara, no Platina Diamond, mano, dá chute meio agachado, drive rush. Não tô nem zoando. Cara, se tiver um bom posicionamento, dá chute meio agachado, drive rush, tu pega Master com qualquer personagem que tenha chute médio cancelável, né? Se não tiver cancelável, aí tem que adaptar. Mas, pra maioria dos personagens, cara, dá chute meio agachado, drive rush, tu pega Master, mano. É nem zoeira. Mas tem que ter um bom espaçamento, tá ligado? Que ou não, você tem que ter prática com o jogo de luta. Pra poder fazer dessa forma assim, né? Mas Drive Reversal, cara, eu acho mais específico, sabe? Na verdade, é uma jogada que sim, você vai ver a galera usando, mas eles vão usar nessas situações específicas. Eles sabem que naquele setup ali é bom pra você pegar o adversário e parar o setup. Quando o cara vai fazer essas situações que ele vai ficar dando vários hits, você pode parar ele também, sabe? Esses beats que eu gasto nos emoticons gigantes, você recebe ou vai pra Twitch? A gente recebe, Thiago. Isso aí ajuda muito, inclusive, a gente, hein, mano? E deixa o chat bonito, viu? O chat fica bonitão aí com esses emoticons, viu? Tá, vamos esperar aqui, pessoal, porque nós ainda temos mais uma wave que ela já iniciou, então pelo cronograma da Capcom tem um intervalo, mas como eles colocaram, eles estenderam um pouquinho aqui porque o cronograma desincronizou por causa de algum problema que aconteceu, eles não mencionaram aqui, mas teve algum probleminha ali. Aí ele sincronizou, né? Então vamos ver se eles vão querer fazer intervalo agora, porque pelo horário não deveria fazer, mas pelo cronograma deveria fazer. 𝗔𝗽cije. Cara, 𝗔𝗽cije é meio complicado, mano, porque se o cara não fizer a sequência, ele pode defender, tá ligado? Vai depender muito do time que você for fazer, cara, e se ele não fizer a sequência, talvez ele consiga ainda assim defender. Contra 𝗔𝗽cije, se ele for fazer a sequência, eu prefiro dar parry. Eu prefiro tentar fazer a leitura de parry, cara. De preferência já no cancelamento, tá ligado? O cara dá soco forte de 𝗔𝗽cije, se o cara tá dando muito soco forte de 𝗔𝗽cije, na hora que ele der o soco forte, aí você tenta dar parry na hora do 𝗔𝗽cije, tá ligado? Por exemplo. Saca, no primeiro hit já da joelhada dele. Não, só você vai pegando, cara. Você vai pegando o jeito. Você vai pegando o jeito. Vai pegando o jeito. Essas coisas você vai treinando aos poucos. Você foca em uma coisa. E aí você foca muito em fazer essa coisa ser melhor, tá ligado? Você ser melhor nessa coisa, saca? Então, por exemplo, eu quero dar parry, tá ligado? Você vai chegar na partida, você tenta dar parry em alguma situação mais específica ali que você tá querendo. Vai sempre fazendo as coisas aos poucos. Porque se colocar coisa demais, aí você vai colocando muita coisa e fica difícil. Igual quando nós falamos de... Ó, eles vão fazer intervalo. De combo, né, pessoal? Ou antiaéreo, né? A gente fala muito isso aí. Muita gente fala, mano, treinei antiaéreo ali um tempão, quando chega na partida e aí tudo. É normal, você tem que focar em uma coisa, beleza? Na partida. E aí aos poucos você vai melhorando. Demora dias e tudo mais, mas você vai melhorando e, cara, vai chegar lá na frente, você vai ver que você vai conseguir executar tudo muito bem. Essa é uma situação muito legal, saca? Essa é uma das situações mais legais, assim, que eu gosto muito de treino, tá ligado? De competição, justamente pra eu ver a minha evolução, tá ligado? Não é uma competição com as outras pessoas. Não deixa de ser, claro, mas o foco é sempre comigo mesmo, saca? Você vê, eu gosto muito de ver eu melhorando e conseguindo fazer as coisas que antes eu não conseguia fazer. Então, se você parar e, por exemplo, focar em fazer Shoryuken, se eu sou personagem tem shorts, né? Você tem DP. Você realmente entrar na partida falando, mano, meu foco aqui é conseguir acertar shorts. Posso até perder a partida, mas se eu tô acertando shorts, eu tô evoluindo. Aí você chega e vê lá 1 mês, 2 meses depois você acertando, cara, isso é uma sensação muito boa, sabe? Mas o treinamento, ele exige tempo. Isso é uma coisa que faz muita gente parar no meio do caminho, sabe? Ele exige tempo, sabe? This is actually the most insanely stacked teams that we could ask for in the land of Japan specifically. 12 teams, we have 12 teams packed, right? In 2 different divisions. And I tell you, esse Drive Reverse podia ser igual no Street Fighter 5, ia fazer igual o Luciano Brasil. Ô, cara, inclusive, cadê o mestre Luciano Brasil, cara? Cadê o mestre Luciano Brasil? Cadê a lenda? Cara, se você parar pra pensar, 2 pessoas que... Não importa... 3 pessoas, na verdade, né? Não importa o que aconteça, você sempre vai perder pra elas em algum momento da sua carreira.
Agora tem apenas 2, mas uma das pessoas é o Luciano Brasil. Não importa o que aconteça, cara. Você pode ser o top 1 do Brasil. Uma hora tu vai perder pro Luciano Brasil. Uma hora vai acontecer. A outra é o campeão goiano e a outra é a lenda One Boy, né, cara? Cara, você pode ser o Daigo. Se o Daigo fizer um bootcamp pro Brasil, uma hora ele perde pro One Boy, cara. Porque é um mestre, né, cara? É um mestre. Então pra você que tá aí, pô, animado, pô, quero muito pegar Master no Street Fighter 6. Quando você chegar no Master, tu vai enfrentar o One Boy, cara. Você tá preparado pra isso? Não só no meio da partida e tal, mas tô falando psicologicamente. Você tá preparado pra psicologicamente enfrentar um mestre One Boy, cara? Porque, cara, é uma aventura, cara. É uma aventura a partida. E igual eu tô falando, você pode ser o melhor do Brasil. Uma hora tu vai perder, cara. One Boy, meu maior medo. Tô falando, cara. Eu tô falando, mano. É uma experiência. Quando você aí que ainda não chegou no Master, quando você chegar no Master e enfrentar o mestre One Boy, cara, tu vai entender, cara. Tu é uma experiência inenarrável, cara. Vai ser da hora, vocês vão ver, cara. É uma experiência inesquecível. Pô, vamos esperando o intervalozinho, tá aí mostrando as paradas tudo. Aguardando pra gente ir pra wave final, pessoal. E obrigado a todo mundo que tá com a gente. Lembrando aí, cara, se quiser mandar uma mensagem, pode mandar, que eu tô lendo aqui, tô conversando com todo mundo. Obrigado a todo mundo que tá com a gente. O Twitter voltou, tá, pessoal? E lá eu vou postar o cronograma pra você dos campeonatos, como sempre. Lá no meu Twitter e no meu Instagram já tem ali as notícias, né, daqui do campeonato. Você que perdeu, pô, não pude acompanhar tudo, Yuri e tal, queria um resumo das coisas mais importantes, só se colar no meu Twitter e no meu Instagram, cara. Teve três top players que caíram pra losers bracket na pool. Eu já postei lá e já no Twitter, né, postei no Twitter e republiquei lá nos meus stories do Insta pra você ficar bem informado, tá bom, pessoal? Então segue lá pra você poder acompanhar tudo direitinho. E vamos só aguardando, né, pessoal? Aqui o intervalo. Amanhã começa que horas? Vai começar às 11 da manhã. Ainda não postei o calendário. O calendário eu postei, né? Ainda não postei o cronograma, infelizmente, porque eu tava na BGS. Mas nós vamos postar hoje ou amanhã pra vocês, tá bom? One Boy cancela o unsafe no unsafe. Aí você fica com receio de punir. Ele condiciona demais. Ele trabalha com um mind game além da nossa compreensão. Sabe por quê? Porque você pensa, o adversário foi lá, pô, atacou e ficou menos 3 na tua frente. Aí você pensa, pô, a vantagem é minha, né? Cara, o cara ficou menos 3 na minha frente, a vantagem é minha, né? Não. Você pensa, pô, vou apertar um botão aqui, eu pego o cara e GG é nóis. Quando é o One Boy, a situação é diferente. Sabe por quê? Porque quando o One Boy ataca você e o One Boy fica no menos 3, o mix-up é do One Boy, cara. Quem tá no 50-50 é você. Porque se tu apertar o botão, o One Boy sobe no chores. Se tu não aperta o botão, ele te agarra, cara. Aí tu fala, vou dar delay tech. Ele dá delay shore em você, cara. Mano, o mind game é muito elevado. Assim, o negócio é louco, o negócio é louco. Então, aqui que a gente luta. O negócio é complicado. E, bom, cara, intervalo infinito. Inclusive, netamente nem começou o intervalo. Né? Ainda não começou. É isso aí, cara. É grande aí nesse torneio. Ó, pegando aqui a lista pra vocês dos jogadores que vão jogar o torneio da semana que vem, tá, pessoal? Jogadores que vão estar no torneio de Singapura. Olha a lista, cara, olha a lista. Xiaohai, Gatkun, Kakiro, Endwalker, Ricardo, Rikuchi, Lasher, Prolamax, Momochi, Oil King, Chris Wong, Enel, VX Bao, DCQ, Nemo, Noah The Prodigy, Moki, Fudo com Shan, Zen, Tiger, Ryukichi, Ryusei, Daikoko, Nephew, Brain Pro, Goichi, Itabashi Zangief, Kawano, Xian, Daigo, Fenrit, Aqua, Hot Dog, Shutoki, 𝗔𝗶𝗲, Yamudi, Pugueira, Hibiki, Sakonoko, ZJZ, SKZ, John Takeuchi, Brando, Bravery, QQ, Army Perro, Junior, Oniki, Travis Styles, Uryu, Inaba, Yanai, Sasamo, Nauman, Jay-Z, Jewa. Humilde. Esse aí vai ser fácil. Acho que todo mundo aqui sai da pool, né, pessoal? Bom, e galera, deixa eu verificar em relação ao Noio Prototype.
No e Prototype. No e Prototype não viajaram, tá, pessoal? Peguei aqui. No e Prototype não viajaram. Beleza, então, vamos aguardando pra ver. Um gênio à frente do seu tempo, é isso aí. Ah, o Problem X caiu também, verdade. A Marine mandou o Problem X pra Losers. Nossa, ele foi eliminado. Nossa, chat, o Problem X foi eliminado. Meu amigo do céu. O Master Mike eliminou o Problem X na pool. Caraca, valeu aí, Ivan, obrigado por confirmar aí, cara. Foram 4 jogadores então, pessoal. 4 jogadores caíram para a... Perdão, 3 caíram para Losers e 1 foi eliminado na pool, cara. O negócio tá louco, pessoal. É, cara, não tá fácil não, hein? Não tá fácil não. Valmaster foi? Se eu não me engano, o Valmaster não foi não. Vou confirmar aqui. É, Valmaster não foi não. Cara, fora dos Estados Unidos, pouca gente foi. Teve até um outro dos Estados da Europa, teve até um outro da Europa, uns 4 da Ásia, mas não foi tanto player senão. Ainda no Contato foram. O Idol sim, jogou tá, um monte de coisa, no Contato não sei. É. Não tá. É, pelo menos não tá. O que achou do Fatal Fury? Cara, sendo sincero, né? Eu sou muito sincero com vocês, pessoal. O meu hype pro Fatal Fury era 0. Era 0. Quando eu joguei, eu achei o jogo ok ali, mano. Saca? Mas... achei que eu nem ia gostar. Achei que nem ia curtir. Beleza, intervalozinho, né, pessoal? Vamos esperando aqui. Aproveitando aí pra poder avisar vocês também, pessoal. Não se esqueçam, hein, galera. Não se esqueçam aí, cara, de adquirir a Kaspersky, o melhor antivírus que tem no mercado. E na minha opinião, esse antivírus que eu uso todos os dias aqui no meu PC. Inclusive, eu tô tanto com a Kaspersky aqui aberto, quanto com o gerenciador de senhas da Kaspersky daqui também. Então, você que tá acompanhando a live e ainda não adquiriu, aproveita que a Kaspersky tá com 50% de desconto se você pegar o link que eu vou mandar no chat agora, tá bom, pessoal? Tá aí pra vocês. Se você clicar no link, você já entra com 50% de desconto. Mas, se você usar o cupom Ryoran, você ainda ganha mais 30% de desconto, tá bom, pessoal? Então aproveita, esse antivírus é incrível e ele tem muitas outras coisas além das funções, claro, de antivírus, tá bom? Desde o gerenciador de senhas, desde o Safe Money para você fazer compras online com mais segurança. Você tem a opção, por exemplo, de verificar se teve vazamento de dados no seu e-mail, por exemplo, né, cara? Ver se teve alguma senha sua vazada na internet. Então tem muita opção boa. Proteja o teu PC e teu smartphone, beleza? Com quem entende do assunto. Então corre lá e adquira a Kaspersky. O link tá aí no chat pra você agora, tá bom, pessoal? Proteja de verdade seu PC e seu celular.
Bom, o intervalo aí acabou, então vamos seguindo para essa próxima wave. E vamos ver quem que tá nessa wave. Vamos lá. He's looking to make a name for himself again, you know, this here. Yeah, but I mean, with how today has gone, I almost want to throw all my expectations out the window, right? Like, if you had a fantasy bracket, there is a fair amount of pools right now that you're just looking and you're like, what the hell happened? How did this happen? Who's in losers? Why? When? Problem X didn't make it out of pools? Yeah, it's so crazy. Like, aí a galera ali falando do Problem X. É porque não foi streamado isso. I saw that Problem X lost to Marine, and as I'm reading that and processing that, like a few minutes later, I see that he's out of the tournament. I'm like, what is going on here? Right. Not the expectation. And then obviously we've harped on it a bunch today. Angry Bird dropping and not getting Tá, pessoal, vamos lá, vamos falar dessa próxima wave, tá bom? Vamos falar dessa próxima wave. Fala, Juninho, voltei, mano. Voltei da BGS, cara. Na primeira pool nós temos 𝗔𝗽cije e temos o Brutus aqui também. Tô reconhecendo só os dois. Na outra pool nós temos 𝗔𝗽cije_F, aí a galera que tinha falado que queria ver o 𝗔𝗫će. Temos também Smug. Vamos ver se o Smug vai ter viajado, né, pessoal? Não sei aqui e tal. Se o jogador, assim, o jogador tá inscrito. Falando do jogador que tá inscrito, vamos ver aqui. Temos o Bruce. Na outra pool é Boost, na verdade. Eu não conheço esse jogador aqui, ele é o cabeça de chave. Nessa terceira pool eu não conheço a galera, cara. Tá bom. Vamos ver, esse aqui é o cabeça de chave, não conheço ele. E aí nós temos o Idol, olha só, vocês falaram do Idol, vocês falaram tanto do Idol que invocamos ele. Vamos ter Idol também se ganhar, né, cara? Tem que ganhar, tem que ganhar. Se não ganhar, não adianta nada. É um quem forte, Juninho. Aí, o Juninho Hatt já passou a informação pra gente. O Boost, então, é um jogador... É esse mesmo, cara. É um jogador de Ken aí. Veio dos Estados Unidos aí pra ver se é um jogador forte, então, hein? Bom, nunca tinha visto ele jogar. Vou conhecer agora. Ele é o cabeça de chave da pool dele, cara. Qual boneco tu mais gostou de jogar no Contato novo? Ah, Mai. And it's a character that has an interesting like trajectory with this game so far because he got like the fewest changes of any of the DLC characters from when he was released until now. Yeah. I think the only change that they made so far to him was that they lowered the meter gain on his level 2. Yeah, but like he's still rising up the ranks and being more consistent. It's just people getting more optimal with his game plan. Yeah, and I think he's this weird middle place of he fights like an outfighter. He's got these long limbs that you would more associate with a character like Chun or like even Sim, but he can follow up on all of them. He has follow through on these really long pokes, and it makes for a really bizarre range to try to play against. 𝗔𝗫će has spent a lot of drive gauge so far and is getting clipped low a bunch. Decent finishing out the target combo, but puts himself in the corner by mistake. Yeah, Decent getting a little cute with that target combo. Bora lá, rapaziada. Vamos ver o que vai ser então nessa partida aí. Cid contra 𝗔𝗫će the Dog. Eles estão colocando muitos jogadores que não são conhecidos ainda na stream. E deixando pra colocar os jogadores conhecidos depois. E aí o resultado foi a luta do Problem X, né? O Problem X foi eliminado sem jogar na live ali de fato. Bom, vamos ver o que vai ser. Vai buscando aquele médio. Vai trabalhando com a magia agora na sequência, baixo de fraco, não encontrou nada. Tem um pulo, nossa, fez o golpe errado ali agora no pulo, o jogador de Edge. Drive Rush, bom knockdown. Drive Impact, não encontrou nada, só bate ele ficando bem negativo, mas a distância ali ainda assim é muito boa. Seu forte passou direto, ficou muito forte. Deu boa, tentou agarrão, mas errou o tempo. Nossa, conseguiu a punição, pegou bem, vai fazendo mais alguns cancelamentos, baixo de faca mais uma vez, a vantagem é muito grande agora pro Cinti. O jogo tá bem tranquilo pra ele, consegue a punição e isso finaliza 1-0 agora para o jogador DJ. Nossa, cara, isso aí vai doer. Que início de jogo. Tom médio, Dry Impact vai empurrando. Tem um pulo agora, buscou seu forte, Dry Impact vai empurrando também, mais uma vez. Dry Impact mais uma vez, que é isso, meu amigo? Até pegar. Calma pra trás.
Rush agora com um bom knockdown. Tá tudo dando certo até agora para o jogador ali de DJ, né? No início foi mais complicado mesmo, mas agora tá tudo dando certo para ele. Mais um flicker, aí pegando agora, vai tentando pressionar. Mais um knockdown, e aí knockdown mais uma vez. Bem de boa, o jogador de DJ tá na vantagem. Vai tentando fazer o parry mais uma vez. Forte passando no vento. Derrubou bem agora. Nossa, lindo DI na hora dos dois chutes. Agora a tentativa ali do Sobate. Pile on some damage, ensure that drive gauge stays on the lower end. I think it would have been good for you to continue following up to just ensure that the drive gauge didn't start to pile back in Decent's favor. Having level 3 available, I think Decent is just shy of the kill on the next touch. É muito drive effect nessa partida, hein? Yeah, now Slop's dog is the one that's really starved for drive meter. Opts to go for the Wifou lindo, Wif punish, mas faltou a continuação para finalizar. E agora, tem a magia. Sync podia já ter levado, hein? Já podia ter finalizado. Vai pressionando com o pulo, fazendo aquele chip damage. Tentou agora a continuação, não deu certo. Magia pra tudo que é lado. Agora é o Sync que tá em burnout. E aí, trade acontecendo. Cara, foi um trade de um frente soco forte com um jab agachado. E ainda assim deu certo. Porque sobreviveu com um pouquinho de vida. Watching for the lows, particularly against DJ, you had highlighted drive rush from DJ. Vamos seguindo, vamos seguindo. Drive rushers in the game is probably still like DJ and Jury. Yeah. And Bison now. Yeah. True. Eu não sei quem é o humano ali, mas parece que o cara ali é o cara, né, velho? Só tá apontando ele pra ele. E pediram pra voltar aí por algum motivo, não entendi, mas vamos aguardando. Drive rush crouching medium kick, that gets DI'd. You know, Sobot kick pokes, that gets DI'd. Yeah. So just a little bit of you were starting to get a sense of the game plan. É isso aí, pessoal. Estamos na última wave do campeonato, beleza? Última wave aqui desse evento. Aí amanhã nós continuaremos com Pulse, depois top 96. E aí no domingo, evento do Daigo, depois top 24 e aí sim top 8. Bom, vamos ver aqui. Enquanto isso, a Lily tá animada. Just the way the cookie crumbled that time, you know? I mean, meu Deus, mano, meu gato não para quieto, velho. Caraca, mano, o gato é fogo, viu? O gato é fogo. Becomes important and then unimportant because it's so solved, and then re-important because people are respecting it again. It's like how the meta reinforces itself, but also crumbles under the things that it's supposed to beat when applied in the right context. Yeah, definitely. So I do see that we have 2 more players sitting down. I'm hoping for there's definitely some players that I want to make sure that we get to see in this pool, assuming that they were able to Bombas então contra Irei. My understanding is that Noah the Prodigy was in the previous wave, but did not. I don't know if they're not attending today or if they're not going to be here in general, but we're not able to make it to their pools. I got Dem Bombs versus, is that going to be Irie or Iray? I believe that's Iray. Okay. And I got Dem Bombs as a staple of the next level scene. Definitely a face that we've seen a lot if you follow the New York tournaments. Definitely one of the players that not exactly doesn't make you comfortable playing in tournament. He's very kind of wild. Qual o nome do teu gato, Ryoran? Eu tenho 2, cara. O gato que é mais idoso chama Bruno e a outra gata que fica aqui subindo aqui o tempo inteiro aqui no estúdio é a Lily, mas é a Lily por causa do Tekken, não é do Street Fighter. The way that Ken's offense goes is like there's always branching subtrees that you need to navigate. And guessing wrong in those subtrees may not lead to huge opportunities, but they force you back into weird situations where you feel like you're constantly getting chipped away by like, oh man, I did the wrong thing off of, you know, @J low. Mano, eu levei AD depois de 4 anos assistindo essa live. He's definitely one of those players that he represents the like reversal ODDP a lot. Isso nunca tinha me ocorrido nessa
empresa é vital, pra você ver. So it kind of like plays us advantage where people try to shimmy him and he'll wake up with a low forward or just starts representing. Daí tá mostrando a pool do Itabashi. Itabashi tá jogando na pool dele agora? Yeah, and I mean, Deixa eu puxar I think aqui. that can be a very important thing, especially if you have the presence of mind to bring it out in a set early enough. Yeah. Particularly in a longer set, 2 out of 3 maybe it's a little bit harder, but once you get to like 3 out of 5 territory. Ah, pô, interessante. Bom, vamos com essa partida. Vamos com essa partida e aí eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é o local. Até a gente já mostrou algumas vezes aqui, né, pessoal? Inclusive nas viagens do Juninho, né? Deu pra ver bastante aqui. Mas daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês melhor como que é lá no local. Itabashi vai ganhar, Zangief top 1, é isso? Já diria Juninho Haas. Inclusive nós temos o emoticon do Haas Style aí pra vocês, hein, pessoal. E pra quem torce pro irmão do Juninho Haas, agora tem o emoticon do moderno pra vocês, não precisa nem ser sub. Inclusive esses dois emoticons não precisam ser sub, né, da live. Cara, Double Perfect, é isso? Double Perfect. Double Perfect, cara, tá lá. Do you notice the player cam in the top left? He gave himself that little fist Caraca, bump mano, o after it gato happened. quase I que mean, derruba o meu aquecedor. you gotta Que feel isso? yourself after a double perfect, right? Definitely you gotta feel Bom, yourself. vamos ver, vamos ver. Cara, o Bombs ele quer mais um Perfect. O Bombs quer mais um Perfect. Que é isso? Será? E aí, perdeu. Que jogo, cara, que jogo. Tá muito tranquilo pro jogador de Ken. E aí, só foi falar. Isso pode... Nossa, mas o 𝗔𝗍cije colocou em burnout, cara. Não podia ter feito isso. Desperdiçou uma oportunidade muito boa. A melhor oportunidade que ele teve no jogo. Até agora. Até agora a melhor oportunidade era essa. Okay. Wake up jab connect. Oh, there goes the straight donkey kick right there. Oh, I like that. Uses the jump air tatsu to side switch. Boa rasteira agora, tem um trade ali, como o 𝗔𝗍cije tinha mais vida, foi bom ali pra ele. Nossa, aí tentou shorts. É combo, aqui não tem muito segredo, né, pessoal? A diferença é muito grande aqui na gameplay. Tá lá, então 2 a 0, bem tranquilo. Bom, enquanto isso, deixa eu tentar colocar na tela pra vocês. Good stuff to him, recognizing that he had that momentum going into Tá, deixa eu colocar aqui. Game, and just was able to just kind of steamroll him actually. So good stuff. Yeah, definitely struck me as a live do Daigo. Tá aqui a live do Daigo pra vocês, pessoal, pra quem quiser ver como é que é. Ele... Eu tô aqui com a live oficial aqui do lado, então quando voltar nós vamos conseguir continuar vendo. Mas ele já saiu lá, né? Ele já saiu, eu tava mostrando ali o local onde a galera joga e tudo. E tá aí, ó, Daigo dando rolê. Daigo dando rolê no evento. Ali essas plaquinhas aí é o que indica onde é a pool, né, pessoal? Onde o pessoal fica jogando. É igual aquilo lá que eu falei. É tipo uma mesa grande, né? Na verdade, geralmente são várias mesas que eles juntam, colocam setup pra tudo que é lado em volta e aí vai jogando. E aí geralmente tem o quê? Um juiz ali que vai anotando resultados e tudo mais. Tá aí a galera jogando. Como a gente tá já na última wave, então deve ter bem menos gente já no evento. Tem bem menos pessoas e tudo. E tá, está voltando aqui, deixa eu colocar aqui de novo. Beleza, voltamos. Mas tá aí pra vocês poderem ver um pouquinho mais do evento a parte de dentro. Vamos lá, se o Itabashi jogar uma stream, vocês preferem ver a luta do Itabashi, pessoal? And yeah, well, I see some that Jamie is being. Oh, Aki, okay. Yeah. Oh my God, if we see a single Jamie this weekend, I'll pop off. I think Jamie is so sick, but it just, I think the floor to get him to. Pô, vamos seguir então, vambora. Punk tá no jogo. Punk tá no jogo? O Punk aqui pelo menos não tava na lista dos jogadores não, cara.
if he gets like 3 drinks, and if he can maintain that, but it's just not. Sometimes it's a little difficult to have like a good flow of a round and keep your drinks up. So that's kind of. Bom, vambora. Esse PV vai 𝗔𝗽ście, então vamos ver, hein, pessoal. Vamos ver aqui se o 𝗔𝗽ście for jogar aqui na live. Tá colocando alguém aqui da stream. Vamos ver se vai pegar Zangief. Se for Zangief, deve ser o 𝗔𝗽ście, né? Deixa eu ver aqui. Acho que só tá dando rolê e filmando alguém errando. Não, o 𝗔𝗽ście tá em pé ainda. Beleza, enquanto isso, só vamos vendo aí que temos o Why Not enfrentando o 𝗔𝗽ście. O 𝗔𝗽ście ele já jogou bastante classe também, cara. Tem BR nesse torneio? Não, cara. Não temos brasileiros. Outro jump agora, olha só, conseguiu a entrada, mas faltou o combo e agora tentou a jogada pra poder corrigir o erro e não deu certo, foi punido. 11-1-0 até agora para o jogador de Akuma. Que inclusive teve um boom dela na mudança da season aí, principalmente, tudo. Teve um boom, mas aí depois a personagem foi caindo. Forte, acabou passando no vento. Forte agora pegou muito bem. Agora vai para o cross-up, consegue a conexão. Tem muita barra de super e não quis gastar. Calma aí, realmente não gastou nada e finalizou ainda assim na sequência. A vantagem de vida realmente era muito grande. Tinha barra de drive ainda, preferiu esperar e deu certo. Bom Adamant Flame. Faz o agarrão agora, tá no core. Overhead, pegou bem. Mais agarrão em sequência. A vantagem é muito grande. Vai devolver o Perfect, será? Vai trabalhando com o Overhead, é isso. Devolveu ali o Perfect. 1-0. Pulo agora no jump, mas estava muito longe para executar uma punição com o Shoryuken. Ficar com magia agora, tentando fazer o overhead, estava bem posicionado o jogador de Aki para escapar. Mais overhead, ficando mais um naquela situação. Primeira agachada agora, vai pressionando. Consegue agora o counter. Tentou puxar o adversário, mas não conseguiu, estava muito longe ali o jogador de Akuma. Olha, antiaéreo, busca agora o low para poder variar, já que ele está usando muito overhead na hora do drive rush. E aí enganou muito bem o oponente. Está lá então um round agora de avançar na tabela. Agora tem jogo. Wakes up with a drive reversal right there. Moço colocando em burnout agora para fazer essa ofensiva. O 𝗔𝗽ście ainda não conseguiu uma boa abertura. Bom DI. O Dry Impact é ótimo contra essa jogada de 2 chutes ali da Aki. E ainda mais que tinha um whiffado na jogada, então ficou ainda mais fácil para o jogador de Akuma. Shoryuken de antiaéreo. E o jogo tá bem tranquilo. Vai pro super, tá vivo ainda. Vai conseguir um tempo para recuperar um pouco da sua barra ali no burnout. Vai recuperar a barra de drive, mas ainda não conseguiu a abertura. E precisa disso. Toma drive e agora é só finalizar. Até errou ali o combo, mas ainda assim deu certo. É, de boa. Bem de boa, né, pessoal? Bem de boa. Why Not estão avançando. E nada ainda das lutas do Itazan, tá, pessoal? Ainda não tem nenhuma informação aqui. Tá, enquanto nós vamos esperando, vamos pôr a live do Dio aqui, pô. Enquanto... Enquanto a gente espera e a Lily vem aqui subir, cara, o meu gato tá... Mano, vai ficar meio ruim pra ver, mas o meu gato ele tá subindo no braço pelo braço da minha cadeira, tá ligado? E deitou, tá aqui. É isso. Enquanto vamos esperar a próxima partida começar, tá aí a galera saindo na porrada. So we have players sitting down once again, trying to barrel through this here. We're getting tons of matches on tonight. I'm happy for it. Yeah, so we still have some matches that I'm really excited to see. Like we haven't seen Boost yet. I want to see Idom. Very curious to see, how they're faring tonight. We've seen a lot of Ken in this tournament in general, but Boost's Ken is something. Não vai ter luta, por enquanto. Olha lá o Itazan deve estar esperando o match. Itazan tá ali atrás, ó, o 𝗔𝗽ście.
Bom, vamos ter uma luta na stream agora. Deixa eu alterar aqui então para colocarmos a luta que vai ser na live, mas por enquanto nada ainda do 𝗔𝗍liche. Como eu falei, eles estão colocando principalmente a galera que não é tão conhecida assim no início. Eu acho que tentando aquela ideia, né? Ah, o top player vai aparecer na stream. Já ali, se ele avançar. Só que o problema deles fazerem isso é o Pronex foi eliminado sem sequer jogar na live. E aí, quem tá chegando agora, você não ouviu errado. O Pronex foi eliminado na pool, tá, pessoal? O primeiro jogador que foi eliminado de fato na pool do evento. Eu sempre deixo as informações pra vocês no meu Twitter e no meu Insta, né? Então tá lá pra vocês. Pra vocês saberem quem que foi enviado pra Losers. Foram 4 jogadores que se deram mal até agora, onde 3 foram pra luz e um foi de fato eliminado. Bom, bora lá, hein? Bunkler contra Fast Fale. Faz um dive ali agora, batendo ali no joelho. Esse personagem que tem um dive aí também, mas que é diferente do dive da Kami, né? Que é o principal personagem de dive. Que é isso? Nossa, ele foi pra malandragem ali, mas ele errou depois. O que aconteceu? O cara tá aproveitando. O cara tá no hype, o cara tá jogando na stream. Vai pro target combo agora, overhead. Agarrão ali, o momento é bom para Fast Fale. E aí, nossa, errou o H1 de comando, a punição foi muito fraca. O que vai ser? Errou o pulo ali agora, o Bunkler. Então o agarrão ali, passou no vento. O problema do chute mega agachado agora com o cancelamento é porque o Bunkler pode entrar em burnout. Erra a jogada, fez uma punição ali, não saiu com um punish. Pega na sequência, errou o agarrão. O adversário ali ainda tava aparentemente preso no block stun ainda. E nesse tipo de situação você não pode tomar nenhum tipo de agarrão. Tá no neutro. E vai pro DP. Tá com buff. Os dois jogadores ali mandando os golpes no vento, tá passando tudo no vento ali agora e é combo na sequência. Pega de combo com a punição. Tá no neutro, vai buscar mais magias. É combo agora na sequência para o Festival e vai fazer o cancelamento direto agora. Mas vamos ver, porque ainda vai sobreviver. Drive Rush não conseguiu continuar. Inversão de lado, tem o counter, faz o furra. Pula agora para tentar manter a pressão, não encontrou nada. Tentou um H1 de comando, mas aí fez muitos. Agora o Bunkler conseguiu ver e vai cancelando esse Critical Art. Não gastou as demais bases de drive. Será que vai ser o suficiente? Vamos ver e vai sim, cara. É Critical Art, né, pessoal? Critical Art é difícil não matar. Boa jogada, boa jogada. Menardi ainda tá usando o Zangief após o nerf. Cara, eu não vi mais gameplay do Menardi. Eu não vou saber te dizer, cara. Até uma pergunta interessante. Eu vou verificar depois. Apesar de que o último campeonato que eu narrei dele não tava com o Zangief. O último campeonato que eu vi ele não tava com o Zangief, tá ligado? Tá fazendo pulo agora. Beber no level 4 não faz nada, né? Quando você bebe no level 4, eu tenho que confirmar se é barra de super ou de drive, mas eu acho que é barra de drive, cara. Você ganha barra. Você ganha barra sim, mas eu acho que é barra de drive que você vai ganhar. Então tecnicamente vale a pena, tá ligado? Vale a pena. Furra agora na sequência. Pressão ali pra ficar em vantagem. Chute médio agachado, mas não confiou na jogada. Também porque ia entrar em burnout, então teria que estar confiando tipo, bastante ali, né? Então confiança grande. Tá no neutro. Os dois jogadores tomando cuidado, mas é a Júlia que tá se aproximando mais. E aí tentou de novo a leitura, faltou a punição, mas assim finalizando a sequência. É barra de drive, né? É isso mesmo. Quando você tá, quando você tá com o level 4 com o Jamie, se você beber, você ganha barra de drive nessa situação. Nível 2. A tensão do parry ali foi boa. Dive, conseguiu pegar ali o oponente. Tentativa de stomp.
mais médio ali agora aparecendo. Tem o Fua, passou direto agora no vento ali o ataque. A trocação é grande, meu amigo. A trocação tá grande. Vai pro Palm, não tô punição, não encontrou nada. Heavy Rush, pegou agora em counter. Extensão de combo, mas errou a play. Trade acontecendo. Reposicionamento do jogador ali de júri. Tenta o parry, não encontra nada. Reposicionamento agora. Nossa, que time lindo. Que time bonito, hein, meus amigos. Linda jogada. So right there, the shimmy was gonna have a good chance of success. O agarrão já vai pegando um nível ali de Dev Inside. Nível de Dev Inside que é o nível de bebida do Jamie. Tá no nível 2, já vai aumentando mais o seu leque de opções de ataque. Trocação tá grande. Counter hit, boa conexão. Chega perto, tentou um shimmy, mas não encontrou nada. Tenta trabalhar com Stomp. Tiro de rica. Tá fazendo mais dive. Já tá no nível 3, nível 4 é isso. Nível 4 de bebida. Vamos ver. Nossa, tentou fazer um avanço ali depois, mas não foi a tempo. Overhead. Pressiona bastante o Bonkler. Busca o ataque, conseguiu abrir a guarda adversário. Meu amigo levantou no level 3 e deu errado. A punição foi fraquíssima. Tá vivo ainda o Festival. Toma a punição na tentativa de DP. Vai fazendo um avanço, colocou em burnout. H1 de comando, tentou de novo. Que é isso? Que play é essa? Errou a punição. O Bonkler também era pra ter finalizado. Ninguém mata ninguém aqui nessa partida. H1 pode ficar positivo e apertou o botão. E agora o Bonkler finaliza. Caraca, que foi isso? É, acontece. Mas foi complicado. Foi complicado de assistir, mas tá lá. Bom, pessoal, é isso. Vamos continuando aqui com a Wave. Talvez teremos, se eles colocarem rápido, teremos mais uma luta. Teremos mais uma luta antes. You know, to Bonkler's credit, you know, the opportunities where he did land his hits, we saw he didn't drop the combos into level 3. He was able to cash out properly. Mais uma luta antes de ir pro intervalo. O último intervalo, inclusive. He landed a command grab early in the set, and then he kind of started the set the way he ended, with the landing the command grab and then just going for another one with no follow back. Vamos esperando, né, pessoal? Vamos esperando para ver como é que vai ser. Valeu a todo mundo que tá com a gente, rapaziada. O cara tá só pelo entretenimento, por entretenimento. E vamos ter luta, Não tem nada rolando na live do Daigo, pessoal. Não tem nada. Estão só aqui parados. Commentator, up-and-coming commentator out of Massachusetts, does a lot of stuff with 𝗔𝗽cie on the Street Fighter Academy. Nice. And how did I not write down who they play? Eu não tô reconhecendo ninguém que tá ali atrás também. Que às vezes os top players ficam ali, né, pra poder jogar. Não tem BR hoje, não teremos brasileiro nesse Major, mano. And I was talking about it with 𝗷𝗽ście, like you get these dark horse stories, these out of nowhere stories and pools where, you know, you never look at a tournament and then find on day 2 that it's exactly what you thought that it was going to be. Yep. Yeah, and the beauty of these tournaments like these kind of regional events is there's a lot of players that, you know, especially like in your year 2 of a game, like we're in year 2 of Street Fighter 5, they maybe didn't feel confident enough to come out in year 1. And now in year 2, they've been playing the game for a year. Vamos lá então para mais uma match. This is like their breakout tournament where they're gonna, like, you know, JP tá aí um personagem que apareceu muito na primeira season e agora ainda aparece, claro, não é um personagem sumido de fato. Parece que diminuiu pesado. And don't worry about your performance in the tournament. Be as hungry as you want to be. Learn from who you're going to learn with, and just appreciate the journey. That's what agora então de match, vamos ver. Então agarrão, passou no vento, não encontrou nada. Ou o Chores, jogou bem diante aéreo. Vini mandou R$5, emotezinho da Kemi é humilde. Ô louco, mano, valeu aí, Vini, obrigado por R$5 aí de doação, tamo junto, valeu demais aí pelo apoio, cara. Muito obrigado mesmo aí por estar fortalecendo nosso trabalho aí, cara, que isso aí vai ajudar muito a gente também a conseguir
aí os emoticons, né, mano? Os nossos novos emoticons. Se puder deixar só o contato aí, o nick da Twitch, tudo pra participar do sorteio, beleza? Só deixa aí o nick da Twitch, por favor, pra você participar do sorteio do Arcade ou Hitbox que estamos fazendo aí, brother. Obrigado aí pelo apoio. Inclusive, esse emoticon aí vai ficar legal, hein, pessoal. Vai ser uns emoticons da hora. Nossa, lindo time. E aí, vai finalizar. Tá lá, então. Cara, a gente, por enquanto, da Kami... Eu queria até fazer um emoticon da Kami, cara, mas os próximos não seriam necessariamente da Kami. A gente pode ver, cara. Tá precisando de mais ideias de emoticon, né? A gente tá com as ideias aqui já específicas de emoticon animado, tem umas 3 aqui, mas a gente tá precisando de novas ideias de emoticon. Quem tiver uma ideia aí, rapaziada, ideia legal, passa aí pra gente, beleza? Quem tiver uma ideia legal aí de emoticon aí, que pode ser o da Kami, cara. Pode ser o da Kami também. Bom, vamos lá, que é a combo agora. Tentou um agarrão ali, passou no vento. Olha só, tentou o Shores, mas não pegou. O suporte vai em punish counter, vai estendendo bastante essa pressão. É isso. É isso, Alps. Então agora vai conseguir a finalização. Opa, beleza, Vini. Já vou anotar aqui seus tickets do sorteio. Já pode torcer aí, cara. Vai ser dia 1º agora, hein? Faltam uns 20 dias aí até o sorteio. Season 1 parece que durou 5 anos por causa do JP. Ô, pior que era muito mesmo. Pior que era bastante. Não é um personagem que sumiu de fato, mas realmente é bem menos do que era antes. Agora é a combo ali na sequência. Aí tecando a tela. Jogou muito bem. Nossa, acabou tomando em counter. Possivelmente o jogador de Ken tentou fazer um Shores, mas acabou não conseguindo ele fazer a tempo. Tem 2 portais, vai tentando cortar a tela agora. Nossa, ele fez o Dry Rush, mas ele tomou o hit do portal no meio da animação. E agora é cancelamento para o level 3, um dano vai ser muito grande. Vamos ver, tá vivo ainda, com pouquíssima vida, vai tentar fazer o chip damage. E aí trade agora e é vantajoso para o jogador de JP. 1-0 até agora. Forte pegando counter. Com perfect parry, mesmo tendo muito scale, ainda assim vale a pena o combo para colocar o adversário no canto da tela, então ainda assim é muito bom. Shoryuken é versão de lado, e é isso que tem que fazer mesmo, cara. Tem que dar Shoryuken crosscut. Mas o jogador faz esse pulo e vai escapar do corner de qualquer forma, mas pelo menos tem que fazer o cara pagar, nem que seja um pouco aí de vida. Turbalando, tem agora um portal defensivo, já tá esperando que o adversário vai atacar bastante, hein. Tentou H1 e for. Alright, Alps choosing to burn himself out. He does only need 1 more hit, and just like that, closes out the first round. Aonde pro jogador de Ken? I feel like Alps is hesitating just a split second longer, and the result of that is that Erebus is going for these spots where he wants to jump to like reset screen positioning, and Alps is ready to anti-air it. He's not committing as much. Erebus committing to the OD Ghost that time though, and able to control the space on the screen. Nossa, lindo drible. E o pior é que não conseguiu fazer a punição do jogador de Ken a tempo. Mas é porque como ele desce com um dive bem difícil, ainda mais que foi em versão de lado. Aí teria que ser um Shoryuken, mas seria bem complicado de fazer a jogada. Contra Impact agora é combo para o Erebus. Level 1 é Chernobyl. E tá lá um round então de avançar na tabela. Essa aqui é a pull 104. Então eu vou tentar puxar daqui a pouco pra vocês onde é exatamente essa partida. Tá, é a primeira partida dos jogadores dessa pool aí que tem o Smug e o 𝗔𝗍cie 𝗔𝗍ře. Agarrou agora em praticado. Cara, pior que a primeira luta do Erebus. Cara, deixa eu até guardar aqui de novo. É isso mesmo, é a primeira luta do cara. Que tá atrasado o torneio, hein, mano. Vamos lá que tem como. Acontecer alguma coisa lá. Tribog, bom dano. Pena que dá pra acelerar bem, cara. Não tem muita gente na pool, não. Dá pra acelerar pesado. É isso, tá lá então 2-0, ele vai avançando. E bom, rapaziada, tá lá o 𝗔𝗍cie 𝗔𝗍ře. Vocês já podem ver o 𝗔𝗍cie ali atrás. Mas uma coisa interessante é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O Daigo tá literalmente atrás, cara. O Daigo tá lá, ó. Tá lá o Daigo filmando aí, ó, pra vocês, ó, pessoal.
Saiu da água filmando, daqui a pouco vai aparecer ele tá abaixo subindo aí, será? O Daigo tá literalmente atrás de onde os jogadores estão jogando. Tá aí, ó, filmando aí pra vocês poderem ver de outro ângulo. Yeah, and definitely, you know, Erebus did a really good Bonito job o of stage, staying hein? mobile. You mentioned he was using the teleports a lot. It was kind of hard to pin him down. He was playing Que é like câmeras exclusivas, galera. O Daigo é nosso repórter de campo, tá ligado? But not bad movement. So. O Daigo é nosso repórter de campo. Não rola um emoticon do Daigo? Qual que seria a ideia do emoticon do Daigo? Vocês têm alguma ideia, rapaziada? A gente até tinha um antes, que era o emoticon do Daigo com o cabelo do Gaio, né? E Ed. É, vamos pra Ed. Bom, vocês querem ficar vendo o Ed da Capcom ou o Ed do Daigo assistindo o Ed da Capcom? Qual que vocês preferem, chat? Fala aí. Ed da Capcom ou Ed do Daigo assistindo o Ed da Capcom? Manda aí, Carlos, obrigado por se inscrever no canal, seja bem-vindo. A gente tinha um emoticon, como eu falei, né? Um emoticon do Daigo. Com o cabelo do Gaio. A gente pode colocar aí de outro, se a galera animar. Só que a gente tá sem emoticon, espaço pra emoticon estático. Esse é o problema. Pra liberar emoticon estático, precisa ter mais sub no canal, tá ligado? Então teria que ser um emoticon animado. Aí emoticon animado aí é mais complicado. Do Daigo, então tá aí, ó. Daigo vendo o Ed que se você abrir a live global, você vai assistir também. Isso aqui já é outro nível, cara. Outro nível de Ed. Yeah. SFL definitely brings the hype. Definitely some of the best matches that we see from all the players and to no shortage of tá, se o 𝗔𝗽ście tava sentado lá na frente, eu acho que é porque ele já deve estar pra jogar. My man Mono for the Red Rooster, 𝗔𝗽ście and Punk, Evo champion. Yeah, I'm excited to be watching this one. That picks up in, I believe, next week. Storm Collectibles has brought classic and iconic gaming characters back to life with their high-quality collectible action figures. Quando começa a SFL dos Estados Unidos, check out cara, eu their não Street lembro. Fighter figures Eu não on their lembro. website. Eu vou ter que olhar. That was a fun hour. I don't know about y'all, but Eles voltaram ali pra tela do caster. I could level up my snack game. I could really go with something to eat. Yeah, absolutely. I don't know if you've eaten today. I have not. I definitely could go for a snack, you know, if you need to. Mas eu não lembro não, cara. Eu vou ter que olhar direitinho depois da data disso aí. Antes a gente até fazia a cobertura da SFL. A gente pode ver, eu tinha que depois fazer... Eu queria fazer os vídeos da SFL do Japão, tá ligado? É um pouco mais complicado. Mas eu queria depois mostrar as coisas da SFL do Japão. Tá, lá tá no Edge, deixa eu botar uma música aqui enquanto nós vamos acompanhando essa incrível tela agora da live do Daigo. Aê. Daigo lembrou que tava streamando. Aê. Inclusive eles fizeram aquela classificatória aqui da SFL e tudo também, mas o jogador escolhido não foi do Brasil, né? Eu acordo 4 da manhã, tá tendo SFL Japão. Pois é, a SFL Japão tem que ver como é que funciona pra conteúdo no YouTube. Mas eu... Pô, cara, é muita coisa, velho. Tá tendo muito jogo lançando junto e tal. É complicado fazer conteúdo de tudo. Vamos esperando, rapaziada. Última horinha aqui de campeonato. Eu não vou jogar o Silent Hill hoje não, tá, pessoal? Eu devo jogar amanhã ou depois. Eu vou ver direitinho, apesar de que amanhã vai ser uma maratona muito grande. Possivelmente eu vou estar jogando domingo. Eu vou ver direitinho, mas eu tenho que puxar esse Silent Hill 2 aí, cara. Eu tenho que puxar bastante esse jogo. E, pô, até agora eu tô achando o jogo animal. Galera, só pra lembrar também, tá? Eu postei um vídeo no meu canal do YouTube que é falando do circuito do BR Comitê. Rapaziada, dá essa moral pra gente aí, tá bom? Esse é o vídeo que eu falo da parceria com a Logitech também e tudo. Vamos dar premiação pra galera no World War e no circuito normal, tá bom, pessoal? Nos dois circuitos vai ter premiação no Logitech pros players, então é uma parada bem legal. Dá essa moral aí, rapaziada. Assiste o vídeo, deixa like, comenta. Ainda mais porque toda hora o pessoal fala: pô, Ryoran, faz um vídeo explicando as coisas do BR Comitê. Esse é o 4º vídeo que eu faço falando do BR Comitê, mano. É o 4º vídeo, mano. Então...
Então, enfim, é o quarto vídeo que eu falo explicando as coisas do BR Comitê. Então deixa o like aí pra dar aquela fortalecida. Ó o Idol aí, ó. Ó o Idol aí. O Idol deve jogar na live também. Explicando Start GG. Em um dos meus tutoriais eu lembro que eu expliquei, cara. Em um dos tutoriais eu lembro que eu expliquei, mas a gente pode tentar ver de fazer uma coisa mais específica. Pelo menos se eu fizer esse vídeo aí não vai dar bom, tá ligado? Eu teria que fazer e postar ele pros membros, deixar como não listado, alguma coisa assim, porque se eu sei que não vai dar bom. Mas o Start GG é bem de boa, cara. Você tem que estar logado na plataforma quando você for jogar o campeonato, tá? Tem um monte de gente que tenta dar check-in deslogado, tá ligado? A plataforma não vai adivinhar quem é a pessoa, então você tem que estar logado. Ah, pessoal, só pra avisar, vocês estão vendo aí, né? O Idol vai jogar na live. Então, você tem que estar logado na plataforma. E quando for ter a sua luta, sempre tem que ficar atento à sua luta, né? Quando for ter a sua luta, você clica, vai estar escrito check-in. Aí tu clica, aí faz check-in, aí você conversa com o cara. Eu posso ver de fazer um vídeo sobre isso aí, né? Deixar como não listado e deixar disponibilizado pra galera. Mas é bem simplesão. No geral é bem simplesão. Como eu falei, você clica lá, vai ter check-in, aí vai ter a opção de bate-papo. Aí você conversa com o adversário. Galera, em campeonato, nunca organizador faz sala, tá? A gente só faz sala em live. De resto, é vocês que fazem a sala e joga. Tem muita gente que reclama sobre isso aí. Só pra vocês terem noção, cara... Teria que contratar o quê, mano? Quantas pessoas teriam que ser contratadas pra poder fazer um campeonato assim? Saca? Tipo assim, sei lá, um torneio do Japão, tem umas 600 pessoas, 300 lutas de uma vez. Cara, imagina contratar 300 pessoas. 300 pessoas pra poder fazer lobby. Contratar 300 juízes. Pô, mano, não dá, velho, não dá. É por isso que é a pessoa que faz o lobby, tá ligado? Você que faz o lobby, faz a partida e reporta, saca? A filmagem do Daigo não tá a melhor do mundo. Não tá a melhor do mundo, mas é isso aí. Não tem nada acontecendo, tá, pessoal? Estamos no intervalo, falta 30 segundinhos. A filmagem do Daigo não tá a melhor filmagem do mundo, mas é isso aí. Daqui 10 segundinhos a gente volta. Então vamos lá, já vou colocar aqui na tela. Já vou colocar aqui na tela porque nós vamos ter Idol agora na stream. Como eu falei pra vocês mais cedo, o Idol tá ganhando alguns torneios aí de 𝗔𝗽će, rapaziada. Então fiquem atentos, cara. O Idol, ele tá sendo campeão de alguns torneios de 𝗔𝗽će aí, cara. Nem segundo, terceiro, não. O cara tá indo bem demais. Agora vamos ver aí no Street Fighter 6, porque a Manon, infelizmente, tá complicado essa personagem, né, pessoal? Tem que ralar bastante. Então vamos ver. O Idol, mesmo assim, no Street Fighter 5, no início, ele jogava muito bem. O Idol, ele era muito bom. Ele tinha coisas que ele fazia que era muito específica e tal, saca? Eu gostava bastante. Mas ele... Quando a Laura foi bufada e ela ficou forte de verdade, nossa, cara, aí o Idol explodiu. Aí o Idol explodiu. She's definitely better in his opinion. He's starting to find his bearings with her. She's a character that she didn't get like crazy buffs, but bora lá, hein, pessoal. Vamos ver o que vai ser. So the fact that she got any buffs is definitely going to help a player like him, who's a specialist with her. So I think a lot of the weaker characters in the cast in general are 1 to 2 small changes. Vamos de partida, tá aí pra vocês, Idol, então, trazendo a sua tradicional Manon, vai enfrentando agora o Merquilo. Essa partida, eu vou só puxar aqui direitinho, pessoal. Essa luta é semifinal da pool, não é nem a final ainda. Vamos lá. Trade acontecendo agora, muitos counters acontecendo, conseguiu o avanço. Reverso, pegou bem, tem ele agora o Blanca-chan, busca o pulo. Bom reverso.
E agora tem o Perfect Parry, vai ter o @𝗔𝗽liche. Olha só, eu acho que o 𝗔𝗽liche ia matar do mesmo jeito. Vamos ver. Drive Rush agora, trade acontecendo. Tá pegando muito espaço. Overhead, vai fazendo aquele bloqueio. Bom slide, mais um H1 agora em sequência. Bom overhead. O overhead do Blanca aí é um dos overheads mais complicados assim de você reagir. E agarrão de comando agora não tinha. Tinha apenas o nível 2, né? Ali de medalha, então o dano não é muito grande, mas acaba pegando o adversário inesperadamente. Forte pé, empurrando bastante ali pra sair do 𝗔𝗽liche. E vai tirando o 𝗔𝗽liche da tela. Boa interrupção com o médio. Vamos ver a ideia de combo ali. Vai combando pesado agora. O Idol level 2, combo bonito. 1-1 nos rounds. Ainda guardou uma barra ali no final. Combo bonito, combo bonito. Fazendo elétrica agora em sequência. E tá no neutro. O jogador de Blanca tem level 3 ali. Já ativa o level 2 agora. Overhead, fez o bloqueio. Traz soco forte mais uma vez ali pra pressionar. A vantagem de vida até agora do Idol. 2 hits, olha só, tentou o cross. Meu amigo, lindo mix-up agora. 2 jogadores de Blanca e conseguiu inverter muito bem o lado. Mas aí perdeu tudo. Mas levanta no reverso. O problema é que se colocou em burnout. Ativa o 𝗔𝗽liche pra poder utilizar ele pra escapar do corner. Deu certo ali a ideia. Tá chegando perto do level 2 novamente ali o jogador de Blanca. Vamos ver se consegue. Lindo dive agora pra poder pegar a tentativa de throw. Busca a pressão agora, agarrão de comando. Tem a conexão, o dano é bom. Chega no nível 4 agora, reverso. Pegou agora muito bem de antiaéreo. Meu amigo, é level 2 com o 𝗔𝗽liche. Isso aí pode fazer aquele chip damage maroto. Vamos ver se vai conseguir. Tem o pulo agora, esperou muito bem pra realizar o antiaéreo. Foi esperto o jogador de Blanca, conseguiu ele parar muito bem. É, meu amigo, 1-0 até agora. 𝗔𝗽liche consegue acertar ali agora em counter. Vai conseguir aproveitar ainda. Perdeu o 𝗔𝗽liche, mas aí tentou o reverso, deu errado. Vai tomar combo. Dano bom agora, já vai para o nível 2 ali de medalha. Pouquíssima barra de drive para o jogador de Blanca, que tenta o running attack mais uma vez. O Idol não conseguiu o parry. Olha só, quando o Idol fez o parry, agora foi a tentativa de bait. Overhead, fica em vantagem, faz mais um H1 agora. O Idol vai respeitando a string do adversário. A Manon, né, pra contestar é muito mais complexo ali pra ela. Puxa o oponente, H1 de comando mais uma vez. Tem nível 3, agora é combo na sequência. Tem level 1 ali. Meu amigo, isso matou. Ótima play. Deu certo ainda, o Idol tá vivo no jogo. And that's what the non-players like to call the dream situation. When if you can finish the first round with 4 or 5 medals, you're looking pretty for the rest of that game. Ativação do 𝗔𝗽liche, tentou slide. Ótima ideia de H1 de comando. A animação ali agora fez ficar invencível, né? E aí o 𝗔𝗽liche passou direto. Tentou forte em pé, mas não acertou em punish counter. Tá no neutro ainda os dois jogadores. Tentou knockdown, acabou não pegando. Tem a pressão agora, trabalhando com o low, bom combo na sequência, vai pressionando bastante agora ali o Idol. Situação complicada pro jogador ali de Blanca. Joga mais no 𝗔𝗽liche, meu amigo, pegou ainda, tá vivo ainda o 𝗔𝗽liche, tentou o H1 de comando, mas a ideia é que o H1 de comando viesse primeiro. E aí o 𝗔𝗽liche bateu no adversário, não era pra isso acontecer, e aí a jogada deu errado. É, bora lá, hein, pessoal. Vamos que tem jogo. Linden tem opção, cara. Parou muito bem o avanço. Agarrão de comando. O Idol tá fazendo muito agarrão de comando com o nível de medalha baixo, onde a balança de custo-benefício não é boa ali pra Manon. Tem opção, parou bem. Overhead. Consegue agora o burnout. Olha só que interessante. Ele colocou o adversário em burnout e já fazendo um cancelamento direto para o drive impact para poder pegar o adversário mais desprevenido. E naquela situação ali, realmente o adversário não tinha mais base, não tinha muito o que fazer. Vamos ver que agora o Idol tá um round de avançar para a final da pool.
H1 de comando de novo. O Aidon tá arriscando bastante, mas tá dando certo. O adversário tá tomando, tem que fazer mesmo. Puxa agora o oponente, 50-50. Tem agora a pressão e já era, meus amigos. Tá lá. O combo é bom e bonito. E finaliza com direito a Double Perfect. Aidon vai para a final da pool. Yeah, he's looking clean with the Manon, man. He puts a lot of time into É isso aí, cara. É isso aí. Tá lá, então vai avançando. Vamos ver como vai ser. Não, mas tem que tomar cuidado mesmo fazer H1 de comando quando você tem nível baixo de medalha, porque custo-benefício não é bom, né? Você vai dar um dano pequeno aí no adversário pra poder levar um nível de medalha e tudo mais e tal. Claro que ajuda, mas não é como se o dano fosse muito grande assim também. E se der errado, tu morre, né, mano? Se der errado, tu morre. Pelo menos quando você tá com um nível maior de medalha, tá ligado? Se você fizer um H1 de comando, pode até se ferrar se errar, mas se tu acertar, tu destrói, tá ligado? Tu destrói o cara. Mas personagem de mix-up, você vai ter que arriscar em alguns momentos. Ainda mais mix-up de H1 de comando. Tu vai ter que se arriscar sim, cara. Só tem que tomar cuidado, né? Não pode fazer na loucura ou coisa do tipo. Mas você vai ter que se arriscar sim, porque, cara, você tem que jogar na mente do adversário. Personagem de mix-up, você tem que jogar na mente do adversário. Aí não consegue fazer os bonecos poucos jogados funcionar. Funciona. Até a alimentação do personagem, né? Tem alguns momentos que aí complica. E o Idol tem que fazer milagre. Porque, realmente, nós já vimos muito jogo aqui do Idol que, cara, ele tava jogando demais. Mas opções do personagem quando é limitada é complicado. Mas o Idol joga muito. O Idol joga muito. Ó, vamos lá, temos Brutus agora aqui na stream. Mas o abalo, não, o abalo conta total, cara. Se tu conseguiu colocar o adversário no estado de abalo, aí mete bala, cara. Aí tu faz a festa. Aí tu faz a festa. And I actually played him earlier this week. I got invited to like a random group. Bora lá, hein, pessoal. Vamos lá. Se inscreva em Zangief, né? Então tá aí. Zangief na tela e vai enfrentar o 𝗔𝗽cie. Yeah, he plays really fast with the Zangief. But slice on the 𝗔𝗽cie. Going to be a really interesting matchup. I think historically and archetypically. É isso mesmo. Bom, vamos ver, vai enfrentar o 𝗔𝗽cie e semifinal da pool também. Buscam muitos pokés. Whether that will continue to be the case, and with the way that Zangief has different armor built into his kit, the great pokes that he has on the chop, the headbutt. Tentou um perfect parry ali agora no socão, acabou não encontrando nada, drive reverse, menos 6 e conseguiu escapar muito bem. Quem vai ser? Agarrão. Interessante, são dois jogadores do Canadá se enfrentando nos Estados Unidos. O drive reverse, mas foi justo na hora do cometa e o 𝗔𝗽cie vai zoneando pesado, cara. Tá complicado. Brutus tentando encurtar a tela. Tentou o gancho, mas estava muito longe. Vai controlando, mais médios ali aparecendo, mais um gancho. Boa interrupção. Tem o knockdown. Vai pra cabeçada, consegue acertar. Tá chegando perto do level 2 ali o Brutus. Importante, já que tá tendo muitas magias por parte do 𝗔𝗽cie. Tem o cometa de novo, mas o Brutus ainda não chegou no level 2. Agora sim, boa interrupção. Vai ter o combo e consegue aproveitar exatamente essa barra de super que ele acabou de pegar aqui no jogo. A galera tá ficando bem atento aí às barras. No momento que pega elas, pode já gastar de uma vez. Boa play agora pro Brutus. Pegou o adversário ali em contra-ataque, mas não conseguiu continuar. O dano agora é gigantesco. O Brutus com uma vantagem muito boa. Será que pegou? Acho que não, hein? Não pegou ali. O Brutus já tava correndo há muito tempo, então facilita ele a conseguir fazer essa corrida em formato de bait. E vai colocar Blanca? É isso mesmo, vai colocar Blanca pra jogo. O Zone foi até bom. Ele conseguiu tirar uma vida boa no Zone, mas acabou não sendo suficiente. Vamos lá, vamos de duelo, vamos ver quem vai ser. 1 a 0 até agora para o jogador de Zangief.
É interessante que o leque de personagens do Slice é 2 personagens que a galera odeia, né? É isso, vamos lá. Like the layers, Slice goes for the shallow up ball, and it does prompt Brutus to go for the Mais anti-air. um agarrão agora, vai derrubando bem ali o oponente. Muita pressão, tentativa de parry do Brutus. Acabou dando errado, drive versus wake up. Soco forte agora do Fale. Tem a entrada e aí já era na sequência. O Strider jogou o campeonato? Uma boa pergunta. O Strider é um jogador que eu gostava muito do jogo dele no Street Fighter 4, no Street Fighter 5. Mas no Street Fighter 6 eu não tô vendo muito ele e eu acabei de confirmar que ele não está no torneio, cara. Ele não tá no torneio. I'm now getting the impression that it is not a matchup choice, it is a character familiarity choice. Slice obviously feeling agora é combo na sequência, tá lá, Blanca-chan. E aí vai pro level 3, meus amigos, será que vai ter um Double Perfect? Será? Vamos ver aí que o dano é enorme e deve finalizar. É isso mesmo, Double Perfect. Isso, inclusive, tá acontecendo muito aqui no torneio, pessoal. Isso tá acontecendo demais. O jogo, ele te entrega os recursos logo no início, então os personagens ficam com um dano muito grande logo no início do jogo. E o resultado, às vezes, é isso aí. Quando pega ali realmente uma sequência e esnobar lá a partida, fica muito difícil às vezes voltar pro jogo. E aí muito Double Perfect acontecendo no torneio de hoje. Brutus choosing to take the breather, which I appreciate, but unless I'm imagining it, it looked like Slice was the one who went down. All right. Brutus still in the game. Both players one game apiece. Ah, okay. We are hearing that it was Brutus. Vamos lá, 1-1 até agora. Yeah, sometimes you want to slow it down just to kind of gather yourself, especially if you just got double perfected. I like that he had. Mas o early ataque agora estava muito próximo ali, ficou meio complicado para o Brutus fazer um parry. Não tão colado assim também, mas estava numa distância mais complicada. Agarrou agora em punish counter. Slice no momento muito bom ali do jogo. Tentou perfect para a leitura no cap, não encontrou nada. Soco forte agora foi ifado. Busca essa pressão. O momento é bom. Throw escape. Olha esse antiaéreo preciso. O Slice tá jogando muito bem. Tá jogando muito bem aí no jogo. O Brutus começou melhor ali, mas agora, cara, não tá conseguindo passar desse Blanca. Vamos ver. Então, knockdown, não consigo encontrar. Punish counter. Counter hit agora aparecendo. Lariat na sequência. O Brutus tem que finalizar agora. O Slice tem o level 2 ainda. Tá lá, Blanca-chan. Levantou apertando, mas indo do drive rush com o Blanca-chan na frente dele. Interrupção agora, drive patch. Bateu no bloqueio. Consegue ficar vivo ainda o Brutus. Lembrando que o Slice ainda tem aí o seu level 2, mas agora toma punição e já era. Meus amigos, nós vamos para o final round agora e vamos ver qual que é o jogador canadense que vai avançar para a final da Winners. Pegando fogo aqui, hein? A luta tá boa, a luta tá boa. Boa jogada, olha o tamanho do dano disso. E aí não tem como, cara. Zangief comba, o dano é gigantesco, a vantagem é enorme, mas é combo. Será que vai pro level 3? Vamos ver. Não quis colocar o adversário em burnout ainda. Vai realmente indo pro level 2. Ele quer o burnout, mas com acesso ao level 2 ainda. O dano é grande, drive patch, atordoamento. Vai sobreviver ainda. O Slice ainda tem o seu level 1. Vamos ver qual vai ser a ideia agora. Blanca-chan vai arriscando tudo, Brutus. Meu Deus, era 20! Não, como? Slice desperdiça uma oportunidade muito boa, mas vai ter outra oportunidade, meus amigos. Ele tem level 1, o dano é muito grande. Vamos ver qual vai ser o mix-up. Pegar interrompido. O Slice tem a vantagem da vida, mas tem pouca barra. Ele ainda assim, o Brutus vai combando, vai pegando muito bem e finaliza com o Lariat. Cara, que round, que round. Apesar de ter mais vida, o Slice ainda assim tava em burnout. E que jogo, que jogo. Tá lá, então o Brutus consegue avançar. É interessante, o Slice ele cria muito level 2, cara. Ele cria muito level 2. Ele tava focado nessa play, tanto é que ele foi, né, ali na situação onde ele podia colocar o adversário em burnout, mas falou, não, eu prefiro level 2 com posicionamento no corner do adversário e ainda em burnout. A ideia foi interessante, é isso aí. Vai avançando, galera. Vou ali no banho rapidão, tá bom? Já volto, nós vamos rumo às últimas lutas, né? Não é as últimas ainda, mas vamos rumo às últimas lutas. Galera do YouTube, não esquece de deixar o like pra fortalecer
RENEGOD. Lembrando que eu postei vídeo hoje falando do novo circuito do BR Comitê. Você que quer saber como é que vai funcionar o novo circuito, assiste o nosso vídeo de hoje, beleza, pessoal? Já volta aí. If that was an online game, I'd be going to the replay and trying to figure out if I should have done a different combo route when I got that stun. Yeah. Or in the lead up to it to try to figure out what should I have done here, because it feels like it was in Slice's hands until that situation where there was a wide field of decisions, committed to one, but the tree that took them down ultimately brought it back into Brutus's favor. Yeah, from what I saw in that last round right there was Slice had the opportunity to land the level 3 early on, and Zangief doesn't have good defensive options, so he would have guaranteed have to take a drive impact dizzy. So it would have been the damage from the level 3 into possibly another combo from the dizzy, and then at that point just like mix them up for like maybe one or two more mix-ups, and you know that's the round right there. So and it's final round. If you use the level 3 early, they're not going to be in CA yet if you do it on the first combo. You get to build additional bar back. That's all stuff that's going to come back into your favor. Once you're at full super, every combo you don't use it is technically lost resources. Sitting down for our next set, 𝗔𝗽cije Zangief versus I Got Dem Bombs. This is going to be a fun one to watch. Yeah, definitely. 𝗔𝗽cije Zangief, one of the OGs of Japanese Street Fighter, definitely known for his Virtual Fighter as well, but it's interesting that at this tournament we have 2 Japanese representatives, and it's Daigo and 𝗔𝗽cije. And usually the old guys are the ones that stay home because, you know, they got more things going on, but this time the 2 OGs are the ones that came through, and all the young Japanese players stayed back home. So they are here trying to get that Capcom Cup spot, you know. And yeah, so, we have another treat and another Zangief right here. So definitely, I Got Them Bombs got his work cut out for him. Yeah, with how aggressive he plays, you know, I just, a lot of it is going to come down to how well 𝗔𝗽cije is able to control that space, force I Got Them Bombs on the back foot, and make him start to have to make. Bom, pessoal, vamos lá, 𝗔𝗽cije Zangief. Então agora enfrentando o Bombs. Bombs que inclusive fez uma boa partida aqui na nossa live também. Então vamos ver, essa também é semifinal da pool, tá, pessoal? Essa partida também é semifinal. Já tá agora com aquele agarrão em punish counter, tentando fazer o agarrão em sequência. Isso é uma coisa que o Bombs ele é muito bom, ele acompanha bem ali a troca de lado do pulo, pra poder acompanhar com o Shoryuken. E agora finaliza na sequência também. Boa rasteira. Buscando o pulo com soco forte. Bom target. Esse target ali do Zangief que precisa acertar no counter para poder combar. Ou vindo de um drive rush, por exemplo. Então soco forte, tentando trabalhar na distância. Mais soco médio, pegando, punch outra vez. Tentou um Dragon Lash no wake up. Talvez estava tentando fazer um hard read. E é Perfect Pair, um ótimo para o 𝗔𝗽cije que faz o chute fraco e consegue a finalização. 𝗔𝗽cije Zangief que é campeão mundial de Virtua Fighter. Esse que ele disse numa entrevista que eu fiz com ele, onde ele falou que ainda é o jogo favorito dele. Dragon Lash aí fez um bom Perfect Parry. Com o agarrão vai ganhar o acesso ao level 3. Drive Reverse Recap, ficou menos 4, toma punição. Level 2 agora na sequência para tirar uma vida boa ali do Bombs. É combo com o level 1. É, meu amigo, Bombs vai para o burnout. Tenta o pulo, ótima jogada, pegou ali no counter. Vai pro level 3 também para poder conseguir ganhar um bom tempo. Tempo ali que tá dando muito certo pra ele, hein? Tá quase recuperando as suas barras. Soco forte, aproveitando bem a armadura. Tenta fazer o avanço, agora tá em burnout, meus amigos, pode tomar checkmate. A situação é crítica, a situação se complica. Counter hit, o Bombs trabalha muito bem. Drive Impact já era. 1-0 para o Bombs. É, meu amigo, eu tô falando, fica de olho no cara, fica de olho nele. Snuck in the drive impact, closed it out, and it's in fast. Okay. Vamos lá que a partida tá boa. Vai trabalhando com o lariate, cortando a tela, soco forte. Tentou escapar, mas não deu certo.
Nossa, o lariat saiu errado, mas ainda assim pegou. Boa rasteira. Tentou o Tatsumaki. Olha só esse Tatsu na maldade. H1 de comando. Aí tirando uma vida muito boa. Itabashi tem que finalizar logo. Dragon Lash agora em mais uma vez um Perfect Parry. O Itabashi treinou bastante essa play, hein? Tá acertando bem. Definitely looking very strong still. Yeah, I think that was a more important buff for him than the damage. Absolutely, yeah. Bom level 2, sem vencer a magia, então vai buscar ali o Hadouken do seu oponente. Ok. Bom, já vai pra quase metade da sua vida, bom level 1. Apesar de que ele faz a troca de lado, então o Itabashi vai voltando exatamente pro meio da tela. Fica em vantagem agora por causa do Dragon Lash. Aí tentando pressionar, mais um bom agarrão, derrubando bem, Dry Impact, consegue ali o corner. Comba agora, mas ele errou a play. Tá no canto da tela e a situação complica. Dry Impact, olha esse super, e faz inversão de lado. Agora sim é muito bom para o Bombs. Quem curta a tela, vai buscando o Dry Impact, consegue acertar. E aí é CPDOD pra poder levar. Caraca, meus amigos, aquilo ali podia mudar tudo. Podia mudar tudo, mas ainda assim deu bom para o Itabashi. Vamos lá, vamos no match. Mais pressão agora com a cabeçada, ficando muito positivo. E aí Shoryuken OD. Vamos acreditou realmente que na defesa ele ia acabar entrando em burnout, então arriscou a play também. Ele que ainda não tem barra de super. Toco médio, tentando suporte, overhead agora sendo defendido. Grand Impact já bateu na parede, não bateu ainda. Ótimo escape do Bombs. Air to air por parte do Itabashi. Vantagem muito boa, tentou o Perfect Parry, não conseguiu acertar. Dos 3, ele acertou 2 até agora. Escando esse avanço, consegue acertar, agora ele finaliza muito bem, trabalhando com aquele low. E é isso, o Itazan a um round de avançar na tabela. O jogo tá bom ali pra ele. Tem um pulo agora, tentou o H1 de comando, não deu certo. Shoryuken vai aparecendo, level 2. E puxa o adversário. Mais uma vez, Itazan aproveitando a invencibilidade. Combo completo, claro, porque o dano é muito grande. Dry Impact agora, soco médio em pé do Zangief não é cancelável. Então o Bombs consegue uma boa abertura e manda o level 2 que vai manter o adversário no canto da tela. Bombs vai buscar esse burnout, vamos ver se vai conseguir. O Itazan vendo que entrar em burnout já manda o Dry Impact ali na sequência, pelo menos pra ter um avanço. Dragon Lash ficando muito mais positivo. Como o Itazan tava usando o parry e agora não tem mais, vai ficar mais complicado pra ele parar esse Dragon Lash. É Drive Impact, meus amigos. Nós vamos para o final round entre Itabashi e Bombs. O jogo tá bom, o jogo tá muito bom. Jogaço aqui pra vocês. Punish counter com o target do soco médio. O momento é ótimo para o Itazan. Coloca o Bombs no corner. Olha essa confirmação. Faz um soco forte. O Bombs no corner. Tentou escapar, não deu certo. É combo. Tem level 2, mas ele vai pra rota com o lariat. Tá vivo ali o Bombs, mas o soco forte conecta na sequência. E o Itabashi Zangief avança na tabela. É isso aí, pessoal. Isso aí. Tá lá então o jogador do Japão, os dois jogadores do Japão, né? Estão vivos em torneio. O Dive ele avançou pela Winners, o Itabashi ainda vai para a final da ainda vai ter que lutar também. Bora lá, hein, pessoal. O lariat OD, se não me engano, é 100% invencível para golpes aéreos. Eu vou puxar aqui certinho para vermos a invencibilidade do golpe. Deixa eu ver aqui, mas cara, meu PC tá dando umas travadas. Pior que meu PC, em termos de consumo, tá de boa, mas por algum motivo tá dando umas travadas. And we saw he got that big combo in the end. Didn't go for the level 2 to finish it off, but had so much life, as you mentioned, that he was able to take that risk where he was like, yeah, you know what? Do I want to risk dropping it and potentially big comeback happening on me? So I was like, he's just Deixa eu puxar aqui só pra ver a frame preciso aqui da jogada. By which I mean, I think Itabashi Zangief was doing a very good job at
taking small victories and small advantages and piling them on top of each other. Yeah. So, you know, getting a combo or getting a block string situation that does a lot of drive damage, and then recognizing how that affects the risk-reward evaluation of subsequent choices, and making sure that he is keeping that in mind. It felt like there was always a finger on the pulse of how does this go. We are being told that the next 4 matches we are bringing to you guys are the winners finals of each of these pools. Aqui, mas eu vou achar aqui pra gente pegar certinho. Tô caçando aqui até agora. I think he still plays Aki, but I haven't seen him play in a little bit. Yeah, the last time I saw him playing, he was messing around with Ryu, doing yeah, he was just. Oh, he did play Ryu for a little while. Yeah, he was playing a little bit of Ryu. I know that when a new character comes out, he usually always tries out that new character, so I'm sure he's been playing Terry as well. But yeah, just as you said, Aki, he goes with his main gun, brings out the Aki. And Aki's a very strong character, definitely a good tournament character. We see 𝗔𝗽cie representing with her in Europe, doing a lot of damage with her in the UK scene. And, caraca, demorei a achar aqui a parada. O lariat OD é porque ele é invencível a partir da 6ª frame. Isso que eu queria confirmar. Ele é invencível a partir da 6ª frame, tá? Pra golpes aéreos, né? Pra projéteis já é na 1ª frame mesmo. Então ele tem que ser feito antecipadamente. Bom, vamos lá. Ele é invencível a strike, tá, pessoal? Isso é uma coisa importante. O fato de ele ser invencível a strike significa que se via outro tipo de golpe, ele pode acabar tomando ali e tal, né? São coisas mais específicas, mas pode acabar acontecendo. Mas bom, vamos lá, vamos ver o que vai ser. Idol então contra Prophet agora. E o Idol tá vindo bem, mas agora o Prophet conseguiu um bom avanço, mas aí tem agora o pulo, vai pro level 1 pra poder garantir na sequência. Essa partida é a final da pool, tá, pessoal? Quem ganhar avança pela Winners Bracket. Vamos ver quem que vai avançar aí, porque o Idol vai para o segundo round com um round de vantagem e nível 3 de medalha. Cara, isso é muito forte ali pra ele. Puxou bem agora o adversário. É esse tipo de coisa que pode fazer a Manon ficar muito boa no jogo. É você ter a vantagem no round e um nível de medalha já bem avançado. Vamos Perfect pega com pulo agora, bem jogado. Bom combo agora na sequência, vai fazendo um agarrão pra derrubar o adversário. Nossa, lindo o Super agora na hora do mix-up. Anti aéreo, tenta cortar a tela. E aí vai fazendo mais um pulo agora e para muito bem. 1 a 1 nos outs. Trocação agora ele é grande entre os jogadores, uma distância grande. Acho que não é o foco da Manon, né, por exemplo, mas a Manon tem um forte pé que vai bem longe ali também. E vai tentando trabalhar mais uma vez com o low. Tendo suporte ali agora o Prophet. Essa também é uma jogada que tem uma distância interessante ali pra Aki. Mais de forte agora aparecendo e ótima interrupção. Tem acesso ao level 3, meus amigos, é isso mesmo. Vai combando com tudo que tem direito. Como tem nível 4 de medalha nessa season, a Manon vai ter um dano amplificado. E ainda assim sobreviveu o Prophet. Tá vivo ali ainda o jogador de Aki. Tenta frente soco forte, não pegou. Tá insistindo na jogada. Agarrão pra trás. Mais um momento bom agora pro jogador de Aki. Vai derrubando bem ali o adversário. Counter hit, agora linda confirmação. Nossa, pode ter comeback. Meus amigos, pode ter comeback agora. E finaliza sim, é critical art, o dano é muito pesado. Tá lá, galera, tá lá, 1 a 0 então agora de virada. Cadê os Terrys? Pois é, cadê os Terrys, hein, guys? Pessoal, talvez vai sair amanhã um vídeo de tier list de um top player do Japão, tá bom? Um top player do Japão fez um vídeo de tier list. E lá eu queria muito que vocês assistissem esse vídeo, porque eu faço análise e tudo mais, eu comento algumas coisas que ele falou. E eu acho que a posição do Terry vai surpreender muita gente, hein, pessoal. Acho que a posição do Terry vai surpreender muita gente, mas vamos lá. Vai buscando esse overhead, conseguindo ali a conexão. Pegando um bom espaço.
Profit needs to earn every inch that they might claim right now. Mais overheads ele aparecendo, tentou Perfect Parry, não conseguiu acertar. Mas Perfect Parry de anti-aéreo, ele depende muito da situação para poder valer a pena mesmo utilizar essa jogada. E agarrão de comando. Reversal. Mais um overhead ali, e agora puxa, o adversário tem acesso à barra de level 2 e é isso que vai fazer. Profit gasta tudo e a vantagem agora é muito boa ali pra ele. Bom, o Idol pelo menos farmou 3 níveis de medalha, mas assim tem que ganhar o round, cara, tem que ganhar o round. Vai tentando fazer aquele fake, boa interrupção agora do Idol, encurtou bem a tela ali pra ele, trade acontecendo. Mais contestações agora, pegando ele em counter por jogador de Hatt. Tentativa de Perfect Parry do Idol, ele não tá acertando essa jogada, tentou de novo, terceira tentativa dele ali que não pega. Se coloca em burnout agora o Profit. Idol sendo mais ativo ali agora no jogo, aproveitando o burnout do adversário. O problema é que tem pouquíssima barra de drive, conseguiu um bom knockdown. Agarrão de comando, deu certo, se acertar o próximo ele mata. Vai buscando muitos pulos, acertou direto agora, vai pro 𝗔𝗫ce já pra poder garantir o nível 5. E vamos para o final round dessa segunda partida. E o Idol precisa dessa vitória. Tem barra pra isso, tem nível 5. Tentou Perfect Parry no primeiro hit, não pegou. Tá no neutro agora, o Profit sendo muito ativo nesse zone, tá dando certo pra ele. Feito soco forte, pegou em counter. Conseguiu a explosão na sequência. Bom agarrão agora, tá no canto da tela. Situação é crítica. Se confirmar já era. Vai fazendo mais agarrões ali. Se confirmar, finaliza ali o Idol. Busca o soco médio, tem um pulo, air to air. Reposicionamento do Profit. Ele sabe que o adversário pode perder muita vida tentando se aproximar, então ele quer o zone. Nossa, lindo drive rush de whiff punish. É isso, o Profit então manda a Idol pra chave da Losers. É, acontece, hein, pessoal. Profit então manda a Idol pra Losers Bracket. Excellent play right there, it was clean. Moving on in winners to top 96 to play tomorrow. Aki, a character that definitely got a lot tentou. Mas falando em Terry, não teve nenhum Terry na live de hoje, pessoal. Pelo menos eu não tô me recordando agora, creio que não teve nenhum Terry realmente na stream em específico. Não teve nenhum Terry aqui aparecendo. And I think almost more importantly, Wisely did not overcommit in spots where he was going to run out of steam. Yeah. And I think that's something that's very easy to do in Street Fighter 6. It's very easy to, use a lot of resources early, get this great advantageous position in a life lead, and then feel like you have to finish the job and overdo it. Yeah. Yeah, and definitely it looked a little bit like the way that first game went, where Bom, vamos ver então falar que esse jogador esse 𝗔𝗫će aí é um jogador forte de Ken nos Estados Unidos e eu pessoalmente nunca vi ele, então vou conhecer ele agora. Então veremos, está ali o Daigo e o Itazan, estão conversando ali atrás. A couple of times tonight on a real hot streak. Blue is actually a master. Terry mais forte do jogo e ninguém usa. If you're familiar with any of the venues up in Massachusetts, and Boston Blue Beats Beach episode would have been like 2 months ago. Got third at that actually. Oh, nice. So and another Zangief. Yeah, and then another Ken. Yeah, so definitely a matchup that we already seen tonight, but two players that have a very different style. 𝗔𝗫će is very, very different from I Got Them Bombs. Kind of more slower, methodical, plays really paying attention to all the resources. O Terry tá no KOF, é isso, o Terry tá no KOF. Vamos lá, Blue contra 𝗔𝗫će agora, vamos ver quem que vai ser essa partida. Mais Zangief aparecendo, hein, pessoal. Na verdade, no início da live não tinha muito jogador de Zangief, mas agora começou a aparecer vários. Boa ideia agora do Blue. Ele acertou o adversário na punição, encurtou a tela e esperou um pouquinho mais para o jogador voltar com a frame para o neutro, para aí sim executar um agarrão de comando. Tá no neutro, vantagem boa pro jogador early Zangief.
Doodle, I mean, but even all of these trade situations, like those don't work. Mas a Hadouken ele agora aparecendo muito próximo. Eu pulo, mas o lariat foi feito antecipadamente. Cara, essa Manon tá afundando o Idol, velho. Pelo amor de Deus, larga essa boneca, cara. Sendo bem sincero, eu acho que o Idol estaria tendo sim bons desempenhos se não fosse a Manon, cara. Sendo bem sincero. Eu acho que ele tá jogando muito bem com a Manon, mas a personagem... A personagem é ruim, né? A real é essa, a personagem é ruim. E eu acho que ele tá jogando muito bem, sabe? Mas... Ele tá jogando bem com essa personagem, imagina se fosse um personagem forte de verdade. Tentou o gancho agora, mas aí não deu certo e agora é level 3 na sequência. E aí, será que chega a finalizar? Eu acho que talvez não, hein? Vamos ver. Será que mata? É, tá vivo ainda, tá vivo ainda. Mas o pessoal agora trabalhando com low. Soco forte agora tá em burnout. Será que vai ter comeback? Acertou o low e agora sim! Vai fazer level 3, vai ter virada sim. Boa abertura aí, trabalhou com o 𝗔𝗽cie. Essa jogada que o Ken ganhou no Street Fighter 6, que é boa demais, viu? 𝗔𝗽cie dele é fenomenal. Vamos lá, 1 a 1 aqui agora. And we were just saying, right? Like, you can feel like you have the advantage and then overpress the issue. Blue was sitting at green on the drive gauge agora ali, mais uma vez, por parte do Blue. Blue empurrando muito, agora busca para o corner. When that didn't happen, there was nothing left. Bom triple flash kicks. And then he was the one taking mix-ups. All right, now Boost has my turn to play. Soco fraco aí, reposicionou depois, já que é um Zangief, né? Ninguém quer estar perto do Zangief quando ele tá em vantagem. Togão de novo, foi interrompido, soco forte agora com o Tatsumaki. E aí finaliza bem, tá lá 1 a 0 até agora. Yeah, and good composure right there from Boost. We saw, you know, he was able to find that really nice comeback in the second round, and then kind of gained the confidence to play super clean in the third round right there. I mean, I think Blue represented Vamos ver, triple flash kicks ali de novo. Essa jogada do Ken que também é muito boa, né? Pra poder pegar uma distância longa ali no adversário. No Street Fighter 5 que ele tinha o Leon Breaker, que também era um golpe de target combo de chute médio, que empurrava também muito bem ali o adversário. Tentou agarrar agora que foi interrompido. Soco forte agora, trabalhando com o Hadouken muito próximo. Vantagem é boa para o 𝗔𝗽cie, que vai pressionando. Meu amigo, troca de lado, é lariat. Shoryuken, OD agora no Icap. Encurta a tela, tentando backdash. Tenta avançar, conseguiu pegar ali. É punish, counter pra tudo que é lado. E é isso, finaliza o jogador de Ken. Então agora tá na vantagem. A vantagem é dele. Buffering that cross medium punch right there with the drive rush behind it, because he knew that all he needed was one more hit. Boa punição. Essa jogada que tem que ser feito, essa joelhada tem que ser feito bem espaçada ali pra realmente dar certo. Vai fazendo mais um H1 agora, tem um canto da tela, o momento pode virar todo para o jogador ali de Ken. Buscando mais um soco forte em pé. Tenta ali fazer um avanço lindo. Shoryuken agora foi bem conectado na precisão. Extensão de combo. Tem acesso ao level 3 e é isso. O jogador de Ken não vai guardar barra de jeito nenhum. O jogador então ele vai conseguir esse combo muito grande, Boost fazendo 2 a 0, vai avançando na tabela. Moving on in the tournament, clean play from Boost. Definitely what we expected to see out of him tonight. Yeah, I mean, Blue had a really good start. É isso aí, hein, pessoal. O jogador realmente joga bem, joga bem mesmo. One, Boost, as the set went on, became more aware that it was like, all right, we're playing a more grounded approach here. I really need to represent this. Vamos lá, pessoal, para as últimas lutas aqui então da nossa live de hoje. Eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo a nossa stream aqui. Obrigado a todo mundo que está com a gente. Lembrando que os principais resultados que teve, jogadores que caíram para lutas aí mais cedo e tal, eu já postei tudo no meu Instagram e também no meu Twitter, já tá lá disponível para você poder saber aquele resumão. Amanhã a gente deve abrir a live em torno das 11 horas da manhã, tá bom, pessoal? Lá pelas 11 da manhã vamos estar aqui ao vivo com o segundo dia do Major, cobrindo as pools e depois top 96 aqui também pra vocês, tá bom, pessoal?
anytime he didn't have a tight string after the drive rush, he would just bust out the ODDP. Like, it's just gonna eliminate the option from you. Season 5 após não vem, os humilhados serão exaltados, é isso aí. Aguardem a Season 5, tá chegando, tá chegando. Eu tô percebendo que o pessoal pega os main aí e pronto. Aqui o Brasil o pessoal troca muito, é porque ela é tudo random versus random. E aqui todo mundo se conhece ou o quê? Na verdade, eu acho que até o contrário, eu acho que... Não sei, cara, não sei. Lá o pessoal é muito... Eu tô tentando raciocinar um pouquinho mais. Hoje em especial vai baitar muito porque é pool. Hoje vai baitar muito porque a gente tá em pool, tá ligado? Mas na verdade, tem alguns jogadores que trocam tipo um Mena da vida, mas tem outros jogadores que são muito especialistas. Ai, cara, eu acho que é mais o estilo de jogo, parando pra pensar, viu? Tipo, o Mena sempre trocou, o Problem X também ali, ele sempre gostou de ter mais personagens, sabe? O próprio Indie Walker também, mesmo quando ele explodiu lá com o Ed, ele ainda sentia um Ryu dele e tudo mais. Acho que é muito de jogador, pra falar a verdade, cara. Porque o restante dos jogadores, realmente, eles jogam de top tier, né? Ricardo, obrigado por se inscrever no canal. Então, os restantes jogadores jogam de top tier, não precisa ficar trocando de personagem, basicamente. Então, acho que é mais... Eu tô achando que é mais específico, parando pra pensar um pouquinho aqui. Pessoal, essa é a pool, inclusive, do Chris CCH. Essa é a final da Winners, tá bom? E não tem o Chris CCH. Eu tô achando que o Chris não viajou pro campeonato, vamos descobrir. Vamos lá, Brutus aí, jogador que é especialista de Zangief, né? Já tem um bom tempo aí, o jogador aí tá ativa, vindo direto do Canadá. Vai combando bem ali agora pra cima do oponente. Descansa Spares, agora é level 2. Vai pro level 1 agora em sequência. Aquele dano enorme ali pra complicar a vida do Move. Esse H1 de comando. A balança quando esse benefício era 0, cara. Era 0, mas o que importa é o abalo. Se você colocou o adversário no abalo, o cara agarra mesmo, faz seu mix-up e finaliza o oponente. Muito Sonic, tentou frente soco forte, não acertou nada. Tenta o parry. Bom knockdown. Flash kick direto. Flash kick as Brutus tries to make something happen. Finding these anti-airs, smooth moves is finding a little bit more of that space control-y zoning cadence that he wasn't able to Sonics, é isso, tem que zonear mesmo. Tem um Blade. Acho que ele tentou fazer um flash kick, mas ele não tinha o charge na hora. E aí, Sonic bom agora queima roupa, consegue levar ali muito bem. Nessa situação realmente muito difícil fazer um parry. There was some execution weirdness for smooth moves, flash kicks in spots where they were like late or not quite answering something, or a blocked OD flash kick where they were afraid defensively. What a pickup. It's definitely one of those matchups where I'm not saying that Zangief wants to block with his face, but definitely he's mais médios ali agora para poder fazer pokes. E acabou errando, o adversário ficou ali no ar, então quando voltou conseguiu fazer aquela counter ali para poder manter ali a pressão. Tem agora o canto da tela para o Brutus, levanta no flash kick direto. Smooth tá vivo. Muitos Sonics ali, o Smooth tá chegando perto do level 3, hein? Rota de counter bem conectado, ele não fez ali o Critical Art, soco forte, mas estava muito longe para ele poder continuar combando com algo maior. Vai pro Super, deu errado e agora é só ser finalizado. O Brutus consegue levar. Bem levado agora aí para o jogador ali de Zangief. Aí agora para o Super, pegando muito bem com o level 1. Nós tivemos mais de 600 inscritos nesse torneio, mais de 600 inscritos. Bom frente com forte. A pressão ali é boa. Agora extensão de combo, tá chegando perto do level 2, mas precisava ter chegado no level 2 antes. Ele chegou só na hora do Lariat. Tá em burnout aí, usou o soco forte para poder absorver a magia e finaliza. Tá lá então o jogador de Zangief avançando muito bem na tabela. E vai para o top 96, hein, pessoal? Vai para o top 96.
Boa noite, Shinku. Boa noite. Bom, agora acredito que nós vamos ter duas últimas lutas. Talvez, na verdade, acho que é só mais uma. Talvez seja só mais uma luta. Que deve finalizar com o 𝗔𝗍cije. Provavelmente vai ser isso. Provavelmente nós vamos terminar com o 𝗔𝗍cije aqui, então. Brutus had a whole bunch of spots where they were very prepared to, you know, armor through a fireball and eat the damage, or make some sort of hard call, or even just like jump, knowing that you could get anti-aired, and you're like, well, at least I've gained a little bit of space and pushed you towards the corner, because it's all about getting Guile into the box. É isso aí. Ô, o Fudo tá DJ, cara, tem um tempo que eu não vejo o Fudo. Eu não tô acompanhando, infelizmente, a SFL do Japão, mas eu quero acompanhar, cara. Eu preciso acompanhar, na verdade, porque tem alguns jogadores aí que tem um tempinho que eu não tô assistindo. Porque os arcades são um trambolhão, o que tem dentro deles pra precisar ser tão grande assim? Cara, sendo sincero, às vezes é mais confortável você ter um arcade grande. O problema é que é muito ruim pra carregar. Por exemplo, eu gosto dos meus arcades aqui, dos meus hitbox, por exemplo, da Revolution, eu tenho um hitbox menor. Hoje em dia que eu jogo em hitbox, eu prefiro que a hitbox seja pequena mesmo e tal. Mas muitas vezes é até confortável o arcade ser grande. E mano, depois você pesquisa, ó, pra quem aí tem agonia de vezes arcade grande, porque realmente pra carregar um cão, beleza? Pra carregar principalmente é um cão e tudo. Mas assim, é confortável pra jogar. O problema é o resto, todo o resto. Mas tem um arcade que chama 𝗔𝗍će Dragon. Pesquisa aí, 𝗔𝗍će Dragon. Esse arcade, cara, quando você senta lá, quando você coloca ele no colo pra jogar, cara, é muito bom, é muito bom. Mas, cara, a partir do momento que acabar a partida, que você tem que levantar com ele, mano, o controle é gigante e pesado, mano do céu, cara, o bicho é pesado, viu? Então, como eu falo, eu acho controle grande assim e tal, ele é bom mesmo na hora que você vai jogar. O problema é o resto. O problema é todo o resto, tá ligado? Mas vamos lá, vamos de match. A gente tá ficando cada vez mais popular com controles menores, né? Acho que justamente por causa disso, porque pra viajar, cara, é bem melhor. Hitbox, inclusive, hitbox até pode ser maior, mas só não ter um manche, tudo já ajuda bastante, né? Apesar de ter alguns manches removíveis hoje em dia, né? Já tem um bom tempo, né? Que tem manche removível. É, vamos lá, agora a amnésia não deu certo. Agora a extensão aí tá lá, 𝗔𝗍će Zangief vai levando no primeiro round. Vou confirmar aqui se essa é a final da pool, mas acredito que seja, rapaziada. É sim, é a final da pool, tá? Final da pool mesmo. Tribog já vai empurrar ali o oponente, tem um portal no meio da tela. 𝗔𝗍će vai tentando fazer esse zone, tenta o pulo ali pra poder cortar a tela. E agora vai fazer um Dry Impact. Dry Impact é interessante contra Zangief, porque quando o Zangief avança com o Drive Rush, eles gostam muito de usar o chute meio agachado, gostam muito de usar soco médio de pé, e nenhum dos dois golpes é cancelável. É cancelável. Nossa! Olha lá o rei Rebus ali tá até rindo. Meu amigo. Nossa, meu amigo do céu, quanto dano. Quanto dano, hein? Tenta o chute meio agachado. E aí, Tribog na sequência foi o suficiente pra poder finalizar. As metade da vida do Rebus agora já foi embora. Bom, perfect parry. Combo bonito, agora tentou agarrão, errou o lariate, interessante que o Rebus, ele foi com a rota mais safe, ele deveria executar a punição, podia ter punido melhor, mas ele preferiu garantir a punição e agora o 𝗔𝗍će Zangief finaliza 1 a 0. E você pode ver que o 𝗔𝗍će Zangief, ele é muito expressivo, toda vez que acaba o round ali, ele respira aliviado, falando, nossa, mano, finalmente acabou, acabou. Bom avanço com o Drive Rush. Mais um lariate agora conectando, tem a amnésia. Consegue acertar muito bem agora o lariate, é isso. O 𝗔𝗍će Zangief leva agora com o perfect. E o jogo tá muito bom pra ele. Tem muito JP ali no Japão, então é uma matchup que ele deve estar bem preparado.
Tem um portal agora defensivo. Apesar de que tá aparecendo muito jogador de Zangief também nos Estados Unidos, Canadá. Então, também aí o Red Bull já deve ter uma matchup. Também é uma boa ideia já de matchup. Bom H1 de comando, meu amigo, a situação tá se complicando. Vai fazendo o reposicionamento do Drive Rush agora. Nossa, linda opção. Itabashi vai estendendo o combo e aí já era. Não tem mais o que fazer. Itabashi Zangief então faz 2 a 0 e avança na tabela. Vai lá então avançando para o top 96 pela chave da Williams. Tá aí mostrando justamente esse controle bem fininho, né, pessoal? Como eu falei, tá ficando vendo tendência hoje em dia. Tell me it's year 2 without telling me it's year 2, right? Yeah, absolutely. And I love to see that even, you know, a couple of people were worried when they saw in the last patch, the most recent. E é isso aí. Quais arcades você já teve, Ryoran? Cara, falando de arcade apenas, falando de arcade, eu já tive arcade, eu tive um Comeback for Wrath, depois eu tive um Holy Rap 4, tive um Holy Rap 5, depois do Holy Rap 5 eu tive um Razer Pantera, eu joguei um bom tempo com o meu Razer Pantera, cara. Depois disso eu tive o meu último arcade mesmo foi esse que eu tenho aqui, um Nakondai. Aí teve outros arcades que eu tive, mas eu mais testei né, cara? Que eu tive um da Second, tive um da First Round, tive um da Combat Drone também. Depois a Monobsidian é bom já, cara. É bom também, é um bom controle. Eu já testei muito controle, cara. Eu gosto bastante de testar arcade, sabe? O Monobsidian também é muito bom, cara. Só é o controle mais difícil de você encontrar, né? All right, and moving on to the Capcom Pro Tour, Singapore is up next. It's a super premiere happening next week. Dúvida, a maior diferença de dano entre um CA e um level 3 é a do Jamie? Possível, porque o do Jamie ele muda a rota, né, cara? Um você tem que continuar combando ali, e o outro, a própria jogada faz o dano incompleto, basicamente. Possível, cara. Possível que realmente seja a maior diferença. Foi jogar o plataforma na BGS? Joguei sim. Joguei o game lá na BGS também. Vai dormir, teus olhos tá parecendo com os olhos do tio Chico da família Adams. Pô, como assim, cara? Como assim? So you can find all the details at capcom.us/CPT24. Bom, galera, é isso. Essas foram as matches aqui de hoje. Gostaram, pessoal? Gostaram aí? Curtiram aí o campeonato? Bom, como é o primeiro dia, muitas pulls aqui ainda e tudo, como a gente já mencionou aqui pra vocês. So definitely check them out and get your snacks from them. Do you miss crush counters, Javits? Not too much, but I could definitely crush some egg rolls though, for sure. I wonder what's gonna be. Então acaba tendo sim lutas mais unilateral e tudo mais, essas coisas, mas é bom, né, cara? Aproveitar que o momento pra trocar umas ideias também com vocês, tudo foi bem bacana aqui. Ergo Box também é um controle interessante porque, como a gente já comentou aqui, um jogador aposentou por problema de tendinite, então eu imagino que a Ergo Box deve ser bom. Principalmente pra quem às vezes tem tendinite e tal, porque por coincidência 2 jogadores que aposentaram por causa disso voltaram a jogar com a Aerobox, sabe? E, bom, pessoal, é pra gente fechar aqui, vamos só ter a confirmação, mas é pra já ser o encerramento do evento aqui hoje. Vou confirmar aqui nas pools direitinho. 4 jogadores caíram pra losers e um deles foi eliminado, tá, pessoal? Deixa eu confirmar aqui, tá falando que é dia 12. É isso mesmo. Então a gente fechou. Galera, então fiquem ligados, tá bom? Se você quiser saber o resumo de tudo, você já sabe onde encontrar minhas redes sociais, já tá lá pra vocês, sempre já com as notícias pra vocês, tá, pessoal? Já postei todos os jogadores que foram mandados pra Losers Bracket, foram 4 top players enviados pra Losers e um deles, no caso o 5º jogador, não é que ele foi enviado pra Losers, é que ele foi eliminado, que foi o Problemx. E é isso que você ouviu, cara. Problemx foi eliminado na pool do evento, cara. É fogo. É fogo. Foi bala. Faltou só no TP do Zangief Bola, The Force Kill e Brian Jobson. Faltou eles, Vinícius. Se tivesse eles aí, eu acho que eles não foram também pra dar chance pros caras, né, cara? Imagina, mano. Imagina se o Notepad tá lá. Acabou. O Notepad já ganhou, então...
tem muito o que fazer, cara. Não tem muito o que fazer. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado da nossa live. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Galera da Twitch que acabou perdendo o campeonato, eu vou deixar o dano rerun. Relaxa que vai estar escrito na tela pra você aqui avisando que o rerun junto com o horário que deve voltar o evento, tá bom, pessoal? Previsão aqui de voltar o evento, então eu já vou deixar bonitinho aqui pra vocês, ok? Obrigado a todo mundo que participou, espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todo mundo que ajudou a gente se tornando sub e membro do canal também, ajudando com as doações aqui pra poder fortalecer o nosso trabalho também, pessoal. E é isso aí, amanhã às 11 horas estamos de volta. No YouTube eu vou fechar a live, tá bom? Vou deixar o rerun apenas aqui na Twitch. Mas espero que vocês tenham gostado aí. Valeu, Vini. Valeu, Ryuko. Valeu, Vini aí também, né? Temos 2 Vini no chat. Valeu, Hatsona aí também. Quem mais ficou com a gente até o final? Valeu, Ronaldo. Valeu, Vinícius. Valeu, Raul. Valeu, Rodinei. Obrigadão aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. E amanhã tem mais, tá bom, pessoal? Amanhã vai ser uma maratona enorme. Ainda mais porque depois vai vir um top 96 em sequência também no finalzinho. Eu vou estar postando pra vocês o horário certinho pra você poder acompanhar e aproveitar esse campeonato que vai dar vaga pro Mundial. E uma informação que eu puxei aqui, pessoal. Vou até confirmar direitinho, porque isso aqui não é normal. Vou até confirmar aqui. É isso mesmo. O torneio de Singapura, pessoal, vai dar 2 vagas pro Mundial. Faz mais sentido ainda a galera tá focando em ir pro torneio de Singapura, né? Apesar de que, pô, o ideal é ser o jogador jogar tudo, mas... Nesse caso, eu acho que deve dar um jet lag pesado, viu? A galera, mano, do Reino Unido... tá indo da Europa para os Estados Unidos, depois vai dos Estados Unidos para Singapura. Os caras vão dar uma volta, tá ligado? No planeta, desse jeito. Então esses caras aí, cara, vai tomar um jet lag louco aí, eu acho. Não sei, nunca viajei tão longe assim, mas... Enfim, imagino, né? Mas bom, rapaziada, é isso aí, beleza? Valeu, obrigado a todo mundo que acompanhou. Vou deixar o dano rerun aqui na Twitch. E é isso, vejo vocês amanhã. Abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Quem quiser mandar alguma pergunta, tá bom, pessoal? Então, só mandar mensagem lá. O problema de focar em Singapura é que todo mundo vai focar. Cara, a galera da Ásia tá tudo lá. A galera da Ásia que você não viu aqui é porque vai pra lá, cara. Essa galera da Ásia toda que você não tá vendo aqui. Tá todo mundo inscrito no torneio de lá, velho. Mas, bom, é isso. Valeu, chat. Muito obrigado. Vejo vocês, então, amanhã aqui na nossa live. Hoje vai ser fera demais, assim como todos os dias de CPT, hein, pessoal? Então, se prepara que vai ser muito da hora, beleza? Deixa eu já avisar aqui a galera do Instagram aqui também.